segunda instância. E esse é apenas um dos exemplos. A gente vai conversar sobre essa participação das mulheres no sistema judiciário com a professora, advogada, pós-doutora Andresa Smith, que também recentemente foi pré-candidata ao cargo de ministra do Superior Tribunal Militar. Andresa, seja muito bem-vinda ao Cidadania Mulher. Andresa, eu vi aqui, olha só, você é advogada há 22 anos, professora há 14 anos, pós-doutora pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É um currículo super extenso e muito inspirador. Mas eu sei que você nasceu e permanece lá em Marambaia, que é um bairro periférico de Belém do Pará. Queria que você falasse um pouquinho como é que essa origem, né, marcou aí a sua trajetória e a sua formação como mulher e profissional do direito. Obrigada pela oportunidade. Eu nasci num bairro considerado na época periférico. Morei a minha infância toda num bairro de Coab. E sou filha de uma mulher que nos anos 80 escolheu exercer o direito ao divórcio e com isso assumiu todas as consequências. Junto com ela, muitas outras mulheres escolheram também exercer esse direito e a única opção que a minha mãe via da gente superar aquela situação, não de pobreza, mas de muita dificuldade econômica, era o estudo. Então, o primeiro concurso eu fiz com 7 anos de idade para entrar numa escola militar. E foi onde eu estudei dos 7 aos 17, na Escola Tenente Rego Barros, que é da Aeronáutica, em Belém. E de lá saí direto para a universidade. Então, uma ferramenta que a minha mãe, as minhas tias e a minha avó, que era a rede de apoio que ela tinha, né, e junto com as minhas primas, a ferramenta que elas acreditavam que a gente poderia utilizar, sendo meninas na Coab, dentro de um bairro que na época era periférico, que é a Marambaia, era o estudo. Então, nós somos a terceira geração de mulheres e na minha geração, todas somos formadas no ensino superior. A minha avó não sabia ler nem escrever, ela copiava o nome, né? A minha mãe e as minhas tias conseguiram fazer o nível médio por supletivo, porque casaram muito jovens. E a nossa geração supera esse ciclo, né? Fazendo, então, a possibilidade do estudo ser uma ferramenta de mudança social. E como é que você recebeu nessa questão de ser da pré-candidatura a um cargo, né, num tribunal que é majoritariamente formado por homens? Qual o significado de uma mulher do norte, da Amazônia, terem cogitado lá o seu nome para assumir esse cargo? É muito interessante, porque no início eu acredito que nós não tínhamos muito conhecimento de como era o processo. E numa conversa familiar, nós decidimos construir um projeto de família. E acho que essa rede de apoio inicial é muito importante. Primeiro, para entender como é que se dava, né, o caminho. Depois, para entender que eu ia precisar estar uma semana em Belém, uma semana em Brasília, né. Terceiro, para entender que eu precisava conversar com muita gente, para ser conhecida, para apresentar o meu currículo, a minha proposta. E nesse caminho eu encontrei muita gente que me ouviu, que me deu atenção, até que eu consegui o apoio, né, dos parlamentares do meu estado, né, dos senadores, deputados, para que a gente pudesse formalizar efetivamente uma indicação, né? E aí essa indicação formalizada por ofício fez com que eu conseguisse dialogar no governo federal para também me apresentar. Acho que é muito relevante o ponto de dizer que eu era a única pessoa do Norte a fazer essa caminhada. O Norte ele é subrepresentado historicamente nas instâncias do Judiciário e dos tribunais superiores. Nunca tivemos uma mulher nortista em nenhum tribunal brasileiro. Já tivemos 6 homens, né, em alguns tribunais, mas mesmo assim o fato de ser mulher e representar uma região inteira que hoje continua sendo vista com um pouco de distância, realmente tem uma importância, né, porque a gente precisa mostrar que lá também na região norte nós temos pessoas de qualidade, nós temos juristas de qualidade, nós somos mulheres que estamos tentando também disputar esses espaços e representar a nossa região.
Doutora Andresa, você vem aí, tem uma trajetória muito marcada também pelos movimentos sociais, pela defesa dos direitos das mulheres, das crianças. Que diferença faz ter mais mulheres, né, nessa estrutura de poder do judiciário? Eu acho que a principal diferença é ter representatividade. Quando a gente fala dessa palavra, não é só uma questão de causar emoção, mas é mesmo de mostrar para as meninas que estão nas escolas, para as jovens que estão nos bancos de faculdade, e hoje a maioria de estudantes de direito são mulheres, né? Que elas também têm a possibilidade de igualmente disputar esses espaços e de se preparar para estar nesses espaços. Uma segunda questão que tem sido vista é um olhar mais sensível para algumas questões na produção das decisões e também no envolvimento de determinados temas durante o processamento das ações judiciais. Não que a mulher seja mais sensível, não é isso que eu estou querendo dizer. É que a gente carrega uma experiência que faz com que a gente olhe algumas ações judiciais de uma forma diferenciada. E isso tem impacto nas decisões que são produzidas. Então, acredito que esses dois são pontos muito centrais, né, dessa necessidade da gente cada vez mais lutar por paridade. Pois é, a gente tem visto, né, algumas resoluções do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, buscando aí algumas resoluções para tentar, né, dar mais equidade, né, a esse processo, né, uma equidade de gênero. Como é que você vê essas resoluções do CNJ? Já é um passo importante? Como professora e pesquisadora, eu também preciso colocar aqui alguma coisa importante antes das resoluções, tem também relação com conhecer a realidade. O CNJ tem produzido algumas pesquisas, diagnóstico, o Conselho Nacional do Ministério Público também, a OAB fez ano passado uma pesquisa muito relevante e os dados, eles mostram a necessidade dessas ações interventivas. Então, só para a gente ter uma ideia, apesar de que mulheres são maioria nos bancos de faculdade de Direito no Brasil e de que nós somos a maioria de pessoas com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, apenas 38% no Poder Judiciário são mulheres. Isso é um dado muito interessante, né? E quando a gente olha para o Ministério Público, apenas 40% dos membros do Ministério Público são mulheres. Então, tem uma distância, tem uma diferença significativa. E quanto mais a gente olha para as instâncias superiores de gestão e de chefia e das instâncias mesmo de últimas oportunidades, o número de mulheres diminui. Se a gente pega só o exemplo do Superior Tribunal Militar, lá são 15 ministros e uma mulher, né? Há pelo menos, eu acho que são 17 anos que a ministra Elizabeth está lá figurando como única mulher. Se a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, temos uma mulher também entre os 11. Então, isso revela que não é uma questão de número, é uma questão de desigual oportunidade. E aí as resoluções que vêm sendo tomadas pelo CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, partem desse diagnóstico da realidade para adotar ações, né, que possam reverter em alguma medida, a médio e longo prazo, nessa situação, oportunizando, então, que mulheres tenham as mesmas chances de disputar essas instâncias. E isso é muito importante enquanto a gente não consegue tratar de uma questão que é estrutural de desigualdade na sociedade brasileira. Então, você tocou nesse ponto, né? É uma questão estrutural mesmo, né? Que a gente vem enfrentando há muitos anos. Como é que o Congresso pode contribuir para isso? Eu acredito que o Congresso tem um papel super importante. Na medida em que a gente observa a construção de leis, por exemplo, no âmbito eleitoral, né? A gente já tem há algum tempo a legislação dizendo que nós temos que ter uma representatividade de 30% e 70% entre os sexos. O ponto é como é que vamos garantir qualidade e efetividade nessa participação. Então, o Congresso ele tem o papel de continuar regulamentando ações que possam permitir que as mulheres, primeiro, enfrentem as discriminações sociais com uma forma mais efetiva para que a gente possa disputar esses
30% ou 70%. Segundo, o Congresso tem o papel de fiscalizar também a aplicação dos recursos no momento dessas candidaturas, né? Isso é muito relevante. Terceiro, o Congresso tem também o papel de regulamentar várias normas que constroem direitos e oportunidades em todos os aspectos, no mercado de trabalho, na qualificação profissional, na disputa, né, dessas candidaturas, mas também nas instâncias do judiciário e do legislativo e do executivo também, né? Então, o Congresso ele tem um papel fundamental. Daí, a gente que atua e pesquisa no tema, louvar a existência de comissões, né, a existência de bancadas. Então, por exemplo, as bancadas femininas, sim, elas têm um papel fundamental, né? Nós temos apenas, acho que 17 senadoras, e elas têm feito um papel com uma procuradoria específica, que tem recebido dados e denúncias, mas que também tem promovido PLs no sentido de tentar equilibrar historicamente essa balança. Tá certo. Eu queria voltar um pouquinho na questão da rede de apoio, porque até antes da entrevista a gente estava aqui conversando, né? Não basta às vezes você estudar, se dedicar, se você não tem uma rede de apoio por trás. Você é mãe, né? É doutora, pós-doutora, professora, advogada, mas tem aí a sua família, né? Tem a sua vida pessoal. Como é que foi conciliar tudo isso, toda essa trajetória bacana, profissional, com a vida pessoal, com a Andresa? Não foi fácil. Todas as vezes que eu penso nisso, eu imagino aquela... Tem um livro que fala da mulher polvo, né? Aqueles muitos tentáculos que a gente tem que ter para segurar muitos pratos. É isso mesmo, né? A disputa ela é desigual, as oportunidades elas pesam mais sobre nós. E eu sou de uma geração de mulheres que casou no que hoje é considerado cedo, então eu fui estudando depois de casada, depois de mãe. E sem sombra de dúvidas, se eu não tivesse o meu esposo comigo, a minha mãe, a minha irmã ao meu lado, eu não teria conseguido chegar no último nível de formação. E é muito importante dizer, né? Na minha família eu fui a primeira que cheguei no último nível de formação, porque eu tive esse apoio familiar. E, sem dúvida, a gente que é mulher, e esse inclusive é um dado que a pesquisa sobre magistradas aponta, a gente faz escolhas pensando na família. Quando alguma oportunidade chega, a gente pensa no impacto para a família também. A gente não pensa só na oportunidade que está sendo ofertada para nós profissionalmente. Tem um impacto na vida do filho, tem um impacto na vida dos pais, na vida do esposo, da companheira, do companheiro. Então, contar com a rede de apoio foi importante. Isso faz com que a gente tenha que trazer para esse cenário os homens da nossa sociedade também. Porque falar em igualdade de oportunidades é também fazer com que eles se sintam parte desse debate. Sem que eu tivesse o meu marido durante o meu período de ausência, tomando conta dos nossos filhos, da nossa casa, eu não teria saído de lá. Então, essa é uma realidade que muitas mulheres ainda enfrentam, mesmo estando em bons cargos. Por exemplo, magistradas, quando perguntadas, né, o que eram as barreiras para elas chegarem ao segundo grau, né, aos tribunais, por exemplo, elas diziam que é a dificuldade de fazer toda essa mobilidade da família para outra cidade. Então, a gente faz escolhas, às vezes, nesse sentido, né? E aí, contar com essa rede de apoio que diz assim, não, vai lá, a gente vai com você, a gente vai segurar tudo aqui, é realmente importante, né? Porque a gente fica tranquila para fazer o caminho que tem que fazer. Doutora Andresa, nesse caminho você também encontrou outras mulheres ou grupos de mulheres que te apoiaram nessa jornada? Hoje no Judiciário existem grupos formados que atuam para promover e incentivar outras mulheres também? Existem. Encontrei muitos grupos na própria advocacia, né? As comissões de mulheres advogadas, elas atuam em todo o Brasil. E é interessante falar que a OAB ela não é só um espaço para a mulher que é advogada.
ela também recebe todas as mulheres da sociedade, faz atendimentos e encaminhamentos. Encontrei grupos de advogadas em nível nacional, né, que tem uma preocupação, por exemplo, o grupo Elas Pedem Vista, que se estrutura aqui em Brasília também para dar suporte para mulheres que têm interesse, né, em participar dessas disputas. Dentro do judiciário, a gente tem os conselhos e as comissões também voltadas para o debate de gênero, e elas têm feito muitos eventos. Ontem aconteceu um evento aqui na Câmara fantástico, né, inclusive para a gente poder ouvir histórias de sucesso, poder entender como é que a gente precisa caminhar em coletivo e construir novas oportunidades. As bancadas das senadoras e das deputadas também são espaços importantes, sem contar com aquelas amigas de sempre, né? Eu acho que quem tem realmente amizades verdadeiras consegue fazer um caminho, nunca é fácil, mas consegue fazer um caminho sólido e com tranquilidade, na medida do que é possível. Que bacana. Eu queria falar agora um pouquinho sobre a Andresa professora. Ah, tá. Eu fui dar uma olhada nas suas redes sociais e achei uma mensagem tão bonita da Renata. Ela falou assim: professora, você é uma das pessoas mais especiais e mais incentivadoras que já cruzou minha jornada. Você transborda uma força para as pessoas que talvez nem se dê conta. Eu achei tão bacana, professora, você tem esses 14 anos de experiência, né, como professora universitária. Como é que você enxerga, né, o papel da educação nesse processo para garantir mais equidade, mais igualdade de oportunidades? Pois é, Sara, como eu te disse, a educação para mim, ela foi uma ferramenta muito importante, né? Primeiro, com um grande estímulo da minha própria mãe, né? O que é interessante de ver, né? Segundo, eu escolhi ser professora desde o início, porque eu entendia que o meu lugar na docência superior era um lugar de impacto social, né? Os dados do MEC, por exemplo, dizem que mulheres são menos de 40% na docência do ensino superior. Então, a gente está nesse momento, quando a gente olha para as professoras que estão na pós-graduação, em mestrados e doutorados, a gente é um percentual menor ainda. Então, tem uma questão de representatividade, mas eu sinto cada vez mais nos últimos anos que nós também temos uma forma de acolhimento diferenciado, né? Porque toda pessoa que chega para você orientar é uma pessoa que vem com a mala de vida dela. E isso cada vez mais tem sido discutido na pós-graduação, a discussão da saúde mental, né? A discussão de entender que mulheres, alunas, são mães, a inclusão da licença maternidade no Lattes, né? Como uma forma da gente mostrar também que nós, professoras, somos mães também. E nossas alunas também, né? Então, eu acredito que esse papel ele precisa ser enxergado com muita responsabilidade, né? Porque nós vamos influenciar as jovens estudantes. Eu tenho alunas com 16 anos na faculdade, mas tenho alunas de 50 também, e cada uma chega no seu momento de vida, no momento em que a vida lhe oportunizou chegar. E a gente precisa ter sensibilidade, né? Eu procuro ser uma pessoa muito leve, apesar de que eu sou muito exigente em algumas coisas, né? Acho que quanto mais a gente estuda, isso vai acontecendo. Mas eu não deixo de olhar a perspectiva de que nós temos vidas ali. Então, na Universidade Federal do Pará, nós temos alunos indígenas, aldeados, nós temos alunos quilombolas, ribeirinhos que vêm de barco, nós temos alunos que viajam 2, 3 horas entre barco, ônibus e carro para chegar no dia da aula. Isso faz com que a gente precise ter um olhar diferente. Por isso que nós somos a maior universidade do Norte, com a maior comunidade universitária do Norte e que tem esse olhar para a diversidade. E isso impacta a minha pessoa dentro da sala de aula, né? Talvez a Renata tenha sentido isso em algum momento e realmente a gente não tem noção, né? De como é que a gente impacta a vida das pessoas, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Doutora Andresa, você falou uma coisa muito importante, professora Andresa também, né? Que são realidades muito diferentes, né? E a gente tem um país que, na verdade, são 27 países praticamente, porque se você for do norte ao sul,
são realidades muito diferentes, né? Se você for para o Rio Grande do Sul, é uma realidade completamente diferente de uma pessoa que estuda no norte do país. Eu estive recentemente há algum tempo em Chaves, na ilha de Marajó, e eu nunca teria me dado conta o quanto que é difícil, você depende da natureza, você depende da maré, né? Como é diferente, imagino, estudar num lugar em que você tem que se deslocar de barco, por exemplo. Essa é uma sensibilidade que o professor do norte vai ter, que talvez o do sul não tenha. Como é que fica essas diferenças regionais também nessa trajetória? Eu acredito que em todos os estados nós temos sensibilidades locais, né? Essa é a interessante discussão que eu aprendi com os antropólogos, não com os juristas, né? E em todas as realidades a gente vai ter dificuldades, que faz com que a professora e o professor tenham que se organizar dentro daquela realidade. Eu fico muito constrangida de fazer comparações, porque eu acredito que cada universo tem as suas demandas. Então, nós acompanhamos o sofrimento dos nossos colegas das federais do Sul no período das enchentes. Nós nos mobilizamos e encaminhamos doações. Deve ter sido muito difícil ter perdido cidades, parentes, alunos, professores. Então, aquilo desperta na gente uma outra sensibilidade. Não dá para voltar para a sala de aula da mesma forma, né? A Covid fez isso com a gente. Nós tivemos um período muito difícil no Brasil inteiro e muitas universidades não conseguiram dar continuidade no ensino remoto. Seja porque nós não estávamos preparados, seja porque nossos alunos não conseguiram se adaptar. E a gente teve que entender isso também, né? Então, eu acredito que nós temos sensibilidades que precisam estar adaptadas a cada realidade que a gente vive, né? A minha família também é oriunda do Nordeste, do Ceará. Minha família é fruto daquela primeira migração, né? E voltei há pouco tempo na terra do meu avô, no interior do Ceará, e pude ver uma outra realidade diferente da minha. Ali também a gente precisa perceber as dificuldades, as agruras, a seca, né, a pobreza, como em Chaves. A Chaves é a terra da minha avó materna. E eu não consegui ir a Chaves, porque você deve ter percebido que são pelo menos 12 horas de barco. Sim. Da capital, né? Então, é muito difícil fazer essas viagens. E as pessoas que vivem lá, elas vivem dentro de outro tempo, outro espaço, né? E a gente tem na universidade polos no Marajó e a gente vive ciclos diferenciados, por exemplo. Nós temos cursos que funcionam na capital no período extensivo e nos municípios mais distantes eles funcionam em regime modular, que é para a gente entender também essa realidade de deslocamento. Sim, foi bem desafiadora essa viagem, mas foi muito, muito bacana, assim, porque é um pessoal muito feliz, muito alegre, né? Comidas maravilhosas também. E foi muito legal porque a gente foi para fazer cobertura de eleição e eles falaram, não, isso aqui vocês não precisam treinar, não, porque a imprensa nem chega até aqui. E a gente foi lá para mostrar, né, esses desafios. Andresa, para a gente finalizar, eu queria também que a gente humanizasse mais, né? Porque você, pós-doutora, a gente acha tão distante, mas você é geminiana, você gosta de forró, né? E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo agora, para as meninas, para as mulheres. O que você deixaria de mensagem para quem sonha, né, em ter uma profissão, em estudar, em ter uma conquista? Eu acredito que o extremamente necessário é a gente ter persistência, sabe? E a gente acreditar na gente, porque o mundo ele vai conspirar contra você, mas se a gente entender as nossas potencialidades, as nossas capacidades, se a gente conseguir identificar ao nosso redor as pessoas com quem verdadeiramente a gente pode contar e a gente traçar o nosso projeto de vida, é só persistir.
né, e chegar lá. A gente vive uma realidade hoje de muito mais liberdade, de muito mais igualdade, de acesso a muito mais informação do que antes. Mas eu acredito que o principal é a gente acreditar na gente mesma, sabe? Se você não acredita em você, as outras pessoas não vão acreditar. Então, seja confiante, né? Seja uma pessoa tranquila, honesta, seja uma pessoa radiante, que essa iluminação vai fazer com que o seu caminho possa ser trilhado. As dificuldades virão, mas já dizia, né, o grande poeta brasileiro, caiu, levantou, sacode a poeira e segue em frente. É isso. Tá certo, Andressa, muito obrigada pela presença. Obrigada aqui no nosso também, estúdio, Sara. viu? Muito bom dia. Que bom você estar aqui em Brasília com a gente. Obrigada. Bom, você pode rever e compartilhar essa entrevista, já está lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Aproveite e se inscreva no nosso YouTube também. Até o próximo Cidadania Mulher. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A vida e a liberdade são nossos bens mais preciosos, assim, e a liberdade é onde o Estado acaba mais nos atingindo. Historicamente, o Brasil se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos, desde a escravidão. Então, assim, me colocar nessa posição de advogado criminal, de defesa de jovens jovens negros e negras estigmatizados e criminalizados e atuar na defesa deles, eu acho que é dar um fim social para a minha profissão. Eu fui descobrir que a abolição não foi feita pela Princesa Isabel depois de velho, depois dos 20 anos. Quando você vai estudar o processo de abolição e você vê toda a luta de grandes figuras negras, como o próprio Luiz Gama, e que não nos é passada, diz respeito ao projeto de país, assim. E aí, como que se deu essa abolição, largar os negros nessa, né? Simplesmente, olha, agora você não é mais escravo e vai lá e dá teu jeito, sabe? De que maneira que isso foi feito diz muito do que nós vivemos hoje, né? Hoje, a pobreza no Brasil ela não é exclusivamente negra, mas ela é majoritariamente negra. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Em maio, as questões raciais de ontem e de hoje numa programação especial. Não há uma dimensão da questão social desse país que não passe por nós. Toda sexta, 21h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal.
Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar. Quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza, no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Olá, bom dia. Quarta-feira, 14 de maio. O Senado Notícias está no ar. Nós começamos esta edição lamentando a morte do ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Ele morreu ontem, aos 89 anos. Mujica tratava um câncer que se espalhou pelo corpo. A morte de José Pepe Mujica foi confirmada pelo atual presidente do Uruguai, Yamandu Orsi. Mujica ia completar 90 anos de idade em 20 de maio e desde janeiro vinha enfrentando um câncer de esôfago que se espalhou pelo corpo. No plenário do Senado, o líder do governo no Congresso disse que vai encaminhar um requerimento de voto de pesar. Eu faço esse registro aqui no plenário da Casa porque, para mim em especial, e eu acho que para muitos em todo o mundo, e em especial na América Latina, Mujica não foi somente um homem, foi uma forma e uma perspectiva de encarar e de ver o mundo. Mujica revelou o compromisso radical com os valores da democracia, em primeiro lugar, e que esses valores não são incompatíveis com a construção de uma sociedade justa e generosa. Mujica foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015, quando abriu mão de parte do salário e liderou um governo progressista que conseguiu a redução do desemprego, diminuição da pobreza, além de descriminalizar o aborto e a maconha e garantir o casamento homoafetivo. Ele também foi deputado, senador e ministro da Agricultura. Conhecido por seu estilo de vida simples, Mujica participou do combate à ditadura uruguaia de 1973 a 1985, quando chegou a ser preso 4 vezes e até ferido por 6 tiros. Ele era casado com a senadora Lúcia Topolansky há mais de 40 anos e não deixa filhos. O presidente do Senado divulgou nota de pesar pela morte de Mujica. Sobre o falecimento de José Mujica, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu: hoje o mundo se despede de uma das figuras públicas mais queridas e admiradas no cenário internacional. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, que marcou a política internacional com seu carisma, simplicidade e habilidade de dialogar com todas as frentes. Que a força desse grande líder mundial e sua humanidade possam continuar inspirando e transformando a vida de todos que acreditam em um mundo melhor. Em depoimento à CPI das Bets, nesta terça, a influenciadora Virgínia Fonseca negou receber um percentual sobre a perda dos apostadores, valor conhecido como o cachê da desgraça alheia. A influencer Virgínia Fonseca chegou à CPI ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e foi recepcionada por muitos fãs que desde cedo esperavam por ela. Mesmo respaldada por um habeas corpus que dava a Virgínia o direito de permanecer em silêncio em situações que possam incriminá-la, Virgínia respondeu a quase todas as perguntas dos senadores e afirmou que até hoje só fez publicidade para 2 empresas de apostas. E disse também que sempre faz alerta aos seus seguidores sobre as restrições e os perigos dos jogos. Sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Virgínia Fonseca se negou a revelar quanto ganha com a publicidade feita para empresas de apostas. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada.
Com mais de 50 milhões de seguidores em diversas plataformas digitais, a convocação de Virgínia Fonseca foi aprovada ano passado para apurar os contratos firmados por ela com as empresas de apostas, os critérios para a divulgação dessas bets, além do impacto das postagens no comportamento dos seguidores. Ela foi questionada sobre a reportagem da revista Piauí, segundo a qual Virgínia receberia 30% por aposta perdida, prática conhecida como cachê da desgraça alheia, além de valores milionários por contrato fechado. Mas a influencer negou que tenha fechado contratos nesses termos. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência e os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Se você possui qualquer problema com vício, o recomendado é não entrar na plataforma. Tá. E como é que, vamos supor, seus filhos, suas filhas, quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. A repórter Carla Benevides acompanhou essa reunião da CPI das bets e traz mais detalhes. Como a gente viu aí na reportagem, Virgínia Fonseca negou que tenha firmado contratos com essa cláusula do cachê da desgraça alheia. E aí, então, a senadora Soraya Tronic pediu que ela apresente a cópia do contrato completo, porque a CPI não dispõe desse documento. Sobre os alertas que Virgínia Fonseca diz que faz aos seguidores dela sobre os perigos de apostas, de jogos de apostas, a senadora Soraya Tronic apresentou um vídeo durante a CPI que mostra que numa dessas publicidades esses alertas não apareciam. A influencer logo depois justificou que esse vídeo foi um dos primeiros que ela fez e que ela ainda não tinha todas as orientações, inclusive do CONAR. Vários senadores pediram à influencer para refletir sobre a necessidade de fazer propagandas dessas bets e ela disse que vai refletir sobre o assunto. Disse ainda que se os jogos forem proibidos, ela irá acatar a decisão, vai concordar com essa decisão dos senadores e deputados, mas afirmou que a realidade no momento no Brasil é que o Brasil inteiro joga e o Brasil inteiro divulga. Como a gente viu na reportagem, ela compareceu aqui à CPI, respaldada por um habeas corpus que deu a ela o direito de permanecer calada. E ela respondeu praticamente a todas as perguntas, mas não respondeu quando foi questionada sobre o valor do contrato que ela firmou com essas empresas de apostas esportivas. 5 reuniões de comissões, sendo uma de CPI, sessão solene do Congresso e deliberativa do plenário do Senado. Confira a agenda prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, está prevista uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater o Programa Antártico Brasileiro, a importância estratégica dele para o Brasil, os avanços científicos e operacionais, bem como desafios e perspectivas. Também às 10 horas, uma sessão solene do Congresso está marcada para celebrar os 35 anos de criação da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que trata da notificação ao Conselho Tutelar pelas escolas dos casos de violência que tenham ocorrido, especialmente automutilação e suicídio. Também às 11, a CPI das bets tem reunião prevista para tomar os depoimentos de Adélia de Jesus Soares, dona da Payflow Processadora de Pagamentos, e do influenciador digital Luiz Ricardo Melquiades. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Agricultura deve se reunir à audiência pública para debater a crescente apreensão de gado pelo IBAMA em áreas embargadas, incluindo aquelas existentes em unidades de conservação não implantadas.
Também às 2 está marcada uma audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos, para discutir fatores que apontam a necessidade de conscientização por toda a sociedade brasileira das doenças cardiovasculares na mulher. E ainda às 14 horas o plenário deve se reunir em sessão deliberativa para examinar, entre outros itens, a proposta de emenda à Constituição que reconhece as competências concorrentes da União e dos Estados em legislar sobre proteção à pessoa idosa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está representando o Congresso Nacional na China, onde participou ontem de reuniões bilaterais e da assinatura de acordos estratégicos. A 4ª cúpula CELAC-China, em Pequim, reúne chefes de Estado e lideranças parlamentares da América Latina, do Caribe e da China. Davi faz parte da comitiva oficial ao lado do presidente Lula e escreveu no Instagram: representar o Congresso Nacional neste encontro internacional é reafirmar o compromisso do Parlamento brasileiro com o multilateralismo, com o diálogo entre os povos e com a busca por soluções globais baseadas no respeito mútuo e no desenvolvimento sustentável. O protagonismo da América Latina no cenário internacional passa também pela atuação dos seus parlamentos. Participar da cúpula é dar legitimidade democrática aos compromissos que o Brasil assume com seus parceiros estratégicos. O projeto que trata do licenciamento ambiental foi discutido nesta terça-feira em reunião da Comissão de Meio Ambiente. A expectativa é que a votação ocorra na próxima reunião deliberativa da comissão. O projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental foi o único item da pauta da comissão desta terça-feira. Discussão aberta, senadores trouxeram impressões, inquietações, comentaram demandas de setores da sociedade. O relator ponderou sobre a necessidade de padronizar normas e procedimentos que, às vezes, diferem de um estado para outro. Se uma obra é proposta em Minas Gerais, não é a mesma as normas que vão ter, por exemplo, do estado do Pará. Então, essa legislação, o objetivo dela é uma padronização para poder eliminar essa série de normas, muitas delas até divergentes entre os estados, no sentido de pacificação. Matéria controversa, dela depende o futuro do desenvolvimento sustentável. Como fica a fiscalização ambiental? Que exigências um empreendedor deve cumprir antes de desmatar, construir, reformar obras que podem trazer impacto sobre o meio ambiente e as vidas das pessoas? Que passos e prazos a autoridade ambiental deve dar e cumprir antes de multar, embargar ou liberar uma obra ou serviço em andamento? É uma lei difícil, ela já tramita nas duas casas há quase 22 anos, a Casa Civil também, né? E muitos ministérios participaram, vieram muitos ministérios, uma via sacra muito grande de especialistas, o setor privado participou, o setor bancário participou, então as instituições, a CNI, a Confederação da Agricultura, todos participaram ativamente. O senador Messias de Jesus expôs divergências entre órgãos do meio ambiente estaduais e federais e cobrou harmonia e respeito a avaliações e decisões tomadas em nível estadual. O Estado dá licença de aprovação, licença de instalação, licença de operação, emite todas as licenças, depois o IBAMA remotamente vai lá e faz um embargo, penaliza o produtor, o pequeno, o médio e o grande, aplica multa, gera um crime, encaminha para o Ministério Público para investigar crime ambiental em terras do Estado. Ora, quero render aqui minhas homenagens e parabenizar o governador Helder Barbalho, que finalmente me parece que acordou para esse
crime que o IBAMA está cometendo contra os produtores brasileiros lá dentro do seu estado há muito tempo. Isso acontece em Roraima também, acontece em Rondônia, acontece em todos os estados brasileiros. O IBAMA não é um órgão dotado de superpoder. Ele é, quando as terras é do estado, ele é um órgão fiscalizador suplementar. Ele não pode ter todos os poderes inerentes se sobrepondo ao outro. Não há hierarquia entre o órgão ambiental estadual e o órgão ambiental federal. O ponto mais polêmico dele é justamente a licença de adesão e compromisso. A LAC, ela vai atender mais de 80% a 85% dos casos de pequeno porte. E a competência disso é municipal. Então, o pessoal acha que isso é uma porteira aberta para licenciar tudo. Não é bem assim. Nesta terça, a CMA concedeu vistas coletivas ao projeto do licenciamento ambiental. Ele retorna para a votação já na próxima semana. Nesse 13 de maio, em que o Brasil celebrou os 137 anos da assinatura da Lei Áurea, o Senado fez uma sessão especial que homenageou a atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. Esse grupo combate em todo o território nacional o trabalho análogo à escravidão. O Senado celebrou nesta quarta-feira os 30 anos de atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. O órgão promoveu mais de 8.500 operações e libertou mais de 66 mil trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão. Hoje é 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea, que deveria ter assegurado a liberdade do povo negro. Mas, infelizmente, o trabalho escravo persiste no nosso país até hoje. Em 1995, o Brasil reconheceu oficialmente a existência de formas contemporâneas de escravidão em seu território. Essa minha culpa, essa admissão, foi o ponto de partida da política pública nacional de erradicação do trabalho escravo. O grupo logo se transformou na mais eficaz ferramenta estatal de combate à chaga da escravidão moderna. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participou da sessão. Ele defendeu que a erradicação do trabalho escravo deve ser uma missão assumida por toda a sociedade brasileira. Não é missão simplesmente do governo, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, dos vários parceiros, mas é missão da sociedade. A sociedade brasileira que tem que se indignar. Indignar para dizer, nós não queremos fazer a reparação. Nós queremos evitar que essa agressão aconteça. É, portanto, a erradicação do trabalho análogo à escravidão. Essa é a nossa missão. A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que altera a lei de improbidade administrativa e permite o desconto mensal de até 30% no salário de agentes públicos para ressarcimento de dinheiro desviado. O relatório aprovado foi um texto alternativo à proposta inicial, que tem como objetivo aperfeiçoar o bloqueio de bens nas ações de improbidade administrativa. Quanto ao mérito, o objetivo da proposta é bastante positivo, pois prevê um aperfeiçoamento do regime de indisponibilidade de bens, o que facilita o ressarcimento dos prejuízos causados pelo ato de improbidade administrativa. A proposta estabelece que, quando o ato de improbidade lesar o patrimônio público ou promover enriquecimento ilícito, o bloqueio de bens do agente público acusado, aplicado como medida cautelar, inclui os bens adquiridos antes do suposto ato ilegal. E se o valor dos bens não for suficiente para o ressarcimento dos cofres públicos, o agente público investigado poderá ter até 30% do salário mensal descontado e depositado em juízo até a ação ser concluída. O projeto prevê ainda que o pedido de indisponibilidade de bens seja autorizado mesmo sem a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado do processo. Atualmente, a lei exige a comprovação desse perigo para autorizar o bloqueio. Senadores de situação e de oposição concordaram com o projeto, que segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A lei de improbidade administrativa foi meio vilificada
pelo meio político nos últimos anos, e ela sofreu algumas reformas que enfraqueceram muito a efetividade dela. Eu até entendo que havia pontualmente um mau uso, um uso exagerado, mas o remédio acabou matando o doente. E esse projeto aqui é o primeiro que eu vejo em muito tempo que segue na direção contrária, né, de aumentar a efetividade da ação de improbidade. Eu ratifico as palavras do senador Moro quando o que foi feito com a lei de improbidade administrativa. Nós temos aqui condutas que são praticadas de forma aviltante, grosseira, de forma imprudente e que vilipendia efetivamente o erário público e que hoje, com essa reforma na lei de improbidade administrativa, tendo apenas a possibilidade de responsabilidade a título de dolo, ele excluiu a possibilidade de responsabilidade daquele agente público que deu causa a um dano ao erário público por imprudência, negligência ou imperícia, não vai ter mais responsabilidade, e muito grave ainda, porque a lei não retroagirá, salvo para beneficiar, e muitas pessoas foram beneficiadas depois de condenadas por ato de improbidade. A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou ontem o projeto de lei que cria o Plano Rios Livres da Amazônia. O plano alcança os cursos d'água na Amazônia Legal, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima e Rondônia, além de partes de Goiás, do Maranhão e do Tocantins. Entre seus objetivos estão promover a cooperação entre União, estados e municípios, compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação dos recursos hídricos, reduzir a poluição e os danos ambientais e melhorar o desenvolvimento do transporte hidroviário. O Brasil, especialmente a região norte, possui grande potencial para a navegação hidroviária, mas enfrenta desafios como a falta de infraestrutura, sazonalidade das chuvas, mudanças climáticas e concorrências com outros modais. Além disso, a degradação e a poluição dos rios comprometem a qualidade da navegação. Dados de 2019 indicam que apenas 31% dos 63 mil quilômetros de rios navegáveis no Brasil são utilizados comercialmente. A proposta agora vai ser examinada pela Comissão de Infraestrutura e de lá segue para a Comissão de Meio Ambiente, onde tem decisão terminativa, ou seja, a aprovação por esta comissão vale por todo o Senado, a não ser que seja aprovado um recurso para sua votação em plenário. O relator revelou ter recebido uma sugestão de aprimoramento encaminhada pelo Ministério dos Portos e Aeroportos. Para que fizesse uma modificação com relação ao comitê gestor e ao comitê de bacias hidrográficas. No entanto, me comprometi com o Ministério de vermos essa possibilidade na Comissão de Infraestrutura, onde nós teremos condições de resolver essa situação e deixar o projeto chegar na Comissão de Meio Ambiente já ajustado para a sua integral aprovação. Com certeza é um tema extremamente importante. Eu tive a oportunidade de falar rapidamente, senadora Alain com o senador Girão, sobre nosso trabalho na missão sobre saneamento e lixo. E, infelizmente, no Brasil, o chorume tem sido misturado no esgoto e isso tem ido para as águas. E uma coisa é o esgoto tratado, que são resíduos orgânicos e dejetos. Outra coisa é o chorume, que tem produtos cancerígenos, produtos químicos. E, infelizmente, a questão do lixo tem sido ignorada solenemente. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou outros projetos, entre eles o que inclui o Festival Aleluia, realizado em Fortaleza, no calendário turístico oficial do país, e o que cria a rota turística Pacaraima-Rorainópolis, no estado de Roraima. Um dia nacional dedicado à brincadeira e um cadastro das instituições que tratam de crianças foram propostas que passaram ontem na Comissão de Educação.
Os senadores aprovaram a criação do Sistema Nacional de Informação sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. A proposta é integrar os dados sobre saúde, educação, assistência social e proteção, além de informações detalhadas sobre creches e outras instituições de atendimento à primeira infância e torná-las públicas e acessíveis. Criar o cadastro vem ao encontro de uma organização mais racional. E isso vai ao encontro do previsto na LDB, que substituiu a antiga noção de creche, que era apenas uma questão de cuidado, de benemerência, para uma missão pedagógica, uma missão de formação, de otimização dos impulsos da criança e seu direcionamento para os momentos seguintes da sua vida. Como o texto aprovado é um substitutivo, o projeto ainda precisa passar por uma votação suplementar. A Comissão de Educação também aprovou a instituição do Dia Nacional do Brincar, em 28 de maio, data reconhecida internacionalmente como Dia Mundial do Brincar desde 1999. A celebração da data destaca o brincar como um direito das crianças e prevê a conscientização sobre a importância das brincadeiras, não só para a diversão, mas para o desenvolvimento cognitivo, físico e de habilidades sociais, como a capacidade de resolver conflitos. É impressionante como a gente às vezes passa ao largo de uma atividade tão importante, não é, para o desenvolvimento cognitivo, social das crianças. Parece que brincar é brincadeira e brincadeira é coisa séria. Em comemoração ao Mês do Trabalhador, o Congresso promoveu visita guiada especial para os servidores terceirizados da casa. Marinalva Souza trabalha há 13 anos no Congresso Nacional. Nesta terça-feira, ela pôde conhecer um pouco mais da história do local. Em comemoração ao Mês do Trabalhador, terceirizados do Senado e Câmara dos Deputados participaram de uma visita especial ao Congresso Nacional. Apesar da gente estar aqui dia a dia, de fato a gente não conhece tudo, né? E essa visita serve para você conhecer o local que você trabalha e a história do local que às vezes passa despercebido mesmo a gente estando aqui dia a dia. Além de Marinalva, cerca de 45 trabalhadores da casa participaram do tour, com explicações detalhadas sobre os ambientes e obras de arte. Os visitantes também conheceram os plenários de cada casa e espaços que não são parte do roteiro tradicional de visita, como as cúpulas do Congresso com suas curiosidades. A cúpula da Câmara é bem maior do que a cúpula do Senado, né? A cúpula do Senado ela é reduzida. Para compensar isso tudo visualmente, ele jogou as duas torres um pouquinho mais para o lado do Senado. Então, quem olha assim, as torres não são centralizadas, elas estão mais para a esquerda, né, do projeto. Isso tudo é para dar uma compensação visual, né, e criar um projeto todo harmônico aqui para o Congresso Nacional. Há sempre novidades, né? Mesmo a gente trabalhando aqui há muito tempo, né, tem sempre o que aprender, né? Para estar, inclusive, passando, né, para o nosso melhor trabalho, né, para a gente uma informação que a gente possa dar para quem vier fazer a visita, né? A visita também contou com intérpretes de Libras. E hoje foi o dia que eu comecei a conhecer essa parte, conhecer onde trabalham os nossos representantes, conheci as obras de arte, vi a importância dessa parte cultural também, obras de arte muito diferentes que foram colocadas nesse palácio, aprendemos muito sobre esses grupos de arte e essas coisas maravilhosas. Muitas vezes os trabalhadores eles chegam aqui para trabalhar no Congresso e às vezes eles não têm assim a dimensão, né, por estar num trabalho operacional do dia a dia, eles não têm a dimensão da importância dessa instituição, né? Então a ideia dessa visita foi trazer um pouco disso, né, gente? No Brasil, cerca de 340 crianças nascem de parto prematuro a cada ano. Os cuidados com o parto prematuro e os direitos das crianças que nascem antes da hora são tema da exposição Prematuridade, aberta ao público aqui no Senado até sexta-feira, 16 de maio. A
prematuridade é a principal causa da morte neonatal no Brasil e no mundo. Um drama com histórias de superação de famílias que enfrentaram o inesperado parto prematuro. Bebês que desde os primeiros instantes de vida mostram uma força comovente para vencer os desafios do tempo. Os painéis que compõem a exposição Prematuridade trazem informações com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao parto prematuro e a garantia dos direitos dos bebês que nascem antes da hora. Os prematuros do Brasil precisam de vacinas, de equidade nas vacinas, já que hoje a garantia ainda é muito baixa e esses bebês eles lutaram tanto para sobreviver, eles precisam de uma boa imunidade para garantir o seu desenvolvimento. Os painéis expostos trazem dados sobre a prematuridade no Brasil, materiais informativos sobre partos prematuros e conteúdos que abordam os direitos dos bebês, com imagens sensíveis captadas pelas lentes da fotógrafa Gláucia Gavão. Esse trabalho começou há muitos anos, mas em 2018, uma mãe chegou para mim e falou uma coisa importante. Ela falou assim, tem esse trabalho com você. Ela falou assim, obrigada, você trocou o Aikido pelo Aikilindo. Eu tinha muita foto dele com fios na incubadora, mas meu filho não é Aikido. Todo mundo me cobrando uma foto dele, mas eu não ia expor para as famílias, para as pessoas, ele com tantos fios. O dia que você me deu uma foto fazendo canguru, na posição canguru, todo mundo virou para mim e mudou. Ai, que lindo, você está cuidando, ele é prematuro, mas você está lá cuidando. Isso mudou a minha vida. Com essa exposição, a gente quer despertar tanto ao governo federal, como o Senado, como a Câmara dos Deputados, para que a gente possa instituir leis para que todos os prematuros tenham direito à mesma imunização. Mas não só isso, nós queremos também ampliar o número de CRIAs, que são os centros de referência de imunização especial, de imunobiológicos. Então, nós queremos ampliar para que os prematuros, os pais de crianças prematuras, tenham acesso mais fácil a esses centros. Durante a reunião de ontem da CPI das Bets, o senador Eduardo Girão defendeu a aprovação de novos requerimentos. A comissão tem reunião marcada para hoje às 11 horas. Os requerimentos que eu tenho, inclusive de senador acusando o senador, coloquei na sessão passada, por que a gente tem que esconder isso? Se está na Polícia Federal, se essa CPI, ela pode investigar isso, se tem um lobista, e aí, senador Portinho, é sobre um lobista, um dos requerimentos, senador Silvio de Assis, que diz que toparia vir na CPI, se colocou à disposição para vir na CPI para ouvir. Será que nós vamos ter que fazer uma CPI da CPI para ouvir o seu Silvio de Assis? Ou os senadores vão colocar a oportunidade de vir? Até porque a senadora Soraya aí falou, teve o posicionamento aqui, é uma das citadas, que através desse lobista teria pedido 40 milhões de reais para não vir depoente de casa de apostas aqui. E outro senador chegou e questionou isso. O senador Alessandro Vieira, que é vice-presidente dessa comissão, está em missão, falei com ele hoje, está fora. Senador Alessandro Vieira, inclusive, encaminhou para a Polícia Federal. Mas nós temos o dever de fazer aqui essa oitiva. Eu participei com o senador Cajuru aqui de outra CPI, que nós não conseguimos chamar um deputado, que é outro requerimento meu para essa CPI. Exatamente. Um deputado que teria recebido 35 milhões de reais, sabe para quê, senhora Virgínia? Para agilizar, facilitar a aprovação dessa lei das bets. E, curiosamente, foi aprovado a lei das bets e não foi criado constrangimento para a associação dos jogos, das casas de apostas. Essa denúncia foi feita pela revista Veja. E eu enviei para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, denunciei também.
essa CPI tem a chance de desvendar isso. Porque esse assunto está matando o brasileiro. Esses são 2 requerimentos que eu falei. Tem outro também, que é o compartilhamento da Polícia Federal dessas oitivas, né, do senhor Silvio de Assis, essa questão da denúncia de extorsão dessa CPI. E também o último requerimento, senador Cajuru, é para a gente convidar a CPI das bets, o secretário nacional de apostas esportivas, Giovanni Rocco Neto, com o intuito de prestar os devidos esclarecimentos sobre o flagrante conflito de interesses entre as funções desempenhadas por ele hoje, que ele foi lobista de casa de aposta e hoje está no governo Lula, cuidando da regulamentação do setor, da fiscalização do setor. Senador Girão, fico feliz que o senhor tenha conseguido ficar nessa CPI. Importante a sua presença. Lógico, lamentamos a ausência do senador Marcos Rogério, que tem ajudado muito essa CPI. Vossa Excelência viu, assistiu, estava aqui na semana passada e nós estávamos tentando fazer uma deliberativa. No nosso combinado, parece-nos que haverá uma deliberativa amanhã. Tá? Então, peço a presença de todos aqueles senadores e senadoras que estejam aqui para termos quórum. Já determinei que o meu gabinete subscrevi seus pedidos e quero destacar novamente, inclusive, meu amigo e irmão, senador Cajuru, por que eu não estou atendendo nem no gabinete, nem mesmo as pessoas que são convidadas, convocadas e nem os advogados para tratar todo mundo de forma igual, para não dar margem para interpretações que estão tentando. A melhor defesa é o ataque. Então, a minha postura aqui mostra, principalmente, porque não foi Alessandro só que denunciou, eu denunciei. Eu falei. Quando Vossa Excelência citar algum nome, cite os 2. E quero saber também, no final da sessão passada, eu disse para o senhor que há muitas pessoas que fazem relações governamentais. Existe um CNPJ, existe um CNAE. Bom, pode chamar pejorativamente de lobby? Pode. Porém, pior do que isso, são parlamentares lobistas. Eu gostaria que os senhores investigassem. Eu gostaria que os senhores investigassem, porque está na cara aqui dentro. Onde está o outro senador envolvido nessas inúmeras calúnias e difamação? Por quê? Pegou apenas um artigo com base em uma reportagem. Nossa, tocaram o terror. Reportagem com crime, eu já li de inúmeros parlamentares, inclusive do senhor. Nem por isso é verdade. Então, que o senhor... E por isso eu faço questão de subscrever todos os seus pedidos e quero que o senhor toque no nome dos demais envolvidos, que na minha opinião não, eu não tenho medo, eu tenho informação. E o repórter Tiago Tibúrcio tem mais informações sobre a CPI das bets. E é com ele que nós vamos conversar agora. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. A CPI das bets tem prazo para funcionamento até o dia 14 de junho. E toda essa discussão aí entre os senadores sobre a aprovação de novos requerimentos deve ocorrer até esse prazo final. A senadora Soraya Tronic, relatora da comissão, disse que na reunião de hoje, que está marcada para as 11 horas da manhã, pode ser que alguns dos requerimentos venham a ser votados. Mas a reunião foi convocada para a oitiva de 2 depoentes. Eu vou falar um pouco sobre o perfil dessas pessoas que têm de vir hoje aqui à CPI das bets, reunião marcada para as 11 horas da manhã. A primeira depoente é a Adélia de Jesus Soares, dona da Payflow, processadora de pagamentos. Ela foi indiciada pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal
por crimes de falsidade ideológica e associação criminosa. As investigações indicam que a referida advogada teria colaborado com uma organização estrangeira para estruturar e operar ilegalmente jogos de azar no território nacional. Foi isso que escreveu no requerimento de convocação a relatora, senadora Soraya Tronic, que é autora desse requerimento. Ela também é autora do requerimento da segunda pessoa que vai ser ouvida hoje, que é Luiz Ricardo Melquiades, também conhecido como Rico Melquiades. E ele apareceu em operação da Polícia Civil de Alagoas, denominada Operação Game Over 2, que apura a promoção irregular de jogos de azar online por meio de influenciadores digitais. E no caso de Luiz Ricardo Melquiades, o foco será dos parlamentares na investigação do chamado Jogo do Tigrinho. É isso, André. Então, hoje também com transmissão ao vivo pela TV Senado, a CPI das Bets, a partir das 11 horas da manhã. Obrigado. Valeu, Tiago. O repórter Tiago Tiburcio falando ao vivo, direto do Túnel do Tempo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O saneamento básico ele é um elemento essencial para a qualidade de vida das pessoas. Quando não há isso, as pessoas estão expostas a uma quantidade enorme de sujeira com contaminantes e agentes de infecção dos mais diversos tipos. A PEC aprovada que coloca o saneamento básico entre os direitos sociais, ela é estratégica. Porque quando nós falamos que 43% somente da população tem acesso, é um número baixo. Mas quando a gente olha regionalmente e olha as regiões mais pobres e isoladas, comunidades indígenas, quilombolas, a região norte, nordeste, os números são piores ainda. Essa inclusão ela permite um olhar diferenciado do ponto de vista orçamentário e integrado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Senadores analisam o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República, além da unificação das eleições municipais com as eleições gerais. Uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça e a gente conversa a partir de agora com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Prazer grande estar no programa aqui com você, Carla, mais uma vez. Que bom. Senador, hoje na Comissão de Constituição e Justiça houve muito debate e houve um consenso de todos os senadores que estavam lá sobre o fim desse instituto da reeleição. Por que é importante acabar com a reeleição, senador? Carla, isso é uma luta que eu venho desde que eu cheguei aqui como deputado federal há 26 anos. E hoje foi o dia que eu percebi assim um maior apoio. Eu estou muito feliz de ver, você acompanhou lá, todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, senadores e senadoras, que se manifestaram, todos se manifestaram favoráveis ao fim da reeleição. Há um consenso hoje na classe política, no Senado em especial, de que foi um equívoco, foi um erro, aliás, reconhecido pelo próprio autor, o primeiro beneficiário, que foi o Fernando Henrique Cardoso, que disse que foi um erro a instituição da reeleição no Brasil. Então, hoje,
nós apresentei o meu relatório, a gente põe fim à reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente da República. Os cargos executivos, a gente não mexe com os cargos legislativos, vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores, continuam todos tendo o direito à reeleição. A proibição é só para os cargos executivos de prefeito, governador e presidente da República. Nós acreditamos que essa é a legislação mais importante que essa legislatura poderá fazer em favor do Brasil. As pessoas não têm ideia de quanto a reeleição prejudica a gestão pública. Você imagina, que eu gosto de dar o exemplo, Carla, um prefeito, por exemplo, vai eleito, vai nomear o seu secretariado, vamos supor, o secretário de Educação, que é sempre uma das secretarias mais importantes da administração pública, e que tenha um candidato, né, que é um professor emérito, respeitado, acreditado, né, no meio cultural, no meio social, né, no meio intelectual da cidade. Toda cidade sempre tem esse tipo de figura, mas que não tem votos. E que tem um outro pretendente que não tem os dotes que esse tem, mas que tenha voto. Qual é que o prefeito vai escolher? Com certeza, no mínimo, um conflito foi criado. Por quê? Porque o prefeito vai estar com a cabeça pensando na reeleição dele. E muito provavelmente ele poderá optar por aquele, não menos, que não tem os predicados do primeiro, mas que tenha votos. Ao passo que eu gosto sempre de dizer, ao passo que, se não houvesse reeleição de prefeito, governador, presidente da República, ele optaria por aquele mais preparado, mais competente, mais dedicado, que fosse dar um melhor resultado à sua gestão, porque ele já saberia que 5 anos depois ele não seria mais o prefeito da cidade. Então, só dizendo isso daí, nós já estamos dando um exemplo concreto de como funciona a administração pública. Foi falado também, senador, muito sobre essa questão de ter eleição de 2 em 2 anos, a cada 2 anos, o tanto que isso paralisa o Brasil, e essa unificação seria importante também. Com certeza, isso é um outro equívoco que nós cometemos, essas eleições de 2 em 2 anos, não há quem suporte mais isso. Né? É um tensionamento grande da sociedade que não traz nenhum benefício, só traz malefícios. Outra coisa, as campanhas hoje são financiadas com recursos públicos. Olha a quantidade de recurso público que nós gastamos de 2 em 2 anos para fazer eleição de prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República, senador. Foi o senhor que disse que 83% dos prefeitos foram reeleitos na última... Não, foi o senhor que falou isso? E um outro fator, qual é o princípio basilar da democracia? É a isonomia, é a igualdade de condições para disputar o pleito. Se você não tiver igualdade de condições, a democracia fica capenga. Então você veja essa última eleição, 83% dos prefeitos que disputaram a reeleição no Brasil foram eleitos. Ou seja, praticamente todos foram reeleitos, salvo exceções. O que é que isso quer dizer? É que quem não está no mandato de prefeito está numa enorme desvantagem. Então isso é prejudicial à democracia. Qual é a essência do republicanismo? É a alternância do poder. Com a reeleição, grupos políticos estão se perpetuando no poder. Que a democracia veio, e o sistema republicano veio, exatamente para combater as monarquias, que havia, na época, a perpetuação de uma família, de um grupo político no poder. Se você perpetua um grupo e a reeleição favorece isso daí, é evidente que isso traz prejuízo. Agora, senador, para conseguir fazer essa unificação dessas eleições, né, e está previsto inclusive o aumento, houve a proposta é acabar com o fim da reeleição, mas um aumento no tempo do mandato desses cargos executivos, de 4 para 5 anos. E para conseguir unificar tudo isso, precisa mudar o tempo de todo mundo. Pronto. Explica para a gente como é que fica. É isso que nós estamos propondo, que os prefeitos que forem eleitos em 2028, eles sejam eleitos para um mandato de 6 anos, juntamente com os vereadores, para as eleições no Brasil coincidirem todas em 2034. Então, repara o ganho que vai ser isso daí. Os prefeitos foram eleitos agora
em 2024, aqueles que foram eleitos pela primeira vez, terão direito à última reeleição. Então, em 2028, nós teremos a última reeleição no Brasil para prefeito. Pronto, ponto final. Aí sobra o quê? Governador, presidente da República, que vai ter a eleição agora em 2026, 2030, 2034. Então, o que é que nós estamos propondo? 2026, quem foi eleito teria direito à última reeleição em 2030. Então, para prefeito, a última reeleição será em 28, para governador e presidente, a última reeleição será em 2030. A partir disso daí, acabou a reeleição no Brasil e em 2034 nós teríamos eleições gerais de vereador, prefeito, governador, presidente da República em 2034, em 2039, em 2044, em 2049, de 5 em 5 anos nós teríamos eleições de vereador a presidente da República. E qual é o tempo? Como que fica o tempo dos mandatos dos deputados e dos senadores? Que há mudanças também. O mandato dos deputados seriam de 5 anos, juntamente com o mandato de prefeito, de governador, de presidente da República, e o mandato de senador seria de 10 anos, a partir de 2034. Por exemplo, eu vou disputar o meu mandato agora em 2026. Se eu for reeleito, não será por 10 anos, será por 8 anos, do jeito que é agora. Então, ninguém pode dizer que eu estou legislando em causa própria, porque eu já tenho o direito de ir para a reeleição por 8 anos. Se a nossa PEC, o meu relatório for aprovado, continua do mesmo jeito. Eu serei reeleito, se eu for reeleito, serei reeleito em 2026 por 8 anos. Então, é assim que a gente acha que é a melhor maneira que vai funcionar. 2 pontos foram muito apontados na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Já que a reeleição o fim da reeleição é tão consenso, por que não se antecipar e fazer logo agora em 2026? E o outro foi o aumento no tempo do mandato de 8 para 10 anos no mandato do senador. É possível fazer alterações nesses 2 pontos que foram questionados? Carla, eu vejo assim, uma das preocupações que nós tivemos é não contrariar o direito adquirido, que isso é da Constituição. E também a expectativa de direito. Você imagina, o prefeito que foi eleito agora, em 2024, ele foi eleito com a expectativa de que em 2028 ele teria o direito a uma reeleição por 4 anos. Se pensou até no mandato tampão de 2 anos, mas de certa forma você feriria essa expectativa de direito. Os governadores que foram eleitos em 2022, agora em 2026, eles têm direito à reeleição. Então, o que é que nós estamos fazendo? Estamos mantendo esse direito. O prefeito que for eleito pela primeira vez em 2026, ele terá direito à última reeleição do Brasil em 2030. Então, isso você não fere nem o direito adquirido e nem a expectativa de direito. Também se falou, alguns sugeriram, que se pudesse prorrogar os mandatos dos prefeitos e dos vereadores, agora de 28 para 2030, para coincidir em todas as eleições em 2030. Mas não pode, né? Seria, digamos assim, do ponto de vista prático, uma solução razoável. Mas isso não pode, porque isso fere cláusula pétrea da Constituição. O que é que diz a cláusula pétrea da Constituição? É que todo poder emana do povo. Então, só pode ter mandato com a conquista do voto popular. Quando uma pessoa é eleita para um cargo de prefeito, governador, presidente da República, deputado, que seja, ele recebe um mandato do povo por um tempo fixo. Tem o dia de começar e tem o dia de terminar. Você imagine se nós tivéssemos o poder de prorrogar o mandato dos prefeitos. Ora, se nós temos poder para prorrogar o mandato dos outros, teríamos poder para prorrogar o nosso mandato. Ora, se nós temos poder para prorrogar o mandato por 2 anos, por que nós não teríamos o poder para prorrogar por 20 anos? Acabou a democracia. Sim. Então, evidentemente que isso não pode, o Supremo jamais admitiria uma situação dessa, então prorrogação de mandato é uma coisa inquestionável. Agora, um recado aqui para os prefeitos. Os prefeitos que forem eleitos em 2028 serão eleitos por 6 anos e não terão mais direito à reeleição. Nós achamos que aí nós estamos dando um salto importantíssimo para melhorar a gestão pública no Brasil. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos. A previsão de votar é dia 7 de maio? Dia 7 de maio está marcado para a gente voltar
a discutir o tema e, se for possível, votar. Então, Carla, eu estou convencido de que nós não faremos nessa legislatura algo mais importante para o Brasil do que o meu relatório aqui, não é porque seja meu, podia ser de qualquer um, né? Do que por fim a reeleição para cargos executivos de prefeito, governador, presidente da República, colocar mandato de 5 anos para todo mundo, porque não tendo reeleição, 4 anos seria um tempo muito exíguo, e coincidindo todas as eleições num dia só. Nós acabaríamos com esse tensionamento, acabaríamos com esses desvios que temos, daríamos mais equidade e isonomia na disputa eleitoral e viveríamos um sistema eleitoral mais civilizado, mais equitativo e mais justo para todos. Obrigada, senador, pelos seus esclarecimentos e sucesso aí na votação da proposta. Muito bem. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. A SPA agora proibiu o uso de conta demo, mas a conta demo reinou e reinou muito tempo, em que ele simula um jogo, é uma conta onde não se ganha, ela é virtual e quando o apostador, para jogar, precisa baixar um aplicativo, naquele aplicativo ali, para os influenciadores, era fornecido a famosa conta demo. Ele recebia a conta real, onde ele ia lançar o link para que as pessoas clicassem e apostassem, mas ele recebia também uma conta, um outro link, onde ele entrava, simulava, gravava a tela, demonstrando ali como ele fez o grande ganho. Eu mesma acabei de ganhar 100 mil reais. Estou esperando cair aqui na minha conta para mostrar para vocês. Sem precisar sair da minha casa. Quem é que não quer? O dinheiro que ela sacou não foi do grande ganho, porque o grande ganho foi uma simulação, uma fraude que ela fez na conta demo. Os 50 mil foi o dinheiro que ela recebeu para divulgar a plataforma. Deixa eu mandar um recado para os influencers. Estelionato, 4 anos de reclusão. Lavagem de dinheiro, 3 a 10 anos. Associação criminosa, 3 a 5 anos. E ele trouxe aqui hoje também, crime contra a ordem financeira. A investigação aponta também para um dolo direto por parte dos influenciadores, ou seja, a consciência da ilegalidade da atividade promovida e a deliberada indução de seguidores ao erro. Identificaram esse dolo direto? Então veja o quanto nós estamos enfrentando um gigante com, digamos assim, com uma peteca, um estilingue. A legislação ela está desatualizada e, como a senhora bem falou aí, é importante que a Lei 14.790 ela tenha, se não ela ou uma legislação mais recente ou nova, traga aí tipos penais que façam frente a esse tipo de problema. O roubo e o furto de celular têm aumentado? Como inibir esse tipo de crime? E como se proteger? Pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho, e o especialista em segurança pública, Leonardo Santana, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto,
É, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Democracia é exatamente o instrumento concebido para lidar com a diversidade. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um ano das enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Veja o que se perdeu e o que foi reconstruído. Tudo é uma história, né, que acaba indo embora com a água. Nós pegamos a tragédia, ela ficou para trás e nós temos que deixar isso melhor do que era antes. Foi esse o rumo que nós pegamos. Parlamentos se mobilizam para alinhar participação na COP30. Relembre a efervescência do Congresso Nacional durante a elaboração da nova Constituição em 1988. A sociedade civil encaminhou 122 emendas populares, com mais de 12 milhões de assinaturas. O Congresso vivia lotado, com uma média de 10 mil visitantes por dia. Exposição Outras Brasílias conta histórias pouco conhecidas da capital. Aqui havia várias etnias indígenas e alguns assentamentos quilombolas. Você sabe, né? Que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Há um ano, o Rio Grande do Sul enfrentava a maior tragédia climática da história do estado. Vidas transformadas, histórias de dor e também de esperança. Uma matéria especial da TV Assembleia do Rio Grande do Sul
relembra o que foi perdido, mas também celebra a força de quem resiste e reconstrói. O Sul está diante de um dos maiores desastres climáticos de sua história. Os impactos dessa tragédia, que já é considerada a maior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul, infelizmente, novas ocorrências como o rompimento de barragens e a interrupção de estradas podem se concretizar a qualquer momento. Lembrando que estamos em situação de calamidade pública decretado pelo governador Eduardo Leite. Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa se reuniu com gestores da casa. O objetivo era acompanhar os municípios gaúchos mais atingidos pelas chuvas, a suspensão das atividades das comissões e plenário. A sessão extraordinária desta terça-feira foi histórica. Pela primeira vez, a votação foi realizada de forma totalmente virtual, ou seja, com todos os deputados online. Primeira sessão plenária deliberativa totalmente virtual dos seus 189 anos de existência. 2 de maio de 2024. A Prefeitura de Porto Alegre decreta estado de calamidade pública. Um prenúncio do que estava por vir naquele maio histórico. A capital dos gaúchos nunca mais seria a mesma. 3 de maio de 2024. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, seguia em elevação após os temporais que atingiam o Rio Grande do Sul. As águas do principal cartão postal da cidade foram avassaladoras. Levaram tudo o que encontraram pela frente e a cidade precisou ser esvaziada. A partir dali, nem o escritor mais pessimista poderia prever a história que começava a ser escrita diante dos olhos assustados de uma população que via a água subir, pouco a pouco. Até então, a maior enchente da história de Porto Alegre havia sido em maio de 1941. Mas em 2024, o Guaíba chegou a 5 metros e 35 centímetros. Quebrou todos os recordes. E também um pouco de cada um de nós. 30% da capital foi atingida pela enchente. Mais de 160 mil pessoas foram diretamente afetadas. Passado um ano do maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, como está a vida de quem teve a casa e o ganha-pão invadidos pela água? É atrás dessas histórias que nós vamos hoje. O bairro Sarandi, na zona norte da capital, foi o mais impactado pela enchente. Mais de 26 mil pessoas atingidas e mais de 8 mil edificações prejudicadas. O bairro também foi o último a ver as águas baixarem. Foram 32 dias totalmente submerso. Um ano depois, centenas de casas continuam abandonadas. Famílias inteiras ainda não conseguiram voltar para casa. Esse é o caso da Joseline. Para mim foi chocante, porque tu chegar aqui e ver a tua casa desse jeito, as coisas a gente corre de atrás, né? A gente luta. Mas a gente sempre lutou. Mas daí realmente chegar aqui e a casa estiver assim, daí é mais complicado, né? Daí tu sozinha tu luta, mas daí com filho e coisa fica mais difícil, né? Dona de casa e mãe de 3 filhos, Josi viu a água levar o seu lar. A Defesa Civil condenou o imóvel e hoje a família vive ali perto, em uma casa alugada sem o auxílio do aluguel social. Aqui era a área. Aqui era a sala. Josi relembra que a caçula, de apenas 5 anos, sente saudades ao ver a antiga casa. Ela corre para cá, segura na grade, ela entra aí, ela vê as coisas dela tiradas, que até também tá a motinha dela ali, né? E às vezes pode ainda tem que tirar ela daqui, porque pode desabar o resto, que nem desabou o resto lá atrás, né? Pertinho dali, a gente conheceu a Cris. A nega, como é chamada pelos amigos, diferente da Josi, conseguiu voltar para casa, mas precisou fazer adaptações. Um ano depois da enchente, o bairro Sarandi carrega cicatrizes profundas, que transformaram a vida de quem permaneceu por ali. A gente pegou 2 mudas de roupa cada um, porque a gente pensou que ia acontecer igual sempre acontecia. Enchia, depois acabava. Aí fomos para lá. Daí no sábado
começou a encher aqui, só que ninguém falava nada. Daí eu comecei a ver na reportagem que estava alagando, que tudo estava alagando. E daí, quando eu vi que a casa já estava totalmente submersa, só aparecia as cantoneiras, assim, sabe? Daí ali foi que eu vi que não tinha mais nada. E aqui dia de chuva é um tormento, porque daí vem a sujeira e dela já fica quase na altura do muro e daí já vai invadindo os pátios, daí a gente já fica apavorado, né? Que é horrível. Cada chuva que vem, cada grande chuva que vem é um móvel que acaba molhando, estragando e tudo é gasto, né? Tudo é uma história, né? Que acaba indo embora com a água. As histórias da Josi e da Cris não são coincidências. Segundo dados da ONU, mulheres são mais afetadas do que homens pelas mudanças climáticas. Em Porto Alegre não foi diferente. Elas representaram 55% dos mais afetados pelas inundações, entre usuários do CAD Único, cadastro para que as famílias de baixa renda tenham acesso a programas sociais como o Bolsa Família. O comércio e a indústria também sofreram os impactos das inundações. Mais de 45 mil empresas foram afetadas, número que corresponde a 20% dos CNPJs de Porto Alegre. Parte dessas perdas está concentrada na região do 4º Distrito e também no bairro Anchieta, polo industrial da capital. Uma dessas empresas é a cervejaria Gever, administrada pelo Luiz. O empresário se emociona ao lembrar do que viu em maio de 2024, mas principalmente da ajuda que recebeu para se reerguer. O conforto que a gente teve dos amigos ou dos conhecidos, isso foi demais, porque tinham quase 50 pessoas aqui dentro ajudando a limpar. É um pequeno detalhe, né, uma limpeza, mas tu poder chegar aqui e fazer a coisa funcionar novamente, com a ajuda de outro. Eu não sei se tu já recebeu ajuda alguma vez. Eu sempre gostei de ajudar, mas receber ajuda é um sentimento que tu não tem como mensurar. Tu não tem como passar isso adiante, tá? Um ano depois, a cervejaria está em pleno funcionamento. Fica até difícil imaginar que por ali a água chegou a 3 metros de altura. Os prejuízos deixaram de ser contabilizados quando ultrapassaram os R$600 mil. Ainda assim, apesar dos estragos, Luiz e os 7 integrantes da equipe saíram de tudo isso muito mais fortes. Eu não sei se tu precisa algo tão forte para te sacudir, para mudar rumos, mas nós mudamos rumos de várias coisas aqui dentro, tá? Nós tínhamos necessidades técnicas latentes, assim, de frio, por exemplo. E a gente comprou equipamentos e nós ficamos mais fortes, nós temos mais tanques, nós usamos todo o dinheiro que pôde se pegar para deixar nós mais fortes e melhores. Então hoje, por isso que eu vendo mais, nós pegamos a tragédia, ela ficou para trás e nós temos que deixar isso melhor do que era antes. Foi esse o rumo que nós pegamos. Há um ano, uma montanha de livros chamava a atenção de quem passava pela rua José Montauri, no centro histórico. Era a primeira vez que os comerciantes do coração da cidade conseguiam acessar suas lojas para começar a limpeza. Foi lá que conhecemos o Taylor, gerente da livraria Paulus. Naquele momento, ele carregava uma tristeza em dobro. Além do trabalho, também teve a casa atingida. Um ano depois, fomos atrás dele. Então, essa retomada ela foi bem importante. Nós acabamos organizando e arrumando toda a livraria, né? E lá no bairro Fátima, onde eu moro, também a gente organizou, arrumou a casa e estamos voltando à vida normal, né? Tentando voltar à vida normal. Seria impossível relembrar maio de 2024 sem mostrar a usina do gasômetro. O local foi palco de resistência e luta. Pessoas chegavam a todo momento em barcos após difíceis resgates. Hoje o que resta é o monumento Heróis Voluntários, assinado pelo artista plástico Ricardo Cardoso. Uma obra para que a gente nunca esqueça a onda de solidariedade que, em parte, amenizou a dor de todos nós gaúchos. Revisitar essa história não é fácil, mas é necessário. A enchente de 2024 afetou, de alguma forma, a todos nós. Locais conhecidos ganharam novos significados.
As lembranças felizes agora dividem espaço com os traços do que foi perdido, mas a gente não pode e não deve esquecer. Nós fomos forjados a superar essas coisas. Esse povo é diferente, é erguer e seguir em frente. Eu acho que esse é o troço mais legal que nós temos. Cuidar do meio ambiente, a gente precisa ter esse cuidado para que a gente não sofra no futuro novamente. A gente precisa fazer coisas agora no presente para que a gente melhore o nosso futuro. Vai se encontrar no Pará em novembro para discutir as mudanças do clima. Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil se reuniram em Belém para alinhar a participação dos parlamentos na COP30. A COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, será um dos eventos mais importantes da década. Mais de 190 países vão estar reunidos em novembro deste ano no Brasil para discutir ações concretas contra as mudanças climáticas. E os legislativos estaduais estão mobilizados para fazer parte desse processo. Em Belém, sede da COP30, um encontro entre os presidentes das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal marcou o início das articulações para a participação dos parlamentos no evento da ONU. Representando Santa Catarina, o deputado estadual Mauro de Nadal defendeu o protagonismo das assembleias na agenda climática. Para ele, a atuação dos legislativos é fundamental para garantir que os compromissos assumidos internacionalmente cheguem na ponta, em leis, programas e investimentos regionais. Avalio esse momento como um momento muito produtivo. Conseguimos reunir aqui em Belém vários presidentes de assembleias legislativas do Brasil e o objetivo maior nosso foi justamente conscientizá-los e chamá-los para este processo de discussão. Os parlamentos brasileiros precisam estar envolvidos nesse momento tão importante, porque tudo aquilo que será decidido na COP terá que ser fixado através de lei a sua aplicabilidade. Então, portanto, a razão principal de nós estarmos aqui mobilizando todos os nossos parlamentos. Mauro de Nadal também apresentou o modelo produtivo catarinense, que alia desenvolvimento com preservação, uma vez que Santa Catarina, apesar de ter 30% do produto interno bruto proveniente do agronegócio e ter 38% de cobertura vegetal nativa, em 2023 registrou a maior redução do desmatamento da Mata Atlântica entre os estados que compõem o bioma. O encontro também contou com a participação do deputado Neodi Sareta. Os dois deputados catarinenses levaram uma proposta para a apresentação de uma agenda comum dos parlamentos durante a conferência. A ideia é fortalecer a atuação legislativa na pauta ambiental e garantir que os compromissos globais tenham reflexos práticos nos estados brasileiros. Imagina esse Congresso Nacional aqui lotado de gente. Mais de 10 mil pessoas todos os dias, de vários grupos da sociedade civil, lutando para se verem representados na nova Constituição, que estava sendo elaborada após 21 anos de ditadura militar. Pois é, foi assim, efervescente, durante os quase 2 anos de debates da Assembleia Nacional Constituinte. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Quando ele levanta e
todos nós estávamos no plenário, era um momento mágico, eu diria, né? A gente sentia que, bom, cumprimos a nossa parte. Estava no plenário em cima transmitindo a promulgação da Constituinte. E foi um momento de emoção, de notícia, de ver as pessoas vibrando, né? A vibração do Congresso. Mas como nasceu a Constituição Cidadã? Ela nasce do próprio espírito de fortalecer a democracia. Nós vínhamos de um golpe militar, em que houve aquela transição pela direta já, onde o Tancredo morre e o Sarney assume. A sociedade civil encaminhou 122 emendas populares, com mais de 12 milhões de assinaturas. O Congresso vivia lotado, com uma média de 10 mil visitantes por dia. Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque você tem ali uma atuação de setores que estão mobilizados, desde a direta já, que não vão abrir mão de fazer parte desse momento histórico do país. Ricardo era adolescente quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi um dos mais de 70 mil brasileiros que mandaram pelos Correios sugestões para a nova Constituição. A gente sentiu-se no dever de cumprir esse chamamento, mesmo com 15 anos, né? Cheio de esperança, de juventude, aquelas músicas, né? Coração de estudante, os movimentos estudantis. Então, era o momento. Foram 20 meses, quase 2 anos de intensos debates que varavam a madrugada, como lembra a jornalista Sônia Carneiro, que na época trabalhava no Jornal do Brasil. O cansaço, ele vinha naturalmente, mas a gente ainda ia conversar e ainda trocar ideias, ainda ia acompanhar os políticos para ver o que estava acontecendo de fato. A gente se apegou àquele trabalho que era muito exaustivo, mas ao mesmo tempo muito edificante. A gente se sentia também participante daquela Constituinte. Trabalho intenso também para os funcionários da Câmara e do Senado que davam apoio às atividades da Assembleia Constituinte. Flória Madruga chefiava o setor de revisão da gráfica. Trabalha 24 horas por dia, de segunda a segunda. Na época não estamos trabalhando para o Senado, não. Não estamos trabalhando para o Congresso, não. Estamos trabalhando para o Brasil, para um novo Brasil que estava surgindo. Movimentação e trabalho intensos para garantir direitos sonhados e reivindicados por cidadãos de todo o país. Conquistas que só a redemocratização tornaram possíveis. A ideia de um sistema único de saúde, a ideia de uma integração entre o sistema único de saúde, dentro de um sistema único de saúde, daquilo que é a estrutura pública e daquilo que é a saúde suplementar, a lei de proteção à mulher no que diz respeito à violência doméstica, os direitos das crianças e dos adolescentes e as proteções legais para uma série de situações. Se constrói efetivamente uma carta constitucional voltada à proteção legal do cidadão e a ideia de tentar construir algo que em determinado sentido é inovador na sociedade brasileira, que é uma percepção de que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei e devem ser tratados de forma igual perante a lei. Um dos debates mais duros foi o da reforma agrária. Num desses debates eu não lembro bem o nome, se não foi o próprio Juarez, que recebeu um soco mesmo, bem no meio da testa, caiu duro para trás. E daí chegou a turma do Chegadíssimo, eu e tantos outros, né? Que conseguimos fazer que eu levantasse. Então foi de fato, o microfone voando, foi momentos duros, né? Segundo o senador Paulo Paim, um dos momentos mais bonitos foi o famoso discurso do ex-deputado Alceni Guerra em defesa da licença paternidade, uma das conquistas da Constituição Cidadã. Ele fez uma fala tão bonita, falando dos filhos deles, né? Filho e filhas. Aquele momento que não era essa mulher, mas era o pai também, Resultado. O discurso do Alceni Guerra, faço aqui a homenagem a ele,
foi aplaudido de pé. Não teve um que não aplaudiu. Foi um momento dos mais bonitos da Assembleia Nacional Constituinte. Quase 40 anos depois, a Constituição Cidadã já foi alterada inúmeras vezes, mas ainda é vista como um símbolo da retomada da democracia. A sociedade muda, as leis precisam mudar e a própria Constituição, ela está permanentemente pronta para que isso, toda vez que for necessário acontecer na direção do povo brasileiro, aconteça. Ao admitir a reforma, quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Nossa belíssima capital, Brasília, completou 65 anos. Uma exposição aqui na Câmara dos Deputados mostrou outras versões, contranarrativas da história da cidade. Veja na reportagem de Mariana Monteiro para o programa Cultura na Câmara. Olá! Brasília foi construída no meio do nada. Os candangos vieram de longe para levantar a cidade. Era uma terra de ninguém. A gente foi se acostumando a ouvir essas frases que eram ditas até pelo idealizador da nova capital, Juscelino Kubitschek. Pois a exposição Outras Brasílias, Memórias Sensíveis e Contranarrativas, que está aqui no espaço em frente à Biblioteca da Câmara, quer mostrar que não é bem assim. Há mais de 10 mil anos, as terras que hoje compõem o Distrito Federal começaram a ser habitadas. Desde a década de 1970, estudos arqueológicos identificaram sítios contendo pedras e cerâmicas. Eles estão na região de Taguatinga, do Gama e de Braslândia. São 26 sítios arqueológicos. Saltemos no tempo para as décadas anteriores ao início da construção de Brasília e aqui havia várias etnias indígenas e alguns assentamentos quilombolas. De 1700 a 1800 estavam aqui os povos Xacriabá e Crixá e depois vieram outras etnias. A construção de Brasília teve uma presença significativa de trabalhadores negros e negras. Desde o século XVIII, os quilombolas do Planalto Central, do Vale do Paranã e do Vão do Buraco compunham o cenário de resistências, trocas e alianças. Os nomes são estranhos para muita gente que vive aqui hoje. Antes que Brasília fosse inaugurada, os moradores da Cidade Livre, da Lonalândia, da Sacolândia, da Vila Sara Kubitschek e de tantas outras localidades, mais ou menos precárias, resistiram e permaneceram por aqui. Enquanto isso, existiam migrações forçadas de locais como vilas do Iape, Morro do Urubu, Vila Tenório, Bernardo Saião e outras para a Ceilândia. Ceilândia, aliás, que traz no nome as memórias dolorosas de uma campanha de erradicação de invasões, a CEI. Esta outra parte da exposição mostra as violências que se tornaram rotina desde a construção de Brasília e que foram agravadas durante o período da ditadura militar. Houve outras antes, como o massacre da Jebe, em 1959, e depois o Badernaço, em 1986. O massacre da Jebe começou na Vila Planalto, quando os trabalhadores da construtora Pacheco Fernandes, com salário atrasado e corte de água, se revoltaram após receberem comida estragada. A Guarda Especial de Brasília foi acionada e chegou atirando. Já Badernaço foi como ficou conhecido o primeiro grande protesto popular em Brasília durante a transição democrática. A
construção de Brasília no final da década de 50 foi marcada por desigualdades sociais. Na década de 60, enquanto a elite política do Plano Piloto pedia o retorno da capital para o Rio de Janeiro, a população de Taguatinga e do Núcleo Bandeirante lutava por moradia e trabalho. Muito interessantes essas outras histórias de Brasília, hein? Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Com a redemocratização na América Latina, Pepe Mujica se tornou um dos grandes líderes populares. Mas não escreveu nada, não escreve. A solução talvez venha com o livro Palavras para Depois, onde Fabián Restivo toma um longo depoimento de Pepe e o transcreve da maneira mais clara possível, da maneira mais legível possível. É a própria voz do Pepe que está nesse livro. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Então, é bem fácil falar uma coisa linda. Ele adora autocrítica. É mentira. Não é isso aí. É que ele está repensando o tempo todo. Ele vive em estado de pensamento. Essa eu acho que é a característica dele. Declaro aberta a sessão solene. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Amapá, bem no norte do país, já foi território federal e antes disso foi muito disputado. A bandeira do estado tem um símbolo geométrico para contar toda essa história. A figura geométrica na bandeira do Amapá simboliza o Forte de São José de Macapá. Essa fortaleza é considerada uma máquina de guerra, proteção de 360 graus, enfim... era muito avançada até para a época em que foi construída. Isso mesmo. Mas nunca foi usada? Não. Apesar de poder atirar balas de canhão para todas as direções, ela nunca foi usada. Essa região era estratégica porque fica na foz do rio Amazonas. Antes de Cabral chegar ao Brasil, um espanhol chamado Vicente Pinzón teria estado também no Amapá. De fato.
Essa região do Amapá, antigamente, em 1499, ou seja, um ano antes do Cabral chegar ao Brasil, pertencia à Espanha, por causa do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Essa situação só foi revertida a partir de 1750, com um novo tratado que definia as fronteiras territoriais. Vários piratas do mundo inteiro chegaram até essa região aí, né? Tinha pirata até da Rússia. Isso mesmo. Eles queriam, porque queriam colonizar também a região. Aqui foi fundado o território de Cunani, por um francês que era cientista, artista. Inclusive ele fez selos, ele fez moedas. Só que esse território não foi reconhecido nem pelo governo português, nem pelo governo francês. O traço preto na bandeira significa as vidas que foram perdidas lutando pela independência da região. Aventuras e revoltas, disputas pelas riquezas da floresta e do solo. Sentinela brasileira lá no alto do mapa, Amapá. Essa bandeira tem história. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção! Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho! Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar: cadê o juiz? Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantos outros lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz: mas só não tem cara de juíza. Aí eu digo: não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre: tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outro subir contigo. Pra te chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau.
não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade. Quando eu falo a nossa escrevivência não é para adormecer da Casa Grande, o que eu tenho como matriz dessa imagem da escrevivência é as mães pretas dentro da Casa Grande. Essas mulheres escravizadas, elas tinham por função adormecer mesmo, tomar conta da prole colonizadora. Elas tinham também a escravização da voz. A fala delas cumpria uma função. E elas tinham de contar a história para essas crianças adormecerem. Elas velavam o sono dessas crianças. A nossa escrevivência não é para dormir na Casa Grande, é justamente essa autoria negra, essa autoria de mulheres, é uma autoria que cria histórias para incomodar. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado aprovou a prorrogação da Lei de Cotas para negros no serviço público por mais 10 anos e ampliou a reserva de vagas para 30%, incluindo também indígenas e quilombolas. O projeto, que é de autoria do senador Paulo Paim, prevê também mecanismos de verificação da autodeclaração racial. E é com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que a gente conversa agora. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu já começo perguntando para o senhor por que é importante ampliar essa reserva de cotas para negros no serviço público. Olha, o projeto de lei eu apresentei em 2021, porque já existia a política de cota, né, por 10 anos. Mas, infelizmente, e como eu sei que aqui as coisas são demoradas, né, ainda mais quando é uma proposta como essa, eu me precavi e apresentei lá em 2021 o PL 1958. De lá para cá foi debate permanente aqui no Senado, até que aprovamos. Aprovamos o projeto de lei, o Humberto Costa foi o relator e foi para a Câmara dos Deputados. Aprovamos há um ano e pouco atrás já. E lá na Câmara dos Deputados uma dificuldade enorme para votar, muito mais do que aqui. Porque quando nós mandamos para lá, a lei não estava sido vencida ainda. E a Câmara fez 2 alterações que eu considerei grave na época, né? Em vez de ficar 10 anos, e dali a 10 anos faríamos, então, uma avaliação para ver se tem que continuar ou não a política de cota, eles reduziram para 5 anos. Em 5 anos não resolve nada, né? Foi o primeiro erro que a Câmara fez. Segundo, é as comissões de identificação, né? Falo, identificação. Eu prefiro dizer direto, comissão de identificação, para ver se realmente preenche os requisitos quem se apresenta para disputar pela política de cota. Tem que ser negro, tem que ser quilombola e indígena, né? Pardo também, tem a questão do pardo também. Essa comissão também a Câmara derrubou. Aí mandaram para cá. E é bom dizer que nesse período, enquanto não aprovava, venceu os 10 anos. Mas deu o ministro do Supremo Tribunal Federal, nosso colega senador Dino, ministro, disse, não tem problema, enquanto não votar, prevalece a lei antiga, né? Mas veio para cá e novamente foi para a Comissão de Direitos Humanos, onde nós conseguimos aprovar lá por unanimidade, repondo as comissões de identificação e também os 10 anos. Humberto Costa, de novo, foi relator. Lá aplicamos o princípio da urgência, porque era urgente mesmo, veio para o plenário e recentemente aprovamos, acho que é só o presidente Lula voltar da viagem que ele está no exterior, ele vai sancionar. Então, a essência é isso. Além desses 2 pontos que eu destaquei, também, antes, a lei anterior era de 20% para o número desse setor que eu destaquei aqui, né? Agora nós passamos a pagar 30%. Com isso, nós estamos garantindo, como fizemos na política de cota para a educação, que nas universidades públicas nós já chegamos ao patamar de 50% a 50%. 50% brancos e 50% negros, índios e pardos, né?
No ensino, no concurso público, que é o caso esse aqui, nós também agora, com essa cota de 30%, nós já estamos chegando a 50% também branco e 50% negros, pardos e indígenas. Então a meta em si está atingida, claro que a lei tem que continuar forte, viva, né, para que efetivamente a gente permita que a geração presente e a futura tenha espaço no serviço público e nas universidades. Antes dessa lei, o serviço público não refletia a realidade da representação brasileira. Antes de nós entrarmos com o primeiro projeto, lá atrás, 10 anos atrás, antes da chegada do presidente Lula e Dilma, nós éramos em torno de 10%. Depois da primeira aplicação da política, embora 20%, nós fomos avançando e já tínhamos chegado no de 40%. E agora temos certeza absoluta que vai ultrapassar os 50%. Senador, durante a tramitação aqui no Senado, eu acompanhei algumas audiências públicas e houve muitas sugestões, inclusive, de que a cota fosse para pessoas de baixa renda. Houve também argumentos como isso é uma política discriminatória, ao contrário. Como é que o senhor rebate e responde a essas críticas? Olha, a cota no serviço público, ela é fundamental, porque você também, nós que estamos aqui, nós atendemos o público. E esse público, principalmente, é o de baixa renda que vai ser atendido. Por isso que ele precisa de um atendimento de qualidade. Então, nós não discriminamos ninguém. O importante, já que tem cota na universidade, e para você fazer um teste bom no serviço público, você tem que ter estudo. E lá tem política de cotas. Depois, aqui é uma segunda etapa. Saiu da universidade, quer fazer concurso para o Senado, quer fazer concurso para aqui ou acolá, todos vão fazer. Mas eu sempre disse que o pobre, ele só precisa de oportunidade. E a oportunidade nós damos do jardim da infância à universidade. Com a política de cota, chegamos à universidade. E, consequentemente, todos os estudiosos chegaram à conclusão que os nossos concursandos são tão capacitados como aqueles que têm um nível de vida melhor devido à sua história, digamos, pais ricos e tal. Então, não houve problema nenhum. Tanto que eu não vejo, eu cuido muito dessa questão há muito tempo, a política de cota, né? Eu não vejo reclamação nenhuma. Inúmeros meninos e meninas pobres estão hoje no serviço público concursado, e a maioria passaram pela cota na universidade. Senador, eu queria que o senhor falasse sobre a importância de ter incluído agora nessa reserva de vagas os indígenas e os quilombolas. Porque é um setor que é totalmente discriminado, né? Eu visitei regiões onde os quilombolas não tinham sequer banheiro. E tinham lá a sua casinha, tinham a sua plantação lá na terra que tinham conseguido, que vieram de pai para filho, enfim, mas não tinha sequer banheiro. Porque você pensa hoje, quando você pensa na estrutura para o trabalhador rural, a maioria das vezes você pensa na agricultura familiar. Eu também penso, mas só que eu também quero olhar para os quilombolas. Os quilombolas são os mais pobres dos pobres do campo, né? Porque o que aconteceu? Até hoje eu falei sobre 13 de maio, da abolição, enfim. Digo, quando houve a dita abolição da escravatura, aos brancos foi dado terra, ferramenta, máquinas, local para estudar e tudo que era possível. Aos negros que foram Declaro aberta a sessão do Congresso Nacional destinado a celebrar o aniversário de 35 anos da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional em atendimento ao requerimento do Congresso Nacional número 5 de 2025, de minha autoria, de autoria do nosso ilustre senador Paulo Paim, dos deputados federais José Ayrton, João Daniel, com apoiamento dos senadores Isalci Lucas, Hamilton Mourão, Marcelo Castro, Rogério Carvalho, Jorge Cajuru, Elisiane Gama,
e outros senadores. A nossa mesa está composta aqui, juntamente com a presidência, do senador Paulo Paim, que é requerente desta sessão, do nosso amigo deputado federal José Ayrton, também requerente aqui da sessão. Nós estamos aqui aguardando ainda a ministra, a senhora Fernanda Machiavelli, que é ministra de Estado de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em exercício. E do nosso querido presidente aqui, que nos dá a honra que está aqui do nosso lado, que é o Edgar Preto, que é o nosso presidente da CONAB. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, possamos ouvir o hino nacional. (061) novamente 0800 061 2211. É importante a participação do público e eu já de antemão agradeço a todas essas participações. Encontram-se presentes no plenário da comissão. E à medida que eu for anunciando os nomes daqueles que estão aqui, eu já peço para que venham aqui tomar lugar aqui na mesa também. Júlio César Pífero de Siqueira, coordenador-geral de Fomento e Ações Estratégicas da CAPES, representante do Ministério da Educação. Obrigado pela participação. Ricardo Jacques Ferreira, secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar da Marinha do Brasil. Tem ali, ó. Andréia Cruz, coordenadora-geral de Ciências para o Oceano e Antártica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por favor, aqui não. Jefferson Simões, delegado nacional do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas do Conselho Internacional de Ciências. Aqui, ó. Paulo Câmara, professor do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília. Obrigado. Encontram-se também presentes por meio do sistema de videoconferência Éder Martingo, subchefe da Divisão do Mar da Antártica e do Espaço do Ministério das Relações Exteriores. Ali. Moacir Cunha de Araújo Filho, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco. E César Amaral, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Bom, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a presença de todos aqueles que se encontram aqui, né, presencialmente, aqueles que nos acompanham também via remota. Esse assunto é um assunto extremamente importante para o Brasil, muitas vezes desconhecido pelo público, o que é uma pena, porque deveria ser mais divulgado. A participação do Brasil nas pesquisas polares, vou chamar polares, que inclui Antártica também, né, lá no Ártico, e trazem benefícios enormes para a nossa sociedade como um todo, assim como as pesquisas, né, que são necessárias e muito mais incentivo aqui no Brasil, mas especificamente com relação a esse tipo de pesquisa, eu vou lembrar que isso, né, eu não preciso lembrar para os que sabem, que são os especialistas, vão falar sobre isso, mas para aqueles que estão nos acompanhando, né, via televisão, via as redes do Senado, as pesquisas que são feitas na Antártica, elas são utilizadas desde a agricultura até a medicina, passando por diversos setores. Sem dizer a importância geopolítica também da presença do Brasil naquele continente,
que nos permite ser uma voz ativa, né, para os destinos daquele continente, o que é muito importante para o Brasil. Lembrando que tudo que é feito, tudo que acontece na Antártica, principalmente falando em climatologia, acaba afetando todo o nosso continente aqui. E isso também é um fato a ser levado em conta, mesmo porque a gente acompanha as mudanças climáticas e outros efeitos que, sem dúvida nenhuma, precisam ser melhor estudados. Nós temos, como vai ser dito aqui nos detalhes, já uma infraestrutura instalada na Antártica, com a base Comandante Ferraz, com equipamentos científicos da base Comandante Ferraz e comunicação. Aliás, nós temos aqui também, né, um dos... Cadê? Estava por aqui com a gente? Está lá, né? Obrigado. A participação direta também com a conexão de 4G lá na Antártica, que eu lembro quando eu era ministro de Comunicações, nós estabelecemos lá essa comunicação essencial para os nossos pesquisadores e os membros da Marinha do Brasil que mantêm a base operacional. Também temos 2 bases isoladas, 2 laboratórios isolados, Criosfera, que também nos auxiliam a ter mais conhecimento e mais desdobramento das nossas pesquisas. Mas tudo isso vai ser falado aqui, só fiz essa introdução para chamar a atenção do público a respeito dessa importância. Eu conto com a participação da nossa população também para entender sobre o assunto. Aliás, nós já temos algumas questões aqui, algumas perguntas que eu vou ler rapidamente aqui e vou passar depois essas perguntas, esses comentários e perguntas para os nossos debatedores, inclusive os que estão nos acompanhando remotamente, para que no final, então, nas considerações finais, respondam aquelas que julgarem conveniência, assim como as outras perguntas e comentários que vierem ao longo dessa apresentação. Então, o Fábio do Paraná. Quais são os principais projetos científicos do PROANTAR? O Wendel, de Pernambuco. Como os avanços do PROANTAR podem gerar spin-offs e beneficiar a economia? O Leandro, do Amazonas. Como a Marinha contribui para a sustentabilidade e logística do PROANTAR? A Júlia, do Rio Grande do Sul. Quais os desafios logísticos e financeiros do PROANTAR e como superá-los? O Lucas, de Rondônia. Como o Brasil pode fortalecer sua presença na Antártica diante dos desafios operacionais e financeiros enfrentados pelo PROANTAR? Rosane, do Distrito Federal. Como a pesquisa antártica ajuda em cenários de mudanças climáticas? O Gustavo, do Rio de Janeiro. A maior estudiosa da Antártica no Brasil foi a professora Terezinha de Castro. É possível aumentar o espaço das mulheres no PROANTAR? Se Deus quiser. Encontre conosco também aqui o senador Isalci Lucas, sempre uma mão firme aqui ajudando na manutenção de recursos e nos programas científicos e tecnológicos do Brasil. Obrigado, Isalci. A Isadora, de Minas Gerais. Quais são os critérios de escolha dos participantes para integrar o PROANTAR? Alguns comentários. Ana, de São Paulo. Há 40 anos, o Brasil desenvolve um papel fundamental em pesquisas e não podemos retroceder. Ao contrário, temos que investir mais. Eduardo, de São Paulo. É necessário abrir o PROANTAR para cidadãos conhecerem em loco. E vão vir outras perguntas. Eu já fiz essa leitura para chamar... Interessantemente, as perguntas, elas quase que dão a pauta dessa reunião, né? Isso é muito bom. Então, como que nós vamos fazer da forma logística aqui, né? Como que vai operar aqui essa nossa reunião? Eu vou chamar cada um dos participantes na ordem que se encontra aqui e nessa chamada, né? Cada participante terá 8 minutos. Eu peço, como são muitos, são 8 participantes, eu peço para que todos atentem ao tempo, né? 8 minutos para fazer. Eu sei que o tempo é apertado, então tente ajustar para apresentar os pontos principais. Então, 8 minutos para cada participante. Quem está aqui na sala tem a vantagem de ter os relógios e vai ter uma campainha como essa tocando ao minuto e também uma voz feminina muito convincente aos 15 segundos, dizendo para que encerre em 15 segundos. Quem está no remoto, né, não vai ter esses detalhes daqui, como o relógio e a campainha, mas eu peço então que controlem o tempo por aí. E se eu não me engano, a voz dos 15 segundos vai chegar por aí, mas não contem com ela, contem com o seu próprio cronômetro. A sequência da apresentação será o Dr. César Amaral, primeiro, depois a doutora Andréia Cruz, Jefferson Simões, Éden
Martingo, Ricardo Jacques Pereira, Júlio César Pífero de Siqueira, Moacir Cunha de Araújo Filho e Paulo Câmara. Então, eu vou apresentar nessa sequência, a gente vai intercalando remotos aí e presenciais. Ok, então, sem mais demora, eu só passo a palavra inicial aqui também para os senadores Alci Lucas para fazer uso da palavra e depois nós já passamos às apresentações. Não, eu só quero parabenizar pela iniciativa dessa audiência, dessa sessão. Eu já estive lá na Antártida, não é muito um desafio imenso. Acho que hoje eu não conseguiria de novo, porque muita chuva, tinha que escalar aquele navio lá na corda. É um desafio imenso, né? Mas muito bacana. Estive lá antes um pouquinho da inauguração, né? Depois daquele acidente. Mas acho muito importante. Eu sei que nós temos problemas de orçamento e a gente precisa reforçar isso. Né? Se for o caso, viu, Marcos Pontes, a gente fazer uma audiência lá na Comissão Mista de Orçamento, porque é lá que a gente tem que sensibilizar os senadores e deputados, né? Para que olhem com atenção essa questão. Porque todo mundo sabe da importância, mas na hora de definir valor, a gente sempre tem dificuldade, né? Então, talvez fosse interessante a gente promover realmente uma audiência lá na comissão, tá? Mas parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, senadores Alci Lucas. Como eu falei aqui, nós fazemos parte, nós somos a bancada da Ciência e Tecnologia aqui no Senado. Então, conte sempre que nós estamos 100% da bancada aqui. Mas é importante, né, citar também dentro desse contexto, né, já que o Ministério está aqui presente também, o Ministério ele acaba sendo um fornecedor dos recursos para lá, né, e dos projetos. E eu lembro bem da dificuldade ali no Ministério, que nós montamos o orçamento do Ministério, a necessidade que a gente tem para o ano seguinte. Esse orçamento vai para o setor de economia, vamos chamar assim, o nome que tiver, Ministério da Economia, Fazenda, que seja o nome que for, vai para lá, tem um primeiro corte ali, né, na distribuição entre os diversos ministérios, e depois vem aqui para o Congresso e acaba tendo outros cortes subsequentes aqui. Então, muitas vezes o discurso não bate com a prática. As pessoas falam que apoiam a educação, apoiam a ciência e tecnologia, e no final das contas, quando a gente vê na prática, isso não se reflete no orçamento que a gente tem. A gente tem que mudar essa situação no Brasil. Então, uma audiência como essa aqui ajuda a conscientizar as pessoas, conscientizar os próprios parlamentares e outras autoridades da importância do investimento continuado e consistente em ciência e tecnologia. Lembrando que essa audiência pública ela fica gravada, né, fica à disposição de todos, assim como as apresentações também vão ficar no sistema para todos aqueles do público que quiserem ver depois, né, e acompanhar. E eu já peço que divulguem também a audiência pública. Então, sem mais... Sem querer interromper, já interrompendo, é que ontem na CPI das bets, a gente interpelou lá uma influencer, né, mais de 50 milhões de seguidores, e que não tem muita informação assim, não é adequada, vamos dizer assim. Eu estive no IBICT, antes de ontem, lançando um projeto de influência na ciência e tecnologia, porque a maior dificuldade nossa é a popularização da ciência. Então, a gente precisa levar a importância desse projeto para todo mundo, porque senão a gente não vai conseguir sensibilizar a questão financeira orçamentária. E a gente precisa de uma linguagem bem popular, para que as pessoas entendam, né, o que é o projeto, qual a importância dele para o país, e a gente poder utilizar esses influenciadores, né, de uma forma positiva, vamos dizer assim, né? Mas é só para dar essa dica, porque a gente precisa popularizar isso. E popularização hoje é a internet, a rede social, né? Obrigado. Sem dúvida. Inclusive, um pedido que eu faço ao Ministério, eu tinha colocado ali uma Secretaria de Promoção e Popularização da Ciência, que tem uma importância gigantesca para mostrar o que é a ciência para a população e motivar jovens para as carreiras científicas nas escolas, né? A Secretaria não existe mais, mas é importante se manter o incentivo à popularização e à promoção da ciência. Inclusive, tem um projeto de lei meu, que o Exalci é o relator, né, que propõe um percentual do FNDCT para que isso seja feito, né, ou seja, recurso, para que tenha recurso constante para isso. Então, vamos passar então as apresentações. Eu já passo a
o nosso primeiro debatedor, o Dr. César Amaral, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que se encontra remotamente, né? E ele tem um tempo ali que ele está em movimento. Professor César, então a palavra é sua por 8 minutos. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Obrigado, senador Marcos Ponte. Bom, excelentíssimo, queria começar agradecendo ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal, senador Flávio Arnes, e ao excelentíssimo senador astronauta Marcos Ponte, excelentíssimos senadores e senadoras, ilustres autoridades, membros da comunidade científica, senhoras e senhores. Sou professor do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, pesquisador no Programa Antártico Brasileiro, e venho hoje a esta tribuna para tratar de uma pauta estratégica para o futuro do Brasil, a criação de um marco regulatório da pesquisa polar, com foco especial no fortalecimento e institucionalização do Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR. O Brasil, senhoras e senhores, é uma das poucas nações do Hemisfério Sul que mantém presença científica permanente na Antártica. Desde quando foi criado o PROANTAR, temos exercido um papel ativo, desenvolvendo pesquisas de alto valor científico e reafirmando nosso compromisso com o Tratado da Antártica, do qual somos signatários. A atuação brasileira na Antártica não é apenas um gesto diplomático, é uma estratégia de Estado, de caráter científico, ambiental e geopolítico. Afinal, a Antártica é um regulador climático global. O que acontece lá afeta diretamente o regime de chuvas no Brasil, a temperatura dos nossos oceanos e, em última instância, a segurança alimentar, energética e hídrica do nosso país. Por isso, é de causar estranheza que, após mais de 4 décadas de operações antárticas, o Brasil ainda não disponha de um arcabouço legal sólido e moderno para sustentar e expandir suas ações nas regiões polares. Senadores e senadoras, a criação de um marco regulatório da pesquisa polar brasileira é urgente e necessário por diversas razões. Permitam-me destacar algumas que considero importantes aqui. Em primeiro lugar, precisamos garantir segurança jurídica e previsibilidade institucional para as atividades desenvolvidas na Antártica e no Ártico. A ausência de uma legislação específica compromete a continuidade dos projetos, dificulta a mobilização de recursos e gera dúvidas e inseguranças a todos os envolvidos. Em segundo lugar, o marco regulatório permitirá aperfeiçoar os mecanismos de governança, de financiamento e integração entre os órgãos envolvidos, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Marinha do Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, os grupos de pesquisa e demais grupos associados. Hoje, os esforços são dispersos e muitas vezes dependem de iniciativas pontuais ou emendas parlamentares, sem um planejamento de médio e longo prazo. Em terceiro lugar, o marco deve garantir critérios claros de sustentabilidade ambiental e ética científica nas operações polares brasileiras. A nova Estação Antártica Comandante Ferraz, reinaugurada em 2020, já é um símbolo de modernidade e respeito ao meio ambiente. Agora é hora de alinhar a legislação nacional com os mais altos padrões internacionais, incluindo protocolos de segurança, prevenção de impactos ecológicos e proteção à biodiversidade. E, em quarto e último lugar, destaco que este marco será essencial para continuar estimulando a inovação e a formação de jovens pesquisadores e a internacionalização da ciência brasileira. Com uma legislação estável, podemos ampliar acordos com outros países, participar de consórcios internacionais e inserir nossos cientistas nos principais fóruns globais sobre mudanças climáticas, biodiversidade, tecnologias aplicadas a ambientes extremos, dentre outros. Senhor presidente, senhores senadores, nobres parlamentares, não se trata apenas de ciência, trata-se de estratégia nacional, de geopolítica, de garantir que o Brasil continue tendo voz ativa em decisões que envolvem o futuro de um continente que permanece, por ora, livre de guerras, de exploração mineral, de disputas territoriais, mas que, como sabemos, pode se tornar alvo de pressões internacionais nas próximas décadas. Estar presente na Antártica significa estar na linha de frente das decisões globais, significa proteger os interesses legítimos do nosso povo,
significa preparar o Brasil para os desafios do século XXI, um século em que as mudanças climáticas, a escassez de água e a sustentabilidade dos oceanos serão temas centrais da agenda internacional. Neste momento, diversos países já possuem marcos legais robustos que orientam suas ações. Por exemplo, a Austrália, a Noruega e, mais próximos, o Chile e a Argentina, entre outros, já entenderam que a presença científica precisa ser acompanhada de planejamento estratégico e institucionalização. O Brasil não pode ficar para trás. É com base nesses argumentos que defendemos a tramitação célere de uma proposta de lei que cria o marco regulatório da pesquisa polar no Brasil, estabelecendo diretrizes, competências e fontes permanentes de financiamento para o programa e demais ações relacionadas. Por fim, senhores e senhoras, faço aqui um apelo à responsabilidade deste Parlamento com as futuras gerações. O mundo está olhando para os polos e o Brasil precisa estar preparado com leis modernas, políticas públicas sólidas e compromisso com o conhecimento. A Antártica não é um fim em si, ela é um espelho do nosso planeta e defender a pesquisa polar é defender o clima, a ciência, o meio ambiente e, acima de tudo, o interesse nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, professor César Amaral, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns pelas palavras, eu concordo 100% e conte conosco aqui, né, para o estabelecimento do marco. Aliás, eu tenho uma boa notícia no final. Eu passo a palavra agora à doutora Andréa Cruz, coordenadora geral de Ciências para o Oceano e Antártica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigada, senador. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite, a organização e o pensar, né, nessa discussão, que eu acho que é muito produtivo a gente se organizar e pensar o melhor para um programa, né? O ProAntar é um programa científico mais longevo do país, com uma produção científica significativa e que, como o senhor comentou, dá muito orgulho, né, para o país ter uma estrutura e ter uma produção científica dessa desenvoltura. Então, eu sou a Andréa Cruz, eu estou como coordenadora geral de Ciências para o Oceano Antártico no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu vou apresentar aqui brevemente a gestão científica da parte, do braço do Programa Antártico Brasileiro. Rapidamente, eu gostaria de apresentar a estrutura organizacional do MCTI. Nós somos em 4 secretarias atualmente. O braço da difusão científica e divulgação, ele está inserido dentro da secretaria, né, que o senador comentou, está dentro da Secretaria para o Desenvolvimento Social. É um departamento vinculado lá. A secretaria que eu estou vinculada, que é a Coordenação de Oceano Antártico está vinculado, fica dentro de um dos departamentos da Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos, que é a CEP. São 2 departamentos, o de programas temáticos, que a coordenação está vinculada, e o Departamento para o Clima e Sustentabilidade. Então, como comentei, a coordenação cuida de todos os temas relacionados ao Oceano e Antártica. Dentre as ações, além da pesquisa polar, a questão do desenvolvimento científico de pesquisas oceânicas. A gente coordena o Comitê Nacional da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, na COI, como coordenador, né, representante nacional junto à COI. E a gente tem uma coordenação de um grupo que é destinado e tem como objetivo a elaborar produção científica sobre a questão do problema de poluição plástica no oceano. Bom, então vamos falar da Antártica. Por que estudar na Antártica? Eu vou passar rapidamente aqui, porque com certeza os especialistas, os nossos pesquisadores têm muito mais informação aqui, mas é só, mais uma vez, para apresentar alguns dados, alguns números da Antártica. São 14 milhões de quilômetros quadrados, 98% da superfície é coberta por gelo,
representa 90% do gelo do planeta e 70% de toda a água doce do planeta. E tem, como já foi comentado várias vezes, e a gente vai repetir muitas vezes aqui, que os fenômenos meteorológicos que acontecem na Antártica afetam diretamente o nosso clima no Brasil. Como que o Brasil está inserido na Antártica? O Brasil, ele é signatário do Tratado da Antártica, é um dos 29 países que é membro consultivo. O que isso significa? Ele tem direito a voz e a voto na reunião do Tratado da Antártica, que chama TCM. Então, o tratado ele foi estabelecido em 75 e o Brasil virou membro estabelecido não, o Brasil aderiu ao Tratado da Antártica em 75 e virou membro consultivo em 83. A presença brasileira na Antártica. Então, hoje, atualmente, a gente tem a Estação Antártica Comandante Ferraz, que fica na Ilha Rei Jorge, na Península Kelly, e os 2 módulos científicos Criosfera, que o professor Jefferson Simões, que é o coordenador, vai nos apresentar mais para frente. A estrutura organizacional da ciência antártica brasileira, enquanto dentro do Programa Antártico. O CONAPA, que é o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, é um comitê estabelecido por decreto, que ele tem como objetivo discutir, elaborar e organizar o posicionamento brasileiro em relação à ciência antártica e definir as diretrizes estratégicas científicas do Brasil no continente. A Comissão Interministerial para os Recursos do Mar é o gerente do Programa Antártico, vai ser apresentado aqui pelo Almirante Jacques, e a Polantar, que é a Política Nacional para os Assuntos Antárticos, que define as diretrizes políticas do Programa Antártico. O SCAR é o Comitê Científico de Pesquisa Antártica, eu vou comentar rapidamente adiante, e a Subcomissão Programa Antártico Brasileiro, inserida na CIRM, ela tem 3 vertentes, que é o Grupo de Avaliação Ambiental, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, o Grupo de Assessoramento, que é a Gestão Científica, que é o MCTI e o CNPq, e o Grupo de Operações, que fica a cargo da Marinha, para executar as pesquisas e atividades das universidades e institutos de pesquisa. Então, ali eu só destaquei as linhas da ciência, que são sobre a gestão e responsabilidade do MCTI. O SCAR, como eu comentei, ele é um comitê consultivo, o Brasil é membro desde 84, e o CONAPA, ele segue as diretrizes científicas estabelecidas e norteadas pelo SCAR. Por que é importante o Brasil estar e fazer parte do SCAR? Uma, porque a gente consegue padronizar e acompanhar as discussões científicas, tem oportunidade de cooperação científica, e você consegue também apresentar e mostrar o desenvolvimento científico das pesquisas dentro do colegiado. As atribuições do MCTI na ciência antártica, elas foram definidas na Polantar, na política antártica. Ela foi atualizada em 22 e a primeira versão dela é de 87. E o objetivo final é estimular essa pesquisa de excelência sobre a Antártica e as suas conexões com o Oceano Atlântico e a América do Sul, especialmente o Brasil. Desenvolver atividade científica na Antártica é o que assegura o Brasil como consultivo na reunião do Tratado da Antártica. Essas linhas temáticas, que são hoje 7, elas foram estabelecidas pelo Plano Decenal para a Ciência Antártica, que é... vou apressadinho aqui. O Comitê Nacional de Pesquisa Antártica, então, eu comentei que ele foi estabelecido por decreto, ele foi atualizado em 2021, que é o órgão assessoramento científico dentro do MCTI. Dentro desse comitê, desse colegiado, que foi definido o plano de ação para a ciência antártica. A gente está na segunda versão, o primeiro foi construído, estabelecido em 2013, e agora esse segundo, digamos assim, a segunda versão com atualização dessas linhas científicas. O principal diferencial é que ele, de 5, ele passou para 7 linhas temáticas, aqui são os objetivos específicos.
Aqui são as linhas temáticas do plano decenal. Como eu comentei, o anterior tinha 5 linhas temáticas, e o CONAPA, por bem, achou melhor ampliar para 7 linhas. E essas são as linhas que vão definir as diretrizes científicas e estratégicas para a ciência antártica polar. E elas que definem também as linhas que são inseridas nas chamadas públicas para a contratação dos projetos que desenvolve atividade científica na Antártica. Hoje, vigente, nós temos 29 projetos, que eles estão vinculados à chamada 8 de 2023. São contratados 29 projetos. Aqui eu destaco as regiões, aqui só uma ressalva, onde estão apontados ali os números de projetos, são os coordenadores dos projetos. Mas isso é muito mais ampliado. Nessa mesma chamada, são 29 projetos, mas são 87 instituições brasileiras vinculadas a esses projetos e 97 instituições internacionais vinculadas. E, ao total, são cadastradas, né, no sistema do CNPq 892 cientistas. Só quero mostrar o último slide, eu vou passar aqui rápido, peço até desculpa para os senhores, é a estrutura operacional da ciência antártica, mas eu quero me atentar a esse gráfico, que são os recursos orçamentários especificamente da ciência antártica, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que são as chamadas públicas, os apoios dessa casa, dessa frente parlamentar. O que está em vermelho, eu destaquei ali que foram os recursos de emendas parlamentares. Como os senhores podem observar, em 2009, a gente pôde lançar uma chamada pública com recursos exclusivamente desta casa. E assim tem o gráfico, um cronograma aí de uma linha do tempo, de como esses recursos foram executados. Esses não são gaps, mas a diferença entre os anos são os lançamentos das chamadas, porque eles têm que ter um intervalo de 4 em 4 anos para a execução de atividade científica e apoio logístico, porque a logística para se fazer pesquisa na Antártica é complexa. Então, eu só queria destacar isso e contar com o apoio dessa frente, porque o apoio institucional e orçamentário para as pesquisas antárticas é muito importante para a gente continuar executando o plano de ação e a implementação do plano decenal para a ciência antártica. Obrigada. Obrigado a doutora Andréa Cruz, coordenadora geral de Ciências para o Oceano e Antártica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu registro aqui também, aliás, agradeço a presença de todos, né, mas depois, quem quiser que eu possa anunciar o seu nome, passe o nome aqui para o protocolo, por favor. Eu tenho aqui a presença do Dr. Alexander Kellner, ele é diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Obrigado por ter vindo. Importantíssimo museu do nosso país aí que sofreu, né, aquele desastre, e espero que esteja na recuperação. Eu lembro, nós colocamos lá na época, né, o Marcelo Morales era o nosso secretário de pesquisa, foram 20 milhões, né, para a parte de manuseio de coleções líquidas, né? Então, espero que esteja lá adiantando. E também, para anunciar na mesma área também, eu coloquei aqui o PL 1993 de 2024, que ele trata das coleções biológicas, com a Política Nacional das Coleções Biológicas, e que às vezes o pessoal não imagina o que é, mas é muito importante, né, para a nossa ciência, para a preservação. Anuncio também a presença do senhor Rafael Guimarães, ele é da TIM, né, que foi a empresa responsável, em parceria lá com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na época, né, da instalação do sinal 4G na Comandante Ferraz, assim como a internet móvel e a telefonia, que é, obviamente, muito importante para a transmissão dos dados e também para o conforto e segurança dos pesquisadores que lá se encontram, assim como os oficiais da Marinha no Brasil lá. Eu ia anunciar a presença do senador Esperidião a mim. Ele retorna? Ok, daqui a pouco ele retorna e eu passo a palavra para ele. Então, na sequência, eu já passo a palavra ao Dr. Gerson Simões, delegado nacional do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas do Conselho Internacional de Ciências. Ele está presencialmente aqui, por favor. Bom dia, senador Marcos Pontes, proponente dessa
sessão, ao senhor senador Isalci Lucas, a quem, em nome dos quais eu saúdo todos hoje de manhã, e eu gostaria, enfatizando, talvez com muito orgulho, assim como o senhor foi o primeiro astronauta brasileiro, eu tive a felicidade de ser o primeiro glaciologista brasileiro, quando no início desse programa, em 1984, eu fui enviado para o Instituto de Pesquisas Polares Scott, em Cambridge, para se especializar na pesquisa de exploração polar. O que eu vou falar um pouquinho aqui é não só sobre a relevância, desafios e também o papel político da ciência, algo que ficou para mim mais claro quando eu trabalhei na diplomacia da ciência como vice-presidente do Comitê Internacional de Pesquisas Antárticas, o SCAR. Próximo. Sou eu que aperto. A primeira questão que nós temos que entender é que não existe um sistema isolado climático. Os trópicos não são mais importantes do que as duas regiões polares. Nós temos, talvez, aqui um mito muito grande do país tropical e, como vocês sabem, no passado, isolado, abençoado por Deus, sem eventos climáticos extremos, sem sísmicos. Na verdade, nós não tínhamos sismógrafos. E esse sistema é totalmente negado. As regiões polares são tão importantes quanto a Amazônia no sistema climático, porque a circulação atmosférica oceânica é basicamente o transporte de energia dos trópicos, se quiserem pensar em termos de Amazônia e Nordeste brasileiro, para as regiões polares. E isso rege o nosso dia a dia, rege a circulação. E se vocês quiserem entender, basicamente um fenômeno que foi catastrófico, principalmente para o meu estado, Rio Grande do Sul, que causou um prejuízo de 82 bilhões de reais, não foi um processo só amazônico. Isso foi um erro básico da imprensa. O que nós estamos vendo aqui é que o ar quente da Amazônia e um Brasil superaquecido entrou com uma massa extremamente fria que foi bloqueada, infelizmente, em cima da Serra Gaúcha, e nós tivemos 50% da precipitação de um ano em uma semana. E houve aquela destruição dantesca. O sistema climático, o sistema de defesa civil quase entrou em colapso, a cidade de Porto Alegre quase faltou alimentos. E o que nós estamos vendo? Uma maior frequência desses desastres climáticos, e isso eu ia falar para o senador Espírito Amin, em toda a região do Brasil, do sul do Brasil, e evidentemente o impacto disso no agro, na defesa civil. Não quer se mexer, vamos ver aqui. Desses ciclones extratropicais que são gerados no Atlântico Sul a partir de ar formado no Oceano Antártico, ou Oceano Austral, é um dos principais pontos de investigação do Programa Antártico Brasileiro. Ontem saiu da Confederação Nacional de Municípios que 32% dos decretos de desastres no país entre janeiro e maio de 2024 vieram desses eventos no Rio Grande do Sul. E olha, então, a relação da Antártica com o Brasil. Nós temos que, de certa maneira, lidar com o mito que a Antártica é distante, que a Antártica está isolada. O Porto Alegre está mais perto da Antártica do que Boa Vista. Mas vamos além. Nós começamos a investigar a Antártica. Agora, dentro do continente, nós temos 2 módulos, Criosfera 1 e 2, que têm logística particular contratada no meio público e particular, não é apoiado diretamente pela brilhante logística da Marinha do Brasil e tem custos. Mas nós já estamos vendo, por exemplo, como nessa inter-relação de 2 caminhos, que parte do material das nossas queimadas, de queima de hidrocarboneto, do combustível fóssil, estão chegando no continente da Antártica. Para isso, nós então colocamos os módulos Criosfera 1 e 2, um em 2012 e outro em 2023, que monitoram a 2.000 e a 2.500 quilômetros ao sul da Estação Antártica Comandante Ferraz. E eu gosto de brincar com meus colegas que trabalham em Ferraz, que eles trabalham numa região amena, que a temperatura é ao redor de menos 3 graus no verão. A temperatura no Criosfera 1 é menos 36 no verão.
e nós viramos acampados e não numa estação, e isso é custeado pelos projetos de pesquisa, e essa é a nossa principal dificuldade. Não é, e nós conseguimos, com isso, ampliar a área de ação do Brasil em 1 milhão de quilômetros quadrados. Isso só dá uma imagem desse módulo Criosfera 2, que está a 79 graus sul, 2.000 quilômetros ao sul de Ferraz, e nós usamos, inclusive, aviões com esqui e vivemos acampados aí 1 mês. Os módulos são totalmente automatizados. A outra grande questão que nós estamos tratando, é claro, é como o manto de gelo da Antártica, que poderia, em teoria, contribuir com o aumento de dezenas de metros no nível do mar, está se comportando e vai afetar a costa nacional, e que tem implicações não só para o urbanismo, para a defesa costeira, para a nossa estrutura portuária, para a questão de matérias meteorológicas. Então, os custos estão nas casas de trilhões de dólares se nós não estivermos preparados. E, finalmente, nós estamos agora entrando na questão do Ártico, porque a nova fronteira da ciência brasileira, inclusive, está no nosso plano de ação até 2032, porque nós estamos vendo as mais rápidas mudanças ambientais no planeta, e o primeiro cenário que elas começam a afetar de maneira agressiva as relações internacionais. Nós estamos vendo um aquecimento que está, por um lado, mudando o clima planetário e afetando a produção agrícola do hemisfério norte, mas outro, abrindo oportunidades únicas com a abertura das rotas sonhadas da época dos grandes exploradores, a rota transpolar, e onde novos países estão entrando, principalmente todos os países do BRICS, ou melhor, vamos corrigir, os grandes países do BRICS, com exceção do Brasil, ou seja, Índia, China e Rússia têm estações e estão fazendo pesquisas, porque, inclusive, afeta a questão das monções e tem impactos na sustentabilidade do planeta, e é um novo cenário geopolítico que, inclusive, vai afetar o preço do petróleo. Então, dentro do tratado, o papel da ciência é muito mais amplo, e onde essa atividade é essencial para o reconhecimento da nossa atividade. A ciência antártica é também um instrumento político. O status, o soft power dado pela ciência antártica é essencial. Não existe ação brasileira na Antártica sem a ciência. A presença per si hoje não dá status a um país atuante naquele continente. E, para completar, vamos dar uma olhada aqui nessa rápida evolução dos recursos totais ciclotímico para o valor só de ciência e tecnologia. Isso inclui recursos do MCTI, emendas parlamentares e, inclusive, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do qual eu tenho dirigido desde 2009, e que, com uma média aí hoje calculada em R$250 mil por ano, acreditem, cada projeto tem que fazer despesas laboratoriais, compra de equipamentos, bolsas de alunos e jovens doutores. Só pagamos R$5.200 para um jovem doutor. Diárias de pesquisadores, participação nos encontros do SCAR, transporte aéreo dos pesquisadores até a Terra do Fogo, pagamento de aviões até o interior da Antártica, manutenção dos módulos Criosfera 1 e até participação no treinamento pré-antártico. Desculpa, senhores. É ridículo. É impossível fazer isso com R$250 mil por ano. E essa é a relação da parte pobre desse programa. E com isso eu encerro. Só lembro a situação final. Se não houver novos investimentos, o INCT da Criosfera, que tem hoje 60% da pesquisa brasileira, encerra suas atividades até o final do ano. Ainda no ano que vem, nós, na verdade, no final do ano, nós fechamos o módulo Criosfera 1 e 2, porque não há recursos. Nós temos tido emendas parlamentares e outros recursos nos outros anos. Processo de descentralização, mas esse ano está zerado. No ano que vem, não teremos representação nem no SCAR. O que é necessário está aqui, um marco regulatório que garanta financiamento e continuidade da pesquisa polar brasileira. Alguma regularidade. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Jefferson Simões, delegado nacional do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas do Conselho Internacional de Ciências. E aí, retratado a situação que a gente tem. Eu lembro quando nós conversamos lá no Ministério sobre o Criosfera 2, né? A gente fez o esforço ali para colocar, mas tem que ser mantido, não dá para ficar só lá, não é só essa parte. E, novamente, né? Voltando naquele assunto que nós falamos no começo aqui, pesquisa ela não acontece sozinha, ela precisa de orçamento, né? E a gente precisa, né? Se o país quer ser um país realmente desenvolvido, ele precisa dar o valor e a prioridade correta, né? Dentro do orçamento. E a pesquisa e desenvolvimento tem que estar ali. Aliás, eu lembro que a gente tem a PEC 31 também, PEC 31 que está parada desde 2023, na Comissão de Constituição e Justiça, que é a chamada PEC da Ciência, né? Onde todos falam que apoiam a ciência, etc., está parada lá, né? Esperando que ela... O que ela trata? Ela do aumento do investimento de pesquisa e desenvolvimento do país, dos extremamente baixos, ou até ridículos, 1% do PIB, para pelo menos 2,5% do PIB em 10 anos. É completamente factível fazer isso aí. E a gente chegaria próximo da OCDE, dos países da OCDE, 2,73%. A gente começa a falar um pouco, né, em desenvolvimento, se a gente conseguir fazer isso. Mas está lá parado desde 2023, para verem como é que é a situação, né? Mas a gente não desiste disso aí. Eu lembro no tempo de ministro, lá briguei muito com o negócio de orçamento, a gente continua aqui. Eu quero anunciar aqui a presença também do senhor José Luiz Spigolon, assessor parlamentar do CMB, aqui conosco. Eu vou pedir vamos dizer assim, uma pequena quebra de protocolo aqui, porque a gente está falando aqui justamente pensando no futuro, certo? Isso é importante. E nós temos a presença, eu vou suspender a sessão por 2 minutos para tirar uma foto aqui com todos nós, na presença aqui do coordenador Paulo Rota, o professor Júlio Ogata, da escola, são alunos da Escola Nossa Senhora das Graças de São Paulo, do curso de ensino médio e Ciências da Natureza e Matemática. Então, está aqui. O objetivo todo do nosso aqui, no final das contas, é isso. Então, vou pedir para eles virem, vem aqui para frente. Vem para frente, aqui, ó. Eu peço para os alunos virem aqui para frente. Com dedicação, competência e sensibilidade. É um trabalho digno de destaque que recoloca a CONAB no centro da Estratégia Nacional de Combate à Fome e fortalecimento da agricultura familiar. O mais recente marco dessa nova fase é a projeção de uma safra recorde de grão para o ciclo 2024-2025, são mais de 330 milhões de toneladas, o maior volume já registrado na série histórica. Isso significa mais comida na mesa dos brasileiros, mais renda para os produtores e mais força para a economia nacional. Senhores e senhoras, quero destacar especialmente a atuação da CONAB do meu estado, o Ceará. A parceria entre o governo do estado, a CONAB e o governo federal tem sido decisiva para o fortalecimento da agricultura familiar e o abastecimento em nossa região. Um exemplo emblemático é a SEASA da Serra da Ibiapaba, que hoje funciona plenamente graças ao apoio da CONAB. Isso significa mais dignidade, renda e oportunidade para os agricultores cearenses. É a distribuição que funciona, é política pública que chega a quem mais precisa. Mesmo diante de tantas adversidades, inclusive a ameaça de extinção durante o governo anterior, a CONAB resistiu. E não apenas resistiu, como se fortaleceu. Hoje, ela se reafirma como uma instituição essencial para o Brasil mais justo, mais soberano, mais equilibrado em sua produção e distribuição de alimentos. Essa sessão solene é também um momento de gratidão, gratidão aos milhares de
Antártica do Espaço do Ministério das Relações Exteriores, que se encontra remotamente conosco. Doutor Éden, eu só peço para controlar o tempo por lá, tá? Então, que vai ter os sinais daqui. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Sua Excelência, senador Marcos Pontes, Sua Excelência, senadores Alci Lucas, Sua Excelência, senador Esperidião Amin, demais autoridades, colegas panelistas e membros da audiência. Primeiramente, agradecer a oportunidade de participar dessa audiência pública, que é extremamente oportuna, essencial, eu diria, e a iniciativa do senador Marcos Pontes e seu apoio à ciência brasileira. O Programa Antártico PROANTAR, ele como já disseram aqui, ele é um motivo de orgulho para o Brasil. A Antártica é um espaço estratégico para o nosso país e para a humanidade. E o conhecer a Antártica, atuar nela e participar das decisões sobre seu presente e futuro é do mais profundo interesse nacional. É sobre isso que se trata. A Antártida tem quase 14 milhões de quilômetros quadrados de área, equivalente à soma dos territórios do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia, ou seja, mais da metade da América do Sul. Com cerca de 90% da massa de gelo e mais de 70% da água doce do planeta, o continente influencia diretamente o sistema climático global e os oceanos. A história da exploração antártica remonta ao século XVIII, sendo marcada no século XIX pela exploração predatória de recursos vivos, especialmente a pesca e a caça à baleia. E no início do século XX, pela chamada Corrida ao Polo Sul, quando vários exploradores e países buscaram atingir o Polo Sul, inclusive para basear suas reivindicações territoriais e interesses sobre os recursos do continente. As reivindicações concorrentes sobre a Antártica, reivindicações territoriais que 7 países fizeram antes da entrada em vigor do Tratado Antártico, e o risco de conflitos naquele continente, a fragilidade e a singularidade do ecossistema antártico, foram motores para uma mobilização científica que levou ao Ano Geofísico Internacional de 1957, que, por sua vez, mobilizou a comunidade internacional a negociar o Tratado da Antártida, que foi assinado em 59 e entrou em vigor em 1961. E essa é a peça fundamental da governança internacional da Antártida. É sobre ele que eu gostaria de me debruçar principalmente. O Tratado da Antártida baniu os testes nucleares e as operações militares na região, convertendo a Antártida em área desmilitarizada, e congelou as reivindicações territoriais, internacionalizando na prática o continente antártico. Há 42 anos, em 83, o Brasil tornou-se parte consultiva do tratado, quando passou a integrar o seleto grupo dos países que centralizam o processo decisório do regime antártico e o desenvolvimento do seu corpo normativo. Essa entrada como parte consultiva, como foi colocado pelo professor Jefferson Simões, pela doutora Andréa Cruz, ela depende efetivamente da capacidade, da presença científica que o Brasil tem no continente. Então, ela é absolutamente essencial. O Tratado da Antártida é a pedra angular do que nós chamamos de Sistema do Tratado da Antártida, que é uma rede normativa e de governança composta por diferentes acordos e organismos. Ele é muito complexo, mas o STA tem se mantido funcional e adaptável às mudanças globais até o momento. Ele estabelece um regime de normas e expectativas convergentes entre os países envolvidos, demonstrando que o equilíbrio entre interesses diversos pode ser alcançado por meio do diálogo e dos acordos diplomáticos. Nós temos orgulho de fazer parte desse regime e de manter, com apoio inestimável da Marinha do Brasil, nossa Estação Antártica Comandante Ferraz, uma das mais modernas e sustentáveis do continente antártico. Os chamados atores antárticos, os países que operam na região, estabelecem as suas relações estruturadas em 3 áreas principais: ciência, operações e política. No campo científico, essa colaboração ocorre por meio de pesquisas conjuntas, compartilhamento de dados e programas de intercâmbio acadêmico. É um esforço que se justifica pela relevância da Antártida como ambiente de estudo para a mudança do clima, ecologia e ciências polares. Operacionalmente, a articulação entre os países se manifesta na logística das expedições, incluindo transporte, abastecimento e suporte técnico. É um ambiente extremo e o intercâmbio de recursos e conhecimentos é essencial para garantir a segurança e a eficiência.
Na esfera política, os países coordenam sua atuação em fóruns internacionais que tratam da regulamentação, das pesquisas, da proteção ambiental e da gestão territorial. São papéis complementares. Nós temos, por exemplo, já tratado aqui, o SCAR, o Comitê Científico de Pesquisa da Antártida, a Comissão para a Conservação dos Recursos Marinhos Antárticos Vivos, que é o CAMELAR, que é um instrumento para conservar a vida marinha nas águas circundantes da Antártica. Nós temos o COMINAP, que é o Conselho de Gestores dos Programas Nacionais Antárticos. Nós temos também a RAPAL, que é a nossa reunião de administradores dos programas antárticos da América Latina. E temos as reuniões consultivas do Tratado da Antártida, que são um espaço central para decisões políticas sobre o futuro da região. Então, esses três pilares, ciência, operações e políticas, eles se reforçam mutuamente. As decisões políticas definem as condições para a ciência justifica a presença política, e a logística e as operações, elas possibilitam essa presença no continente antártico. Dentro desse contexto que atua o PROANTAR, e ele hoje é uma ferramenta, além de ser uma ferramenta inestimável de pesquisa e ciência nacional, ele se transformou em uma plataforma de cooperação internacional e de diplomacia, que transcende o continente antártico. Eu posso citar hoje Chile e Argentina como os dois maiores países parceiros do Brasil em cooperação logística e científica na Antártida, mas crescentemente nós temos cooperado com cada vez mais países. Outro tema também que foi trazido aqui já é a transição do PROANTAR de um programa antártico para um programa polar. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, nós temos nos empenhado muito nesse sentido. Nós coordenamos um grupo técnico sobre atividades no Ártico, no âmbito da subcomissão para o PROANTAR, que tem a finalidade de avaliar e promover a maior participação do Brasil no Ártico. Em 2023 foi realizada a primeira expedição oficial ao Ártico do Brasil, que foi liderada pelo professor Paulo Câmara, que está aí presente. E o Brasil está em vias de aderir ao Tratado de Svalbard, que é um tratado do começo do século passado, mas que estabelece de alguma forma as bases para o uso e a pesquisa científica naquele continente. Finalizando, no contexto das mudanças climáticas, do aquecimento dos oceanos e do aumento da frequência dos eventos climáticos extremos, conhecer e preservar as regiões polares é do mais alto interesse nacional. Nesse sentido, o Brasil tem aumentado seu protagonismo de científico e diplomático no sistema do Tratado da Antártida e buscado aumentar a cooperação e a pesquisa no Ártico. Parcerias internacionais são fundamentais nesse sentido. Outros países que nós podemos citar são Turquia, Canadá, China, Emirados Árabes Unidos, Rússia, todos os países também com quem nós temos atuado e cooperado. O PROANTAR, assim, ele é mais do que um programa antártico, ele é um programa polar e é uma ferramenta diplomática e de política pública absolutamente inestimável para o Brasil. Eu agradeço. Muito obrigado ao doutor Éden Martíngora, subchefe da Divisão do Mar, da Antártica e do Espaço do Ministério das Relações Exteriores, por sua participação. E eu gostaria, então, agora de passar a palavra ao Dr. Ricardo Jacques Ferreira, secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar da Marinha do Brasil. Mas antes eu gostaria de convidar o professor, pode sentar aqui, ó, nessa... Né? Se tem alguém que tem direito de sentar em qualquer lugar, é professor. Pô. Sem professor já não tem nada, não tem mais nenhum. Almirante, por favor. Senhor senador astronauta Marcos Pontes, senhores convidados para esta audiência, senhores pesquisadores, senhoras e senhoras que nos acompanham presencialmente pela internet. Senador, primeiramente eu queria agradecer e parabenizar o senhor pela iniciativa e pela sociedade em responder essa convocação, que para nós é muito importante dar publicidade, dar um retorno para a sociedade, para o contribuinte de tudo que nós estamos fazendo ao longo de mais de 4 décadas de Programa Antártico. Inicialmente, eu gostaria de fazer a apresentação dessa ilustre desconhecida, né, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar.
Apesar de desconhecido, nós já estamos há mais de 50 anos trabalhando em 3 eixos principais: o levantamento da plataforma continental, a utilização dos recursos do mar de forma sustentável e o nosso Programa Antártico Brasileiro. É um modelo único no mundo que reúne 18 ministérios e, em função da transversalidade de todos os assuntos que são voltados tanto para o mar como a Antártica, eu considero que seja um modelo de destaque que tem funcionado muito bem. Eu obviamente, não vou cometer a heresia de falar sobre os aspectos científicos da importância da presença do Brasil na Antártica, mas eu gosto muito de dar esse exemplo aqui dos 3.400 quilômetros, né? A distância de Porto Alegre para o coração da Amazônia, para Tefé, é 3.400 quilômetros. É a mesma distância para a nossa estação. Se nós estamos tão preocupados com o que acontece na Amazônia, e devemos estar preocupados, com certeza, como o professor Jefferson Simões comentou, nós precisamos ter atenção ao que acontece na Antártica. É o grande regulador térmico do planeta, um país que tem 8.000 quilômetros de litoral, não pode deixar de estar preocupado com um continente que tem 30 milhões de quilômetros cúbicos de água. Elevação do nível do mar, mudança climática, eventos climáticos extremos têm que fazer parte do nosso dia a dia. E é óbvio que essa pesquisa, além da importância que ela tem para o país, ela garante ao país o status de ser um dos 29 países que são partes consultivas no Tratado da Antártica, que vão decidir o futuro desse continente. E, num aspecto geopolítico maior, nós vimos o que a gente passou durante a seca no Canal do Panamá, a obrigatoriedade de nós termos que utilizar novas rotas. Então, estar na Antártica, estar próximo dessa rota, que é tão importante para um país que tem 97% do seu comércio internacional passando por vias marítimas, é muito relevante. E nós temos um documento de altíssimo nível, que é a Política Antártica, que foi aprovado em 2022, que ela fala da importância de nós nos mantermos como parte consultiva pela pesquisa. Por isso, a importância da presença dos pesquisadores, dos atuais e dos futuros aqui, para que eles entendam que nós temos um documento de alto nível que regulamenta o que é a importância desse programa e também um objetivo de ampliar cada vez mais a pesquisa e a presença do país no continente antártico. Eu não vou falar muito sobre isso, porque a doutora Andréa abordou muito bem, eu só queria ressaltar, além dos 3 ministérios que atuam no PROANTAR, a presença do Ministério das Relações Exteriores, fazendo a representação do Estado brasileiro nos diferentes fóruns do sistema do Tratado da Antártica. E agora, mais especificamente sobre a Marinha, com certeza o senador Marcos Pontes conhece dessas dificuldades que nós temos. O esforço logístico é muito grande. Então, nós temos aí nossa estação antártica na Ilha Rei Jorge, nós temos uma estação de apoio no Rio de Janeiro, outra em Rio Grande, um apoio muito grande do Chile, tanto em Punta Arenas como na base Frei, e as distâncias são essas, para que nós possamos realizar 10 voos, a presença de 2 navios, a utilização do nosso KC-390, que mudou a logística, mudou radicalmente como nós fazemos o lançamento das cargas com maior precisão, reduzindo o esforço do nosso pessoal que fica lá guarnecendo a estação no inverno. E isso, obviamente, vem a coroar, né, o que já foi comentado pelo professor César, pelo professor Jefferson Simões, uma estação que hoje ela é exemplo. Respondendo umas perguntas que chegaram pela internet, nós temos uma estação com muita sustentabilidade, com tratamento de águas, com utilização de energia eólica, com parque voltaico, fotovoltaico, que é a notícia do New York Times. Isso é orgulho para qualquer brasileiro ter a Estação Antártica, que o senhor esteve presente na inauguração, trabalhou muito o senhor e o doutor Marcelo, para que nós tivéssemos essa estação hoje sendo citada como um padrão internacional. E o trabalho da Marinha é esse. Durante o verão, nós apoiamos a pesquisa, fazemos o apoio logístico à Estação Antártica, levamos pessoal e material. No inverno, os nossos 17 militares ficam lá guarnecendo a estação para que o Brasil seja um dos países que guarnece a estação permanentemente. Nós estamos evoluindo agora na possibilidade de contar com a presença de pesquisadores no inverno, já estamos nessas tratativas, e temos o lançamento de material por aeronave, como eu já disse, com o apoio da Força Aérea Brasileira. E os números são realmente impressionantes. Mais de 65 mil quilômetros navegados, mais de 3 milhões de combustíveis fornecidos por meio da nossa parceria com a Petrobras e a ANP,
um apoio fundamental da TIM Brasil, que tem nos permitido maior agilidade na tramitação de dados dos pesquisadores com as suas instituições de pesquisa e também a realização das lives com as escolas. Então, senador, eu servi 2 anos fora do país, a minha filha teve a oportunidade de, em sala de aula, ter acesso à estação espacial e conversar com o pessoal. Eu falei, por que a gente não faz isso aqui no Brasil se nós temos uma estação com essa capacidade? Então, esse é o agradecimento que nós temos aqui à TIM Brasil por essa possibilidade. Fizemos mais de 15 lives no ano passado, com mais de 600 alunos atingidos, e é a maneira que nós estamos tendo de divulgar a presença da Marinha e da pesquisa no continente antártico. Chegamos na parte do custo do programa. É caro, pelas distâncias, pela complexidade logística. Nós temos ali, só para a operação dos navios e manutenção, cerca de 183 milhões de reais. E isso nós conseguimos, grande parte desse, por meio do acordo que nós temos com a Petrobras ANP, que custeia integralmente os combustíveis. E esse ano, senador, nós tivemos uma novidade, que foi a parceria com o MCTI, onde o MCTI está custeando o período de manutenção de um dos navios, que é um navio voltado à pesquisa, que é o navio Polar Almirante Maximiano. Então, com isso, nós progredimos nessa parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e estamos evoluindo orçamentariamente no programa. Para a manutenção da estação, em média, nós precisamos de 8 milhões de reais e nós continuamos na busca de outras parcerias. E uma delas é que esse ano nós iremos concorrer numa chamada do FNDCT para a manutenção dos 14 laboratórios da estação. Estamos utilizando o nosso Instituto de Estudos do Mar, o Almirante Paulo Moreira, em parceria com uma fundação, e vamos concorrer numa chamada para que nós tenhamos condições de receber os pesquisadores no verão com os nossos laboratórios já prontos. Com relação ao orçamento de maneira geral, senador, isso é uma preocupação que nós temos, sim. O Programa Antártico é um programa de Estado. Ele pertence tanto ao Executivo como ao Legislativo. E a presença, e aqui o meu agradecimento ao deputado José Rocha, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Programa Antártico, ela é essencial para que nós tenhamos uma progressão nessa curva no aporte das emendas parlamentares. Ano passado nós conseguimos subir ligeiramente. Esse ano já tivemos uma reunião com o senador Flávio Arnes, ano passado ele foi até a CIRM, e a gente tem tentado conversar um pouco mais com a Comissão de Ciência e Tecnologia para que ela entenda a importância, para que os senadores, para que os deputados aportem os recursos de emenda parlamentar, porque essas emendas não vão para a Marinha, elas vão para o apoio ao programa, para as universidades, para os institutos. Nas minhas considerações finais apenas, senador, agradecer uma vez mais a essa Casa Legislativa. Sem ela, a permanência ininterrupta na Antártica não é possível. Sem a frente parlamentar, sem os deputados, sem os senadores, não é possível ter um programa dessa envergadura. Nós precisamos ter, sim, a ciência e a importância de que o PROANTAR é um programa de Estado, e nós estamos atuando muito em cima da PEC 55/2023, porque ela dará previsibilidade orçamentária às Forças Armadas, e ela será importante para que os nossos navios e aeronaves recebam esses recursos que são necessários para que nós nos façamos presentes, e ressaltando uma vez mais que sem o apoio dos deputados e senadores, a continuidade no Programa Antártico ela não é possível. Então eu agradeço muito por todo o apoio ao longo desses 40 anos a todos os deputados e senadores que aportaram recursos de emendas parlamentares no nosso programa. Muito obrigado, senador. Obrigado, muito obrigado, Almirante Ricardo Jacques Ferreira, secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar da Marinha do Brasil. Eu só quero fazer um comentário aqui, para aqueles que estão nos acompanhando também na TV Senado e todos. Nós estamos tratando aqui de um programa de Estado. Realmente é um programa de Estado que traz inúmeros benefícios ao Brasil como um todo, tanto nas pesquisas quanto em termos geopolíticos. E é simplesmente inaceitável que a gente tenha problemas de orçamento para um programa como esse. Você estava falando do orçamento ali. Então, você citou assim, parece bastante, 191 milhões. Vamos arredondar para 200 milhões, esse valor, por ano. 200 milhões por ano. Para pensar um pouco. Só essa fraude do INSS agora, com 6 bilhões, daria para sustentar esse programa, considerando 200 milhões por ano, por 30 anos, certo? 5, 6 vezes 5, 30.
Então, 30 anos, para a gente pensar um pouquinho, né, quanto que a gente desperdiça dinheiro em coisas inúteis no país, tendo coisas extremamente importantes que não são ou não têm a prioridade que deveriam ter. Então, parabéns aí pela apresentação, né, e a todos que estão aqui. O professor Jefferson sabe bem dessa importância também. Eu gostaria de passar agora a palavra ao Dr. Júlio César Pífero de Siqueira, coordenador geral de Fomento e Ações Estratégicas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da CAPES, que está aqui conosco. Por favor. Bom dia a todos e todas. Em nome da presidente da CAPES, da professora Denise Pires de Carvalho, gostaria de agradecer o convite, cumprimento o senador astronauta Marcos Pontes, em nome do qual cumprimento toda a comunidade acadêmica aqui presente e todos os cidadãos interessados nesse importante tema. Gostaria de usar meus minutos para falar sobre a CAPES e como a CAPES já se inseriu no âmbito desse programa e como ela poderia voltar a atuar, né, nessa frente muito importante. Bom, a CAPES, aqui lembrando um pouco de alguns marcos temporais interessantes e importantes na história da nossa ciência e da pós-graduação, a CAPES ela nasce no mesmo ano que o CNPq, em 1951. Interessante que em 53 nós tínhamos a concessão de 53 bolsas de estudo no país. Em 61 é quando a LDB reconhece a pós-graduação como nível distinto da pós-graduação, e aí a pós-graduação começa a crescer. Em 65 a gente tem a publicação do parecer Sucupira, e nesse ano de 65 não tínhamos mais do que 40 cursos de pós-graduação em todo o país. Passa-se 10 anos, 75 a gente já tem mais de 400 cursos de pós-graduação no país. E daí já se observa a necessidade de fazer um plano nacional de pós-graduação, que ele começa em 75, e em 76 a gente começa também a avaliação dos programas de pós-graduação. Passa-se aí agora vários anos, vamos para 2007. Em 2007 a CAPES recebe uma nova incumbência, que é da formação inicial e continuada dos professores da educação básica, e agora, de 2008 para cá, ela vem pensando do ponto de vista estratégico, como fomentar a pós-graduação. É no ano de 2008 que essa coordenação geral de fomento a ações estratégicas na CAPES é criada. A CAPES, então, portanto, ela hoje é responsável pelo fomento à pós-graduação, aos programas de pós-graduação no país, acadêmicos, e também, no ponto de vista estratégico, aqueles profissionais, a internacionalização, o fomento à internacionalização desses programas, a avaliação dos programas de pós-graduação, inclusive este ano de 25 é um ano de quadrienal que está acontecendo, a avaliação, a formação inicial e continuada dos professores da educação básica, democratização, o acesso da informação por meio do portal de periódicos, um programa muito importante, e também a cooperação estratégica. Bom, diante dessa missão, a CAPES ela vem fomentando a pós-graduação e ela enfrenta um dilema sobre como você executar esses recursos. Nós temos políticas distributivas, né, e políticas estratégicas. As políticas distributivas na CAPES, elas são feitas nas programas que muitos aqui talvez já foram bolsistas de mestrado, doutorado, da demanda social, e esse programa ele é um programa que custa ao orçamento federal 2,8 bilhões de reais. Os programas institucionais da CAPES, eles estão hoje dentro desse montante de 2,8 bilhões de reais. Nos programas estratégicos, nós temos um orçamento que não chega a 400 milhões. Então, veja que as políticas distributivas são legítimas, porque o país ele é continental, é necessário fazer essas políticas distributivas. Por outro lado, também é muito importante pensar estrategicamente. É que eu estou trazendo esse gancho, porque é onde o PROANTAR se insere. O PROANTAR, a CAPES participou do PROANTAR no edital em parceria com o CNPq, o MCTI, que teve também recurso do FNDCT, o edital de 21 de 2018. Nesse edital, o orçamento previsto pela CAPES para fomento ao programa, no caso ali a gente estava financiando 15 projetos, o orçamento da CAPES foi de 6 milhões. É um orçamento realmente muito pequeno diante de todos os desafios que já foram apresentados aqui. Os projetos, eles vigoraram de 2018 a 2023. Eu fiquei muito feliz aqui, até comentei com o professor Jefferson de conhecê-lo, não conhecia. No meu relatório que eu trouxe aqui comigo, eu mostrei para ele, foi o coordenador de projeto que melhor executou esse orçamento que a CAPES destinou aos projetos. Ele implementou 100%
100% das bolsas. Então, isso é muito bom, a gente precisa desses coordenadores de projetos engajados. Esse edital ele foi muito importante, tiveram 9 eixos temáticos previstos, que vão de temas como o papel da criosfera no sistema terrestre, as interações com a América do Sul, até inclusive eixos estratégicos direcionados para ciências humanas e sociais, inovação e novas tecnologias. Não vou citar aqui todos os 9 eixos, mas foram eixos que tiveram uma visão bem completa das necessidades no âmbito do programa. No atual edital de 2023, que já foi mencionado, a CAPES não participa desse programa, mas eu espero que a gente possa iniciar diálogos no sentido de, eventualmente, encontrarmos recursos para apoiar essa iniciativa. Era só isso mesmo que eu queria explanar e dizer que é importante. O Brasil, quando ele investiu, ele decidiu por investir, por fomentar eixos estratégicos de interesse nacional, ele fez muito bem feito, lembrando da agricultura, lembrando da Embraer, lembrando do nosso Petrobras. Quer dizer, a Antártica é um eixo estratégico de extrema relevância e que é importante que a gente realmente traga para a nossa prioridade nacional. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Júlio César Pífero de Siqueira, coordenador-geral de Fomento a Ações Estratégicas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior, que é a CAPES. Só para lembrar, para aqueles que não conhecem, talvez, ou que não acompanham, que o Brasil tem essas 2 instituições, a CAPES e o CNPq, uma no Ministério da Educação, outra no Ministério da Ciência e Tecnologia, e não é à toa que existem essas 2 instituições separadas. E elas são separadas justamente para uma fomentar a formação, a educação, e a outra para fomentar as pesquisas, E às vezes você vê surgir algumas ideias mirabolantes aí de querer juntar as 2, e às vezes é sempre bom repetir, quanto que essa ideia é insensata. Elas foram criadas dessa forma, não é à toa, é porque dessa forma elas funcionam melhor e tem uma distribuição melhor. Aliás, o orçamento dessas 2, o CNPq também, o orçamento do CNPq deveria pelo menos ser triplicado, uma das coisas que eu ia, porque com isso a gente conseguiria pensar num desenvolvimento maior no país. Você vê que tudo gira, volta na questão do financiamento, Então, isso passa por aqui. Eu estou fazendo questão de falar e repetir isso aqui, porque fica gravado, Eu espero que tudo isso aí chegue lá também na comissão mista de orçamento, para que na hora ali o pessoal raciocine se eles querem um país realmente desenvolvido, que possa trazer um futuro bom para esses jovens, todos que estão aqui e outros, ou se quer continuar andando de lado, aí fazendo pagamento emergencial de problemas que poderiam ter sido resolvidos se tivesse feito vamos dizer assim, um planejamento estratégico melhor. Bom, eu passo agora então a palavra ao Dr. Moacir Cunha de Araújo Filho, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, que se encontra conosco de forma remota. Professor, o senhor tem a palavra por 8 minutos. Peço para controlar o tempo por lá, tá ok? Obrigado. Muito obrigado, senador Marcos Pontes. Grande prazer de revê-lo, apesar de remotamente, Em nome do senhor e do senador Exalci Lucas, eu gostaria de cumprimentar todos os parlamentares que estão aqui participando dessa importante audiência. Saudar também o almirante Jacques, da CECIRM, dizer da importância do papel da Marinha, que de fato viabiliza todo esse esforço nacional de busca pela ciência, pela compreensão do papel do continente antártico. Eu acho que sem a Marinha nós não conseguiríamos absolutamente alcançar e termos o sucesso que nós temos com o Programa Antártico. Cumprimentar a Andréa também, Cruz, do MCTI, nem precisa citar a importância do MCTI, os colegas também da CAPES, do Ministério das Relações Exteriores, e saudar a todos que estão aqui conosco e um abraço especial aos companheiros de frio, aos colegas de gelo, professor Jefferson, César, o professor Paulo Câmara, da UNB, enfim, todo mundo que está aqui conosco participando dessa importante audiência. Na verdade, eu estou aqui não por ser vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, mas, sobretudo, por ser coordenador de um dos programas antárticos, na sua segunda edição, que é o programa Mefisto,
né? E também, eu acho, em parte, por coordenar a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, né? Até quase 20 anos aí, né, trabalhando com mais de 120 pesquisadores e cientistas, envolvendo todos os aspectos associados à mitigação, adaptação às mudanças do clima, né? E muito envolvido agora com a preparação da nossa COP30, né, que vai acontecer no Brasil, que tem um papel fundamental, né, numa possível mudança na participação internacional com relação às mudanças do clima. Uma esperança muito grande do Brasil depositada agora em Belém. Mas, assim, esse projeto que eu coordeno tem 4 eixos, muito rapidamente, não vou me deparar muito e falar muito sobre isso, mas eu gostaria de trazer alguns assuntos que são pertinentes. O primeiro eixo é justamente relacionado a ondas de calor e a também eventos extremos, né? Assim, eu acho que o Jefferson já trouxe isso muito bem, a importância do componente antártico na ocorrência de ondas de calor e também de eventos extremos no Brasil, né? De fato, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, foi um exemplo máximo disso, porque não existiu absolutamente nada de diferente, apenas uma componente antártica que bloqueou a dispersão de toda essa instabilidade que poderia ser transportada para o sul e para o oceano, como em outros anos. Mas essa componente antártica, ou seja, um primeiro eixo do projeto Mephisto é justamente investigar essas ondas de calor e esses eventos extremos. Não sei se vocês acompanham, mas entre 91 e 2000, nós tínhamos 7 dias por ano de ondas de calor no Brasil. Né? Entre 2011 e 2020, nós passamos a ter 52 dias de calor. Né? Então, tem um impacto enorme, né? E a componente antártica, com interação com o oceano, tem sua influência sobre esse impacto enorme na saúde da população brasileira. Ou seja, a Antártica é, sim, o motivo da gente estar acompanhando, né, um proxy, como a gente chama na ciência, né, representativo dessas alterações todas. Uma segunda linha de ação é relacionada justamente à poluição, né? Então, nós medimos o transporte ali da pontinha da América do Sul até a Península Antártica, ali na passagem de Drake, nós medimos o transporte, né, de plástico, de microplástico do Pacífico para o Atlântico. Mas, Moacir, por que isso é importante? Isso é importante porque a poluição microplástica é talvez o maior desafio da poluição da história da humanidade. Se nós deixarmos tudo do jeito que está, em 30 anos nós vamos ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Né? Ou seja, minha neta Nicole, que nasceu agora há pouco, ela, quando for para a praia, ela vai ver mais plástico do que peixe. Então, entender como funciona o transporte, né, sobretudo de uma bacia muito poluída como o Oceano Pacífico para o Atlântico, isso é parte também do Mephisto. Né? Outra parte importante é relacionada à poluição atmosférica também. Tá? Então, nós temos assim, medições contínuas de metais, trácidos, enfim, de poluentes atmosféricos que atingem a Antártica, trazido pelas queimadas, etc., mas não apenas. Né? Então, assim, a Antártica funciona também como um polo de convergência para uma série de problemas atmosféricos. Né? Por final, nós trabalhamos na elaboração de um modelo matemático numérico dali da Baía do Almirantado e do Estreito de Bransfield. Né? Então, a última parte do trabalho é o fornecimento para a Marinha, mas não apenas para a Marinha, né, de um modelo operacional físico-biogeoquímico que possa ser utilizado para previsão também de eventos, entradas de frentes, etc., aumentar a segurança em toda a região da Estação Antártica Brasileira e também do Estreito de Bransfield. Então, são esses 4 componentes, né, que regem o Mephisto, que é esse projeto que nós temos já há 6 anos, né, a sua segunda edição. Mas, assim, o que eu queria trazer para a discussão, o que eu acho que é fundamental, é, de fato, a nossa necessidade de perenizar, né, os financiamentos. Eu acho que todas as falas aqui vão nesse sentido, né? Nós precisamos absolutamente perenizar o financiamento da Antártica. Né? Deixou de ser uma questão simplesmente de interesse científico e geopolítico puro,
né? Mas passou a ser também uma questão de capacidade de previsão do funcionamento do clima da América do Sul e, lógico, do Brasil, né, incluído. Então, assim, é uma linha de ação que nós estamos explorando muito na Rede Clima, e se nós fôssemos capazes, eu acho que nós somos capazes, né, de perenizar esses recursos, eu acho que o país ganharia enormemente. E aí, desde já, né, eu cumprimento a iniciativa da realização dessa audiência pública. Mas nós sabemos que o parlamento é fundamental, né? Nós sabemos que o parlamento sempre foi fundamental e nós estamos passando por um período em que ele é mais fundamental ainda, né, minha gente? Se nós formos analisar os valores aí, né, nós temos mais de 50 bilhões, né, agora em 2025 de emendas parlamentares. Só para ter uma ideia, é maior do que o orçamento discricionário de 30 dos 39 ministérios do Executivo. Ou seja, a proximidade e a sensibilização dos nossos representantes, né, é fundamental. Tá? Eu acho que houve um primeiro momento muito importante, né, recentemente, que foi o descontingenciamento do FNDCT. Né? Nós sofremos muito com o FNDCT preso, aí eu estou falando comunidade científica e comunidade acadêmica como um todo. Então, isso foi um momento também muito 15 segundos. Importante, e eu acho que agora esse diálogo é fundamental com o nosso parlamento. Eu termino por aqui. Parabéns, né, a todos pela iniciativa, em particular ao senador astronauta Marcos Pontes. Muito obrigado. Obrigado, professor Moacir Cunha de Araújo Filho, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Muito bom te ver novamente, né? Continuamos na batalha. E realmente, o professor lembrou de uma coisa muito importante, né, que tem a ver com microplásticos. Não é muito falado, pouca gente sabe sobre isso, infelizmente, porque a gente não divulga como deveria, mas é um problema seríssimo, né? Eu lembro que no Ministério nós fizemos um acordo com a ONU, né, com a Agência Internacional de Energia Nuclear, né, que é uma coisa que tem que ser tratada a nível mundial, mas sem dúvida nenhuma tem que ser tratada, a gente tem que lembrar disso a cada momento. Eu passo a palavra agora, por 8 minutos, ao Dr. Paulo Câmara, professor do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília. Então, por favor, tem a palavra. Do astronauta Marcos Pontes. Tive a alegria de estar com o senhor durante a inauguração da estação, logo que teve um incêndio, né? A nossa nova estação foi inaugurada, estivemos juntos. E é bom falar por último que os meus colegas que me antecederam já explicaram bastante coisa, vai ser mais fácil, né? Eu sou professor do Departamento de Botânica e também sou professor da Escola Superior de Defesa. Acho que eu sou o único botânico atualmente no Ministério da Defesa também. Estou cedido 10 horas para a Escola Superior de Defesa. Hoje nós temos também um núcleo de estudos polares, criado recentemente. Nós temos aqui alguns representantes aí da Escola de Defesa, além dos meus alunos também que estão aí. E aí eu ressalto o trabalho da CAPES, porque quando as amostras chegam, são os alunos de pós-graduação que vão trabalhar nelas, e eles também são, de certa forma, alguns são bolsistas também da CAPES. Então, mesmo indiretamente, a CAPES tem sim apoiado aí a pesquisa antártica, né? Opa. Bom, isso já foi falado, mas nós sabemos que a Antártica são 14 milhões de quilômetros quadrados. A gente tem também essa ideia que a Antártica é uma coisa pequena, distante. Já foi falado que não é bem assim. É a maior reserva de água doce do planeta. A gente se preocupa muito com a Amazônia, mas a maior reserva de água doce do planeta está na Antártica. A maior e última reserva de tudo que você possa imaginar, inclusive as chamadas terras raras, minerais preciosos. É cerca de 8% do planeta. Eu costumo dizer que a Antártica ela é grande demais e está perto demais para a gente fazer de conta que ela não existe. Não está nos livros da escola, a minha filha não tem isso na geografia da escola dela, a gente não vê isso de maneira geral nos colégios. Então a gente cresce com a impressão que a Antártica não existe. Então é 10% do mundo quase que a gente faz de conta que não existe. Não é só 10% qualquer, 10% onde tem a maior reserva de água doce do mundo e a maior reserva de qualquer coisa que você possa imaginar do mundo, né? Aí, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, fui falar da importância do clima, das chuvas e tal, também vamos falar um pouco da importância biotecnológica. Esse é um fungo que foi descoberto recentemente na Antártica, é um fungo azul, é um mofo, né? É o único mofo azul que existe no mundo, e essa coloração azul é devido a uma substância para proteção contra o ultravioleta,
já temos uma empresa de cosméticos interessada em desenvolver um protetor solar à base dessa substância que só ocorre nesse fungo, que só ocorre na Antártica, além também de seu uso como anticongelante, com aplicação bem óbvia na indústria aeronáutica e na medicina. Outros fungos que são também endêmicos da região antártica, a Rhodotórula é um fungo que produz probióticos, pode ser usado para probiótico. Atualmente probiótico de uso veterinário, mas também a pesquisa avançando pode se tornar probiótico de uso humano igualmente. Assim, não temos tempo, né, nos 8 minutos que tenho para mostrar todas as potencialidades descobertas, mas tem aplicação na medicina, na agricultura, no setor de alimentos. Ali atrás, aquelas pontinhas coloridas atrás são fungos que produzem antibióticos, penicílio antártico, que é uma penicilina que nunca foi usada no continente, porque a gente sabe que a penicilina é um antibiótico usado desde a década da Segunda Guerra Mundial. Então vem perdendo, às vezes, efeito, tem aquelas superbactérias que matam todo mundo. Então a gente precisa de novos antibióticos, e a Antártica é uma fonte de novos fungos produtores de antibióticos ainda não usados pela espécie humana. Vamos lá. Fizemos também um estudo sobre as patentes que foram feitas pelo Brasil na Antártica. Existem várias patentes de produtos antárticos que o Brasil já depositou. Isso é um marco, digamos, palpável, né? A produção de patentes. Eu sou um dos autores desse artigo que fala sobre as patentes. E por que isso tudo é importante? Onde é que entra a ciência antártica com essa história de que a Antártica é um continente enorme e tal? Porque o artigo 9º do Tratado Antártico prevê que você só pode ser membro consultivo, ou seja, você só pode dar pitaco na Antártica, só pode decidir o que a Antártica pode ser feito ou não, se você fizer pesquisa antártica, o artigo 9º do tratado. Então, dos 193 países da ONU, só 29 mandam em 10% do planeta. O Brasil é um deles. Por quê? Porque faz pesquisa. Daí a importância do PROANTAR. Daí a pesquisa ter dois aspectos. Acho que apertei o botão demais aqui. A ciência como ferramenta geopolítica, ou seja, a ferramenta que a gente usa para se manter membro consultivo do tratado é a ciência. E a ciência como fonte de conhecimento e benefício para a sociedade, que é o que a ciência já faz. Então, a ciência antártica ela acaba tendo essa dupla vertente. Ela é a ciência produzindo os antibióticos, produzindo descobertas novas, e a ciência como uma ferramenta que nós usamos para que permaneçamos lá no Tratado Antártico. Lembrando que o Brasil é o 7º país mais próximo da Antártica. O que acontece lá nos afeta diretamente, como foi muito bem demonstrado pelos meus amigos que me antecederam, né? Para isso, o Brasil tem uma estrutura maravilhosa lá. Nós estivemos juntos lá, eu e o senador, na inauguração. São 17 laboratórios, que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a montar, né? E não é só isso, é combustível, é comida. O almirante Jacques já mostrou muito bem aí as dificuldades logísticas que nos apoiam lá, né? O voo, os navios da Marinha, os navios que têm laboratório, o H-41, o navio possui 5 laboratórios de pesquisa, o H-44, o navio de apoio logístico, nossa estação maravilhosa lá, e os nossos aviões da FAB que dão o apoio. Nós temos o decreto de 2022, que é a nova Polantar, que fala claramente, no capítulo 3, manter a condição de parte consultiva. Ou seja, tem um decreto, né, que diz que temos que manter condição de parte consultiva. Isso só é possível através da ciência, porque o artigo 9º diz isso. Só pode ter direito ao voz, voto e veto quem tiver pesquisa. E depois fala muito sobre ampliar o programa. E isso envolve recurso, né? E ampliar o programa. Não vejo que nós estejamos ainda nesse ponto de ampliar a presença. Quando eu falo que a gente tem que ter uma segunda estação, que a gente tem que ter um aeroporto próprio, esse professor está maluco, acabou de ganhar uma estação, já quer outra. Está na lei, né? Está lá no decreto. A gente quer ampliar. Não estou fazendo nada além do que está previsto. O Brasil hoje tem uma dependência logística grande de outros países. A gente opera aeródromos que são do Chile, da Argentina. Então, nós estamos com um grupo de estudos nas Escolas Superiores de Defesa estudando a viabilidade do Brasil ter o seu próprio aeródromo, inclusive com financiamento da CAPES. Então, é a CAPES, mais uma vez, também atuando no Programa Antártico, né? E, para finalizar, não tomar muito tempo, a questão do Ártico. Nós tivemos a oportunidade de organizar a primeira expedição do Brasil ao Ártico, porque, do ponto de vista científico, tem muito interesse, né? E também, como já foi falado, o interesse geopolítico. O Programa Antártico ele tem 43 anos, é um programa super importante, é um programa de Estado. O que a gente sofre um pouco, senador, é com essa variação de recursos. Nunca faltou recurso, mas você nunca sabe quando vai ter. Eu estou no Programa Antártico há 12 anos, eu estou na linha de frente, eu sou, como o Moacir falou, irmão de gelo dele. A gente está todo ano na Antártica há 12 anos.
Nunca faltou recurso, a gente nunca deixou de ir, mas tem sempre essa incerteza. Se há 12 anos atrás eu soubesse que eu ia ficar 12 anos, eu tinha já um projeto de coleta de dados de 12 anos. Mas como os editais são de 3 ou 4 anos, eu nunca sei se no próximo edital eu vou aprovar. Então eu tenho que fazer pesquisa de 3, 4 anos. E como você vai aprovando, você acaba ficando, mas eu não sei se eu vou ficar. Então, como é que eu vou fazer um projeto de 10 anos se o edital é de 4? Então, a gente precisa de uma linha de pesquisa de longo prazo, porque na Antártica as coisas são lentas, a temperatura é baixa, tudo demora, você só trabalha durante o verão, então pesquisa de 3, 4 anos às vezes é pouco tempo. E segundo o que o Jefferson demonstrou, a variação orçamentária. Tem ano que você tem dinheiro, tem ano que você tem menos dinheiro, tem ano que você... esse ano vai ter dificuldade com o navio, mas tem bolsa. Bom, esse ano a gente tem bolsa, mas o navio talvez não saia. Essas variações, essas incertezas, elas prejudicam bastante a gente, inclusive os alunos, né? Vai ter bolsa para os alunos, não vai, vou ter dinheiro para mandar um aluno, não vou. Então isso dificulta a formação das novas gerações. Não que esteja faltando recurso, a gente está recebendo, esse edital está sendo pago, as bolsas estão sendo implementadas, mas a gente nunca sabe como é que vai ser daqui para frente. Eu digo isso do ponto de vista de quem está na linha de frente há 12 anos. Todos os anos a gente tem essas incertezas, né? Então, talvez um marco legal, alguma coisa que possa nos ajudar a ter mais certezas. Fico à disposição dessa casa, falar mais sobre esses assuntos, o tempo é curto, vai ter muita coisa interessante sobre a Antártica. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, doutor Paulo Câmara, que veio aí também na linha de frente desse programa tão importante. Professor do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília. Antes da gente passar às considerações finais e respostas às perguntas aqui, gostaria de novamente quebrar um pouco o protocolo e passar a palavra aqui por 2 minutos, 5 minutos, ao doutor professor Kellner, que ele é do Museu Nacional, né, diretor do Museu Nacional, que também faz pesquisa, né, sobre a Antártica. Por favor. Está funcionando. Bom, primeiro quero agradecer, não vou chover no molhado ou no gelo, como nós estamos falando aqui, agradecer muito essa iniciativa do senador Marcos Pontes, agradecer o trabalho do Jefferson, do Paulo e de tantos outros colegas de gelo e também de todas as explanações que foram feitas aqui. Não posso deixar de mencionar minha querida amiga do CNPq, né, que atua tanto com a gente, né? Mas o ponto que eu queria só frisar e destacar, que foi, inclusive, o senhor colocou logo no início, e o senhor também, Almirante, só colocou isso, no sentido da divulgação da pesquisa que é feita na Antártica. E aí nós temos um mecanismo que, às vezes, é barato, entre aspas, que são as instituições culturais como os museus. Então, nós podemos fazer exposições temporárias, nós já fizemos isso em Brasília, quando houve certas comemorações. Quero aqui destacar para vocês que o Museu Nacional, em todos os aniversários do museu, dessa vez será dia 8 de junho, nós temos lá o nosso módulo do Paleoantar, mas nós podemos acoplar nesse módulo as pesquisas dos colegas. Entende, Paulo? Mande alguma coisa para a gente. O Jefferson já incomoda ele demais, ele já não me aguenta mais, né? Mande coisas para a gente. Tá a mesma coisa da Marinha, se bem que a Marinha, vou ser sincero, o senhor pode não saber, mas vocês têm contribuído com as nossas exposições. Então é fundamental isso, trabalhar em conjunto, porque, senador, se o senhor me permitir uma observação, eu tenho certeza que o senhor não vai se incomodar, porque ciência não tem partido, ciência é da gente. E essa garotada, adorei a apresentação da garotada, e é isso que a gente tem que fazer. Então, unir esforços para o bem, né? E eu acho que essa audiência é uma iniciativa nesse sentido, e parabenizo a todos que estão aqui. Excelente, muito obrigado, professor Kellner, né? Para quem não conhece o Museu Nacional, é bom ir lá para saber do que a gente tem, é importante. E eu vou agora retornar a palavra a cada um dos nossos debatedores, mas antes eu vou ler aqui novamente as perguntas que eu já li anteriormente e algumas novas que chegaram no intervalo, que já estão de posse dos debatedores, que podem escolher, né, nas suas considerações finais para responder uma ou outra pergunta. Não precisa se preocupar em responder todas, mas escolha aquela que está mais dentro da sua área para dar esse conhecimento, né, às pessoas que fizeram a pergunta. Então, retornando aqui por perguntas. O Fábio, do Paraná: quais são os principais projetos científicos do ProAntar? Muitas delas a gente já viu durante aqui as explanações, mas é importante ressaltar as perguntas.
Aliás, agradeço a todos aqueles que participaram aqui pelo E-Cidadania, né, dessa audiência pública também. O Wendel, de Pernambuco, como os avanços do PROANTAR podem gerar spin-offs e beneficiar a economia. O Leandro, do Amazonas, como a Marinha contribui para a sustentabilidade logística do PROANTAR, foi bem respondido pelo Almirante. Júlia, do Rio Grande do Sul, quais os desafios logísticos e financeiros do PROANTAR e como superá-los. O Lucas, de Rondônia, como o Brasil pode fortalecer sua presença na Antártica diante dos desafios operacionais e financeiros enfrentados pelo PROANTAR. A Rosane, do Distrito Federal, como a pesquisa da Antártica ajuda nos cenários de mudanças climáticas. Gustavo, do Rio de Janeiro, a maior estudiosa da Antártica no Brasil foi a professora Terezinha de Castro. É possível aumentar o espaço das mulheres no PROANTAR, está aí um tema interessante a ser tratado também. A Isadora, de Minas Gerais, quais são os critérios de escolha para os participantes, dos participantes para integrar o PROANTAR? Alguns comentários que nós recebemos anteriormente. A Ana, de São Paulo, há 40 anos o Brasil desenvolve um papel fundamental em pesquisa e não podemos retroceder, ao contrário, temos que investir mais. O Eduardo, de São Paulo, é necessário abrir o PROANTAR para cidadãos conhecerem in loco. Perguntas outras aqui do Elvis, de São Paulo. De que forma o PROANTAR contribui para a compreensão das mudanças climáticas e suas implicações? O Michel, do Distrito Federal. De que forma o programa busca atrair e formar novos talentos para a pesquisa da Antártica? A Ana, de São Paulo, quais os impactos diretos do degelo da Antártica para o Brasil e de que forma o PROANTAR pode contribuir? A Letícia, do Rio de Janeiro, existem estudos sobre propriedades antimicrobianas, antivirais e antitumorais em compostos de organismos da Antártica? Ali respondido também. O Odir, do Rio Grande do Sul, quais os planos do governo para garantir o financiamento de longo prazo para as pesquisas na Antártica? E alguns comentários ainda, do Mauro, de São Paulo. O PROANTAR é uma oportunidade única para o Brasil se firmar como signatário na proteção desse santuário do planeta. A Simone, de Minas Gerais, soube do PROANTAR na escola, em um concurso de redação. Talvez seja o único projeto das Forças Armadas que antecipou a Escola Superior de Guerra em Política de Defesa. Interessante. O Richard, de Santa Catarina. Participar do esforço científico é uma porta de acesso para pesquisadores nacionais e um caminho para o escoamento do conhecimento do país. Eu vou, então, na sequência. Aliás, essa parte de antibióticos, né? Esse aqui já embarcou, tá, senador? Tá bom. Essa parte de antibióticos é uma coisa extremamente importante, que era uma preocupação que eu tinha ali como ministro. Eu participei do Carnegie Group, ali, de uma conjunção de 8 ministros dos países de ter uma proeminência, vamos chamar assim, em tecnologia, e uma das discussões foi exatamente isso, a resistência antibacteriana, o excesso de uso de antibióticos, né, sem receita, aquela coisa toda, e a falta de novos antibióticos. Então, isso é uma coisa... Outro, como eu falei do microplástico, ele também é outro tema extremamente importante, né, para tratarmos. Eu também anuncio aqui a presença do Dr. Marcelo Ramada, equipe Projeto Briotech, da Universidade Católica de Brasília. Então, está aqui conosco também, obrigado aí pela presença. Então, eu vou retornar a palavra nesse instante a cada um dos debatedores, exceto o Dr. César Amaral, que ele já está em voo. Então, começando pela doutora Andréa Cruz, coordenadora geral de ciências para o Oceano e Antártica, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, para 5 minutos de comentários finais e responder as perguntas e os comentários que achar conveniente. Obrigado. Certo, muito obrigada, senador. Eu agradeço a oportunidade e as intervenções aí de todos os colegas, a atuação da academia, os pesquisadores, de estar nos apresentando, né, os resultados dos projetos desenvolvidos lá na Antártica há tanto tempo. Eu vou responder as perguntas aqui que cabem especialmente ao Ministério e vou deixar que a parte científica, logística, operacional, eles possam muito melhor explicar esses pontos. Bom, em relação à primeira, do Fábio do Paraná, que ele perguntou os principais projetos científicos do PROANTAR. Como eu comentei, eles são vinculados ao plano decenal e eles podem ser encontrados nominalmente na página web da CECIRM. Você digita lá no Google, CECIRM PROANTAR,
vai ter um link só sobre o Programa Antártico Brasileiro. Então, todos os projetos e as propostas estão lá. Em relação aos projetos também, a Isadora, né, de Minas Gerais, perguntou quais são os critérios de escolha para os participantes para poder integrar o ProAntar, que eu vou responder junto com a pergunta do Michel aqui do DF, que pergunta de que forma o programa busca atrair e formar os novos talentos para a pesquisa antártica. Não deu tempo, né, para explicar, mas os projetos contratados nas chamadas públicas do ProAntar, eles seguem o fluxo de contratação do CNPq. Então, os coordenadores de projetos aprovados que submetem, que são responsáveis pela formação das equipes deles. Então, essa que é a forma, você buscar um laboratório, buscar uma instituição que tenha uma execução de atividade científica na Antártica. E a forma de atrair e formar os novos talentos, na chamada pública vigente agora, na 8, uma das linhas dessa chamada do CNPq foi os grupos emergentes. Então, tinha uma linha dedicada justamente pensando nisso, né? Nessa renovação dos coordenadores das atividades de pesquisas por lá. Ao Índio de Pernambuco, eu acho que os colegas também podem complementar essa informação em relação aos avanços do ProAntar, gerando os spin-off e beneficiar a economia. É isso, são as biomoléculas, usar os resultados científicos para o setor agrícola, o setor industrial, fármacos. Então, é isso que os resultados efetivamente nos proporcionam. Quais são mais aqui que eu tinha anotado mais uma? Aqui. Como o Brasil, o Lucas de Rondônia, ele perguntou como que o Brasil pode fortalecer a presença na Antártica diante dos desafios operacionais e financeiros. Acho que a gente comentou bastante aqui durante essa manhã, mas eu acho que é especialmente implementando e fazendo executar as ações previstas no plano decenal. O arcabouço nós temos, que é um programa robusto, longevo, mas resultados, executar a estratégia de ciência com os resultados das pesquisas e fazer isso de forma harmônica, né? E ter os indicadores para a gente acompanhar essa produção e essas entregas. Mais uma vez mais, eu agradeço aqui a oportunidade, a participação de todos, os pesquisadores presentes, os que estão nos ouvindo. E o Ministério está à disposição sempre para contribuir e para fortalecer esse programa que nos dá tanto orgulho. Obrigada, senador. Obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Andréa Cruz, coordenadora-geral de Ciências para o Oceano e Antártica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do MCTI. E antes de continuar com as nossas considerações finais, eu gostaria de passar a palavra ao senador Wellington Fagundes, aqui presente conosco, para algumas perguntas também, né, que podem ser respondidas pelos nossos debatedores. Aliás, só um comentário aqui. O senador Wellington Fagundes, do estado do Mato Grosso, ele tem trabalhado intensamente para a proteção do bioma Pantanal. Eu lembro lá no Ministério, nós trabalhávamos juntos lá com a questão do Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal para tornar o Instituto operacional, realmente fica em Cuiabá. E aquele bioma, todo mundo sabe, não preciso nem falar da importância do bioma, né, Pantanal para o país como um todo, e sofre consequências, como a gente viu aqui, né, com a questão climática, dos efeitos da Antártica também. Né, então, é tudo interligado. Então, vou passar a palavra ao senador Wellington Fagundes aqui. Senhor presidente, primeiro, um bom dia a todos, né? Não sei se já é boa tarde. Está chegando, né? Para quem não almoçou, ainda é bom dia, né? Eu quero aqui trazer os meus parabéns por a oportunidade de estar fazendo essa audiência pública. Eu vi várias vezes Vossa Excelência dizendo aqui que às vezes poucos conhecem, né? Um assunto que não é popularizado, realmente. Mas também, por não conhecer, muitos às vezes não sabem a importância do que representa esse programa para o Brasil e para o mundo. Porque nós estamos falando aqui de uma região onde os países, principalmente desenvolvidos, estão lá presentes, inclusive muitos querendo até
ter todo o território como seu. E o Brasil está lá com a sua bandeira fincada, garantindo também a presença nossa, não só na pesquisa, também como no território. Eu vou depois aqui, presidente, fazer uma fala um tanto rápida, mas primeiro eu vou aqui fazer as perguntas, que já estava preparado também pela minha assessoria. Mas antes disso, eu registro aqui o agradecimento também ao ministro Marcos Pontes, porque no meu estado, o Ministério, sobre a sua direção, marcou época, quando o ministro foi lá instalar o INPP, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, que é para o Pantanal inteiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Embora Mato Grosso do Sul tenha um território maior até do que o Mato Grosso, 2/3 está no Mato Grosso do Sul. Mas esse instituto, ele está localizado dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, uma área cedida pela universidade, com uma estrutura de 5.000 metros quadrados de construção, disponível exatamente para a pesquisa e para a difusão também da pesquisa. A parceria com a sociedade, de um modo geral. E agora nós estamos, inclusive, ministro, e agora senador, aguardando exatamente, o Ministério fez um chamamento público para definir a direção do Instituto, porque como as regras tem que ser, inclusive, um pesquisador para ser o diretor do Instituto. Eu, nesse caso, até eu questiono, eu acho que aqui a maioria, muitos são pesquisadores, mas tem que ter a vertente administrativa para o Instituto. Exatamente porque o papel do administrador não necessariamente é fazer a pesquisa, mas administrar para que essa pesquisa ela tenha qualidade e, além de tudo, conseguir também as parcerias, os recursos para o pleno funcionamento do Instituto. E aí, ministro, e agora, mais uma vez, repito aqui, nosso senador, Marcos Pontes, eu quero aqui me lembrar o que Vossa Excelência sempre falava como ministro. Nós temos que mudar o hábito no Brasil de que as pesquisas fiquem nas prateleiras. As pesquisas têm que ser para o benefício da população. Então, no Brasil, ainda é dogma, é algo que a gente tem que vencer, que uma universidade, um instituto de pesquisa não pode estar fazendo uma pesquisa junto com a iniciativa privada, com a indústria, enfim, com o interesse da sociedade. E isso, às vezes, faz com que a gente tenha menos capacidade de pesquisa e ainda essas pesquisas tão importantes, às vezes, não são difundidas, não são colocadas a bem da própria sociedade. Então, isso foi um trabalho que o ministro, e agora aqui senador, trabalhou muito no Ministério, mas eu registro porque isso é questão de hábito, né? Eu diria, cultural. Então, nós precisamos fazer essa transformação. E aqui, como temos, com certeza, alunos lá fora, eu vi ali, jovens, né, que estão nos assistindo também, professores, pesquisadores, eu penso ser fundamental esse registro. E eu gostaria, então, de dirigir aqui algumas perguntas, direcionadas primeiro ao representante do Ministério das Relações Exteriores, ao senhor Ricardo Jacques Ferreira e também à senhora Andréa Cruz. Como vossas senhorias percebem, a relevância estratégica sob a perspectiva geopolítica de estarmos presentes em ambos os polos, eu aqui quero deixar a interrogação, como vocês percebem, né? Então, a importância de estarmos lá nesses ambos os polos que estamos aqui referindo nessa palestra. E poderiam também expor a esta comissão sobre a importância da presença brasileira no Ártico? Eu estou fazendo essas perguntas, pedi a minha consultoria aqui, espero que ela não tenha sido respondida. Mas se já o foi, faça um comentário a mais. De que maneira as disputas geopolíticas pelo Ártico podem afetar os interesses brasileiros? Algo que eu comecei a me referir aqui. Como o governo brasileiro tem se preparado para a revisão do Tratado da Antártica, prevista para 2048? Quais aspectos merecem atenção neste momento? Isso é muito importante, inclusive, para nós aqui do Parlamento termos melhor conhecimento disso.
Vossas Senhorias poderiam discorrer a respeito das perspectivas para o Brasil no que se refere a pesquisas e parcerias no campo científico, bem como a oportunidade de exploração de recursos naturais no Ártico? São essas. E, claro, dirigida a quem entender que deve responder. Obrigado, senador Wellington Fagundes, Estado do Mato Grosso, né, que tem trabalhado muito ali no bioma Pantanal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com as considerações finais e os nossos debatedores podem responder as perguntas dentro do escopo, né, das suas áreas. Eu passo, então, a palavra agora para as suas considerações finais e respostas às perguntas ao Dr. Jefferson Simões, delegado nacional do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas do Conselho Internacional de Ciências, né, que certamente tem uma conexão direta aí também. Alô? Ok. Obrigado novamente, senador astronauta Marcos Pontes, por concessão da palavra. Algumas das questões eu poderei responder também do senador Wellington. Mas eu gostaria de primeiro iniciar aqui a questão que mais pertinentes à minha área de atribuição. O Elvis pergunta de que forma o Prontar contribui para a compreensão das mudanças climáticas e suas implicações. De várias maneiras. É o gelo da Antártica que nos provê as informações da história do clima e da química atmosférica ao longo do passado. Cabe lembrar que a maior contribuição da ciência antártica feita para a ciência moderna foi exatamente a reconstrução da história dos gases estufas nos últimos 800 mil anos, ou seja, antes mesmo de nós começarmos a ter os dados instrumentais. Isso também nos ajuda a montar cenários de mudanças do clima, tanto do presente para o futuro dos próximos 100 anos. É a questão da Antártica e os dados da Antártica, do Oceano da Antártica, do grande manto de gelo da Antártica. Eu gosto sempre de comentar isso. Se o gelo antártico fosse trazido para o continente, para o território nacional, em cima dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós teríamos uma camada homogênea de 3 quilômetros. Isso controla o sistema climático e também controla o nível dos mares. Aqui tem uma pergunta aqui sobre como está relacionada a questão da Antártica com a variação dos níveis dos mares. Duas questões que nós temos colocado. A Antártica recém está começando a contribuir. Nas próximas 2 décadas, ela vai ser muito maior do que os outros 2 contribuintes para o aumento do nível do mar, que é a Groenlândia e as geleiras fora extrapolares. Mas ela deve contribuir nas próximas 4 ou 5 décadas até 50 centímetros ao aumento do nível do mar. E isso tem sérios custos socioeconômicos. Também é perguntado aqui sobre... Eu gosto de fazer uma observação, já que eu já tive aqui uma experiência de vários países, que o Gustavo do Rio disse que a maior estudiosa da Antártica no Brasil foi a professora geógrafa Terezinha de Castro. Certamente ela foi uma pioneira, mas a contribuição das mulheres é maior no Brasil do que a maioria dos países. E eu, quando estava na Inglaterra, em 1989, foi o primeiro ano que foi permitido ir mulher no Serviço Antártico Britânico. Note que o Brasil sempre teve avançado nisso. E hoje... Aí eu coloco a questão até de certa brincadeira, por que nós perdemos tantos homens na pesquisa? As minhas doutorandas são 80% são mulheres de alta produtividade intelectual e muitas mães. Ou seja, nós temos que já começar a olhar por que está acontecendo essa crise entre os meninos. É necessário abrir o Prontar para os cidadãos conhecerem em loco? Olha, hoje o problema tudo é custo. E hoje, por $5.000, eu levo qualquer um à Antártica. Em navio de turismos que dá informação e inclusive com palestrantes. Eu gostaria, senador, eu gostaria de chamar antes de só uma parte nesse aspecto. O senhor entende, então, que está muito fácil, muito acessível, é isso? Exatamente. Hoje a Antártica... Isso é positivo? Isso é positivo. Tem um aspecto positivo ser feito um turismo safárico ambiental. Ou seja, nós recomendamos no Comitê Internacional de navios de não mais de 200
passageiros e que nunca desça nos lugares de nidificação, reprodução, mais do que 50 pessoas por vez. Isso o senhor entende que está sendo feito assim, ambientalmente sim, correto, com todo... E a quem cabe a fiscalização? Quem normatiza esse trabalho? Primeiro, existe uma agência internacional, que é a IATO, que é a Agência de Turismo Antártico, que ela segue muito rigidamente o CEP, que é o Comitê de Preservação Ambiental da Antártica, que é parte do sistema do Tratado da Antártica. O problema é que hoje, aí sim, se me perguntar quais são os riscos no momento, turismo predatório, 2, nós estamos tendo conflitos de legislação que não haviam no passado. Por exemplo, alguns países estão fazendo reivindicações territoriais do fundo do oceano que entram na área do tratado. E tem um país, pelo menos, que está com a sua frota pesqueira predatória entrando nas áreas do tratado. Nós estamos vendo uma série de modificações muito rápidas. E eu vou aproveitar para responder às questões do Ártico. Sim, a questão do Ártico envolve rápidas mudanças do clima e afeta a economia global. A facilidade da exploração de recursos minerais do Ártico, inclusive óleo e gás, vai afetar o preço mundial. Está ocorrendo uma rápida remilitarização, que tinha sido reduzida após a queda do Muro de Berlim, mas hoje todos os países estão na corrida ao Ártico. E notem, e aí eu posso fazer um comentário, porque nós temos discutido no Instituto de Mudanças do Clima da Universidade do Maine, que a atual presidência nos Estados Unidos pode estar negando mudanças do clima, mas ele sabe muito bem o que está acontecendo. Inclusive, o Pentágono já tem uma estratégia para um Ártico aberto. Nós temos que entender isso, que isso está afetando, inclusive, estratégias militares para o Ártico. Está se abrindo, é uma nova rota de transporte. E o Brasil, sim, pode, conforme o colega do Itamete nos falou aqui, habilitar, através do Tratado de Svalbard, a fazer pesquisas, procurar recursos minerais, que é um tratado que permite os países signatários contribuírem e ainda está em apreciação aqui nesta casa. Eu só gostaria de fazer um comentário final para deixar bem claro. Não existe recursos suficientes para a pesquisa antártica brasileira. E por que não existe? O recomendado dentro do SCAR e o recomendado que os outros programas é que seja ao redor de 10% dos investimentos da atividade de uma nação na Antártica chega ao redor de 10%. Logística leva tudo. 90%, mesmo dos grandes programas científicos. Só que nós estamos investindo só 4% do programa antártico na ciência. Hoje, cerca de 8 milhões por ano. Nós precisaríamos de 18 a 20 milhões por ano para ter um programa sustentável para a ciência, e isso envolve formação, grupos de pesquisa, estrutura laboratorial, e entender, e eu tenho que enfatizar esse ponto, eu já falei ao meu discurso, não adianta estação vazia, não adianta módulos vazios. Casa vazia não faz ciência, e ciência na Antártica não existe. É ciência antártica, porque nós vamos à Antártica coletar dados. A ciência é feita nos nossos laboratórios e pelos nossos doutorandos e recém-doutores. Eu tenho que enfatizar esse ponto, porque senão são 43 anos que nós caminhamos para uma maneira de não reconhecer o que nós temos que fazer. Um ou outro projeto vai ter o apoio direto, porque tem uma infraestrutura melhor na estação, mas a maioria não vai ter. Eu agradeço muito. Uma das grandes aquisições do Programa Antártico foi o nosso navio Maximiano, que é a principal plataforma de pesquisa. Obrigado. Obrigado pela atenção. E, por acaso, eu fiz aqui, está para distribuição, uma análise do protagonismo brasileiro na Antártica, o papel da ciência. É o protagonismo científico e também da diplomacia da ciência. Obrigado. Obrigado, professor Jefferson. Aliás, vou pedir para incluir esse documento
no material da audiência pública, de forma que fique à disposição de todos aqueles que também nos acompanham remotamente. Eu também anuncio a presença do Dr. Giancarlo de Castro, presidente do ABRIG, assim como da nossa diretora-geral do Senado, Ilana Trompica, aqui com a gente. Obrigado. Eu, na sequência, passo a palavra ao Dr. Éden Martingo, subchefe da Divisão do Mar subchefe da Divisão do Mar, da Antártica e do Espaço do Ministério das Relações Exteriores, que está remotamente por seus 5 minutos de considerações finais e respostas a algumas perguntas que achar conveniente. Obrigado. Muitíssimo obrigado, excelentíssimo senador. Gostaria de agradecer novamente, encarecer aqui a qualidade dos debates na audiência, das apresentações, acho que foi muito útil, importante para todos. Em relação às considerações finais, acho que eu vou buscar responder ou ao menos tocar em alguns pontos levantados. Acho que inicialmente os pontos levantados pelo senador Wellington, que são de extrema relevância. Em relação à importância do Ártico para o Brasil, do ponto de vista geopolítico, acho que essa é uma importância que aumenta cada vez mais, né? E ele é geopolítico, ele é científico, ele é climático, ele é ambiental. Então, eu acho que está muito ligado essa importância a como a gente vai lidar com as mudanças climáticas no futuro e todos os impactos que ela tem sobre a nossa economia, o nosso país, né, e o sistema mundial como um todo. Em relação aos conflitos geopolíticos no Ártico, como eles impactam o Brasil, eu entendo que eles já impactam na medida em que nós já temos uma crise de governança e de governança no sistema ártico, né? É importante a gente fazer também uma diferenciação. O nosso sistema antártico, ele é um sistema de internacionalização, né? Ele não é um sistema territorial. Enquanto que no Ártico, não, a maior parte do Ártico, ela se trata de áreas territoriais entre os países, há diversas disputas territoriais em curso ainda, de delimitação de fronteiras, e o que nós vemos hoje, por exemplo, é uma paralisia do Conselho do Ártico, que é o conselho dos países ali que circundam o Círculo Ártico e que tem esse condão de promover a cooperação e, inclusive, a cooperação com países extra-árticos, né, que é o caso do Brasil. Então, nesse caso, nós temos como país um interesse em nos tornarmos observadores no Conselho do Ártico, mas hoje o Conselho está paralisado, então isso prejudica, isso dificulta, né? Lidar com isso por meio do diálogo, da diplomacia e de outras formas, né? Cooperação bilateral, eu mencionei aqui o Canadá, a Rússia, são países com os quais a gente coopera, a própria Noruega. Nós temos aí, como eu havia mencionado, o processo de adesão ao Tratado de Svalbard, que é um tratado cujo depositário é a República Francesa, e ele está atualmente na Câmara dos Deputados, então a gente espera que ele possa ser, que a gente encaminha. Em relação à revisão do Tratado da Antártida, o que nós temos o Tratado da Antártida ele foi originalmente negociado por 50 anos, em 61, quando entrou em vigor. Foi renovado em 1991 por mais 50, e aí a gente espera, o Brasil, nós defendemos abertamente que ele seja renovado em 2041, quando ocorre, quando vai chegar um momento, antes de preferência. E de preferência, enfim, há muito tempo até lá, mas de preferência por tempo indeterminado. E em relação à data de 1948, eu entendo que se refira ao Protocolo de Madrid, que é dos anos 80, que ele impede a exploração dos recursos minerais na Antártida, né? Acho que vai depender muito, em princípio, para nós é do interesse que essa proibição se mantenha, mas de fato ainda falta bastante tempo, a gente ainda vai ver como que isso vai se passar.
Eu queria mencionar também aqui, por último, uma pergunta do Lucas de Rondônia sobre como lidar com investimentos em épocas de recursos financeiros escassos. Não é exatamente isso, mas assim, eu acho que uma forma não de lidar com menos investimentos, porque eles são absolutamente necessários, mas de você entregar mais com os recursos que nós temos, é apostar sim na cooperação internacional e compartilhamento de recursos. Tudo isso já vem sendo feito e eu acho que está nos planos aí da gente continuar aumentando essa cooperação, mas não como uma forma de diminuir os recursos necessários, mas de entregar mais e conseguir mais resultados que são essenciais para o nosso país. Acho que essas seriam minhas considerações. Novamente agradeço. Muito obrigado ao 15 Dr. segundos. Éden Martim, subchefe da Divisão do Mar, da Antártica e do Espaço do Ministério das Relações Exteriores. Na sequência, dado o nosso horário aqui, eu passo a palavra direto ao Dr. Ricardo Jacques Ferreira, secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar da Marinha do Brasil. Almirante. Sim, senhor senador, uma vez mais, muito obrigado. Obrigado pela proposta, pela iniciativa. Com certeza vai contribuir muito para os avanços que o Programa Antártico Brasileiro precisa. Respondendo aqui ao Leandro do Amazonas, como que a Marinha contribui para a sustentabilidade logística do programa, queria destacar, além do que já foi apresentado, né, sobre a questão da geração eólica, da parte fotovoltaica que existe na estação, o nosso novo navio, Almirante Saldanha, o nosso novo navio polar, que deve ser entregue no ano que vem, é um navio com propulsão diesel-elétrica, então com uma pegada de carbono menor do que os atuais. Nós também temos, com isso, com um navio novo, uma previsão de redução dos custos de manutenção, já que o navio, o Arirongel, que vai deixar de ser utilizado, é um navio já muito antigo, que acaba nos consumindo uma grande quantidade de recursos para manutenção. Com relação aos desafios logísticos e financeiros, né, eu comentei sobre a questão das distâncias, das condições climáticas que são sempre enfrentadas pelos nossos navios, mas esse novo navio, por ele ser classe Polar 5, ele vai permitir que nós cheguemos a locais que hoje não é possível pelo fato de que os navios não são preparados para essa região. Com um menor consumo, com uma maior velocidade, com uma maior capacidade logística e também não só em regiões diferentes, mas em períodos do ano diferentes. Então isso é uma perspectiva de mudança, de avanço, de ampliação do Programa Antártico. Vou reforçar também, eu tenho plena confiança e crença no que o Dr. Éden comentou sobre a importância da cooperação. O sistema do Tratado Antártico é um sistema que funciona muito nos aspectos de cooperação internacional. Em todas as reuniões, tanto eu como a Andréia, como a própria conselheira Maitê, que representa o Itamaraty nas reuniões, a gente faz as reuniões bilaterais e multilaterais para procurar novos parceiros que permitam não só o aporte de novos investimentos, mas a redução no nosso custo logístico. E um aspecto interessante de se ressaltar também, senador, o último relatório que fala de pesquisa oceânica da Unesco, ele fala lá, contribuições, o funding, né, o financiamento público e o financiamento privado. Nós precisamos aumentar o financiamento privado. Nós não podemos chegar numa descoberta dessa, como o Dr. Paulo Câmara comentou aqui, e a indústria só querer se fazer beneficiar desse acesso à informação depois de tudo que o Estado investiu. Então, eu acredito que talvez esse marco regulatório, senador, seja uma oportunidade para a gente estabelecer qual é o papel da iniciativa privada nesse programa. Com relação à participação das mulheres, no último treinamento pré-antártico, nós tivemos mais de 54% de mulheres participando do treinamento. E o MCTI tem mecanismos aí que permitem o aumento da participação das mulheres. Ano passado, recebi uma emenda parlamentar da deputada Duda Salabert. O único pedido que ela fez, Jacques, eu quero que eu tenha o aumento da participação das mulheres. Então, nós estamos contratando 4 alpinistas que irão apoiar os pesquisadores. Alpinistas são 4 mulheres que vão trabalhar aí no Programa Antártico Brasileiro com esses recursos de emenda parlamentar. Olha, eu vou pedir para contratar um veterinário também. Quem sabe eu possa estar lá contratada. Mas, claro, estou defendendo a minha classe, porque a veterinária eu acho que tem uma importância muito grande, que pode colaborar muito. Temos pessoal trabalhando também, senador. E eu queria também destacar aqui, senadores, a importância. Ano passado, o senador Isalci, como relator na CCT, dedicou uma emenda de comissão para o Programa Antártico Brasileiro. Felizmente, ela não se concretizou no que a gente esperava em valores, mas demonstra a preocupação da comissão com o nosso programa.
Abrir o Prontar para conhecer em loco. O trabalho das lives tem sido feito para isso. A gente quer ampliar cada vez mais e, nesse aspecto em particular, o Currículo Azul, a iniciativa de cultura oceânica firmada esse ano pelo MCTI com o MEC, incluindo a Antártica nessa pauta do Currículo Azul, vai permitir que nós cheguemos a cada vez mais alunos e escolas. Então, tem uma perspectiva muito boa para os próximos anos com relação a isso. No mais, senador, uma vez mais, a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, ela agradece essa oportunidade. Eu tinha me esquecido de um fator aqui muito importante da pergunta do senador Wellington Fagundes. Com relação ao Ártico, nós hoje, o país que mais recebe exportação de petróleo do Brasil é a China. E a Rússia exporta para a China. E as novas rotas de navegação do Ártico vão mexer na competição do frete internacional. A Rússia vai conseguir vender um petróleo por um preço mais baixo cada vez que o Ártico tiver com essa passagem nova disponível para navegação. E o nosso produto vai perder em competitividade. Nós precisamos estudar o que acontece no Ártico, saber o que acontece, para que nós possamos nos antecipar, mantendo a competitividade do produto brasileiro. Então, geopoliticamente, a pesquisa no Ártico tem essa importância também, senador. Muito obrigado. Muito obrigado, Almirante Ricardo Jacques Ferreira, secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar da Marinha do Brasil. Eu passo a palavra agora ao doutor Júlio César Pífero de Siqueira, coordenador geral de Fomento e Ações Estratégicas da CAPES. Senador, muito obrigado pelo convite à CAPES. Eu gostaria de me dirigir a uma questão que foi colocada pelo Odir, do Rio Grande do Sul. Quais os planos do governo para garantir financiamento de longo prazo para a pesquisa na Antártica? Achei que foi a pergunta mais pertinente aqui a essa agência de fomento, que é a CAPES. Bom, são quase 4.700 programas de pós-graduação no país, são mais de 7 mil cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, entre acadêmicos e profissionais. E lembrando que a ciência, pelo menos 90%, há quem diga que é um percentual maior que este, né? Então, uma boa parte da ciência, a maior parte dela é feita nos programas de pós-graduação. Certamente que as quase 105 mil bolsas concedidas pela CAPES no país hoje, elas estão chegando, de alguma maneira, nos pós-graduandos, e nesses programas de pós-graduação que estão envolvidos no Prontar. Dito isso, quero reconhecer que isso não é suficiente. Essa é a política distributiva que a CAPES faz, que eu me referi na minha palavra inicial. De maneira que a gente precisa pensar também estrategicamente o fomento ao Prontar. Manter essa política é importante, a distributiva, mas precisamos pensar também estrategicamente o Prontar e encontrar orçamento extra para este programa. Então, é dessa maneira que a gente tem procurado abordar essa questão que foi colocada. É só isso, a minha consideração final, agradecer a participação e o convite. Muito obrigado, doutor Júlio César Pífero de Siqueira, coordenador geral de Fomento a Ações Estratégicas da CAPES, né, por sua participação também. E de imediato eu passo a palavra ao professor doutor Moacir Cunha de Araújo Filho, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, conosco aqui para seus 5 minutos de considerações finais, está remotamente. Muito obrigado, senador, mais uma vez. Eu vou tentar responder rapidamente a questão do conterrâneo aqui, do Wendel, né, de Pernambuco, e também dar alguma contribuição à questão do senador Wellington. Na verdade, assim, nós não podemos absolutamente mais deixar de pensar que a trajetória toda da produção científica, temos até uma expressão que é do paper ao PIB, senador. Entendeu? Nós não podemos absolutamente pensar diferente disso, né? E eu acho que as pesquisas antárticas têm uma contribuição fundamental, né, para esse novo plano de transformação ecológica, né, que é um programa também, né, de Estado, né, foi lançado pelos 3 poderes da República e também a Nova Indústria Brasil, né? E eu faço alusão à tecnologia profunda e a inovação profunda, né? Em inglês é Deep Tech e Deep Innovation. Então, eu acho que áreas como robótica, genômica, nanotecnologia, por exemplo, assim, eu acho que o Programa Antártico pode contribuir muito nesse sentido, né?
Mas o que a gente observa também é que o Brasil é diferente dos outros países da OCDE, né? Nós tivemos muito tempo as universidades responsáveis por 90% a 95% da ciência de qualidade, Instituto de Pesquisa. E a iniciativa privada, um pouco na linha do que o Almirante Jacques trouxe, também está trazendo isso agora, né, de uma forma mais intensa. Então, a participação da iniciativa privada é muito importante. Como em outros países desenvolvidos, onde os centros de pesquisa das empresas têm um papel importante de produção de ciência e tecnologia. Rosane e Elvis, muito rapidamente também, vejam, guardem a seguinte configuração. Os trópicos influenciam, o oceano influencia na atmosfera. Nos subtrópicos e polar, é a atmosfera que influencia no oceano. Portanto, a gente precisa absolutamente de entender essas conexões e, portanto, de entender a Antártica se a gente quiser pensar em mudança climática. Tá certo? Absolutamente necessário, não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade para o desenvolvimento do nosso país. Então, podem ter certeza que a Antártica tem um papel relevante e que nós vamos aprofundar cada vez mais e melhorar nossa capacidade de previsão daqueles eventos extremos e ondas de calor, enfim, né? Tudo aquilo que atinge o nosso Brasil, principalmente, mas não apenas, a região sul do Brasil. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de participar dessa audiência e eu gostaria de agradecer pessoalmente ao senador astronauta Marcos Pontes pela iniciativa, né, de abordar um tema tão importante como esse. Muito obrigado ao professor Moacir Cunha de Araújo Filho, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco. E agora, normalmente eu passo a palavra ao professor Paulo Câmara, professor do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília. Obrigado, senador, mais uma vez. Meus colegas que me antecederam já explicaram bastante. É só um esclarecimento. Quando eu referi que há recursos, assim, obviamente que o programa precisa de mais recursos. Eu quis apenas dizer que quando o CNPq contrata os nossos projetos, eles pagam, né? Então, o nosso projeto que foi contratado esse ano está recebendo os recursos. Obviamente que sempre precisamos de mais recursos. Em relação à mulher, queria destacar que temos duas meninas ali, a Cauana e a Brenda, dá um tchauzinho ali, ó, que foram para a Antártica esse ano, foram coordenadoras de fase do meu projeto. Eu não fico o tempo todo, são praticamente 6 meses de projeto, né? Então eu designo representantes. Então as duas mulheres antárticas ali, jovens pesquisadoras. Que o Brasil também teve a primeira piloto de C-130 que pousou na Antártica, a Major Joyce, comandante do Esquadrão Gordo, também é uma presença feminina importante de ser lembrada, como a primeira mulher a pousar na Antártica com um avião daquele tamanho, né? O Hércules C-130, hoje é comandante do Esquadrão Gordo. Em relação ao Ártico, já foi falado, eu queria lembrar que o Brasil também está no Ártico, né? Cerca de 7% do território nacional está no hemisfério norte e, portanto, mais perto do Ártico do que da Antártica. Da mesma forma que nós nos preocupamos com a influência da Antártica no continente, também, a partir da linha do Equador, nós temos cidades grandes, como Boa Vista e Macapá, que estão mais próximas do Ártico, né? Tudo isso a gente pode depois conversar com mais calma, se houver essa oportunidade, me coloco à disposição para falar sobre esses assuntos. E em relação ao tratado, ele não tem necessariamente uma data de término, mas ele funciona muito, essa é uma interpretação minha, na base da boa vontade. Em algum momento, algum país pode dizer, olha, eu não quero mais brincar de Tratado Antártico. Já se saiu essa semana uma notícia que talvez os Estados Unidos quisesse começar a minerar a Antártica independente do tratado. Ninguém sabe se isso é verdade, mas saiu essa notícia na imprensa. Então, não existe uma data, existe um trade-off. Enquanto a Antártica for distante, difícil e não compensar a exploração dos recursos, ela vai permanecer intocada. Quando a demanda do recurso for maior e a Antártica estiver um pouco mais derretida e o acesso for mais fácil, ela vai ser explorada. Então, o Tratado Antártico ele funciona numa linha um pouco tênue, na minha interpretação. A qualquer momento, algum país pode dizer, não quero mais fazer Tratado Antártico, vou fazer... Qual vai ser o mecanismo de punição? A gente observou agora a Organização Mundial do Comércio, enfraquecida por decisões unilaterais. Da mesma forma pode acontecer com o Tratado Antártico, né? Só para a gente ficar atento. Mas são só assuntos longos. Queria agradecer ao senador, agradecer ao Marcelo Morales, que está ali, que foi muito atento às nossas reivindicações. Doutor Joanisval Gonçalves, que é da casa, que nos ajudou também a montar isso tudo. E eu agradeço e me coloco à disposição dessa casa para falar sobre esse assunto a hora que vocês desejarem. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, doutor Paulo Câmara, professor do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília, da UNB. E com isso nós encerramos as participações, vamos dizer assim,
né? Mas ainda permaneçam aí as participações dos nossos debatedores. Mas antes das minhas considerações finais, eu vou passar a palavra novamente ao senador Wellington Fagundes, né, para algumas palavras sobre o programa. Por favor. Senhor presidente, eu acho que estamos encerrando esse evento assim, de extrema importância para as futuras gerações também, eu diria, né? Porque nós estamos falando aqui do clima global, né, do modo geral. Então, por isso, eu parabenizo a todos que estão envolvidos nesse projeto, claro, principalmente aí a Marinha do Brasil, e eu faço aqui em nome do almirante Ricardo Jacques Ferreira, e eu pedi, inclusive, para passar algumas fotos ali da minha visita, quando eu estive lá, de acordo com o que ele for colocando, eu vou fazer os comentários. Mas, antes disso, eu, inclusive, quero registrar, né, o incêndio que houve aí, já está... Então, essas fotos, então, é da minha visita que fiz lá em 2017. Estava bem jovem, né, gente? Olha aí. 2017 foi, assim, já foi a segunda visita que lá fiz, né? E, então, está aí a felicidade de poder estar lá, isso já dentro da unidade, aí com várias pessoas lá participando também. Sempre mostrando a minha felicidade. Faço questão de registrar o nome desses... Dá para voltar um pouquinho aí, desses outros dois que estavam comigo aí, que é o almirante Renato Melo, que ele era o comandante do navio, ele era almirante, hoje já é almirante, e também o almirante Brás, que era... Antônio Brás, que era ele era o comandante do navio, e o Renato Melo era o gerente do programa na época. Eu espero que esteja falando corretamente. Todos bem jovens aí, ó. E vai ter, eu acho que uma última foto, que eu faço questão, olha, uma alimentação feita lá pelo cozinheiro. Eu gosto de cozinhar, também lá dentro estive ajudando para fazer o almoço aí. Muito maravilhoso. E, finalmente, acho que tem mais uma. Mais uma, e tudo aí, os passeios lá. Acho que isso é muito bom, porque muitas pessoas... Aí está a nossa unidade, né? Eu acho que isso aí já... Isso é antes do incêndio? Antes, né? Esse eu acho que é da minha primeira viagem, isso junto com os pesquisadores, já chegando lá. É um detalhe importante, não sei, foi falado aqui, né? Ficamos 3 dias, né? Lá na última cidade, Punta Arenas, né? Esperando, acordava de madrugada para todo aquele trabalho para poder abrir o tempo. Foram 3 dias de espera. Mas foi muito maravilhoso esses 3 dias lá, porque pudemos conhecer também mais ainda Punta Arenas e a parceria do Brasil com o Chile, né? Que é muito grande também. É importante que isso seja registrado. Finalizou? Tem mais uma, não? É porque tem uma aqui que estamos lá comendo um carneiro, uma maravilha também, mas isso assado. Mas isso é em Punta Arenas, viu? Olha que maravilha. Dá para fazer um close aqui. Bom, eu quero também dizer que essa questão do incêndio, claro, isso tudo foi angustiante para todos nós, mas eu quero parabenizar também o trabalho forte da recuperação, né, em fazer uma nova licitação e depois a construção dessa nova unidade, que foi uma licitação internacional e que eu tive a oportunidade de estar lá também durante a construção. E lá foi uma empresa chinesa, né, que ganhou essa licitação. E pudemos ver também um trabalho muito eficiente por parte daqueles que ganharam a licitação pública internacional. Queríamos que fosse uma brasileira, né? Mas talvez não tínhamos a tecnologia suficiente. E eu quero registrar aqui também a presença do almirante Célio. Ele está chegando lá. Diz que você não pode subir muita patente, porque senão vai abaixar depois. Mas vou falar como ministro, né? O ministro Célio, ele do governo Bolsonaro, e que também, no presidente Bolsonaro, foi quando teve a inauguração, né? Em 2020, né? E lá o Mourão, nosso vice-presidente aqui, esteve presente, e o presidente Bolsonaro fazendo virtualmente.
né? Foi assim também um evento extremamente importante para destaque do que representava esse trabalho todo para o Brasil. E eu quero dizer que também registrar que lá na minha visita eu estava acompanhado aqui, registro de 3 senadores. O senador Antônio Anastasia, que hoje está no Tribunal de Contas, a Simone Tebet, que hoje é ministra, né? E também a senadora Ana Amélia Lemos, senadora extremamente competente. Presidente, a campainha toca, isso é normal, viu, gente? Não é mal educação do presidente, não, né? Não é isso, não. Tentei um tempo a mas eu vou tentar aqui rapidamente, senhor presidente, dizer que o PRO-ANTAR, criado em 1982, ele veio para viabilizar a presença brasileira na Antártica por meio de pesquisas e também da manutenção da Estação Antártica Comandante Ferraz, e até hoje representa uma iniciativa de grande relevância para o Brasil, contribuindo com estudos essenciais nas áreas de mudanças climáticas, biodiversidade, oceanografia, geologia e meteorologia. Também um trabalho extraordinário que contribui diretamente para a compreensão dos impactos ambientais no nosso planeta. Além disso, a estação fortalece a posição do país no Tratado da Antártica, garantindo com isso voz ativa nas decisões internacionais sobre o futuro da região. Inclusive, quero dizer que também destinei recursos por meio de emendas parlamentar, que foi também destinado ao programa PRO-ANTAR, para dar apoio logístico à pesquisa científica na Antártica. Eu também quero registrar que a Estação Antártica Comandante Ferraz, ela então que foi reconstruída, ela simboliza um compromisso do nosso país com a ciência e também a proteção do meio ambiente. O PRO-ANTAR, portanto, é muito mais do que um programa científico. É uma política de Estado que projeta o Brasil no cenário internacional. E, inclusive, como política de Estado, eu gostaria depois que vocês, não agora, que alguém, o comandante Ricardo, pudesse depois falar comigo como está isso em função de política de Estado. Porque política de governo ela é perene, né? Cada governo pode ter uma prioridade ou não, como está configurado realmente o programa como política de Estado. Porque nós podemos falar aqui do submarino atômico brasileiro, que até hoje está lá, ainda dependendo de recursos para que ele seja concluído. Portanto, o Brasil faz parte de um seleto grupo de 29 países que têm estações científicas na Antártica. E essa presença, e eu falo aqui para todos os brasileiros, essa presença é muito importante, porque de acordo com o Tratado Antártico, só quem desenvolve pesquisas na região poderá definir o futuro do continente gelado. Então, temos muito ainda a fazer por esse projeto. E aí eu quero também destacar que este ano eu sou membro titular da Comissão de Orçamento e líder também do meu partido na Comissão de Orçamento. E vou ser o relator do Ministério do Turismo. Como foi falado aqui, eu acho que é importante o turismo, mas principalmente que a gente possa permitir aos nossos estudantes da área que possam estar lá. Então, eu quero aqui me colocar como parceiro do programa, através da Marinha, para que a gente possa ajustar um recurso através de uma emenda, como seria isso, para permitir que a gente leve jovens estudantes da área, né? De toda a área que tenha interesse, como tá as duas jovens aí que foi citada, né? Então, e se possível, que também nesse programa que eu quero ter a iniciativa, que ele seja metade mulheres e metade homens. Fica aqui o compromisso do nosso almirante Ricardo Salles Junqueira, tá? Então, vocês definam bem como seriam isso. Claro que, provavelmente, inclusive, pode ser feito num navio de turismo. Não necessariamente, se for o caso, se não tiver o navio militar, ok? É uma contribuição, mas, claro, na comissão também me colocar à disposição desse e de outros programas estratégicos para o Brasil, tocado tanto pela Marinha como também por todas as Forças Armadas. Muito obrigado. Muito obrigado ao senador Wellington Fagundes, do Estado do Mato Grosso, aqui conosco. E, aliás, a gente precisa conversar, falar alguma coisa aqui a respeito também. Mas, antes de encerrar... Eu só queria pedir, eu vou deixar como lido também o meu pronunciamento,
Ótimo, para a gente incluir aqui. Mais da comissão e autorização de Vossa Excelência. Para tá? incluir Eu vou entregar aqui depois. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Primeiro, parabenizar, né? Parabenizar todas as instituições que se dedicam ao longo de todo esse período do PROANTAR a esse programa, que, obviamente, eu acho que ficou muito claro para todos aqueles que nos assistem, né? Uma audiência pública, eu espero que tenha uma audiência boa, que as pessoas acompanhem depois isso também, no portal do Senado, e lembrando que está à disposição também as apresentações e todas, para que as pessoas conheçam da importância desse programa estratégico para o país, de forma um programa de Estado, né? E, por isso, ele precisa ter o respeito e a prioridade necessária. Eu, de novo, parabenizo as instituições que, mesmo com as dificuldades de orçamento, têm conseguido manter o funcionamento desse programa, assim como a gente vê na ciência do Brasil, né, em todas as áreas, né, a dificuldade que a gente tem de orçamento. Essa é uma tecla que eu tenho batido lá do tempo do Ministério, todo mundo já deve ter me ouvido falar disso muito, mas sem ciência, sem tecnologia, a gente não constrói um país desenvolvido. Se a gente olhar todos os países desenvolvidos que existem no planeta, o que eles têm de similaridade não é língua, não é local geográfico, não é cultura, não é nada disso. É simplesmente o investimento constante, sistemático, planejado em educação focada, ciência, tecnologia, inovação e ambiente de negócios. A receita não é difícil, a gente precisa fazer, colocar na prática aqui no Brasil. E nós vimos aqui toda a necessidade que nós temos do orçamento, que isso aí seja feito de forma constante e isso tenha responsabilidade. Não é basicamente do Ministério de Ciência e Tecnologia que designa o orçamento lá, mas de todos os cortes que são feitos depois, seja no setor de economia, seja aqui no próprio Senado. A gente vê, né, muito recurso sendo utilizado de forma incorreta, muitas vezes de forma ilegal no país, que a gente acabou de ver da questão do INSS, das fraudes do INSS. Eu lembro do número que fica muito guardado, né? A gente se sente muito mal com isso, de 6 bilhões de reais, 6 bilhões de reais, que dá para fazer muita coisa. Se for levar em conta o orçamento que Senador, já está chegando a 90, hein? Se for levar em conta o que foi colocado do orçamento necessário, cerca de 200 bilhões de reais para se manter o programa, colocado pelo nosso representante da Marinha, você vê que, olha o número, né? Dá para 30 anos do programa, só essa fraude, só essas, imaginando outras coisas. 30 anos do programa, para se manter o programa. Então, é importante que a gente tome juízo, vamos dizer assim, no Brasil e foque realmente nas coisas que interessam, né? Que a gente possa ter o orçamento adequado necessário. Além disso, né? E também, como é que a gente vai fazer a pesquisa polar se a gente não está com recurso limitado para a Antártica aqui, né? Então, vem aqui o meu apelo a todos aqueles que nos assistem e todos os parlamentares, por isso que eu pedi para o Wellington permanecer aqui, para pedir a ajuda dele também, né, nesse sentido, está na CMO, na Comissão Mista de Orçamento, para que seja dada prioridade adequada para a área de ciência e tecnologia. Aliás, ressaltando, né, que eu falei da PEC 31, que está parada na CCJ desde 2023, que é a PEC da ciência, para destinar, né, em vez de 1%, só lembrar que o Congresso como um todo consome 0,55% do PIB do país, 0,55%. Para ciência e tecnologia é 1%, né? Não vou fazer comparações aqui, mas se a gente conseguir subir de 1% para 2,5% em 10 anos, é o que está previsto nessa PEC, pelo menos a gente já começa a competir um pouco com os países que são desenvolvidos, para a gente chegar próximo da OCDE, né? Que é 2,73%. E para isso essa PEC tem que andar ali. Agora o presidente da CCJ é o senador Otto Alencar, que geralmente defende a tecnologia, ele é médico, e eu espero que ele dê prosseguimento nisso e que o governo, né, apoie o desenvolvimento do país. É gozado falar isso, mas que o governo apoie o desenvolvimento do país através da maneira segura que é da ciência, tecnologia, inovação e etc. Também, eu vou fazer um anúncio aqui, né, bastante importante, né, que nós temos uma outra PEC que eu coloquei, nós temos 17 assinaturas, consegui 17 assinaturas até ontem, eu mandei, né, para todo mundo. Então, para ver se me ajuda a aumentar essas assinaturas, a gente precisa de 27 assinaturas, essa outra PEC,
que ela proíbe o contingenciamento do FNDCT. Porque a gente vê, foi liberado o FNDCT em 2021 com a Lei 177, foi um sacrifício para a gente conseguir liberar, mas o que acontece é que de tempos em tempos vem aquela ameaça para tentar contingenciar novamente esse orçamento, que é um investimento do país. Seria uma atitude muito insensata fazer isso, mas a gente assiste isso o tempo todo, então é momento a gente proibir na Constituição, né, o contingenciamento disso. E essa PEC se trata. Então, nós temos 17 assinaturas, a gente precisa de 27 para dar partida no sistema e depois andar nas comissões. E, finalmente, outro anúncio aqui, né, que isso é importante também, está na minha mão aqui, ó. Esse aqui é um projeto de lei que foi muito falado aqui da necessidade de se ter um marco, né, justamente um marco para a pesquisa polar. Então, esse aqui, ele institui a Política Nacional de Pesquisa Polar. Então, ele trata basicamente das diretrizes, do suporte à tomada de decisão e indica, né, obviamente, mais recursos para o programa. Então, está aqui esse marco, protocolar hoje, certo, Marcelo? Vamos protocolar hoje isso aqui, né, é um passinho à frente. Agora, a gente precisa do apoio de todos para nos ajudarem a empurrar esses projetos aqui dentro do Senado, dentro do Congresso como um todo. E a gente sabe que o que a população, lembrar que aqui é a casa da população, né, que representa a população, então se a população apoia, quem está aqui, senadores, deputados, tem a obrigação moral de fazer cumprir isso aí. Então, estou contando aqui com o senador Wellington Fagundes também, que sempre apoia a ciência para me ajudar aí dentro desse sentido para a gente fazer andar esses projetos. Gente, eu gostaria finalmente de agradecer a todos aqueles que participaram também remotamente, acompanhando. E agradecer a nossa mesa, também, que sempre prestativa aqui, eficiente para fazer o funcionamento de tudo isso, né? E vamos não só torcer, mas trabalhar para que esse programa tenha cada vez mais sucesso. Parabéns a todos aqueles que já fizeram tudo que o programa já construiu e tem muita coisa pela frente ainda. Então, obrigado a todos. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. Porque mudou tudo. Peraí, eu achei. Principais faixas... Tá aqui, ó. Tá aqui. Ele tá com uma boa vontade. Tá aqui, só depois ele... Principais faixas etárias, de 25 a 34 anos. Isso aqui é o Instagram, é isso? É, meu Instagram, eu só uso o Instagram. 25 a 34 anos, 45,4%. De 35 a 44 anos, 27,5%. De 18 a 24 anos, 13,6%. 45 a 54 anos, 9,3%. É o pessoal que está mais em idade ativa e pessoal que tem família. Obrigado. Obrigada. Mas eu não obrigo ninguém a jogar. Não é isso, nós estamos analisando. Uhum. Bom, uma das denúncias que nos tocou muito de ontem para hoje foi a seguinte: faltou o girão aqui, porque é exatamente lá do Ceará. Uma indústria... Pois é, tá faltando o girão. Ontem estava tão cheio. Era a Virgínia, né, gente, que estava aqui. Aí o pessoal veio. Para mim era... para os senadores não era a Virgínia. Nós estamos aqui trabalhando em busca de resultados práticos, né? Ah, ele saiu da composição. Voltou o Marcos Rogério. Marcos Rogério está na casa? Se alguém puder nos dizer quem está na casa, quem já deu presença, para a gente pedir para virem para cá, né? Bom, e é lá exatamente do Ceará, uma indústria com 30 anos de funcionamento e cerca de 320 funcionários, uma média salarial de R$6 mil cada funcionário. Os donos dessa empresa fizeram uma pesquisa e colocaram uma psicóloga na empresa para entrevistar os funcionários. E foi constatado, nessa pesquisa, que 75% desses funcionários são viciados em jogos de bets. 75%, no meio de cerca de 320 funcionários. Todos eles endividados, e eles realmente se abriram
para a psicóloga, e justamente porque essas pessoas estão num estado de... estão pedindo socorro, na verdade. E esse empresário nos contou ainda que no dia 3 de janeiro deste ano, um desses funcionários foi assassinado. Por quê? Porque estava devendo a agiotas. Geralmente, familiares desses funcionários vão até a indústria pedir ajuda aos donos para que a empresa possa fazer alguma coisa com esses funcionários endividados. É um pedido de socorro de todos. Então, por aí vai. O senhor já ouviu falar sobre isso? Não, não ouvi falar sobre essa história. É grave. Então, somos contra da sua atividade. Eu gostaria de saber do senhor, quando o senhor está apostando e está gravando seus stories, é em tempo real ou as apostas são feitas na hora ou são gravadas e depois o senhor posta no stories? Então, às vezes é gravado. Um exemplo, se hoje eu tivesse publicidade e como eu tenho esse compromisso, eu ia gravar de manhã e ia postar depois, entendeu? Mas a maioria das vezes é sempre em tempo real. Ok, sempre no stories, por que não no feed? No feed eu posto foto. Você posta fotos, mas você nunca postou jogando? No feed não. Por que não? Porque o contrato é no stories. Isso me causa espécie, porque nós vamos buscar provas e materialidade, as postagens do stories, elas somem. Mas só que no feed eu tinha várias fotos. Eu arquivei as fotos porque eu não estou mais na plataforma, mas eu posso mostrar que eu tinha várias fotos no meu feed. Não, é para ver jogando. Ver o senhor jogando, né? O senhor ganhando em tempo real. Isso que eu gostaria de poder ver em vídeos. Nos stories tem, no YouTube tem. Ok. Mas dentro do seu contrato, quantas vezes por semana o senhor precisa postar? O atual de agora? O atual, pode ser. 15. 15 vezes por semana. Uhum. Não, por semana não, no mês. 15 vezes no mês, o senhor... No mês. O senhor precisa postar jogando. Isso. E Então, 10 minutos, mais ou menos, quantos minutos o senhor joga e posta, assim? Olha, você tem que fazer um vídeo jogando, um vídeo que dure 2 minutos. Não, não existe isso. Existe um briefing que eles mandam. Olha, um você faz jogando, o outro você faz alertando dos riscos, porque agora é obrigatório. Então, a gente tem que fazer alertando os riscos e o outro jogando. E o outro mostrando como você faz para entrar na plataforma, que é com documento, para comprovar que você é maior de idade. Então, tá. Eu vou pedir para o senhor aqui, para que o senhor... Eu gostaria de ver o senhor entrando na plataforma, e pelo menos para nós 3 senadores, eu gostaria de ver o senhor entrando na plataforma, na sua plataforma, no seu celular. Seria possível isso? Eu gostaria de ver. Vocês ontem pediram para a Virgínia fazer isso, jogar assim? Isso não muda nada. Não, mas isso não tem nenhuma razão de ser essa sua pergunta. Não tem um script pré-definido aqui. Cada senador, senadora, pode lhe solicitar, durante a inscrição, qualquer informação que ache necessário para esclarecer as suas dúvidas em relação à sua atividade. Eu não tinha tido essa ideia ontem, senão eu teria feito. Me arrependi. Eu gostaria de chamar para o senador. Eu jogo. Eu quero ver o senhor jogando. Não, é melhor não. Eu acho melhor não. Não sei. Eu acredito que... Eu só quero presenciar, eu quero testemunhar um jogo. Eu quero ver o senhor sempre... O senhor posta sempre ganhando? Quando a gente joga, vou lhe explicar. Vem aqui para mostrar o jogo. Já perdeu alguma vez? Eu vou mostrar a vocês como se joga. Vocês querem ver o do Tigrinho mesmo? Eu quero ver vários. Não, vou mostrar o do Tigrinho. Vamos entrar no Tigrinho, eu nunca entrei, não. Vamos lá. Não, vou mostrar para ele. Até quando a gente se satisfizer. Você já entrou na plataforma? Você já está logado? Você fica logado? Você pode deslogar e logar novamente, fazendo um favor? Espera aí, viu? 01... É um aplicativo que fica... É um site. É um site. Jogo, login... É porque eu sempre deixo longado. Sair. Sair, eu gostaria de ver. Não vou ver sua senha. Não, eu acho que... Entrar, e-mail, eu boto meu roxo. Aqui é o meu e-mail.
Bota seu rosto. Entrei. Essa é a 01. É a 01. Tá. Aqui você consegue ver, olha, o meu nome, o valor. Vou lhe mostrar agora o jogo. Vou jogar o do Tigrinho. Você tá com R$1.000 aí? Tô com R$1.060. Uhum. Jogar valendo. Você já tá jogando? Não, não tô jogando não, tá carregando. Ah, tá. Começar. Tá, vamos voltar. Tem como a gente ver o que está escrito aí? O jogo retorno, eu quero com calma ver. O retorno para o jogador, quero ver o disclaimer. Novas rodadas. Carregou. O retorno teórico para o jogador. Eu gostaria que voltasse. Porque é rápido. É rápido demais. Tem como você parar aqui? Fazer um Retorno print. teórico para o jogador para este jogo. O retorno teórico para o jogador, para este jogo, é de 96,81%. Este RTP, que é o retorno teórico para o jogador, é isso, né? RTP significa isso, representa a percentagem estatística a longo prazo do valor total das apostas no jogo que é paga como ganhos ao longo do tempo. O valor do RTP é calculado dividindo o total dos ganhos pelo valor total das apostas com base numa simulação de várias rodadas de jogo. Isso passou pela SPA, está totalmente regulamentada a 01? Está regulamentada a plataforma. Passou com isso, com esse aviso? A assim? plataforma está lá na lista do Gov, aí o problema não é meu. Não, o senhor entende aqui exatamente, tecnicamente, o que isso quer dizer? Eu gostaria desse... O senhor entende o que isso Não, a senhora pode me explicar? Não, eu não entendo. Eu também não entendo. Eu só estou fazendo o que vocês do Congresso aprovou. Não, ok. É aqui eu não entendo isso aqui. Eu vou me debruçar sobre este aviso. Eu tirei o print. Para entender. Ok, ótimo. Agora vamos lá, vamos jogar. Começar. Aceitar, tem que aceitar. Não, tem que ignorar, não sei, tem que... Jogos PG, verifique unicamente com... Peraí. Jogos PG oficiais e genuínos. O que é PG aqui? O PG é tipo onde fica os tigrinhos, é um tal de PG, parece, que o tigrinho fica. Verifique unicamente com, não sei o quê, aceitar para verificar a identidade da sua transação ou ignorar. Como é que você Eu boto ignorar para poder jogar. Ignorar. Aqui, olha, eu tenho R$1.000. Se eu apertar aqui, eu já vou fazer uma jogada. Aí eu sempre coloco tipo R$3. Cadê? Porque eu nunca mais fiz o tigrinho, mas vamos lá. Com R$4. Quando eu aperto, olha, tô jogando. A internet aqui não tá tão boa, porque já era para ter parado. É por conta da internet. É tão rápido assim? Meu Deus. Não, ele já parou agora, tá vendo? Olha. Eu joguei, coloquei R$4, mas eu ganhei R$2. No caso, eu perdi 1,60. Não, eu perdi quanto? 1,60. Eu perdi 1,60, entendeu? Então aqui eu já tô perdendo. Aqui eu já tô. Não, aqui eu não ganhei, eu perdi. Eu vi você perdendo. Aqui eu tô perdendo, olha. Ok, jogue de novo, por favor. Joguei, perdi. Jogue de novo, por favor. Perdi. O senhor disse que faz tempo que o senhor não joga no tigrinho. Eu tô jogando no... É um snake ou snake, é uma cobrinha. Vamos jogar a cobrinha então, por favor. Você jogou a segunda vez aí no tigrinho? Tô jogando, tô apertando. Tá perdendo? Não, aí tô perdendo. Tá perdendo. Eu queria ter um ganhando, cara. Eu posso fazer aqui no automático. O senhor ganha bem, vamos... Tá. Aí ganho 4. Tá no automático. Que eu posso botar isso. Aí o tigrinho soltou a carta. O tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Se ele completar aqui, eu ganho. Então tá. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$120. Aí eu paro ou continuo. Aí no caso que eu vou fazer... Foi um grande ganho. Aí eu paro a rodada, pronto. Vamos jogar a cobrinha agora? Eu não quero mais jogar. Mas eu gostaria que você nos mostrasse. Não, mas só que aí eu tô induzindo o pessoal a estar jogando. Gente, eu não quero. Eu fiz o ganho, eu não quero mais jogar.
Pronto. Mas ganhou, tá certo. Qual é a minha intenção em ver o senhor jogar naquele que o senhor está acostumado a jogar? Mas é o mesmo, só muda que é uma cobra. Tudo bem. Eu estava lhe mostrando porque assim, o nosso relato aqui é do Tigrinho, então eu fui lhe mostrar o jogo do Tigrinho. É sobre todos os jogos e todos os contratos. É a mesma coisa, só muda o animal. O outro é uma cobra, esse é um tigre. Então, justamente porque eu gostaria de ver neste que o senhor vem anunciando agora. Eu anuncio todos, ou o tigrinho, ou a cobra, ou... Mas é que eu queria ver o senhor jogando na cobrinha. Mas tudo bem. Justamente porque existe um porquê. Eu já joguei, já ganhei e eu não quero mais jogar. O senhor o senhor disse que a sua ansiedade passa quando o senhor joga? Passa. Mas aqui vocês estão me deixando nervoso. Fique tranquilo, não precise ficar nervoso. Eu gostaria de... Ontem nós exibimos um vídeo da senhora Virgínia dizendo: nossa, eu estou viciada nisso. Uhum. E você está nos relatando também que isso é uma maneira de acalmá-lo. Mas para você. Então, mas dentro dos estudos que nós estamos fazendo e ouvindo profissionais da área da saúde mental, é bem isso. Então, a saúde mental deve ser tratada... Casos de ansiedade, isso é absolutamente normal. Eu tomo remédio. Eu vou ao psiquiatra, eu tomo remédio para segurar a ansiedade. Não há nada de errado nisso, nem vergonhoso. Pelo contrário, a gente precisa falar de saúde mental. As pessoas têm vergonha, eu não tenho. Então, e você foi muito sincero em dizer, eu me acalmo, que você se acalma. E isso acontece com muita gente. Vamos lá, qual é a sua principal... Quantas atividades na vida o senhor exerce? Eu sou influenciador digital. Somente isso? Para mim é muito. Não. É um trabalho. Não eu é. tenho que acordar todo dia. O senhor falou que é humorista. Não, eu estou perguntando. A senhora Virgínia exerce 2 atividades. O senhor disse que é humorista também. O senhor faz stand-up? Eu fazia show. Eu fazia show. Cheguei a fazer uma turnê em 5 estados do Nordeste, mas eu parei. Mas agora eu só estou no meu Instagram. É que eu gostaria, como ontem, a senhora Virgínia disse que o grande negócio dela não é a influência digital. A empresa dela. É a empresa dela. E aí ela disse que ela nem considera, diante do montante que hoje ela já tem, que isso seja realmente suficientemente rentável. E aí nós perguntamos para ela por que ela não fica só naquela atividade, entendeu? Do que passar por esse tipo... Presidente, o senhor quer perguntar alguma coisa? Não, é porque, eu vou perguntar, mas dentro daquilo que a senhora está falando, ela inclusive falou assim, olha, eu estou até estudando uma possibilidade de eu me dedicar mais às minhas empresas, mas é que tem as rescisões contratuais, tem cláusulas que são vultuosas, então eu preciso ter um auxílio do meu advogado para analisar o que isso vai impactar nas minhas finanças. Se eu estiver falando bobagem, me corrija. Se fizer uma quebra de contrato, uma rescisão contratual com essas empresas, é isso que ela falou. Mas eu vou perguntar para você só mais duas questões aqui. Como é que os pagamentos, tanto da Blaze quanto da 01Bet, são originários, são originários de contas próprias das plataformas ou de contas de terceiro, incluindo instituições de pagamento? Como é que você recebe dessas? Eu recebo na minha conta... Na tua conta pessoal, pessoa física? Na minha conta jurídica. Jurídica. Recebo na minha conta jurídica. A Blazer, eu não sei como era... Não era uma pessoa, não. Era um PagSmile que pagava. Como é o nome? PagSmile, uma instituição de pagamento, né? Eu tenho um contrato... Contrato não. Eu peguei um documento para poder, na época da operação, para mostrar a empresa que estava me pagando, que era a PagSmile. A 01 eu não olhei a origem de quem te deposita.
Eu não olhei porque eu comecei agora também, eu comecei esse mês. É porque eu ia perguntar se os valores eram pagos também como de outras formas, como compra de bens, depósito no exterior. Não. Crédito na plataforma para ser sacado. Não, é sempre direto. Cai na tua conta. Obrigado. O contrato é assim. Obrigado, senadora. Estamos aqui à presença da nossa querida senadora Damares. Bom dia, Seja muito senadora bem-vinda. Damares. Bom dia, senadora. O senhor joga somente quando divulga ou o senhor costuma jogar também por hobby, por divertimento? Eu costumo jogar também por divertimento, não só quando divulgo. Quantas vezes por semana, mais ou menos, o senhor Todos joga? os dias eu jogo. Nesse jogo agora, eu não consigo entender, para primeira vez que eu estou acompanhando assim, o senhor jogou quantas vezes agora? Olha, eu botei 10 rodadas, não foi? Ele jogou umas 2 ou 3 inicialmente apertando e depois ele colocou para jogar 10 seguidas. Aí foi rodando, joga 10 aí jogou aí rodou. Total que eu joguei umas 8 vezes, eu acho, né? Vamos lá, que eu perdi 8 vezes 4. Quantas vezes o senhor perdeu? No jogo de agora, o senhor jogou... uma base quando não contei. Tá, mas eu acho que eu rodei 8 vezes. Eu acho que eu rodei. O senhor rodou 8 vezes. 8 e vezes. Quantas vezes o senhor perdeu e quantas vezes o senhor ganhou? 8 vezes 4 é igual a R$32, menos R$120 que eu ganhei, então eu tive um ganho de R$88. Ok, mas cada vez que o senhor apertou e o senhor... R$4. O senhor ganhou R$4 em cada rodada. Não, eu perdi R$4. Porém, no final das rodadas, eu ganhei um ganho de R$120, que se a gente for somar, eu perdi R$32. Eu perdi R$32, mas lucrei 88. Ok. O senhor, nas suas redes sociais, o senhor já postou perdendo? Eu posto lá apertando no botão e perdendo. Porque todo eu falo, olha... Em tempo real? Em tempo real, porque a gente não aperta e ganha. A gente vai apertando. E a divulgação é assim, vai apertando. Vai apertando até chegar o ganho. Enquanto isso, você está perdendo. E se não chegar o ganho... Mas eu posso parar antes de chegar o ganho? Você pode parar o momento que você quiser. Eu sempre deixo muito claro. Você ganha ou você perde. Eu paro quando eu ganho. Agora, como eu tenho a minha ansiedade, eu ganho e fico lá jogando, continuando jogando na minha cama. O senhor... Relatora, só a título de informação, só para ficar registrado... O RTP em plataformas de jogos, especialmente em jogos de cassino online, significa retorno do jogador. É uma porcentagem teórica que indica a média do dinheiro apostado em um jogo e que é devolvido aos jogadores ao longo do tempo. Por exemplo, um jogo com RTP de 96%, que é o que foi dito aí, teoricamente retornará R$ 96 para cada R$ 100 apostados a longo prazo. Ponto importante sobre o RTB. É uma média a longo prazo. O RTB é calculado ao longo de milhares ou milhões de rodadas. As sessões curtas, sua experiência pode variar bastante. Você pode ganhar mais ou perder mais do que o indicado pelo RTP. Não garante ganhos. Um RTP alto não significa que você ganhará com frequência, mas sim que, em média, o jogo tende a devolver uma porcentagem maior das apostas ao longo do tempo. Aí fala... longo prazo. Varia entre os jogos. Cada jogo tem seu próprio RTP, que geralmente é informado pelo provedor ou pelo cassino. Consideração importante. Os jogadores que buscam otimizar suas chances a longo prazo podem preferir jogos com RTP mais alto. Em resumo, o RTP é uma métrica importante para entender o potencial de retorno de um jogo em plataformas de jogos de azar. É o que estava escrito ali. Então, isso é 96% a longo prazo. Né? Só uma se jogar 100 de uma vez só, o RTP dele vai ser 0. Se ele jogar muito, vai subindo, porque depende do algoritmo de cada plataforma dessa, entendeu? Mas ao longo prazo, ele está dizendo que 96%. Pois é, então, às vezes, pode nos parecer que não deve ser um bom negócio para a plataforma. Enfim, hoje o senhor tem contrato com quais empresas? Com quais empresas de bet? 01 Bet. Só 01. É exclusividade. É exclusividade. O senhor poderia, posteriormente, nos passar o contrato, uma cópia desse contrato? Sim, passo. O senhor consegue passar hoje? Hoje eu passo. A cláusula de
rescisória? Há alguma penalidade? Não sei se o seu advogado consegue nos dizer, independente. É porque esse advogado ele não chegou a ver o meu contrato da 01 Bet. Mas sempre tem multa. É o quê? Mas sempre tem multa. Nós estamos... Não sei, a minha equipe normalmente, só tem uma pessoa... senadora, esses contratos, eles prevêem, em caso de uma rescisão contratual, né, algum tipo de penalidade, né? Eu queria saber mais ou menos o percentual, porque ontem eu corri o olho em um contrato e eu não identifiquei ali. Enfim, vamos... o senhor já disse que recebe seu pagamento numa conta em qual banco que é? Stone. Qual? Stone. Banco Stone. O senhor, logicamente, como o senhor disse que firmou esse contrato com a 01, quando que foi que o senhor firmou? Não tem nem um mês ainda, vai fazer um mês ainda. Não tem um mês. O senhor assinou o contrato? Assinei. Ok. Quem assinou o contrato junto com o senhor? Quem foi o representante da empresa que assinou contigo? É o Rafa e o Diego. Rafa e Diego. Eles são o que dessa empresa? Não, eles são representantes, eles não são nada da empresa. Da 01? Nada, eles são representantes. É igual eu. Eu que tenho um contato deles, eu posso chamar um influenciador, falar amigo, ó, eu tenho um contato, quer divulgar 01 então, Bet? Quem te paga? Quem paga? Peraí, eu não estou entendendo. Deixa eu explicar. Eu tenho um contato desses representantes, né? Que são meus amigos. Se eu quiser, se eu conhecer algum influenciador, quer dizer, eu conheço, né? Se eu posso chegar no influenciador e falar, amigo, eu tenho uma plataforma para você divulgar, 100% regulamentada, tá dentro da lei, você quer divulgar? Se ele falar, quero, aí eu passo o contato dos meninos, desses aí, que eles são representantes, eles não são dono, eles não são sócio, eles só conhecem alguém do marketing da 01. É igual qualquer marca. Então, ele é uma espécie de... Ele faz essas relações públicas, porque o contrato que o senhor assinou foi com a empresa deste Rafa e do Diego? Não foi com a 01, Não, foi com a 01. É isso que eu estou perguntando. Quem é o representante? Rafa e Diego assinaram um contrato? Não. Ou eles foram os intermediários? Não, eles foram os intermediários. Agora, então, eles são os intermediários. Isso. Eles fizeram a intermediação, ok. Isso. Eles são agentes, ok. Isso. Mas o senhor assinou o contrato com a 01. Isso. Eu quero saber deste contrato, quem assinou juntamente com o senhor? Qual foi o representante legal da 01 que firmou, que assinou o contrato? Eu não me recordo. Eu assinei, eu sei que eu assinei, mas eu não me recordo qual foi o representante que assinou. Onde foi que o senhor assinou? Foi no mês passado, né? Foi no mês passado. O senhor, em qual local o senhor assinou esse contrato? Pelo Gov. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Pelo Gov. O senhor não tem conhecimento de que a 01 Bet pertence à senhora Deolane? Não tenho conhecimento. Eu sei que ela divulga a 01 Bet. Mas você conhece a Deolane? Conheço a Deolane. Pessoalmente? Conheço ela pessoalmente. Ela nunca te contou que ela tem bets? Que ela poderia ter? Não, o meu contato com a Deolane não é sobre plataforma de jogo. É quando eu estou com meus amigos, eu não estou falando sobre jogo, eu estou falando sobre a vida, não tem nada a ver sobre jogo. Do seu entorno, na sua família, quem mais joga? Minhas irmãs, minhas tias, minha mãe. Ok. O sobrinho não, né? De 12 anos, pelo amor de Deus, ainda bem. Porque aí a responsabilidade é minha, né? Como eu falei aqui, os menores de idade que tem que ter responsabilidade são os pais e não eu como influenciador. Ok. E do seu entorno de amigos, quem mais joga? Todos, a maioria. Então mas vocês não conversam sobre jogos? Vocês se encontram e ninguém fala de jogo? Não. Qual contrato o senhor considera o mais lucrativo? O contrato da Blaze ou este atual contrato? Eu me reservo no direito de ficar calado. O senhor joga para se divertir? Como é que é isso? É para se divertir? Foi como eu falei do início, eu jogo para me divertir e também para aliviar a minha ansiedade. Assim como eu também faço uso do cigarro. Ok. Quando
ali jogar, o jogo é ganhar ou perder. O senhor acha divertido perder dinheiro? Não. Mas o jogo é divertido. Ok. Aqui já respondeu. O contrato o contrato da Blaze, da 01, é um contrato com valor fixo ou o senhor ganha no percentual? O que o senhor deve dar de retorno neste contrato? O que é que o contratante espera do senhor? O senhor tem que divulgar 15 vezes por mês. O senhor trabalha, esse contrato é para um trabalho de quantas horas mensais? Como eu falei da Blaze, agora da 01, eu não tenho meta para bater. Eu não ganho se alguém perder. Eu não ganho se entrar ou se sair. Eu tenho um contrato fixo. Meu contrato é fixo. Se vai entrar, se vai jogar, se vai perder, se vai ganhar, se não vai entrar, eu tenho meu contrato fixo. Aquele valor fixo, todo mês. Então, assim, eu imagino que cada empresa, ela avalia os seus contratados. Então, por quanto tempo a vigência desse contrato? São 3 meses. Há 3 meses de contrato. 3 meses. E você vai renovando. Isso. O contrato da Blaze era por quanto tempo? Eu fiquei 3 anos na Blaze. Eu ficava renovando de 5 meses. Ah, ok. E o que o senhor imagina, a cada pessoa que você consegue trazer para dentro da plataforma, ela por acaso tem um código dizendo que, eu vi e eu cheguei aqui por conta do Rico? Não existe esse código, mas cada influenciador tem o seu link. Cada influenciador tem um link. Então existe cada influenciador. Quantos influenciadores a 01 tem, tá? Eu não faço a mínima ideia, entendeu? Você não sabe quem? Não faço a mínima ideia. Seus parceiros. Você conhece muitos influenciadores, correto? Mas eu não faço a mínima ideia de quem. Eu sei que a Deolane faz a 01. Mas eu não faço a mínima ideia de quantas pessoas e... Porque, de verdade mesmo, eu gravo tantas histórias que eu não tenho tempo de estar assistindo os meus colegas influenciadores. Tá, então, tem que entrar no seu link. Se eu fui atraída pelo seu Stories, eu entro no seu link. O senhor acompanha o teu rendimento do número que... Então, porque eu acredito que dentro do meio de influenciadores... Uns custam mais, outros custam menos, uns ganham mais, outros ganham menos. Por isso que tem um ranking, né? Não, olha, por exemplo, existe um link para cada influenciador, mas não existe esse negócio de ranking. Como é que eu posso falar? Eu como participei de um programa que deu muita audiência, eu acho que eu fui contratado pelo meu nome, para poder falar, o Rico é da plataforma, entendeu? Mas não tenho acesso de quantas pessoas eu levei. Eu acho que ninguém tem esse acesso, entendeu? Quem tem acesso pode ser eles da plataforma. O senhor considera o Gustavo Lima ou a própria Virgínia mais conhecidos do que o senhor? Muito mais. Ok, então um contrato com eles, um contrato com o Gustavo Lima, vamos supor para divulgar uma bet, pode custar X. De repente é um contrato mais vultoso do que o seu? Com toda certeza, é Gustavo Lima. Então o que nós devemos pedir, então, como documento, é o número de influenciadores de cada bet e também o que eles tragam para a gente quanto que atraiu, quanto que cada pessoa atraiu. Sabe como... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Rico, que tem sido até super claro nas suas respostas. É claro que você tem você não trabalha sozinho, você tem algum assessor para te... Tenho. Né? Porque isso é o teu negócio, você ganha dinheiro com isso. Bom, você diz que é um cara ansioso. É claro que tem uma preocupação, tu tens aí a gente tem essa métrica aqui que a gente mostrou no meu telefone, no teu. Se começa a cair o número de pessoas que você está influenciando, obviamente que a plataforma ela não vai te recontratar daqui 3 meses, certo? Vamos supor que deu algum problema, você começou a perder seguidores. Sim.
né? Essa métrica de você estar influenciando pessoas, ela interfere diretamente no teu ganho, não interfere? Não, eu tenho um valor fixo, eu recebo aquilo, como eu falei, se entrar, se não entrar, se jogar, se não jogar, eu ganho aquilo. Eu não tenho um métrico, eu não tenho uma meta para bater, eu não tenho que botar um exemplo rico, você tem que botar não, mil pessoas. Eu não estou dizendo isso, não, eu estou dizendo assim, é que, óbvio, se cada um tem um link, eu tenho um link, você tem um, o Soraya tem um. Você está ali influenciando pessoas. É óbvio que se eu influenciar menos e a Soraya menos, é aquilo que você falou aqui, do Gustavo Lima, enfim, de outros influenciadores. Claro que tem uma preocupação tua de você trazer mais pessoas para jogar, porque senão o teu contrato vai diminuindo, certo? Nunca aconteceu isso comigo de diminuir. Nunca. Eu sempre mantive aquele valor. Muito bem. Presidente, só uma informação relevante, como essa 01Bet, ela foi fundada pela Deolane, que é aquela que conseguiu eliminar, né, para não vir aqui, etc. Então, só para informar, ela foi fundada em julho de 2024 pela advogada e influenciadora Deolane Bezerra, com capital declarado de 30 milhões. Essa empresa foi alvo de investigação por suposta lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais, que levou, inclusive, à prisão da Deolane Bezerra e o bloqueio dos seus bens. Atualmente, a Deolane Bezerra não figura mais como proprietária da empresa. Mas lembrando aqui que a 01Bet enfrentou dificuldades para obter autorização para operar no Brasil. Inclusive, o site dela foi derrubado pela Anatel em 2024. A Justiça de São Paulo negou inicialmente o pedido da empresa para ser incluída na lista de plataformas autorizadas pela Fazenda. No entanto, decisões judiciais recentes permitiram que a 01Bet fosse incluída na lista de operadoras autorizadas a funcionar e tal. Então, significa que ela está na lista por decisão judicial e não como... Funcionando sob liminar. No rito normal. É só para entender que a Deolane não veio, teve liminar para não vir, decisões judiciais, é bom dar uma... Né? Obrigado. Sim, obrigado. a senhora Adélia, o senhor conhece a senhora Adélia? Sei, mas não tenho amizade nem contato, mas sei quem é. Então, ela é a ex-dona, ex-proprietária da 01Bet. Ex-proprietária porque, bom, senadora Damares, para Vossa Excelência, que olha só o que aconteceu. Eu dei voz de prisão aquele dia para o senhor Daniel Pardim, certo? O que nós sabemos até o momento é que essa dificuldade adivinha do fato da senhora Adélia também estar sendo investigada. E aí parece-me que a SPA, esse era um dos problemas, uma das pendências, é que ela não conseguia a autorização para funcionar. Isso foi o que foi dito para mim. Bom, a partir disso, na semana que nós ouvimos o sócio da senhora Adélia, e ele recebeu voz de prisão, enfim, ele disse que não conhecia a senhora Adélia, ok? Que não conhecia os sócios. Acreditem que na semana seguinte houve uma alteração contratual da empresa 01, passando para a parte da senhora Adélia, o percentual da empresa, para uma pessoa chamada Leila ou Elaine Pardim, perdão, Leila? Pessoal da assessoria, Leila ou Elaine? Leila Pardim. Interessante, eu não sei, é esposa do senhor, eu não sei qual é o vínculo. Pô, é esposa? Pô, foi impressionante isso. Imagina, o senhor Pardim não conhecia e era um homem, e disse ser um homem simples, que estava pensando em abrir um negócio como delivery, em relação à comida e tal. Só que na outra semana, a esposa dele, o aparente dele, adquiriu a metade da 01Bet. Impressionante. Então, isso mostra que nós estamos no caminho certo e as reprimendas foram absolutamente necessárias porque comprovadas. Eu
eu vou dar a oportunidade para os colegas, eu ainda não estou satisfeita, mas só para terminar esta primeira parte minha, eu quero dizer o seguinte, quando nós somos todos maiores de idade, no Brasil, 18 anos, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, como a Constituição Federal estabelecem que a responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de toda a sociedade, incluindo o Estado, a família, a comunidade. Eu vou ler o artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Agora eu vou ler o artigo 4º do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, e aí eu incluo saúde mental, aqui está genericamente, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, depreende daqui que não temos o direito sequer de expor crianças e adolescentes ao risco. E aí, uma das questões, o que me causa uma estranheza muito grande em relação à presente regulamentação é que as plataformas continuam com um apelo infantil. E até mesmo a própria influenciadora ontem, a senhora Virgínia, ela estava... A forma, eu achei que fosse o estilo dela de vestimenta, mas ela estava com um apelo bastante jovial, muito adolescente. E adolescente não pode jogar. Então, a atração... Vocês atraem o público e vocês se comportam, obviamente, deveriam se comportar mais e atrair um público que tem um comportamento menos jovial. De repente, usar um terno, sei lá. Mas é só para destacar a importância. Então, nós não temos o direito de expor ninguém, nenhuma criança, nenhum adolescente ao risco. Então, eu vou devolver a palavra para o nosso presidente por hora. Obrigada, presidente. O advogado do senhor Rico está solicitando que a gente interrompa por alguns minutos para o Rico usar você ir ao banheiro, é isso, Rico? Vamos. Fica à vontade. Está suspenso por 5 minutos. Aqui, ó. Por aqui. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A vida e a liberdade são nossos bens mais preciosos. Assim, a liberdade é onde o Estado acaba mais nos atingindo. Historicamente, o Brasil se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos, desde a escravidão. Então, assim, me colocar nessa posição de advogado criminal, de defesa de jovens jovens negros e negras estigmatizados e criminalizados e atuar na defesa deles, eu acho que é dar um fim social para a minha profissão. Eu fui descobrir que a abolição não foi feita pela Princesa Isabel depois de velho, depois dos 20 anos. Então, quando você vai estudar o processo de abolição e você vê toda a luta de grandes figuras negras, como o próprio Luiz Gama, e que não nos é passada, é de respeito ao projeto de país, assim. E aí, como que se deu essa abolição, largar os negros nessa, né? Simplesmente, olha, agora você não é mais um escravo e vai lá e dá teu jeito, sabe?
Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h40 e o Senado Notícias está no ar. Como está o Programa Brasileiro de Pesquisa na Antártida? O assunto foi debatido na manhã de hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. São 14 milhões de quilômetros quadrados, onde estão 90% de todo o gelo do planeta. São os números da Antártida, continente que guarda ainda 70% de toda a água disponível no globo terrestre. As pesquisas que são feitas na Antártica, elas são utilizadas desde a agricultura até a medicina, passando por diversos setores. Sem dizer a importância geopolítica também da presença do Brasil naquele continente, que nos permite ser uma voz ativa, né, para os destinos daquele continente. O Brasil tem uma base e 2 centros avançados de pesquisa na Antártida. Mas é preciso recursos financeiros para garantir a manutenção e a continuidade da pesquisa nesses locais. Com uma média aí hoje calculada em R$250 mil por ano, acreditem, cada projeto tem que fazer despesas laboratoriais, compra de equipamentos, bolsas de alunos e jovens doutores, só pagamos R$5.200 para um jovem doutor. Diárias de pesquisadores, participação nos encontros do SCAR, transporte aéreo dos pesquisadores até a Terra do Fogo, pagamento de aviões até o interior da Antártica, manutenção dos módulos Criosfera 1 e até participação no treinamento pré-antártico. Desculpa, senhores, é ridículo. É impossível fazer isso com R$250 mil por ano. Só para a operação dos navios e manutenção, cerca de R$183 milhões. E isso nós conseguimos, grande parte desse, por meio do acordo que nós temos com a Petrobras ANP, que custeia integralmente os combustíveis. Para a manutenção da estação, em média, nós precisamos de R$8 milhões. E nós continuamos na busca de outras parcerias. E uma delas é que esse ano nós iremos concorrer numa chamada do FNDCT para a manutenção dos 14 laboratórios da estação. Pesquisa, ela não acontece sozinha, ela precisa de orçamento, né? E a gente precisa, né, se o país quer ser um país realmente desenvolvido, ele precisa dar o valor e a prioridade correta, né, dentro do orçamento. E a pesquisa e desenvolvimento tem que estar ali. Eu sei que nós temos problemas de orçamento e a gente precisa reforçar isso, né? Se for o caso, viu, Marcos, pode a gente fazer uma audiência lá na Comissão Mista de Orçamento, porque é lá que a gente tem que sensibilizar os senadores e deputados, né? A pesquisa na Antártida pode também trazer informações importantes sobre o que acontece no Brasil. Um fenômeno que foi catastrófico, principalmente para o meu estado, Rio Grande do Sul, que causou um prejuízo de R$82 bilhões. Não foi um processo só amazônico. Isso foi um erro básico da imprensa. O que nós estamos vendo aqui é que o ar quente da Amazônia e um Brasil superaquecido entrou com uma massa extremamente fria que foi bloqueada, infelizmente, em cima da Serra Gaúcha, e nós tivemos 50% da precipitação. E nós interrompemos o Jornal da Programação porque agora voltou a CPI das bets, que você acompanha ao vivo pela programação, e a gente segue com o jornal pela internet. E não na consequência. Você me desculpa, que eu tenho... A nossa audiência lá é 15 para as 2. Claro, eu tenho 5 minutos para chegar lá. Eu pediria ao senador Isalci que presidisse aqui a sessão. Por favor, senador. Eu vou pedir depois que a sua assessoria vai ficar aqui, que eu também tenho um apelo para fazer para o senhor. Claro. Né? Eu volto. Pronto. Eu vou lá e volto. Tranquilo. Se o senhor ficar aqui um pouco mais de tempo na comissão, eu espero que lá eu tenha uma audiência que não deve demorar mais de 15, 20 minutos. Ok. Vou correndo lá. Tranquilo. Então, senador Isalci, eu estava aqui iniciando com o senador Dr. Irã, presidente dessa comissão, que a gente está precisando ir na causa do problema, né? E não na consequência. A população brasileira espera de nós uma posição séria sobre esse assunto. Então, tirando a questão de ontem, que eu acho que foi um tiro no pé o que aconteceu ontem, né? A gente viu até merchandising sendo feita aqui de uma forma subliminar, né? A infantilização, enfim, eu acredito que ali a gente prestou um desserviço para essa comissão que deve ser séria. Ela não deve se transformar absolutamente
numa CPI de circo que vai acabar numa pizza. Então tem requerimentos aqui para a gente investigar o que precisa ser investigado. Ele está cumprindo o papel dele como influenciador. O que é que você vai exigir? Que ele tenha cuidado com as crianças, que ele tenha cuidado com os adolescentes? Ele quer ganhar o dinheiro dele. Numa atividade legal. Nós vamos acabar com isso. Meu voto eu já tive uma postura nessa casa, com outros senadores, para nem ser permitido ter essas bets operando aqui no Brasil. Proibir. E publicidade, muito menos. Era para ter publicidade de influenciadores. Eu sou favorável, tem um projeto para acabar. E eu acho que não é possível que essa casa, depois de tudo que a gente está vendo aqui, ainda vai demorar para frear esses absurdos que estão acontecendo no Brasil. Então, a população que ainda tem credibilidade nessa CPI, depois de ontem, do que aconteceu antes, durante e depois, selfie, não sei o quê, né, passando uma imagem que compromete, no meu ponto de vista, a CPI, ela precisa investigar requerimentos que o senhor colocou, que a senadora Soraya colocou, que eu coloquei, que o senador Damares também não faz parte dessa comissão. A minha titularidade... Eu estou subscrevendo todos os requerimentos de quem não faz parte da... Pronto. Tá? À vontade. A minha titularidade acabou. Quem voltou foi o senador Marcos Rogério. Né? Eu vi até que a senhora chamou meu nome, a senhora não estava sabendo. Né? Então é o seguinte, eu tenho o maior desejo de estar aqui votando. Mas mesmo sem ser membro, pode ter certeza que eu vou conversar com os colegas, eu quero fazer um apelo, o presidente teve que sair, senador Exalci, mas eu acredito que a liderança dele, e ele tem liderança nessa casa, eu disse ontem, precisa cada um dos membros ser chamado à responsabilidade para votar os requerimentos que ainda não foram votados. Porque um detalhe, já foram aprovados muitos requerimentos aqui que sequer foram ouvidos pessoas importantes. E tem 4 requerimentos meus gravíssimos que precisam ser votados e chamadas essas pessoas. Eu disse ontem, se tiver que vir sábado, domingo, feriado, eu estou à disposição para vir. Mesmo sem ter titularidade nem suplência dessa casa, porque esse é um assunto que merece a nossa atenção. Então, eu queria saber se nós temos hoje quórum, queria pedir à secretaria, mais uma vez, senador Sérgio Moro, é a segunda semana que a gente cobra o quórum para votar os requerimentos. Tem requerimento para trazer lobista que diz que revistas disseram que estaria extorquindo empresários das bets, empresários, se é que pode chamar empresário, onde tem CNPJ, das casas de apostas, para estarem aqui, que estaria extorquindo para eles não virem. Tem requerimento para chamar do governo Lula o secretário nacional de apostas esportivas, que era um lobista das casas de aposta, e o governo Lula, dando um péssimo exemplo, traz o cara para ser o secretário nacional de apostas. O cara era lobista. Então, o conflito de interesse é o Giovanni Rocco, do Ministério dos Esportes. Então, a gente precisa votar, pelo amor de Deus, a gente precisa votar isso. Essa CPI não pode se encerrar sem a gente analisar, por exemplo, o deputado federal que teria cobrado 35 milhões de reais de propina para agilizar essa lei das bets. E, curiosamente, foi aprovado rapidamente, sem constrangimento, como disse a denúncia da Veja, que ele teria cobrado para não constranger donos de casa de aposta. Então, quem é que está por trás disso tudo? Quem são os poderosos que a gente precisa chegar? Não vamos chegar, não? A audiência espera da gente o quê? Selfie? Não sei o quê. É isso que a audiência quer da gente aqui? Ou quer que a gente vá a fundo? Não é possível. Olha, eu espero sinceramente, presidente Exalci, o senhor que está presidindo agora, senadora Soraya, que está sempre aqui também, que a gente consiga votar, que está ficando feio. Não ter quórum para votar esses requerimentos. Então, faço esse apelo. Deixa eu só fazer uma consideração antes de passar para a relatora.
Primeiro, senador Girão, acho que Vossa Excelência não ouviu o que eu disse aqui no início. Eu fiz duas ponderações. Primeiro, com relação ao Supremo Tribunal Federal. Elogiei aqui o presidente Hugo Mota pela reação que ele teve em relação à decisão do Supremo de desrespeitar a votação de 315 parlamentares com relação à resolução que foi aprovada no Congresso. Segundo, os HCs que estão saindo aí, inclusive o de hoje, da Adélia, que o ministro Toffoli dispensou, inclusive, a vinda dela. Não precisava nem vir mais aqui, como o André fez lá atrás também. Então, o Supremo está realmente invadindo as nossas atribuições. Nós temos a mesma prerrogativa do Judiciário, está no artigo da Constituição. Agora, e disse também, nós precisamos mudar o regimento aqui para que parlamentares que compõem a CPI, que não vêm aqui, tem que ser substituído. Então, vamos botar 3 sessões, não veio, tem que trocar, vamos fazer uma resolução, porque senão perde realmente o objeto. Tem vários requerimentos para serem votados, não é? E alguns que já foram votados precisam ser chamados. Então, acho que nós mesmos podemos fazer o dever de casa e das sugestões que dei, e vou pedir o apoio de todas vossas excelências, para assinar junto comigo para a gente mudar o regimento, para que um bloco não indique senadores e o cara não aparece aqui nem um dia e fica por isso mesmo. E aí, qual é o quórum de hoje? 3. O da semana passada, 4. E a gente não consegue deliberar nada. Então, eu estou sentindo, senador Exalci, me desculpe, o senhor tem mais tempo de casa do que eu aqui, o senhor já foi deputado, né? E eu já vim direto para o Senado, eu não tenho experiência, mas eu estou sentindo uma tentativa de esvaziar isso aqui. Nitidamente. Nítida. De esvaziar isso aqui. Eu chamo a atenção da imprensa que estava em peso ontem aqui, porque a pessoa era famosa. Hoje já não vejo aquele movimento todo. Mas ainda tem gente que está acreditando na gente. Tem gente que está em casa acreditando na gente. Então, imprensa brasileira tem denúncias graves. Tem requerimentos graves. Isso está destruindo família, está destruindo o emprego do Brasil. Isso está destruindo vidas. Então, aprovo o seu projeto de resolução do regimento, quero assinar junto com o senhor, mas faço um apelo para os brasileiros de bem entenderem o que é que está acontecendo aqui. Tá certo? A gente não tem que ficar na perfumaria, não. A gente tem que vir mais para buscar os verdadeiros responsáveis por essa tragédia. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a relatora. Eu só gostaria de destacar, eu não me recordo quem é o líder do bloco parlamentar da Resistência Democrática, composto pelo PSB e PSD. Quem é o líder? PSB e PSD. Eu acho que Otto Alencar é o líder do PSD. Porém, quem é líder do bloco? Por quê? Porque nós temos uma vaga ali. Tá vago aquele lugar. Se o bloco parlamentar não faz questão da vaga, que ceda a vaga para quem está aqui implorando para trabalhar. E, como a senadora Damares, como o senador Eduardo Girão, estão implorando para trabalhar. Então, é estranho, é para ter 11 membros titulares e nós temos só 10. Então, é muito estranho. E ali nós temos um problema porque o senador Irã não vota, ele pode desempatar. Mas, senador Girão, em relação a esses requerimentos, todos os dias nós temos falado sobre esse assunto, e este suposto dono de bet, porque nas reportagens eu não consegui identificar, eu ouvi dizer que este suposto dono de bet, que disse ter sido extorquido, seria o dono do Tigrinho, o senhor Fernandinho, que esteve aqui. Eu pedi imediatamente a reconvocação dele, que já, se não me engano, ela está aprovada ou ela nunca vai para a pauta, algo assim. Porque isso foi logo no início. E, principalmente, para que haja uma cariação. Se ele não quer se expor, nós podemos fazer uma reunião secreta.
se ele não quer se expor. Mas é muito fácil você apontar o dedo para alguém e nunca mais aparecer. Nunca mais. Sendo que os nomes os nomes envolvidos em tese, Efraim, senador Efraim Filho, senador Efraim, inclusive, é titular. Não, ele é do bloco parlamentar da democracia. Perdão. Tá. Ok. Então, a senadora Elisiane Gama, eu vou pedir para a senadora, ela é suplente, mas eu vou pedir, e eu acho que poderíamos todos nos unir em relação a isso. Então, é muito estranho alguém simplesmente... Isso é uma acusação gravíssima. E eu quero muito ouvir este senhor, detalhe por detalhe. Porque a pessoa que foi apontada, eu já ouvi. Eu ouvi. Por quê? Porque eu fui perguntar. Eu quero ouvir todo mundo aqui na CPI. E eu não sei o que acontece, que nós não conseguimos convocar, como é o caso do senhor Edinaldo, da CBF, como é o caso da Brax. Nós temos requerimentos já aprovados que precisamos pautar, no mínimo, colocar no calendário. No calendário. Então, é complicado, e o que me causa muita estranheza também é esse esperneio todo, dizendo que, olha, quem tem que legislar são vocês, eu não estou fazendo nada de errado, está tudo legalizado. Peraí, por que não vem aqui, então? Por que não vem? E ontem, após aquela tensão toda, porque todo mundo estava achando que ia ser preso aqui, o importante também é que, apesar da senhora Virgínia ter o direito a reserva dela de manter-se calada, ela até colaborou do jeito dela, para mim foi importante, porque dali extraímos muitas confirmações, mas o importante é o seguinte, todo mundo precisa ver que a gente não morde. Quem morde é o tigrinho, quem pica é a cobrinha. Nós não mordemos, então fique tranquilo. O que nós queremos é resolver, e não temos uma legislação criminalizando uma forma de agir como influenciador de má fé. Ponto, eu vou deixar vocês pela ordem, só rapidamente. A senadora Damares está escrita. A senadora Damares vai falar, eu só queria fazer uma observação. Tendo em vista a fala da senadora Soraya Tronic, que quer buscar a verdade aqui também, com a sua fala, senadora, revelando quem seria o suposto empresário que estaria sofrendo essa suposta extorsão, que seria o dono do Tigrinho, não tem certeza, mas foi falado para a senhora isso. Então, vamos fazer uma cariação? Eu não posso entrar com requerimento, mas eu queria pedir à senhora e ao senador Isalci que entrasse com requerimento pedindo a cariação entre esse dono do Tigrinho, esse senhor, e o lobista, Silvio, para que a gente possa ver exatamente o que é que aconteceu. Eu faço essa sugestão para vocês e vamos votar. Isso aí. Já fiz a sugestão. Eu não vai ter que aprovar, tem que ter quórum para aprovar. A acariação. Isso. E não está sendo colocado nem mesmo em pauta. Mas a acariação foi pedida? Acariação. Perfeito. Não sei se a acariação expressamente eu fiz isso? Os requerimentos, e pedir para o senador Irã que o ideal seria fazermos isso. Então vamos... Isso é importante. Podemos, a cariação é fundamental. Então, como não foi ainda proposta a cariação, eu queria pedir para um dos dois senadores, ou os dois que são aqui dessa comissão, pudessem propor, porque é mais um requerimento importante. E sobre o desafio aqui não é requerimento, o desafio aqui é quórum. É quórum. Mas tendo requerimento, pelo menos já fica no processo. Tem 400 requerimentos aí. Que em tese eu não tenho certeza se é realmente. Ele está reconvocado por outro motivo. Perfeito. E veja a situação dúbia, senador Isalci. Parabéns pela sua fala sobre o STF. Veja a situação dúbia dentro do STF. STF não deixou vir a Deolane. Quer dizer, Congresso e nada é a mesma coisa, né? Mas deixou vir ontem a Virgínia.
Né? Então, quer dizer, é uma situação dúbia do que a gente está vendo aqui. É porque é poderoso um, não é? Eu não estou entendendo. Então, vamos cumprir nosso papel. Muito obrigado pela oportunidade. Senadora Damares. Presidente, relatora, apesar de tudo que aconteceu ontem, parabéns pela audiência ontem, porque muitas perguntas foram respondidas. A Virgínia não tem noção de que ela trouxe informações muito preciosas. Só quem está na parte técnica, quem está investigando, sabe que teve informações preciosas. Acho que o advogado dela errou em deixá-la tão à vontade ontem, mas a gente encontrou ali elementos. Claro que, a partir de ontem, ela vai vender mais garrafinhas. Aquela garrafinha não foi à toa. Ela vai vender mais o moletom, lindo moletom que ela veio. Tudo muito pensado, cada detalhe. Que bom que o Luiz Ricardo não veio com nenhum objeto, não vai vender nada. Estou vendo que ele está ali querendo falar, querendo colaborar. Só uma informação, Luiz Ricardo, a sua delação, o seu acordo, ele não é tão sigiloso, porque ele está publicado no Diário Oficial, quero entregar para a mesa, inclusive detalhes e do seu acordo, então você não pode alegar que é sigiloso, está publicado. Excelência, pela ordem, é sigiloso, sim. Tá. Isso aí foi vazado. Diário Oficial vazado? Então, que a gente tenha, então, inclusive, o cuidado para protegê-lo. Na prática, senadora, eu tenho aqui as informações seguintes. Parte da delação já é pública, parte ainda é confidencial. Mas a comissão pode pedir compartilhamento com o judiciário daquilo que a gente achar necessário. Mas, Luiz Ricardo, você não é o alvo. Entenda que a gente não está aqui para te prender. A gente quer entender tudo que está acontecendo, tá? E a gente não está aqui para te constranger, tá? Não entenda isso. E a gente também não vai te cobrar aquilo que é impossível te cobrar. Você é fruto de uma geração que o que motiva vocês? O like. O que motiva vocês? A fama. O que motiva vocês? O dinheiro, as festas. Cobrar de você a empatia e a proteção da criança, a gente não vai fazer isso. Nós não vamos exigir isso de você. O que nós queremos é que outros influencers não cometam erros de ter influenciado crianças a irem aos jogos. Talvez você, deixa eu terminar, talvez você, quando começou tudo isso, não tenha entendido a gravidade do que era a sua influência em crianças, em jovens, em adolescentes. Os artistas de Hollywood, quando faziam propaganda de cigarros, também não entendiam que eles estavam ajudando a matar gerações. Só quando ficaram mais velhos, amadureceram, é uma questão cognitiva, amadurecimento é uma questão cognitiva, é que eles foram entender. Talvez daqui a alguns anos você olhe para esse momento e fale, o que eu fui fazer? Mas a gente não pode exigir isso de você agora. Você é fruto dessa geração, do imediatismo, da fama, do dinheiro. Mas cabe a nós, sim, parlamento, dar as respostas. E a resposta, acho que até trazer mais influência aqui não vai ser... Acho que nem seria mais interessante trazer jovens influências, que são fruto dessa geração. O que a gente vai ter que fazer é tomar uma decisão. E a decisão é, influência não divulga mais bets. O que a gente pode fazer? Fechar a torneira, que eles encontrem um outro produto. E vão encontrar. Eu nunca vi um vídeo seu, mas me disseram que você é muito talentoso. Ele vai encontrar um outro produto, ele vai encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Mas a gente, urgentemente, Soraya, trazer para as bets as regras do cigarro. E eu vou dizer uma coisa, o mesmo Congresso que liberou é o mesmo Congresso que pode voltar atrás. Então, eles estão nos provocando desde ontem. A culpa é de vocês. Resolva. Então, vamos resolver. Vamos resolver. E não vamos esperar o fim dessa CPI, não. Vamos dar essa resposta. O Congresso pode sim reconhecer. Erramos, vamos acabar com essa decisão, vamos tomar outra agora. E a outra decisão é
Influencers não divulgam mais Bets porque é impossível a criança não ter acesso a ele. Ele deve ter muita criança que gosta dele, muito adolescente que gosta dele. Então, cabe a nós não deixar a criança ter acesso ao que ele está divulgando com relação a Bets, porque ele não vai poder mais divulgar Bets. A única coisa que eu queria saber de você, Luiz, obrigada por ter vindo a essa sessão, tá? Sessão deliberativa ordinária, 14/5/2025, a número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Propostas de emenda à Constituição número 52/2023 do senador Marcelo Castro e outros senadores. Proposta de emenda à Constituição número 81 de 2015 do senador Wellington Fagundes e projeto de lei número 5.636 de 2019 de iniciativa da Presidência da República. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, convido o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente Chico Rodrigues, eu não sei se eu me manifesto com alegria ou com preocupação, mas é a primeira vez que o PP, meu amigo Paulo Paim, se inscreveu depois de mim. Isso é sinal de que a nossa amizade continua a se aprofundar. Fica o registro porque é um fato histórico acontecer isso aí. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho aqui fazer alguns registros nesta tarde. O primeiro deles, eu não posso deixar de expressar o agradecimento da região de Joinville, do meu estado, à contribuição que deram. Em primeiro lugar, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o secretário e a Secretaria Nacional de Aviação Civil, a própria ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e especialmente a Secretaria da Receita Federal, e digo mais, na pessoa do secretário Robinson Nakayama Barreirinhas, este último que, desde o início da busca dessa solução, se ouve com absoluta coerência. E o resultado foi a instrução normativa número 2266, publicada no Diário Oficial de ontem, que abre para o país, não para Joinville, um novo nicho de atuação e de mercado, especialmente respeitando a vocação econômica de cada região onde nós tenhamos um aeroporto organizado e competente para ser uma zona primária de alfandegamento, dentro do sítio aeroportuário. Isso é uma grande conquista, porque evita que a exportação e a importação, ou seja, o comércio exterior pelo meio aéreo, aconteça na mão de monopólios ou duopólios ou quase duopólio. Então, eu quero me congratular com essas autoridades e especialmente em relação à Receita Federal, que vive um momento difícil em termos de greve, não entro no mérito, até porque o serviço de Receita Federal do Brasil é altamente qualificado, temos que
aplaudir todos os profissionais, mas eu não vou me envolver na questão de debate de reivindicações da categoria. Eu acho que, apesar das dificuldades que uma greve produz, a Secretaria da Receita Federal, em tempo hábil, tomou essa decisão, que eu quero aqui agradecer em nome do povo de Joinville, das autoridades que se mobilizaram e em nome de Santa Catarina. O segundo, eu quero formalizar, deixar aqui registrado o pedido que eu lhe fiz ontem, para que seja pautado o projeto de lei número 1 de 2025. Pelas razões que eu resumi ontem. Nenhum Estado da Federação merece esse desaforo. O que esse projeto pretende é transformar 9 cargos de juiz substituto em 8 cargos de juiz efetivo para desafogar os processos, tanto na área criminal, quanto previdenciária, quanto fiscal, que tramitam em Santa Catarina. O senador Paulo Paim tem processo de Santa Catarina que está sendo despachado em Uruguaiana. Não é que Uruguaiana esteja afogada, é que nós estamos afogados. E isso é uma desconsideração com a unidade da federação e, no caso, uma unidade que me orgulha muito pelos bons exemplos que oferece ao Brasil. Então, eu vou deixar registrado aqui, vou fazer um ofício ao presidente Davi Alcolumbre para que ele paute isso, que ele despacha para a Comissão de Justiça e vamos esclarecer que esse projeto não cria despesa, ele traz uma solução mais econômica para dar a Santa Catarina capacidade resolutória nesses processos de responsabilidade da Justiça Federal. E nos livre dessa humilhação, que é uma humilhação para a federação. É uma humilhação federativa. E não há nenhum motivo para esse processo não ser despachado rapidamente, já que veio da Câmara no final do mês de abril. Esse é o segundo registro que faço. E o terceiro, eu quero deixar consignada aqui a minha manifestação de aplauso à persistência do senador Sérgio Moro, que obteve a palavra do líder do governo, nosso amigo Jacques Wagner, para que tenhamos amanhã a presença, eu espero que seja concretizada, do ministro da Previdência, Vonei Queiroz, para trazer as primeiras explicações oficiais do governo federal. Amanhã, portanto, vou de alguma forma participar da audiência, mesmo não sendo membro da comissão, para trazer, junto com a indignação pelo que ocorreu, a cobrança que nós somos obrigados a fazer. Somos obrigados, ninguém está fazendo isso por prazer ou por politicagem, não. O Dante Alighieri criou, na figura dos degraus do inferno, trouxe para todos nós a concepção de que tudo pode ser crime, mas há crimes piores do que outros. Há crimes que são mais execráveis. Daí surgiu a figura do crime hediondo. Ou seja, tudo é pecado. Tudo que está rolado ali é pecado, mas há alguns que são ignominiosos, ou seja, que causam repulsa e merecem uma pena mais severa. Certamente, roubar sempre será pecado. Agora, roubar através de meios engenhosos, burlando a boa-fé ou a não percepção, eu não vou dizer que é ignorância, um morador de um subúrbio, morador de um interior de um município, será que ele vai perceber que estão roubando R$50 da sua aposentadoria de um salário mínimo? Deveria, mas qual é o grau de informação que ele tem, qual é o grau de acesso que ele tem para obter uma retificação, ou seja, para conquistar a honestidade do instituto que cumpre esse papel magnífico,
que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o arrimo, assim como na Justiça, o Supremo Tribunal Federal é e deveria ser o último recurso do cidadão que quer a justiça, o primeiro e último recurso de quem precisa de um mínimo de proteção social é o INSS. Então, é exatamente ali que se pratica o crime contra o mais frágil. Então, é um crime ignominioso, é uma maldição que acompanha esse crime. Porque, além daquilo que o inferno do Dante Alighieri, pode oferecer como pena, nós brasileiros, todos, de todos os partidos, temos que, respeitado o direito de defesa, levar à última consequência a persecução da justiça. De todos os pecados, estes, eu não sei se são 1 milhão, 2 milhões ou 6 milhões, não, parece que o INSS mandou carta para 9,4 milhões de pessoas. Não sei quantos estão vivos ainda. Mas nós temos o dever de, por indignação, e no momento em que o Brasil deixa de ser um modelo de perseguição à corrupção, porque este é o momento que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo um momento de celebrar a cobrança contra a corrupção. Desde que a Lava Jato foi detonada, nós estamos sendo humilhados pelos exemplos de deboche em relação ao direito e ao serviço público e, acima de tudo, ao dinheiro público. Então, acho que esta CPMI tem que ser instalada, seja quem for culpado ou omisso, tem que ter o direito de defesa, mas tem que ser levada à última consequência, à busca da justiça, da penalização e, acima de tudo, da reconquista da confiança no INSS, que é, como eu já falei, um bem a ser protegido por todos nós, uma instituição que todos nós devemos valorizar e que deve ser respeitada pelos gestores e por todos aqueles que em seu torno gravitam. Muito obrigado pela oportunidade. Senador Espírito a mim, um segundo só. Sim. Não, só para dizer que Vossa Excelência está coberto de razão. Eu não tenho dúvida, doa quem doer. Se é Pedro, é Paulo, é João, tem que ser investigado a fundo essa questão. Foi um ato de covardia contra os nossos aposentados e pensionistas. Seu pronunciamento está coberto de razão. Quero só dar esse depoimento que tem que investigar a fundo e não tem que ter papo para ninguém, não. Quem cometeu o crime, devolva tudo e vá ser preso. E quero lhe dizer que esta sua manifestação não me surpreende, me conforta. A sua manifestação me conforta, mas não me surpreende, porque eu o conheço, sei da sua participação na vida do trabalhador, vi como você foi recebido com carinho e respeito pelo sindicato, pelo seu sindicato, quando da nossa visita há mais ou menos um ano. Sim, de alto nível para ajudar o Rio Grande no momento difícil. Faz mais ou menos um ano, foi no último decêndio do mês, entre 20 e 30 de maio que nós fomos lá, pegamos chuva de novo, mas vi como o senhor foi recebido com respeito e parceria pelos integrantes do seu sindicato, no caso dos metalúrgicos da nossa querida cidade de Canoas. Então, repito, suas palavras me confortam, confortam aos que nos ouvem, mas não me surpreendem, porque eu conheço a sua trajetória e a respeito profundamente. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador. O Brasil é a maior nação católica e espírita do mundo. Eis, portanto, aquilo que posso chamar de uma jesuicidência. No dia 21 de abril, houve a partida do Papa Francisco para o mundo espiritual e agora, ontem à noite, desencarnou o maior líder e trabalhador da doutrina espírita depois de Chico Xavier e Dr. Bezerra de Menezes. Divaldo Pereira Franco encerrou sua última existência
aos 98 anos de forma vitoriosa. Ele tinha até feito agora, dia 5 de maio, 98 anos. Não apenas em função da obra social Mansão do Caminho, lá em Salvador, mas ele acolheu, educou, adotou milhares de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Não apenas também pelas 20 mil conferências em 71 países, não apenas pelas 260 obras psicografadas com mais de 10 milhões de exemplares espalhados pelo mundo, não apenas pelo honroso título de embaixador da paz no mundo, mas, sobretudo, pelo seu exemplo de vida de um ser humano que procurou o tempo todo seguir Jesus Cristo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conversar em momentos difíceis da minha vida, várias vezes com Divaldo Franco, que foi como um farol, um verdadeiro pai, além da honra de participar da produção do filme de sua vida, que eu tive a oportunidade de ajudar na construção. Mas, senhor presidente, eu faço esse pela ordem aqui para requerer duas coisas do senhor. Primeiro, nos termos do artigo 22 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de pesar pelo desencarne do médium, orador espírita, embaixador da paz no mundo, Divaldo Pereira Franco. E também para pedir, e eu faço agora um minuto de silêncio com os colegas, porque é com muita emoção e profundo respeito que eu apresento duas solicitações em favor, né, da memória desse grande brasileiro, baiano, né, que retornou à pátria espiritual. Ele, só para lembrar, médium, educador, orador, humanista e pacifista, Divaldo dedicou mais de 7 décadas à divulgação da doutrina espírita e à promoção do bem. Fundador da Mansão do Caminho em Salvador, acolheu e educou milhares de jovens, oferecendo-lhe não apenas sustento material, mas, sobretudo, valores morais e espirituais. Até hospital tem dentro da Mansão do Caminho, para o senhor ter uma ideia. Sua trajetória não teve fronteiras, realizou mais de 20 mil conferências em 71 países, fora as psicografias aí de centenas de obras, né, os livros traduzidos para 17 idiomas, senador presidente. Seu compromisso com a paz e a fraternidade universal foi reconhecido internacionalmente em 2005, quando ele foi agraciado com o título de embaixador da paz no mundo, pela Ambassade Universelle pour la Paix, em Genebra, na Suíça. A desencarnação não representa um fim, mas uma continuidade da jornada evolutiva do espírito. Divaldo retorna ao plano espiritual com a consciência tranquila de quem cumpriu com amor e dedicação sua missão terrena. Seu legado de luz, caridade e sabedoria permanecerá vivo nos corações daqueles que foram tocados por sua obra e principalmente pelo seu exemplo. Normalmente, nesses momentos, se manifesta solidariedade à família e amigos mais próximos. Divaldo transcendeu em muito esses laços. Deus me deu a oportunidade, como eu falei, de conhecer pessoalmente ele nessa vida. E que Deus o tenha, que ele seja recebido pela Joana de Ângeles, com certeza foi sua mentora espiritual, né? E que possa continuar nos ajudando, esse país que ele tanto ama, esse planeta, de onde ele estiver. Muito obrigado, senhor presidente. Faço esses 2 pleitos para o senhor, um minuto de silêncio e também o voto de pesar da Casa Revisora da República do Senado Federal. Muito obrigado. Presidente, em 30 segundos, só me somar à iniciativa do senador Girão em homenagem ao Divaldo Franco. Ele é conhecido em todo o Brasil e a nível internacional. E faleceu, acho que mais do que justo que nesse momento a gente faça esse minuto de silêncio e o voto de pesar que Vossa Excelência encaminhou. Eu quero dizer para Vossa Excelência, nobre senador Eduardo Girão, que Vossa Excelência, que é um espírita, que tem as convicções que o levam, na verdade, a professar esta doutrina, se podemos dizer, essa doutrina espiritualista, vamos acatar, a mesa acata na forma regimental o voto de pesar
feito por Vossa Excelência e vamos, em sinal de respeito, dedicar 1 minuto de silêncio à memória do espírita Divaldo Franco. Como próximo orador inscrito, convido o nobre senador Paulo Paim para fazer o seu pronunciamento por 10 minutos. Mas antes, eu gostaria também de deixar esse registro, dizendo que a manifestação aqui feita pelo senador Eduardo Girão, ela é importante para que toda a sociedade brasileira entenda o valor que o Congresso Nacional e especialmente o Senado da República, que Vossa Excelência tão bem representa, tem como respeito à obra e, mais acima de tudo, à memória desse líder que foi o Divaldo Franco. A sua obra, como já foi detalhado aqui por Vossa Excelência, ela é indelével, ela é inesquecível e, obviamente, vai ficar para a história. O espírito, ele, na verdade, tem essa capacidade de deixar de forma invisível, mas apenas na crença, no coração de cada um de nós, a sua presença viva pela sua obra e, acima de tudo, pelo seu exemplo. Então, parabéns a Vossa Excelência pela homenagem e deixa aqui, na verdade, também a nossa homenagem, o nosso respeito e nos dirigirmos também à família do Divaldo Franco, não apenas a família de sangue, mas a família espiritualista de todo o Brasil e do mundo pela sua passagem no dia de hoje. Com a palavra, nobre senador Paulo Paim. Presidente Chico Rodrigues, sempre uma satisfação falar sob a orientação de Vossa Excelência, senador Espiridião Amin, senador Girão, senhor presidente, senadores e senadoras, eu venho à tribuna nessa tarde para falar também de alguém que morreu, mas cada um no campo partidário, ideológico, tem a sua posição e uma posição de respeito. Mas nesse momento eu falo, senhor presidente, que morreu José Alberto Mujica Cordono. Eu, como disse hoje pela manhã, aqui numa sessão, eu disse, graças Mujica, por trazer humanidade nos teus ensinamentos, por nos fazer compreender que nada é mais valioso do que a vida. Líderes mundiais estão indo para o enterro de Mujica, entre eles o presidente Lula. Mujica, com teu jeito tão único e genuíno, foste desenhando tuas geografias nesta imensa querência chamada América Latina. Sim, tu, Mujica, fez a diferença. Somos feitos de sonhos e pegadas, de utopias e aprendizados, cada qual com as suas solicitudes, emoções e embaraços. Repito, graças por tua vida, Mujica, pela luz dos teus pequenos olhos,
que brilharam como luzeiros, iluminando o caminho em direção ao mundo mais justo e fraterno. Graças pelos teus abraços aos mais pobres, mais vulneráveis, aos mais necessitados. Graças por incentivarem os jovens a seguirem em frente. Você é um homem de 89 anos e era uma referência também para os jovens. Conseguia se comunicar com os jovens como ninguém. Você fez o bom combate durante a sua vida e viveu ela de forma única, respeitando a todos, inclusive aqueles por qual você divergia. Tua simplicidade, Mujica, e tuas convicções inspiraram gerações. Mujica morava numa pequena chácara, Rincão do Cerro, perto de Montevidéu. Ele mesmo cuidava do seu jardim e cultivava as flores. Cevava um bom mate e tinha um carro que era um Fusca bem judiado, mas sempre o mesmo carro, um carro de 1987. Agora as coisas da existência se cumprem. Descansou o corpo cansado do velho semeador de esperanças. Como um horneiro, como era chamado, horneiro tradicional do Uruguai, o que seria aqui o nosso João de Barro, aqui no Brasil. Tu bate asas e alça voo, desbravando céus e horizontes, abrindo caminhos entre nuvens e estrelas. Mugilo, esse pássaro símbolo de perseverança, representa bem a sua trajetória. Assim foste tu, Mujica, um horneiro que dedicou a vida à liberdade, à justiça social e à democracia. Tu não era apenas um homem de belas palavras, mas também de grandes e boas atitudes. Um homem das grandes causas, que conversava com todos os campos ideológicos, que harmonizava o discurso com a prática. Um humanista, cuja simplicidade nunca se deixou deslumbrar pelo poder ou pela miséria da vaidade e do ego. Teus ideais, Mujica, continuarão vivos, atravessando o tempo e se manifestando em cada gesto de solidariedade e fraternidade entre os povos. O mundo perde um grande líder, mas tua luta permanece em cada ação de transformação no planeta. José Alberto Mujica Cordano, na juventude, nos anos 60, integrou os Tupamaros e passou quase 15 anos no cárcere. Foi agricultor, político, deputado, senador, ministro e presidente do Uruguai. Na presidência entre 2010 e 2015, fez um mandato avançado, progressista, pragmático, com reconhecimento mundial, mesmo aqueles que não concordavam com tudo que ele dizia ou fazia. Um governo voltado para a inclusão social e os direitos humanos. A simplicidade de Mujica projetou o Uruguai internacionalmente como um modelo de política humana e ética. Ele implementou políticas para combater a desigualdade social, ampliando o programa de transferência de renda e fortalecendo o sistema de proteção social. E isso incomodava muita gente e grupos, mas ele ia em frente, sempre com muito diálogo. Também defendia uma política externa baseada, como eu dizia, no diálogo, na integração regional e na soberania,
manteve boa relação com os países do Mercosul. Nos últimos anos, o nosso Mujica enfrentava sérios problemas de saúde. E no dia de ontem, 13 de maio, aos 89 anos, nos deixou. Ao seu lado estava a sua inseparável companheira, Lucia. Expresso aqui meus profundos sentimentos à família, a todo o povo do Uruguai e, naturalmente, também a todos aqueles que no mundo viam aquele homem já caminhando de forma curvada, de cabelos brancos, mas defendendo sempre seus ideais. Mujica pregava o fim das fronteiras, queria ele a solidariedade universal. Sempre condenou as guerras e buscou a paz. Ele dizia que a tolerância é o caminho da paz, que a utopia tem uma força gigantesca e que é nosso dever abraçar os oprimidos e vulneráveis. Mais do que tudo, ele acreditava na capacidade do ser humano de fazer o bem. Graças, Mujica. Tua luz continuará a brilhar. Vida longa aos teus ideais. Mujica, presente. Obrigado, presidente. Meu caro senador, Vossa Excelência, sempre tratando de temas que são temas relevantes para o Congresso, para os estados brasileiros, inclusive o seu glorioso estado do Rio Grande do Sul, e sobre temas que, na verdade, tocam e servem também de caixa de ressonância para toda a sociedade, como esse que Vossa Excelência acaba de tratar aqui, que foi exatamente o falecimento desse grande líder da América Latina, José Mujica. Foi ele exatamente que deixou lições inesquecíveis de solidariedade, de amor, de humildade, acima de tudo. Tendo ocupado, como Vossa Excelência bem descreveu, cargos relevantes na vida do seu país, do Uruguai, e mesmo assim trazia com uma simplicidade franciscana, como exemplo aos seus semelhantes, o seu modo de vida. Como ele dizia, se vive com muito pouco, mas o nosso coração tem que estar aberto para todos. E aí é uma interpretação espiritual muito forte, além da interpretação física também, dos fatos, de como socializar, como fazer com que os seres humanos possam viver em paz, de forma transversal, se completando, sem conflitos e sempre com aquilo que é fundamental para o ser humano, que é a solidariedade. Então, é uma perda inominável para todos, mas o que é mais importante no nosso entendimento é exatamente o lastro do seu exemplo, o rastro do seu exemplo que fica para toda a sociedade humana, independente de país, independente de ideologia. Portanto, parabéns a Vossa Excelência por fazer essa bela homenagem ao José Mujica, esse grande líder político e, eu diria, social, mais do que tudo, da América Latina. Obrigado, presidente. Jean está falando que falou pela outra, que não dá para atender, não. O senador, pela ordem no pequeno expediente, nós temos aqui a presença do senador Eduardo Girão, que estava como primeiro inscrito. Vossa Excelência já se manifestou, mas foi pela ordem, não foi em pronunciamento. Então, com a palavra, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e ato contínuo, o senador Humberto Costa. Paz e bem, meu querido senador Chico Rodrigues, senhoras senadoras aqui presentes, senadores, funcionários dessa casa, assessores,
brasileiras, brasileiros que estão nos acompanhando, sejam aqui no plenário, mas também em casa, através do trabalho da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Olha, eu já subi aqui algumas vezes nessa tribuna para falar do caos que tem deixado muitos conterrâneos meus, cearenses, de joelhos para o crime organizado lá no Ceará. Esse caos na segurança pública está instalado há tempos e necessita de uma intervenção federal já pedida por mim, mas está adormecida lá na presidência da República, que não tomou nenhuma medida com relação ao pedido. E as tragédias acontecendo, pessoas sendo decapitadas, chacinas. Cadê a compaixão? Cadê a preocupação desse governo Lula com as pessoas, com os cearenses, com o povo pobre que está sendo aí humilhado pelas facções criminosas? Mas eu quero falar aqui, hoje, além de cobrar mais de um mês na presidência da República esse pedido de intervenção na segurança pública, para que a gente possa levar a Força de Segurança Nacional para o Ceará. Outro setor que se encontra também numa situação sofrível de calamidade é a saúde pública, que, embora nunca tenha estado em boas condições, corre o risco de se deteriorar ainda mais devido a falhas na gestão. Um exemplo disso é o recente anúncio do governador Elmano de Freitas sobre a transferência do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar para a Polícia Militar. Sou favorável a que todos os policiais tenham acesso, sim, ao melhor atendimento de saúde. No entanto, como diz aquele ditado popular, não se pode cobrir um santo e descobrir o outro, especialmente sem qualquer planejamento que comprove que a população não será prejudicada. Diante da gravidade da situação, apresentei pedidos de providência e solicitações aos órgãos competentes, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Ministério Público Federal e Estadual, que já estão em busca de explicações por parte do governo do Estado e da Secretaria de Saúde. O próprio Conselho Estadual de Saúde se posicionou de forma unânime contra a devolução do hospital. Os problemas de gestão na saúde pública atingem também o novo Hospital Universitário do Ceará, cuja construção teve início em 2021, gerando uma grande expectativa. Só eu mandei 4 milhões de reais para esse hospital do governo do Estado, das emendas parlamentares do nosso gabinete, porque foi amplamente divulgado que contaria com 654 leitos, sendo 184 da UTI. Era isso que o governo Elmano do PT dizia. Apesar de todas as promessas dele, do governo, após 4 anos de obras ao custo de 320 milhões, foi anunciada sua inauguração com funcionamento inicial apenas das unidades de oncologia e vascular. Até o presidente Lula foi lá, mas a coisa meio que um cemitério, né? Tudo calmo, setores sem ter nenhum tipo de atuação, né? Um elefante branco. Outra inconsistência é a privatização da gestão desse hospital pelo ISGH, Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, por meio de um contrato de 196 milhões de reais do dinheiro que você paga imposto. Agora, olha só, brasileiro que paga imposto cada vez mais alto nesse governo. Essa organização social de saúde já é responsável por 6 unidades hospitalares e 6 UPAs em nosso estado. Para viabilizar a expansão desse modelo de terceirização da saúde, a Fundação Regional de Saúde, o FunSaúde, criada em 2020, durante o governo Camilo Santana, foi extinto por Elmano em 2023, logo após realizar concurso público que aprovou milhares de profissionais. Tem sido cada vez mais recorrente a reclamação da população sobre falta de insumos e de leitos hospitalares em vários hospitais e postos de saúde. No Hospital do Coração de Messejana, tem pacientes acomodados em cadeiras nos corredores e até deitados no chão. Já o Hospital Valdemar de Alcântara, que chegou a ser interditado em 2023, já no governo Lula, continua em situação precária de manutenção, comprometendo, inclusive, a segurança dos profissionais de saúde lá no Ceará.
a administração da saúde pública passou a ser transferida quase que integralmente para as organizações sociais de saúde, terceirizando com contratos de valores exorbitantes. É uma caixa preta que precisa ser aberta há muito tempo. Me parece que tem gente poderosa ali dentro desse ISGH. E quem paga o dinheiro somos nós. Até utilização política se fala nos bastidores. Fica evidente, portanto, que não falta dinheiro para promover excelência na saúde. Falta sim uma gestão eficaz e transparente por parte do governo. A crise também se estende por quase todas as maternidades. Segundo o relatório do próprio TCE, faltam insumos, leitos e pré-natal, além da precariedade dos serviços de ambulância. Em Fortaleza, a cooperativa de ginecologistas e obstetras está na iminência de interromper todos os atendimentos por falta de pagamento. É um horror. Você, para chegar a ser atendido, é todo dia reclamação. Tem que ter político, tem que ter amizade com político. Esse é o tipo de administração dessa turma. Do jeitinho, né? De algo que tem que ter um peixe grande para ser atendido, né, rápido. Né? As pessoas nas filas, pessoas desrespeitadas. Até quando vai acontecer isso, senhor presidente? Eu quero aproveitar os minutos que me faltam. Eu agradeço aos colegas a paciência também, eu não vou ultrapassar o tempo. Só quero dizer uma coisa. Estão tentando esconder aquele fracasso do aquário, que seria o maior aquário do Brasil, da América Latina, que iria gerar emprego para o Ceará, que já foi gasto centenas de milhões de reais nessa oligarquia PT e PDT, e está lá um criatório de mosquitos. Só construíram as bases, abandonado, um descaso. E na época da eleição de 2018, teve uma jogada de marketing do governo para esconder o aquário do debate, tirar esse assunto que tanto incomoda os poderosos no Ceará. Disseram que ia ter uma parceria com uma grande empresa cearense, M. Dias Branco, um grande grupo que fez assinou ata de cooperação, de análise, de parceria, e depois da eleição foi desfeita por inviabilidade. Que é isso? E agora, de novo, estão querendo fazer o Lobomar, colocar naquele lugar do aquário exatamente um espaço para a Universidade Federal nessa área de oceano, nessa área de animais, dentro no aquário. Quer dizer, querem esconder de novo, para quando chegar na época das eleições dizer, arrumamos o que fazer com aquilo ali, que é uma vergonha, um elefante branco que está exatamente parado pela incompetência, pela falta de bom senso com o uso do dinheiro de quem paga imposto, enquanto os hospitais, enquanto os postos de saúde estão entregues às baratas lá no Ceará. A segurança, então, repito, é gravíssima a situação no Ceará. Eu fico com o coração na mão, porque é uma terra linda, é um povo maravilhoso, é um povo de bem, que está tendo que pedir autorização para entrar no seu bairro, depois do trabalho, porque tem toque de recolher. E tu quer que eu te diga uma coisa? A quantidade de emprego que está perdendo do turismo, sabe por quê? Porque 7 horas tem que sair, porque senão a facção não deixa entrar no bairro. Então, cada vez mais vai baixando. 6 horas, daqui a pouco é 5 horas, daqui a pouco não pode sair de casa. Porque quem manda são as facções, porque o estado do Ceará, o governo é fraco. O governo não toma medidas firmes com relação ao crime, e a gente está vendo todo tipo de barbaridade acontecer com o nosso povo, que não tem a quem recorrer, que precisa realmente que as autoridades denunciem, e é isso que eu faço aqui no plenário do Senado Federal. Não vou nem deixar tocar a campainha, senador Márcio Bittar, para dar tempo aos colegas, agradecendo todos no minuto que me falta. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe a nossa terra. Ouvimos atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência e, pela sequência, passamos a palavra ao senador
Humberto Costa, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Eu venho hoje a esta tribuna expressar o meu pesar, bem como o do Partido dos Trabalhadores, do qual eu tenho a honra de ser presidente nacional, e da nossa militância pelo falecimento do grande líder José Alberto Pepe Mujica, ocorrido ontem no Uruguai. Tive a oportunidade de conhecer Pepe e de estar com ele, conversar com ele algumas vezes e poder atestar a lucidez e a simplicidade daquele homem, cuja vida de grandes lutas e de profunda humildade sempre serviu de muita inspiração a todos nós. Mujica morreu aos 89 anos e com ele parte-se um dos últimos vínculos vivos entre a resistência do passado e a esperança do futuro. Sua trajetória é um épico de dignidade. Guerrilheiro dos Tupamaros nos anos de chumbo, ele foi prisioneiro da ditadura militar uruguaia por 14 anos, anos marcados por isolamento, tortura e o risco permanente de execução sumária. Mas saiu da prisão com mais flores do que rancores, com mais ideias do que mágoas, com mais projetos do que feridas. Mujica nunca se deixou deformar pelo ódio. Em vez disso, nos ensinou que é possível emergir das trevas com luz. Ele migrou da clandestinidade para a institucionalidade, fundou o Movimento de Participação Popular e, mais tarde, senador, ministro e presidente do Uruguai, trilhou o difícil caminho que vai da rebeldia à responsabilidade de governar. E o fez sem jamais trair os princípios que o moveram desde a juventude, que são justiça social, igualdade, solidariedade e liberdade. Como presidente, entre 2010 e 2015, Pepe fez história ao colocar seu país na vanguarda dos direitos humanos e das políticas públicas progressistas. Foi sob sua liderança que o Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a legalizar de forma totalmente regulada a produção e o consumo da cannabis sativa. Uma medida ousada, baseada em evidências científicas, que rompeu com a lógica punitivista e abriu caminhos para uma política de drogas centrada na saúde pública, o que causa urticária em parte da atual categoria, classe política brasileira, à vanguarda do atraso. Sob sua presidência, o Uruguai aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo, legalizou o aborto, mesmo sendo ele, pessoalmente, contrário a essa prática, mas convicto de que o Estado deve respeitar os direitos e a autonomia das mulheres. Mujica compreendia que ser presidente é governar para todos e não para si. Na economia, elevou o investimento social de 60% para 75%. Aumentou o salário mínimo em 250% e teve o governo marcado por políticas de inclusão dos pobres, ampliação dos direitos civis e sociais e de combate à desigualdade. Pepe Mujica era coerente com o que pregava, especialmente na forma de viver. Foi apontado como o presidente mais pobre do mundo, que morava num sítio,
cultivava a própria horta, doava quase todo o salário e dirigia um Fusca azul 1987 para ir ao Palácio Presidencial. A simplicidade de Pepe não era encenação, era essência, era filosofia de vida, um modo de dizer que o poder só vale quando serve e nunca quando se serve dele. E como nos fazia falta esse tipo de exemplo em tempos de vaidades autoritárias, de política convertida em espetáculo e negócios, de líderes que se afastam do povo para se trancar em gabinetes blindados e cifras. Pepe Mujica jamais perdeu o vínculo com a terra, com o povo, com a vida real. Falava com doçura e firmeza, com um lirismo áspero que brotava não dos livros, mas das cicatrizes. Ele era um estadista poeta, um filósofo camponês, um revolucionário com os pés na lama e os olhos no horizonte. É impossível falar de Pepe Mujica sem falar de sua amizade com o presidente Lula. Dos filhos da América Latina, 2 filhos da América Latina, 2 homens forjados na dor e no sonho, 2 líderes que se encontraram na luta pelos mais pobres. Quando Lula esteve preso pelo mais sujo lawfare de que se tem notícia na recente história mundial, Mujica não se calou. Levantou sua voz, cruzou fronteiras e afirmou com coragem que estavam tentando silenciar um projeto de país e não apenas um homem. Mujica e Lula se amavam como irmãos, partilhavam ideais e confidências. Um acreditava no outro porque ambos acreditavam na justiça. E essa amizade, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é uma síntese do que deve ser a política. Lealdade aos princípios e às pessoas. Hoje, como presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, quero registrar, em nome da nossa militância, da nossa história e do nosso compromisso com a democracia e com os povos latino-americanos, o nosso mais profundo respeito e a nossa mais elevada homenagem à memória de Pepe Mujica. Ele foi e sempre será uma referência para a esquerda mundial, não apenas por aquilo que disse ou fez, mas por aquilo que foi. Um homem que teve a coragem de viver com coerência e que nos ensinou que uma sociedade justa se constrói com ternura e rebeldia, com ética e empatia, com luta e poesia. Querido Pepe, seu Fusca agora repousa, sua horta floresce como símbolo, sua voz ecoa nas assembleias dos povos, suas ideias permanecem acesas em cada jovem que se levanta contra a injustiça, em cada mulher que exige autonomia, em cada trabalhador que reivindica dignidade, em cada gesto de humanidade no mundo. Vá em paz, velho companheiro, cujos restos mortais repousarão ao lado dos da sua cachorrinha, companheira de 22 anos, no sítio em que viveram. Você nos ensinou, Pepe, que é possível fazer política sem perder a alma. E por isso não dizemos adeus, dizemos Pepe Mujica presente. Muito obrigado a todos e a todas. Senador Humberto Costa, Vossa Excelência faz quase que, além de um pronunciamento, Vossa Excelência faz uma declaração de sentimento muito profundo a esse que serve hoje como referência para toda a classe política mundial, não apenas para aqueles da América Latina, que muito aproximadamente teve a oportunidade de conviver como o presidente Lula, mas tantos e quantos que na sua obra
tem, na verdade, como um seu farol, né? A humildade, a lealdade e, acima de tudo, a confiança no ser humano na forma mais clara possível de convivência pacífica, mas, acima de tudo, lhes dando os direitos sociais que são devidos ao ser humano. Vossa Excelência faz quase um pronunciamento poético, né? Levando em cada frase a imaginar aquele homem de quase 90 anos que viveu uma vida às claras, vendo no seu semelhante a razão maior de viver. Por isso que teve todas aquelas lutas, apesar de ter sido encarcerado por mais de 15 anos, e nós tivemos a oportunidade de ir algumas vezes a Montevidéu, ali onde hoje é um shopping, e foi a prisão onde ele ali viveu por tantos anos, em função do regime, mas nunca deixou de mão as suas convicções. Portanto, ocupou todos os cargos relevantes do Uruguai e é admirado por todos os políticos da América Latina e, obviamente, que isso transcende além mar para outros políticos do mundo inteiro. Portanto, fica aqui essa bela homenagem que Vossa Excelência faz ao Pepe Mujica, que é um símbolo e vai ficar para a eternidade na mente de todos. Parabéns. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra à senadora Margarete Busetti. Por permuta com o senador Márcio Bittar, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Porra, eu preciso ir daqui a pouco, tem que chamar uma daqui. Quero agradecer o senador Márcio Bittar pela troca que ele fez aqui, a permuta que ele fez. Obrigada, senador. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, boa tarde a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado. Senhores, hoje não subo à tribuna apenas como parlamentar, mas venho como mãe, como avó, como alguém que se recusa a aceitar que o abuso sexual infantil continue sendo tratada como um tabu, com leis frouxas. Hoje mesmo, a Polícia Federal fez uma operação em todo o Brasil, com 130 mandatos de busca e apreensão. Prenderam 35 criminosos em flagrante. Até quando ficarão presos, senhor presidente? Nem Deus sabe. Estamos no Maio Laranja, mês de conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu começo esse pronunciamento com um número que envergonha. Mais de 260 casos de abuso infantil são denunciados todos os dias no Brasil. Se você multiplicar por 365 dias, chega a quase 95 mil denúncias de abusos por ano. Sabe o que é mais grave nisso? É saber que a grande maioria dos abusos que nossos pequenos sofrem nem são denunciados. Acontecem na calada, e calados ficam. Mais de 60% das vítimas têm até 13 anos. São meninos e meninas violentados ainda na infância. Assusta também, colegas, saber que em 72% dos casos o abuso acontece dentro de casa. O agressor, em 82% das vezes, é alguém conhecido. Pai, padrasto, avô, tio ou vizinho. Ou seja, não é um monstro que se esconde no escuro. Não é o monstro do armário, é o tio legal do fim de semana. Por isso que é urgente que a gente fale sobre isso, todos os dias. Nós temos que ser didáticos com as nossas crianças, explicando que não é normal que um adulto pode tocar nela em certas partes do corpo, pedir para sentar no colo ou qualquer outro tipo de carinho. A criança precisa ter na mãe, na tia, a confiança também para contar o que aconteceu. Muitas têm medo das consequências, se sentem culpadas do nosso papel.
se sentem culpadas, e o nosso papel é criar um ambiente de acolhimento. É urgente que façamos a nossa parte, enquanto família. Até porque esses monstros, esses vagabundos que abusam de criança, não têm medo de agir novamente. Segundo estudos, mais de 50% dos agressores que foram presos voltam a cometer o crime no primeiro ano após sair da cadeia. No ano seguinte, a reincidência chega a 77%. Eu sempre digo, me apresente um ex-pedófilo, me apresente um ex-estuprador de mulher. Ninguém apresenta, porque não existe. Abusador é abusador, enquanto estiver na rua, estamos correndo risco. Foi por isso que no ano passado, esta casa aprovou a Lei 15.035 de 2024, de minha autoria, que cria o Cadastro Nacional de Estupradores e Pedófilos. Eu diria que aqui nós fizemos o mais difícil, que foi estabelecer em lei a obrigatoriedade de um cadastro público para que todos tenham acesso ao nome desses criminosos. Mas nessa locomotiva lenta chamada Brasil, se passaram 6 meses da sanção da lei e o cadastro ainda não saiu do papel. Já fui ao Ministério da Justiça, ao Conselho Nacional de Justiça. Seguirei pressionando até que o cadastro vire realidade. Se os abusadores acham que nunca vai existir esse cadastro, se deram mal, porque pegaram uma senadora insistente. Vou incomodar até que a gente tenha tanto o cadastro público quanto a publicidade do nome de pedófilos e estupradores na consulta processual. Não aceito que digam: estamos estudando a implementação. Criança não pode esperar. Quem violenta uma, amanhã pode violentar a outra. E outra. O tempo de agir é agora. Se o Estado falha, quem protege essas crianças? Essa é uma luta que precisamos enfrentar unidos. A família com conscientização, a escola com educação, as forças policiais com a investigação e nós aqui no Parlamento fazendo nossa parte e, se precisar, endurecer as leis. Olha, por mim, presidente, para um pedófilo, um estuprador, seria prisão perpétua. Simples assim. Ah, mas tem que deixar a chance dele se ressocializar. Repito, então me apresente um ex-pedófilo, que eu mudo de ideia. Do contrário, meus amigos, que fiquem longe de nossas crianças. Proteger as nossas crianças é proteger o futuro do Brasil. E se eu puder usar este mandato para incomodar até que a realidade mude, assim serei. Podem contar comigo. Muito obrigada. Senhora senadora Margarete Busetti, Vossa Excelência trata de uma questão que é visivelmente preocupante na sociedade brasileira, em todas as classes sociais. Aí não há distinção. O comportamento desses pedófilos fazem com que, na verdade, haja uma inquietação familiar gigantesca. Você não confia mais nem dos parentes para deixar seus filhos, seus netos, como nós temos, pequenos. Portanto, essa luta de Vossa Excelência é a luta de todos nós e tenho certeza que, com muita pressão, essa lista que Vossa Excelência tanto requer e que deve ser publicizada, ela tem realmente que chegar a domínio público para que possa se evitar a convivência com esse tipo de gente que tem na alma um sentimento da perversidade. Parabéns a Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Hoje é 3 horas. Querido presidente Chico, primeiro 2 comentários. Primeiro, a respeito da fala da senadora Margarete. Também acho, e tenho lutado por isso,
de que o crime de estupro seja considerado crime hediondo. O que mais incentiva a violência e o crime contra a mulher e contra as crianças e adolescentes não são as campanhas, elas são bem-vindas, mas o que mais inibe é o fato de saber que o Estado vai punir o estuprador, o assassino. Porque tem países mais pobres do que o Brasil e são muito menos violentos do que o Brasil. O meu Estado, que eu tenho a honra de representar, teve por décadas a esquerda governando. E quando ela governou com o apoio do governo federal, da ONU, do Rockefeller, do Jorge Soros, do mundo inteiro, da Europa Ocidental inteira. Fizeram campanhas as mais variadas ao longo dos anos, seminários e mais seminários. Infelizmente, vira e mexe, o meu estado do Acre bate recorde de feminicídio, violência doméstica e estupro. Por isso, as campanhas são bem-vindas, colega Chico, mas o que é bem-vindo mesmo é o endurecimento da lei, é o estuprador mofar na cadeia, se arrependeu, virou cristão, é ele com Deus. Aqui na lei do homem, não. Isso é que irá inibir e coibir mesmo o estupro e a violência contra as mulheres. Agora, pelo menos eu sou relator na CCJ do projeto do senador Carlos Viana, que pelo menos torna inafiançável o crime de estupro. Se nós aprovarmos e devemos aprovar na CCJ, é bem provável que já será alguma ajuda para inibir esse tipo de violência. Mas parabenizá-la. Segundo, senador Chico, presidente dessa sessão, é incrível, né? A esquerda, mas não é só a esquerda, né? As pessoas só falam o que querem. Por exemplo, o ex-presidente do Uruguai é de fato alguém para a gente lembrar? É. Mas quando você lembra de alguém e elogia, procure imitá-lo. Porque sabe qual é a diferença do Mujica, da esquerda que ele representou para a esquerda no Brasil? Primeiro, ele entrou com as mãos limpas e saiu com as mãos limpas. A esquerda no Brasil, não. Pode passar 10 anos, 50 anos, ela vai ser lembrada como aquela que fez o escândalo maior de corrupção do mundo democrático de todos os tempos. Então vamos homenagear Mujica. Mas que pena que não copiaram o exemplo de Mujica no Brasil. E a outra diferença, Mujica foi vítima de uma ditadura, de um tipo de ditadura, a militar. Lutou contra ela. Ao chegar no poder, não tentou implantar outra ditadura. Aqui no Brasil, alguns líderes de esquerda que dizem terem lutado contra a ditadura, mas que queriam implantar outra, hoje, no poder, associado com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, aqueles da esquerda brasileira, que dizem que lutaram contra a ditadura, quando estão no poder, tentam implantar outra, como está acontecendo agora. Inclusive, indo para a China e fazer negócio, tudo bem. Mas para fazer negócio, Chico, não precisa você, se não tivesse aqui, eu ia usar a frase que a gente usa no Norte, não precisa você se abaixar demais, não precisa bajular um sistema comunista, onde a liberdade não existe, onde a internet não existe. E por falar nisso, eu quero agora dirigir ao meu querido estado do Acre. O presidente da Apex, ex-governador, ex-senador Jorge Viana, apareceu comemorando, num vídeo, que a estrada de ferro, financiada pela China, vai sair. Meu amigo Chico, as rotas que estão divulgadas pela ministra Simone Tebet excluem o Acre. O quadrante Rondon, que é a Rota 3, a proposta é sair por onde já tem. A 317, a BR, uma delas que corta o Acre, já sai em Assis Brasil, já tem asfalto. Eu já fui por lá. A que nos interessa, a que deveria interessar a ele, que foi tudo pelo Acre, era a opção de sair para o Cruzeiro do Sul, aonde a cordilheira é mais baixo. Lá são 2.000 metros de altura, por onde passava, no passado muito distante, o Rio Amazonas. A cordilheira fez o Rio Amazonas buscar outro caminho. A Simone Tebet
e o governo do PT, do Jorge Viana e da Marina, excluíram o Acre. Pode ver, Rota 3, Quadrante Rondon. E o Jorge está comemorando o quê, rapaz? Para o Acre, a saída que nos interessa é ligando o Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru. São só 200 quilômetros. Será que o Brasil não tem vergonha de dizer ou deixar entendido que precisa bajular outros países para ligar 200 quilômetros de asfalto? Isso é o que vai tirar Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, todo o Vale do Envira, todo o Vale do Juruá, do isolamento. Portanto, o ex-governador, que durante décadas o povo criando tudo que ele pediu, atendeu, comemora o quê? Está comemorando. Ele deveria exigir do governo dele, se ele tivesse coragem, da ministra Simone, do presidente que ele acompanha, que o Quadrante Rondon fosse para o Cruzeiro do Sul. Na verdade, ele está comemorando o fato de que o Estado que lhe deu tudo vai continuar isolado. Como ele não tem coragem de criticar o governo a que ele serve e ganha muito bem por isso, então ele prefere vender uma imagem que a estrada de ferro vai passar pelo Acre. Vai passar por onde já tem uma estrada, senhor presidente. Aliás, por onde a cordilheira é mais alta. Presidente, falando sobre anistia. Primeiro, meia anistia não é anistia. Anistia sem o Bolsonaro é golpe. Eleição sem a figura do presidente Bolsonaro é vencer no tapetão. O presidente Hugo Mota e o presidente, meu amigo Davi Alcolumbre, ambos foram eleitos prometendo não que votariam o mérito, porque isso é de cada senador, é de cada deputado federal e senadora e deputada federal, mas prometeram ambos que nenhuma matéria relevante e importante iria permanecer na gaveta. E assim eu espero que o presidente da Câmara cumpra com aquilo que lhe foi prometido, que ele prometeu na campanha. Mas eu repito, anistia sem Bolsonaro não é anistia. Meia anistia, meia sola? E aí os ministros do atual governo, na maior cara de pau do planeta, continuam fazendo campanha investido em cargo público, porque não tem decoro. Terminando um seminário para preparar a COP que não vai a lugar nenhum, Margarete, porque eu já falei, a China comunista nunca obedeceu o COP, não vai ser agora que vai obedecer. A outra potência, os Estados Unidos, já disse que saiu do Acordo de Paris, vai gastar bilhões para nada, para a Europa vir aqui dar lição de moral sem ela ter moral, para dar lição de coisa nenhuma. Aliás, ela fez as 2 guerras mundiais, produziu nazismo, fascismo. O que mais? Ela criou o comunismo, o nazismo, o fascismo e 2 guerras mundiais. Que moral ela tem? Não tem lei ambiental que nós temos. Mas ao terminar o seminário de uma COP que já se anuncia fracassada, ela diz sem anistia. A hipocrisia, a falta de caráter e a falta de coração. Porque tem gente, senador Chico, que conhece Bíblia, mas não conhece caráter. Tem gente que decora a Bíblia, mas não adianta nada porque não tem caráter, porque no dia a dia não tem coração, porque a mesma ministra do governo do PT, que termina um seminário dizendo sem anistia, é a mesma que recebe, que trabalha ao longo da vida com Fernando Gabeira, que se vier visitar a Câmara Federal, se vier visitar o Senado, com certeza será recebido com pompa e circunstância pela mesa. Mas ele foi um dos sequestradores anistiados. Ministros desse governo, investidos de cargo público, terminam o seminário dizendo sem anistia, mas fazem festa para Zé Disseu, que foi treinado na guerrilha em Cuba, como faziam festa para Genuíno, que foi com seu PCdoB fazer a guerrilha do Araguaia. Agora, a Débora não pode ser anistiado. A Vildete, de 74 anos, pegou 11 anos de cadeia.
Então, esse pessoal, o pipoqueiro, o sorveteiro, esse não pode ser anistiado. Mas o Lula pôde ser beneficiário da anistia. O Carlos Mink pôde ser beneficiado pela anistia. A Dilma pôde ser anistiada pela anistia de 79. Então, senhor presidente, queria fazer agora esses apontamentos, né? E, por fim, dizer que o governo que gasta demais tem que inventar onde tomar dinheiro. Inventaram. Manchete não é minha, não. Governo Lula quer tomar, essa manchete que não é minha, governo Lula quer tomar 49 bilhões da Vale. A Vale foi condenada a 170 bilhões de indenização. O governo está criando um fundo, tá, de 49 bilhões para ser administrado pelo BNDES para aparelhar e utilizar, porque ele não consegue fazer economia, ele não consegue fazer a economia girar, então ele tem que tomar de alguém dinheiro para continuar fazendo a política populista que ele vem fazendo. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre senador Márcio Bittar, eu antes tinha me referido a Vossa Excelência como um senador do MDB, mas Vossa Excelência é o senador agora do União Brasil, né? E sempre que ocupa essa tribuna, o faz com extrema competência, mas, acima de tudo, coerência também, né? Pronunciamento de Vossa Excelência sempre vai na direção do que vive a sociedade brasileira. E isso realmente é uma forma de mostrar a qualidade do seu mandato, né? O compromisso do seu mandato, não apenas com a população do Acre, mas também com a população do Brasil. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, são temas do cotidiano e que chega, na verdade, na consciência de cada brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. Presidente, pela ordem, um minutinho. Pela ordem, concedo a palavra a Vossa Excelência, senadora Margarete Busetti. Presidente, quero usar esse espaço para registrar uma demanda urgente e recorrente na região dos municípios do Araguaia, em Mato Grosso. Recebi agora há pouco um ofício da Associação Mato Grossense dos Municípios, relatando que diversas cidades da região estão com pouco ou nenhum acesso à internet. Pelo que soube, houve recentemente uma mudança na operação da telefonia que agravou ainda mais essa situação. O problema afeta municípios como Ribeirão Cascalheira, Querência, Confresa, São Félix do Araguaia, Vila Rica. Ao todo são 14 municípios enfrentando um apagão geral que nem ligação estão conseguindo fazer, Zenaide. Diante disso, anuncio que já encaminhei para a Anatel, solicitando providências urgentes para garantir a infraestrutura de telecomunicações nesses municípios. A internet não é mais luxo, é necessidade básica. É por ela que as pessoas pagam conta, resolvem problemas, acessam serviços públicos, estudam, trabalham, se conectam no mundo. Ficar sem internet hoje é como ficar sem energia há 30 anos atrás. Espero que esse problema seja resolvido com agilidade. Obrigada, senhor presidente. Feito o registro por Vossa Excelência, passo a palavra à senadora Zenaide Maia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas senadoras e colegas senadores, hoje já teve uma homenagem aqui aos 35 anos da CONAB. E eu vim aqui falar sobre a importância dessa instituição. A gente defender a CONAB é defender algo que é fundamental para a soberania alimentar do nosso Brasil e para a dignidade de milhares de famílias agricultoras desse país. A CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. A CONAB não é apenas uma empresa pública, gente. Ela é o braço do Estado brasileiro que garante que o alimento chegue à mesa do povo, com preço justo para quem planta e para quem consome. Ela é quem garante que o pequeno agricultor não seja esmagado pelo mercado, que o arroz, o feijão, a farinha, a comida de verdade continue acessíveis a todos os brasileiros. Mas quero destacar um ponto fundamental. A CONAB também cumpre um papel estratégico na formação de estoques públicos de alimentos.
E isso, meus colegas, é questão de segurança alimentar nacional. O nosso país está cada vez mais sujeito aos extremos climáticos, que, aliás, não é só o nosso país. Seca prolongada no Nordeste, enchentes devastadoras no Sul, queimadas no Centro-Oeste, colapsos hídricos. E quem é que socorre o povo quando falta o alimento? Quem é que leva o alimento para onde o mercado não quer chegar? É a Conab. Através dos estoques reguladores, ela consegue garantir que o alimento não falte nas prateleiras, mesmo em tempos de crise. Ela consegue manter o preço estável, evitar especulação e garantir que nenhum brasileiro passe fome por causa de uma catástrofe climática. Isso é segurança alimentar, isso é cuidar da vida do nosso povo. E eu falo aqui com muito orgulho, como nordestina e médica, filha de um pequeno agricultor, que a segurança alimentar é também saúde pública, porque a fome, meus colegas e a todos que estão nos assistindo, não espera. A fome não é uma estatística. A fome é a dor de uma mãe que não tem o que dar ao seu filho quando ele está com fome. E é a Conab que compra da agricultura familiar, que forma estoques públicos, que regula preços, que atua quando o mercado falha. Quando a gente vê ataque à Conab, o que está sendo atacado é o direito do povo brasileiro se alimentar. É o direito do pequeno agricultor rural viver com dignidade. E aqui eu quero ser clara: enfraquecer ou privatizar a Conab e virar as costas para quem planta, colhe e alimenta o Brasil, porque a gente sabe que 75% dos alimentos que chegam à nossa mesa não é do grande agronegócio, e sim dos pequenos agricultores. A agricultura familiar precisa, sim, da Conab. Os assentamentos de reforma agrária precisam, sim, da Conab. O povo que está nos rincões do Nordeste, da Amazônia, do Sul e do Sudeste, precisa da Conab. E quem diz o contrário, ou não conhece o Brasil real, ou escolheu ficar do lado dos grandes latifúndios e dos grandes interesses econômicos. Portanto, senhor presidente, e a todos que estão nos assistindo, a Conab tem que ser fortalecida. Precisamos de orçamento, estrutura, valorização dos servidores e compromisso público com a soberania alimentar deste país. Porque país que não cuida do alimento e não protege quem produz é um país que abre mão da sua independência. Fica aqui o meu apelo e o meu compromisso. Vamos lutar, sim, pela Conab, pelo alimento no prato do povo brasileiro e pela dignidade do agricultor brasileiro. Eu queria dizer aqui a todos que estão nos assistindo, a garantia alimentar, a segurança alimentar. A maioria dos grandes produtores dos países do mundo, eles não permitem que o que seja produzido de alimentos seja totalmente exportado, porque tem que ter uma segurança alimentar nesse país. E a agricultura familiar é quem faz isso, e a Conab é quem protege, e a Conab é aquela garantia, e que a gente viu durante anos aí, sendo desmerecida, fechada alguns galpões em vários estados brasileiros. Defesa do alimento. A gente pode até alimentar 1 bilhão de pessoas, como diz, nada contra. Agora vamos alimentar o nosso povo também? Obrigada, senhor presidente. Nobre senadora, Vossa Excelência fez um belo pronunciamento e, complementando
eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que assumisse a presidência para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Passo aqui a palavra para o meu colega aqui, nosso amigo Chico. Senhora Presidenta Zenaide Maia, que me substitui na presidência dos trabalhos hoje aqui no Senado, quero agradecer a Vossa Excelência pela gentileza e ao tempo em que quero dirigir esse pronunciamento a toda a população do meu estado, o querido estado de Roraima. Venho hoje a esta tribuna com um sentimento de esperança renovada e de justiça histórica em relação ao povo de Roraima. Refiro-me ao avanço significativo das obras do Linhão, da linha de transmissão de Manaus para Boa Vista, mais conhecida como Linhão de Tucuruí, empreendimento que representa uma das maiores conquistas da nossa história recente, pela qual lutei, como outros parlamentares também o fizeram, incansavelmente, ao longo dos meus 9 mandatos, para que esse projeto saísse de uma vez do papel. Sou, inclusive, autor do projeto de lei complementar 275, de 2019, aprovado nesta Casa, que permite ao Presidente da República declarar como de relevante interesse público da União a passagem de linhas de transmissão por terras indígenas. E assim também o fizeram outros colegas senadores. Apresentaram projetos de lei, apresentaram proposituras que efetivamente caminharam e, consolidando com a definição e a decisão do presidente Bolsonaro em 2019, nós tivemos definitivamente a esperança de que essa obra sairia do papel e se transformaria em realidade para o nosso Estado. Em março, estive com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, acompanhado de outros parlamentares, e vimos de perto as obras do Linhão de Tucuruí, com 80% das obras iniciadas em 2022, já concluídas em torno de 90% as subestações e o Linhão. Finalmente, conectará o estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Somos até hoje o único estado do Brasil que permanece isolado no Sistema Nacional de Energia. E isso tem custo, senhoras e senhores. Dependemos da queima do óleo diesel, com alto impacto ambiental e financeiro. São mais de 1 bilhão por ano gastos com combustível, um modelo insustentável e ultrapassado. Com a conclusão desta obra, este gasto será eliminado. Deixaremos de emitir mais de 1,5 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, que é um gás tóxico, como todos conhecem. E, acima de tudo, vamos garantir ao povo de Roraima o que todo cidadão brasileiro tem de direito: acesso à energia limpa, estável, segura e, principalmente, disponível e mais barata. Trata-se de um projeto com 725 quilômetros de extensão, que atravessa áreas sensíveis, exigindo diálogo profundo e respeitoso com comunidades indígenas e órgãos ambientais. A responsabilidade social e ambiental foi uma prioridade desde o início. A responsabilidade
social e ambiental foi uma prioridade desde o início. E é por isso que esta obra não representa apenas um feito de engenharia. Ela simboliza o Pacto de Desenvolvimento Sustentável pela inclusão energética do Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Sob a liderança do Ministério das Minas e Energia e com a atuação destacada do ministro Alexandre Silveira, o projeto avança com firmeza. A Transnorte Energia, consórcio formado pela Lupar e Eletronorte, é responsável por executar essa missão estratégica, assegurando não só a linha de transmissão, mas também o reforço de subestações vitais, como o Engenheiro Lechuga, Equador e Boa Vista. Permitam-me destacar um aspecto fundamental desta obra. O União de Tucuruí não é apenas uma solução energética, é um vetor de desenvolvimento econômico para o estado de Roraima. O estado mais setentrional do Brasil, mais ao norte do Brasil, mais de 2/3 do seu território encontra-se no hemisfério norte. Mais de 2/3 do território de Roraima encontra-se no hemisfério norte. Ao garantir energia elétrica estável, confiável e limpa, Roraima se tornará, finalmente, um ambiente viável e competitivo para receber novos investimentos. Por décadas, fomos um estado com enorme potencial, mas com um gargalo estrutural severo: a insegurança no fornecimento de energia. Isso afastou indústrias e desestimulou o empreendedorismo local. Com a interligação do Sistema Nacional, Roraima poderá atrair indústrias, centros de distribuição, frigoríficos, empresas de tecnologia e agronegócio de médio e grande porte. A energia estável e mais barata vai reduzir o custo operacional das empresas e abrir as portas para a geração de emprego e renda no estado de Roraima. Além disso, a ampliação da infraestrutura energética trará segurança jurídica e previsibilidade para investidores, fatores essenciais para o crescimento sustentável. Deixaremos de depender da instabilidade das termoelétricas e das oscilações do preço do óleo diesel. Entraremos, de fato, no século XXI em matéria de infraestrutura energética. E mais, a nova linha de fibra ótica instalada ao longo do União também dará um salto na conectividade digital de Roraima, multiplicando por 13 a velocidade da internet no estado. Além disso, as dependências energéticas do nosso estado, que sofrem constantemente com a interrupção de conexão e a lentidão da internet. A nova fibra ótica, que chegará junto com a União, criará um ambiente mais fértil para inovação, startups, comércio, educação de qualidade e melhoria de serviços públicos essenciais, além de melhorar o dia a dia na vida do cidadão do nosso querido estado de Roraima. Em resumo, senhoras e senhores senadores, o União é uma alavanca estratégica para transformar Roraima de um estado isolado em um estado integrado, conectado, competitivo e preparado para o futuro. E nós, como representantes do povo, devemos garantir que esta obra avance com prioridade máxima até sua plena conclusão, prevista para dezembro, conforme garantiu o ministro Alexandre da Silveira. A conclusão do União de Tucuruí é, acima de tudo, a correção de uma desigualdade histórica. É o rompimento definitivo com a dependência energética e a entrada de Roraima em uma nova era de desenvolvimento. Senhora Presidente, Vossa Excelência que acompanha, já estamos juntos aqui há praticamente 6 anos e meio. Vossa Excelência sabe que tem sido uma manifestação recorrente, não apenas minha,
mas dos outros dois colegas senadores, a reivindicação desta obra estratégica para o nosso Estado. Nós somos, dos estados brasileiros, o único que não está ainda interligado ao Sistema Nacional de Energia. As termoelétricas precárias é o que, na verdade, nos dão ainda uma luz que, com todos os problemas, ainda faz o Estado funcionar. Mas a interligação ao Sistema Interligado Nacional fará com que Roraima dê o grande salto para o futuro. Eu tenho certeza que toda a população do nosso Estado hoje está feliz ao ver, ao passar na BR-174, passar por áreas indígenas antes inviáveis para que passasse esse leão. A população de Roraima já fica feliz porque vê aquelas torres de mais de 100 metros de altura. Veja bem, mais de 100 metros de altura, com estrutura metálica invejável, transportando entre as torres os fios, os cabos que vão transportar a energia para o nosso Estado de uma forma definitiva. A energia que tem no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul será a mesma energia que nós teremos em Roraima, ou seja, essa interligação ao Sistema Nacional. Portanto, é um motivo de orgulho. Eu tenho acompanhado com uma precisão cirúrgica, faço essa viagem de quase mais de 700 quilômetros, pelo menos uma vez por mês, acompanhando cada etapa dessa obra, porque ela é importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Portanto, minha presidente, hoje é um dia de alegria, porque as informações que chegam das empresas que estão ao longo do curso desta obra, a nossa presença e a confirmação do nosso compromisso dão realmente à população de Roraima a certeza de que nós estamos trabalhando e empenhados para que logo, até o final do ano, nós tenhamos o presidente da República indo a Roraima, ligando essa chave e dizendo definitivamente a alforria energética de Roraima chegou. Esse pronunciamento eu gostaria que fosse divulgado com muita insistência nos veículos de comunicação desta casa. Muito obrigado, senhora presidente. Quero aqui parabenizar a fala do nosso colega e eu acho sempre que é o papel da União, do Estado, preparar a infraestrutura. Então, essa interligação com energia limpa é algo... O meu estado do Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de energia limpa e é justamente para dividir, né? Porque o Rio Grande do Norte, eu acho que são quase 12 gigawatts e não consome nem 2. Então, a distribuição disso aí, de dividir com os estados, é uma coisa muito importante. Passo aqui a palavra para a nossa colega senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, por 10 minutos. Não, já falei, eu quero sair. Só um minuto. Eu passo aqui a presidência para o meu, que estava presidente, Chico Rodrigues. Muito obrigada, senadora Zenaide, na transição da presidência para o nosso querido senador Chico Rodrigues. Antes de entrar no meu assunto da pauta de hoje, eu ouvi parte do pronunciamento do senador Humberto Costa e quero dizer, como disse o senador Chico Rodrigues, para falar de Pepe Mujica, tem que falar com afeto. Tem que falar com respeito, até poeticamente, como o senhor fez menção à intervenção do senador Humberto Costa. Não dá para falar com raiva, não dá para falar com ódio, porque isso nunca coube na vida de Mujica. Nós estamos o saudando, nós da esquerda sim, porque da esquerda ele era, com amor, com respeito e com saudade. Mas vou falar a todos que nos escutam, além do senhor senador presidente e dos demais colegas em plenário, com grande satisfação, quando testemunham mulheres superando dificuldades, cenários tempestuosos e a si mesmas,
dentro de suas realidades. É de conhecimento geral que os governos do presidente Lula sempre buscaram maneiras de priorizar as mulheres. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, estabelece que os contratos de registros sejam formalizados, preferencialmente em nome da mulher. Quando ela é a chefe de família, a assinatura pode ser feita independentemente da autorização do cônjuge. No Bolsa Família, elas também são protagonistas. O programa prevê que os pagamentos sejam feitos preferencialmente à mulher responsável pela família, reforçando seu papel central na gestão dos recursos familiares e promovendo sua autonomia econômica. Outra política pública que coloca as mulheres em foco é o programa Acredita, do Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. O Acredita é destinado à população de baixa renda e àqueles que estão inscritos no Cadastro Único e no Bolsa Família. Ele foi criado para apoiar empreendedores, liberando acesso a microcrédito com juros baixos e também oferecendo capacitação profissional e inclusão no mercado de trabalho. A formação é, inclusive, direcionada para vagas com demanda real do mercado. São as mulheres que mais estão solicitando crédito para empreender e melhorar seus negócios. E isso conta com incentivo. O governo definiu que pelo menos 50% dos recursos seriam destinados para elas. Hoje, elas representam mais de 70% das 87 mil pessoas beneficiadas pelo programa. São mulheres que querem prosperar e ser cada vez mais independentes financeiramente, buscando ter seu próprio dinheiro e tomando as rédeas da sua própria vida. É importante ressaltar que a independência financeira é essencial para todas as mulheres, especialmente aquelas que são vítimas de agressão doméstica e precisam interromper o ciclo de violência. Ao receber incentivo do microcrédito do programa, elas conseguem ter prosperidade, liberdade e autonomia financeira para dar um passo firme em relação à preservação de suas vidas e, é claro, uma existência digna, realizada e feliz. O programa Acredita, portanto, auxilia as pessoas que desejam empreender, mas que ainda encontram barreiras no acesso ao financiamento. Até março deste ano, o programa já havia viabilizado 2 bilhões e 63 milhões em crédito, totalizando 152.900 operações. As concessões de crédito são realizadas por meio de uma ampla rede de bancos parceiros e agências de fomento. O programa conta com diferentes modalidades, todas voltadas à ampliação do acesso a recursos financeiros e à promoção do desenvolvimento econômico da população. Um dos eixos é o microcrédito para inscritos no CadÚnico, batizado de Acredita no Primeiro Passo. O crédito é oferecido com taxas de juros acessíveis, prazo adequado, assistência técnica e capacitação, o que resulta em uma taxa de inadimplência baixíssima. Nesse eixo, por exemplo, já foram contratados mais de 700 milhões de reais, com uma inadimplência de apenas 0,043%. Essa sempre foi uma preocupação do governo Lula, garantir aumento de renda para as pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, para que elas consigam ter mais oportunidades, mudar realidades e superar mazelas. Afinal, este é um governo que trabalha para sermos cada vez mais um Brasil próspero para todos e para todas. Na última semana do mês de abril, participei da entrega do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica. A iniciativa foi elaborada para reconhecer e valorizar os melhores projetos desenvolvidos por estados, municípios, empresas e instituições financeiras que promovem a inclusão socioeconômica de pessoas inscritas no Cadastro Único, contribuindo para reduzir as desigualdades sociais no país, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, à frente o ministro Wellington Dias. Os dados apresentados me impressionaram, presidente. A renda de trabalho dos mais pobres
cresceu 10,7% em 2024. E o ritmo desse crescimento foi 50% maior do que o verificado entre os 10% mais ricos. A renda do trabalho subiu, em média, 7,1% ao ano. Os números são do estudo da Fundação Getúlio Vargas Social, baseados no PNAD contínua, que atribui o avanço à combinação entre a geração de empregos formais e a regra de proteção do Bolsa Família, mecanismo que permite aos beneficiários manter o auxílio mesmo após conseguir emprego. Aliás, aproveito para fazer um breve registro sobre algo que merece ser celebrado por todos os brasileiros. A desigualdade de renda no Brasil atingiu em 2024 o menor nível da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Ainda somos um país desigual, é verdade, mas avançamos e chegaremos ainda mais longe com a liderança e as políticas do presidente Lula. Voltando ao Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, uma das vencedoras foi a pernambucana, Amanda da Silva, da cidade de Custódia, do interior de Pernambuco, que é depiladora e foi reconhecida na categoria Empreendedorismo e Fomento, por sua história de superação. O Banco do Nordeste, o BNB, também foi um dos premiados pelo tanto que investiu nesse programa. Ainda falando sobre o meu estado, o município de Timbaúba, na Mata Norte, teve destaque por ser um dos que mais geraram empregos para o público do CadÚnico. Além disso, o estado de Pernambuco foi reconhecido por seu desempenho no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho, com 19,78%. E o município do Recife, nesta mesma categoria, com 40,88%, sendo a capital com melhor variação no Brasil. Além disso, o Banco do Nordeste, presidido pelo meu conterrâneo, ex-governador Paulo Câmara, tem sido a principal instituição financeira responsável pelo maior volume de operações, com mais de 86 mil contratos e pelo maior valor contratado de 720 milhões de reais, demonstrando a força que o Nordeste tem em avançar e crescer. Concluindo, senhor presidente, o banco, inclusive, anunciou recentemente que vai destinar 1,5 bilhão para o programa Acredita no Primeiro Passo, neste ano de 2025, oferecendo microcrédito a famílias inscritas no CadÚnico. Esse valor é motivo de celebração para o nosso povo. Com mais educação profissional, mais assistência e desenvolvimento social, veremos uma região potencialmente avançada, econômica e socialmente. Outra modalidade do programa Acredita é o Procred 360, voltado a microempreendedores individuais. O Acredita é para quem acredita. Com muita alegria, nós vamos receber o ministro Wellington Silva nesta sexta-feira, no estado de Pernambuco, de manhã, para assinar o protocolo de parceria com a Prefeitura do Recife e visitar uma central, e à tarde para assinar o mesmo protocolo com o governo do estado, mostrando assim onde o governo dizendo: o Acredita é para quem acredita no povo deste país, e eu acredito. Acredito na capacidade das pessoas e do Estado brasileiro, que somadas tornam o nosso Brasil mais forte, mais justo, mais próspero e soberano. Muito obrigada, senhor presidente. Eu acompanhei o pronunciamento de Vossa Excelência, nobre senadora, e é importante dizer o conteúdo programático, que ele, na verdade, mostra a importância que está se dando a todas aquelas pessoas que trabalham, que recebem o CadÚnico e que precisam ser empreendedores, né? O volume de recursos apresentado por Vossa Excelência aqui já mostra exatamente que está no caminho certo, né? O programa Acredita no Primeiro Passo, ele
tem realmente esse condão de estimular as pessoas a não viverem por todo o tempo sendo beneficiados pelo Cade Único, porque existe a vontade interior de cada pessoa de ter a sua atividade própria, né? E com todos os detalhes que Vossa Excelência explicou aí, detalhou, pode ser até que esses microempreendedores individuais de Pernambuco, eles possam ser um espelho para os demais empreendedores individuais do Brasil. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo discurso, pelo tema, e é um tema que tem um alcance nacional, né, que é sobre exatamente a geração de emprego para aqueles que recebem o Cade Único. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação de matérias constantes na ordem do dia. Ou 5, ou que fosse 10 ou 20 hectares de embargo, ele tem o direito de vender o gado. Aí eu digo para você, depois você me responde no final, Agostinho, quem vai comprar o gado? O frigorífico não pode comprar. Vocês já devem, todo mundo sabe que quando eu me encontro como médico grande produtor, eu não precisaria estar aqui no Senado, não precisaria nem estar aqui sofrendo com isso, com nossos pequenos produtores rurais, porque eu nunca vim defender nem médio e nem grande produtor, aonde eu me encontro. Até porque se eu tivesse problema, eu estava apanhando, como diz o linguajar, igual o boi na roça. De tudo que é lado vinha pancada. Eu não posso comprar esse gado. Eu não posso comprar esse gado. Não é só o frigorífico. Nós que temos confinamento, nem podemos comprar esse gado. Para quem que esse cara vai vender o gado? Ele não pode, ele não tem nem para quem vender. Outra coisa, quem desmatou os 20% legalmente, depois de 2008, que ele desmatou legalmente, também não pode vender soja nem boi, uma guerra aí em cima dessa moratória da soja, moratória do boi. Então você vê que é só problema. Na verdade, nós temos que dizer o que eles querem fazer com a Amazônia é levar essas pessoas para o Bolsa Família. Quando falou aqui, quem falou me parece que foi o Vanderlei, não, foi o Vinícius, não, foi o Vanderlei que falou sobre Bolsa Família, que o Pará é o terceiro estado, né? Rondônia, Agostinho, é o único estado do Norte e Nordeste, é o único, não tem dois, dos 9 da Amazônia e de todos os do Nordeste, que tem o dobro de carteira assinada contra a Bolsa Família, dobro de carteira assinada. Isso se deve, quando você, Samanta, falou sobre a geada negra de 73. Aquilo foi o grande, já veio no governo Médici, o impulsionamento para se colonizar o então território de Rondônia, que virou estado em 1981, 82. Aí vocês pegam uma pessoa igual eu, que conheço aquilo há 50 anos, eu estou lá. Quando falaram aqui em madeira, sou neto de madeireiro. Os caras davam a madeira para a gente tirar só mogno, tirava só madeira nobre, para fazer as estradas, igual foi no Pará, todos os lugares do norte, Mato Grosso do norte. Quem fez aquelas estradas foram os madeireiros, começou por lá. Então, a gente ouviu todo o sacrifício de todas essas pessoas. E hoje, essas pessoas estão aí à mercê com essas suas áreas embargadas. Vou falar aqui, quem não se lembra daquela chacina, daquela situação, lá da Santa Helena, da Gleba Corumbiara, foi antes do Lula assumir o primeiro mandato.
não me falha a memória, foi final dos anos 90, início do ano 2000, por aí. A Santa Helena abriu mão, era 8 lotes, 16, então são quase 16 mil hectares. Foi feito um acordo com o INCRA, com tudo. Está lá, Agostinho. Todos os pequenos produtores. A família veio crescendo. A reserva foi tudo para o chão. Não existe mais a reserva. Derrubaram toda a reserva. Vai fazer o quê com esses pequenos produtores? Tudo embargado. Como vai fazer? Como vai resolver a situação? Não sei. Aí vem ano 2017. O senhor, que era governador, amigo, colega meu, senador aqui, Confúcio Moura, não sei o porquê, qual o motivo, 11 reservas. 11 reservas no estado de Rondônia. Está lá essas pessoas agora, tive com o Ministério Público, conversando, para ver o que vai fazer com essas outras. São mais de 500 mil cabeças de gado, tudo do pequeno produtor. Como que, para onde vai levar esse gado, para onde vai fazer, de que maneira vai fazer, e o Ministério Público deu 2 anos para eles tirar. 6 meses, como eu dizer, é no banho-maria. Os outros 6 meses vai começar a ser um pouquinho mais rígido. O terceiro e o último é no ferro e fogo, entendeu? Pelo que a gente pôde entender, a gente tenta conversar, estamos conversando com o Ministério Público para ver se encontramos uma solução para isso aí. Aí vem aí uma outra decisão do ministro Flávio Dino, que ela é da ADPF, a 743, sobre queimadas, sobre fogo. Aí o senhor imagina, tem uma propriedade, o grande produtor, o médio produtor, o pequeno produtor, ninguém quer tocar fogo no seu pasto, na sua lavoura. Ninguém. Agora você imagina lá, porventura pegou um fogo lá, o produtor vai ter que provar que ele não foi o criminoso, ele está sujeito a perder a propriedade por uma questão de reforma agrária. Então, nós temos, são N situações que nós estamos tendo hoje. Você pega aquela lição, eu não sei. Reaberta a sessão. A presidência informa aos senadores e aos senadores que está convocada a sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, às 11 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Nós estamos chegando, vou falar, Rondônia hoje, nós temos aí um pouco mais de 30% da área aberta. Esse é um dos motivos que nós temos, 30%, mas não do total. Esse é um dos motivos de nós termos o dobro de carteira assinada contra a Bolsa Família. E eu vejo, assim, mesmo em Rondônia, o maior problema que nós estamos tendo com todo o setor produtivo, hoje em todo o setor produtivo. E aí, quando eu me encontro o presidente Agostinho, nós que temos condições, achamos que nós fizemos a operação certa, fizemos a reserva, fizemos tudo. Mas agora se coloca uma situação que a pessoa que abriu antes de 2008, se ele se regularizou, eu vi produtores chorando aí do Mato Grosso, numa audiência pública, ele falou, olha, eu tinha 10 mil hectares, 10 mil hectares. Eu não derrubei nenhum hectare antes de 2008,
fiquei tirando a madeira e tal. Veio, a área era verbada 50, averbei os 80 após 2008. Agora ele abriu os 2.000, preservou 8.000, ele é impedido de vender a sua produção. Então, é um país que está sem CPF. É a mesma coisa de um cidadão sem CPF, isso aqui. E a gente fica triste, sabe o que é? Vou dizer para vocês, pegam uma pessoa igual eu, não sou letrado, não sou formado, não tenho estudo. Vou defender aí os motoristas de caminhão aí, porque eu sou motorista de caminhão, profissional, motorista de caminhão, sei o sofrimento dessas pessoas no Brasil inteiro. Se fazem lei, mas não se vê como é que vai se cumprir a lei. Fazem leis, burocratas chegam e fazem uma lei, mas não vê como é que vai fazer a lei. Olha, fizeram uma lei porque tem que trabalhar 11 horas e parar. Vai parar onde? Na beira da BR, na beira das estradas. Então, uma coisa assim, tudo sem fundamento. E aí, Agostinho, não é fazendo uma crítica ao IBAMA, nada. Mas você sabe disso, você é grande conhecedor disso. Até o ano de 1988, até 90, tudo aqueles madeireiros, todos nós, eu, que sou neto de madeireiro, cheguei lá em 74, nós pagamos aquela reposição de árvore. O IBAMA nunca plantou uma árvore. O IBAMA, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, presidente Zequinha? E quando começou os primeiros planos de manejo, não aprovava. Vocês sabem por que não aprovava? Porque não ia mais receber. Você olha a santa ignorância que era que o madeireiro ia ter que preservar uma área por 25 anos. Então, nem plano de manejo esse país não quer. Eles criam burocracia. Vocês sabem como é que tinha que fazer o plano de manejo? Não precisa nem ter tanta burocracia. Aqui lá a pessoa tem que preservar. Acho que hoje não é mais 25, é 30, se não me falha. É 30 hoje, né? 30 anos que ele tem que vincular a árvore. 35, mudou na minha época, era 25, agora é 35 anos. Então, quer dizer, tudo nesse país se cria facilidade, não sei, se cria dificuldade para se vender facilidade, não sei, eu não consigo entender o porquê que nada funciona nesse nosso país. Mas quero terminar minhas palavras e dizer, presidente, vamos revogar essa situação, vamos rever essa situação que foi feita com esse edital, não só em Rondônia, mas pelo Brasil afora, pelo norte inteiro do país. Nós temos que rever essas notificações. Não deixe essas pessoas ficar do jeito que vão estar lá, porque essas pessoas estão desesperadamente sem saber o que fazer. E também não podemos tampar o sol com a peneira. O médio, o grande produtor, eles têm medo da motosserra. Tem medo hoje de ver uma motosserra, de andar com a motosserra. Quem tem documento que está legal, ele não tem como ele fazer nada, porque está aqui o Vanderlei, que falou pela ProSoja. Sou produtor de soja também, de milho, de tudo. Nós temos que estar 100% legal, senão nós não podemos vender. E lhe digo mais, sobre o polígono. A Cargill, a MAGE, a Bung, a DM, as trade que compram soja, se tiver uma área que ela tiver 1.000 hectares, e ela tem 50 hectares que ela tem problema, que houve um problema de desmatamento ilegal. Eles têm a foto satélite, você não plantando nos 50 hectares, no restante todo está comprando, sem nenhum problema. Então, é isso que nós queremos que seja revisto. Nós vamos ter que se debruçar, o Congresso Nacional tem que se debruçar pelo menos até 4 módulos, para nós revermos toda essa situação de quem derrubou após o 2008. Se caso não for feito isso, eu vou dizer para vocês, nós já temos um problema seríssimo, entendeu? Nada aqui contra a Bolsa Família, sou contra a metodologia que é usado hoje para o Bolsa Família. Mas vão levar milhares de pessoas para o Bolsa Família, porque
essas pessoas realmente vão ser expulsas do campo. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Jaime. Senadora Margarete. Boa tarde, presidente. Só cumprimentar a todos que estão aqui, presidente Agostinho. Eu concordo com o que o Márcio Bittar falou, com o que o senador Jaime Bagato lhe falou. É muito triste ver a situação que nós estamos vivenciando no país. Vem governo, vai governo, entra governo, sai governo, é tudo a mesma coisa. Nosso problema não é econômico, nosso problema é político. Eu lembro-me que eu estava em São Paulo, numa loja, e a dona da loja me apresentou para uma pessoa, essa é a fulana de tal, e eu sabia quem era ela, uma artista global, e ela me disse, você é do Mato Grosso, aquele pessoal que desmata? Falei, não, aquele pessoal que trabalha. Aquele pessoal que trabalha. Aliás, se não fosse por esse pessoal, você não poderia estar usando a sua jaquetinha de couro, você não poderia estar usando sua botinha, sua bolsa, sua calça jeans, porque é tudo lá produzido, é a gente que produz. Então, quando você vê essas pessoas, como você falou, Samantha, você prestar atenção numa Gisele Bündchen, nada contra ela, mas Leonardo DiCaprio, que não sabe nada do que é a Amazônia. Eu fiquei 8 dias dentro da Amazônia, numa missão, andando por lá. E daí você vê uma COP30, que vai ser feita aqui no Brasil, que não considera, e temos uma reforma tributária que não considerou toda a cadeia ESG. Está fora da reforma tributária. Como que eu acredito nesse país? Falar o quê? Acreditar nesse país como? Aí vê esses embargos, Agostinho, e vê a quantidade de boi que não tem para onde ir, para quem vender, é realmente desanimador. Digo mais, Bolsa Família. Não sou contra o Bolsa Família. Sou contra a metodologia, sim. Sabe o que deveria ser feito? Dá o Bolsa Família, mas a pessoa não pode votar. Queria ver se não dá tanta Bolsa Família assim. Obrigada, presidente. Senadora Margarete, presidente, o senhor ouviu parlamentares, nós temos uma produtora rural aqui, que é a dona Preta, dona Nelci, ninguém chama ela de Nelci, né? Ela é produtora, mora em Castelo de Sonhos, na BR-163, lá embaixo do município de Altamira. Altamira é muito grande, né? E ela é uma das moradoras da Flora Jamanchim, produtora rural lá desde 1000 e não sei o quê. Por favor. Boa tarde, senador. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos os presentes. Eu sou a Preta. Meu nome é Neucima, eu sou conhecida como Preta. Eu sou paranaense, fui para Mato Grosso com 5 anos de idade, me casei e fui morar no Pará em 1991. Em 98, nós adquirimos uma posse, 1998. E até então, lá, a palavra dita era que os produtores deviam derrubar para poder ter o seu título. Só que essa promessa, Agostinho, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, nunca vi um órgão chegar lá e dizer, olha, a tarefa da sua parte é fazer isso, isso e isso para que seu título viesse. Nós não temos nem sequer um documento do INCRA, nada. Mas, até então, a área destinada pelo PIN, que é o Plano de Integração Nacional, que o senhor deve conhecer muito bem, era que as margens da BR-163, 100 quilômetros ao lado, era para a produção rural. E tudo bem, lá estávamos nós, eu tenho 5 filhos. E, diante de toda a situação rural do país, que foi se desencadeando, Zequinha, eu mesmo queria que meus filhos estudassem. E, graças a Deus, eles estudaram, são todos formados. Hoje eu tenho um com aptidão de ser produtor rural, os demais não. E eu sou produtor rural de berço e também sou empresário por opção, para ter um segundo plano. E eu vivenciei sim, Rodrigo, eu
Não quero aqui ofender ninguém, não me veja dessa forma, mas eu vivenciei IBAMA e ICMBio, que não falaram para ninguém, falaram para mim, que queriam ver a minha casa ser casa de macaco, senador. E aí, eu não tenho tamanho, Rodrigo. Você também é pequeno de estatura. Mas a gente tem coragem, graças a Deus. E como produtora, eu me levantei e disse: casa de macaco vai virar a sua. Você saia da minha casa agora. Eu proíbo você pôr o pé na área da minha casa. O que você tiver que fazer, você faça, que depois eu vou me defender. E assim foi feito. Mas é um desaforo, sabe, Rodrigo? É uma humilhação tão grande para quem trabalha e produz. E eu queria dar, assim, sei lá, talvez um encaminhamento. Eu sei que você tem poder para isso, junto com o Senado, junto com a Câmara, para a gente poder anular realmente esses embargão. Lá a gente dá nome para tudo. Tem o embargão, tem o embarguinho, e assim vai. Porque não é justo. Um produtor, se ele tem, eu vou te dar um exemplo, 1.000 hectares, e a área dele está embargada em 20 hectares, ele já é proibido de vender o gado. O frigorífico não compra. E eu vou te dar um exemplo, Rodrigo, e se você quiser ir lá, te convido a ir lá, eu te levo ver. Nós temos um cidadão lá, chamado Seu Miranda. Ele está realmente no fundo do poço, com saúde, com depressão, e eu conheço ele, quando eu entrei morar lá, ele já morava. E ele tem um pedacinho da propriedade dele com embargo. Tem sim. E ele foi notificado, Zequinha, a tirar todo o gado em 15 dias. Ele se desesperou. Uma pessoa quase sem instrução, Samanta. Ele não teve a coragem de sair, que é só ele e a velhinha dele, de ir procurar um advogado. Sabe o que ele fez aqui? Veio para a cidade, procurou um comprador do gado dele e deu o gado dele. Deu, literalmente. Porque ele vendeu, se o gado vale 200, ele deu por 20. E um prazo de 6 meses para a pessoa pagar ele. Que isso passou, se o gado valia 140 a arroba, hoje está 290. E ele até hoje não recebeu. E sabe-se lá, Rodrigo, se ele vai receber. E agora, com o embargão, Samanta, a gente precisou, Rodrigo, olha a situação, juntar R$2.000 de um, 3 de outro, 5 de outro. Vocês têm noção do que é isso? Para juntar dinheiro para pagar, para fazer ações, para contratar um advogado? E muitas vezes os advogados até ajudam, onde se valia o trabalho deles de 20, fazem por 10, e assim mesmo nós temos dificuldades, Zequinha. Sem contar, Rodrigo, que, ao meu ver, que eu moro lá. Eu moro lá. Então, é diferente entre falar com teoria, que está lá numa faculdade, exercendo um cargo aqui, com aquela que mora, que tem a vivência. Cadê a nossa segurança sanitária? Não tem, Rodrigo. Não tem. E não é que a gente queira. E eu não vou dizer que lá todo mundo faz isso, mas existem situações que eu já vi, eu não estou aqui nem para acusar, nem para defender ninguém, Zequinha. Mas olha só, se a minha área está embargada, eu não posso tirar o gado. O meu carro está em estado de dependência. A minha ficha na Depará está suspensa. Eu tenho que tirar a vacina. Mas o boleto chegou, o filho tem que comer, tem que comprar milho para dar para a galinha, para o porco. Lá a gente cria porco, galinha e carneiro e gado. E eu tenho honra de dizer, sabe, Samanta, eu sou produtora e eu vim aqui para vencer. Eu não vim aqui para ser só mais uma na multidão, pobre lascada. Mas dá a impressão que tudo que se faz, Vinícius, na conjuntura política, é para empobrecer as pessoas, sabe? Para deixar a pessoa mesmo mendiga, que é o caso que está o seu Miranda. Se você quiser ir lá, eu te mostro, eu levo você na casa dele. Você entendeu como é que é a situação? Aí eu tiro a vacina, vou lá, coloco na Depará, o boleto chegou, como é que eu vou vender o gado? Pode ter certeza, meu amigo, que de alguma forma esse gado vai sair. De algum jeito. E aí, quem é que está obrigando nós a ser ilegal, Zequinha? É o próprio Estado brasileiro. É o próprio Estado. O Rodrigo pegou esse abacaxi quente. Mas com todo o jeitinho e o poder que vocês têm de negociação, vamos chamar um grupo. Vamos chamar para o diálogo, mas para resolver. A Flona, ela não está legal. E eu não estou aqui dizendo que sou contrária à
a cuidar da floresta, sabe, Rodrigo? Mas imagine, a Flora tem 1.301.000 hectares, para ser precisa. Nós defendemos que seja retirado 480 mil hectares. De 480 mil, nós temos direito de usar 50, Rodrigo. 50% dos 480 vai dar 240 mil hectares. Mas, de fato, fazer, Zequinha, a regularização. Rodrigo, pensa comigo. Todo ano não pode queimar. Mas quem sabe o dever da casa é o produtor, é quem está lá. É quem está lá no dia a dia. Aí vai fazendo aquele monte de folha seca, aquele monte como é que a gente chama? De quiçaça. Ali é um estupim. Um binga arriscado ali, o fogo não tem acero que dê conta. Mas nós, como produtor rural, nós sabemos o dever de casa. E sabemos a hora de queimar. Tem que se fazer acero? Sim. Tem que esperar a primeira chuva? Sim. A queimada evita outros fogos que não seja controlável, bem como as pragas. Quando se queima, não tem praga no pasto. Não tem. Hoje existem pragas, doutor Vinícius, você é produtor também, que em 3 meses detona todo o pasto. Agora, acompanhe meu raciocínio. Lá na Flora existem milhões de cabeças de gado. Eu saio aqui para fora, eu já fiz isso. Eu quero alugar, Rodrigo Justus, um pasto para eu tirar meu gado lá da Flora e colocar. Primeiro que não tem. Não tem pasto para alugar. Segundo que é R$40 por cabeça o aluguel. Então, faça uma conta aqui da padaria, que nem usou a Samanta ali. Vamos para 35, vezes 200 cabeças, dá 7 mil por mês. Da onde que eu vou tirar esse recurso, Rodrigo? Se eu não posso vender meu gado. Eu vou tirar da onde para pagar o aluguel? Aí existem as especulações ainda. Se o gado está R$300 arroba, quando vem essas ações desse tipo, passa para 140. E não tem quem queira. Então, estão empobrecendo a gente, estão massacrando a gente, e a gente não tem para onde correr. E a gente parece que não tem direito a nada. Aí derrubou com 5 anos, multa porque derrubou. Não derrubou em 5 anos, multa porque está impedindo a floresta se regenerar. Vai fazer uma cerca, multa porque a madeira é ilegal. Vai reformar a cerca, não pode fazer o traçado. Então eu te pergunto, o que é mesmo que a gente pode fazer? E a segunda colocação, que já fizeram uso da palavra meus colegas, eu também, como uma simples produtora que sou, mas enxergo, eu queria saber, para onde é mesmo que vai esse dinheiro do gado? Onde é mesmo que é a fome zero? Você tem esse endereço que eu queria ir lá ver? Quero saber. Para onde vai esse dinheiro? Isso, na minha concepção, você imagina, um boi é 4 anos, 5 anos para ficar bom para vender? E esse dinheiro vai aonde? O produtor não pega de volta. Ele foi roubado. Ele foi simplesmente roubado. É muita indignação. E muita indignação, sabe, senador? Então, eu queria aqui deixar uma proposta para que a gente se una. Rodrigo Justo, da CNA, que também elogio, pelo menos uma vez eu vejo alguém aqui nesse nosso tema. O próprio governador Helder também se levantou contra o embarguinho, porque o embargão é da FONA, tá, Rodrigo? O embarguinho é de área branca. Para se defender 1.600 áreas, 1.600 posses de produtor rural, porque lá eu digo que tudo é posse, que ninguém tem título. Quem não fez o dever de casa, o Rodrigo? Samanta, raciocine comigo. Se eu fui para lá em 91, com a promessa de ter meu título, abri, não tenho título até hoje. A regra do jogo mudou. Mudou o governo. Quer dizer, cada governo que entra, ele esquece todo o passado do que aquele outro fez, então não é instituição. Então não é uma instituição. Porque a instituição nada mais é que o quê? O segmento das coisas. Como eu dei educação para meu filho mais velho, tem que dar para o mais novo. Não é assim? Mas a regra mudou e nós não temos opção e nós não temos alternativa. Então, eu te peço encarecidamente, existe como cancelar esse embargão, esse embarguinho e dar um prazo. Outra coisa, vá lá de posse em posse, veja quem é quem. Por que está embargado? É 10 hectares? Você está embargado 10 hectares? Vem aqui. Bora, o que você tem que fazer? Isso, isso e isso. Aqui está fulano, fulano e fulano que vai te regularizar.
Eu acho que era essa a minha contribuição, em nome aqui do prefeito Gelson Dil, lá do Novo Progresso, que estava em outra agenda, Zequinha, que já estava lá em Altamira, são só 1.000 quilômetros de distância, ele não conseguiu vir. E do Luizão também, da associação lá da Gleba Embaúba, e de todos os progressenses, todo o pessoal do BR-63, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, dona Presidente. Presidente, é o seguinte, nós estamos diante de um impasse lá no Pará. Dificuldades. Se você pegar a BR-163, começando de Altamira até chegar na sede, que é um negócio de louco, da onde ela mora, dentro de Altamira, até chegar na sede do município, são 1.100 quilômetros, que a estrada faz um arco muito grande, mas se fosse reto também era muito pouco. Altamira, pelo que eu puxei aqui, tem 544 embarques. Novo Progresso eu não sei quantos tem, mas passa de 300, porque são 300 e tantos habitantes da Flona, né? E todo mundo já está intimado, embargado, tem que sair. Mojuí dos Campos e Uruará, só no último edital, foram embargados, são 95 individuais e um coletivo de 150. 95 mais 150, 245. Queremos ouvir o senhor, mas nós precisamos sair daqui com encaminhamento. Concorda, senador Jaime? Senadora Margarete? Cria-se um grupo de trabalho com parlamentares, técnicos, de modo que a gente dê àqueles que estão nos vendo nesse momento, porque estamos no ar direto aqui agora, né, algum encaminhamento. Aqui está a CNA, né, representado pelo Rodrigo Justo. Aqui está a APRIA, que é uma associação enorme dos produtores da Amazônia como um todo. Aqui está a ProSoja do Estado do Pará, a nacional não pôde comparecer, né? Nossa advogada Samanta, que conhece como ninguém essa realidade, além de um produtor rural que é presidente de sindicato, que é líder, que vive e convive com essa situação. Né, Bruno? Então, queremos lhe ouvir. Como é que nós vamos andar daqui para frente? De que jeito nós vamos fazer? Porque o desespero bateu a porta e se instalou. Senhor presidente, se me permite. Pois não. Por acaso. Rodrigo Justo. Senhor presidente, queria fazer uma proposta aqui. Essa questão da Flona, Jamantim e tudo mais, ela depende muito mais do ICMBio do que do IBAMA propriamente, né? O Rodrigo aqui é o presidente do IBAMA. Mas o problema, ele é bem grande fora da Flona também, tendo em vista que esses editais aí, hoje já há uma dezena já de editais publicados em áreas que estão fora da situação da Flona, que estão em outros municípios, seja no Pará, seja nos outros estados da Amazônia. Rondônia. Temos também o lado Apitereu, etc., que na verdade envolve FUNAI. Para lá. Certo? Então veja que nós temos aqui um foco. E temos as questões relacionadas ao IBAMA, que são essas aqui, também aqui trazidas. Quando eu disse que ninguém foi notificado oficialmente e legalmente, agora essas pessoas vão ter que ser. Por quê? Porque vai lavrar um auto de infração contra ele. E eu temo pela situação, porque esses autos de infração vão ter que ser aplicados pelos técnicos do IBAMA lá no local. Por quê? Porque o correio não vai lá. Se o correio não vai lá, mas o endereço é fixo, está no CAR onde está a casa do cidadão, terá que ir lá. Eu fico imaginando qual o clima no qual, daqui 2, 3 meses, quando o IBAMA for lavrar esses milhares de autos de infração e for lá entregar, eu, sinceramente, eu já fui técnico de meio ambiente, já fui advogado do Estado de Mato Grosso na área de meio ambiente, sou também produtor rural lá no Pantanal. Eu fico imaginando o clima no qual essas pessoas serão lá recebidas, por conta desse episódio prévio aí relacionado a esse embargo remoto, onde o cidadão vai descobrir que sofreu a sanção na hora que ele for lá buscar o PRONAF dele, ou na hora que ele for lá tentar vender lá uma cabeça de gado, um carneiro, um cabrito, seja lá o que for, um saco de milho. Então eu vejo que é preciso se pensar numa solução
mesmo que intermediária, é preciso, o senhor falou em grupo de trabalho, etc. e tal, é preciso se pensar numa forma de se resolver essa situação. Por quê? Porque se deixar correr solto, eu vi vários vídeos de reuniões, pessoas chorando, com sangue nos olhos, inclusive, né? De preocupadas por estar perdendo essas coisas e tudo mais. Não vamos discutir se tem razão ou não, mas existe um universo de gente que está envolvido nessa situação, e é grande. E se continuar fazendo assim, né, vamos lembrar que a própria Lei de Crimes Ambientais, artigo 51, ela diz que no caso de atividades para subsistência não se considera o crime ambiental. Não quer dizer que isso seja um salvo-conduto e nem que a CNA defenda que as pessoas devam abrir áreas sem autorização, até porque votamos aqui a favor do Código Florestal, que coloca que quem não cumpre a lei tem que ser embargado, certo? Então, isso nós defendemos, até porque precisa ter lei e ordem. Agora, tem um conjunto de coisas que precisa ser resolvida. E precisamos também, senador, trazer os estados para dentro. Porque como é que eu vou desembargar uma área sem fazer uma análise do CAR lá do cidadão, dizendo se ele pode mesmo e tem o direito dessa supressão que ele realizou, que daí ela seria regularizada, certo? Ou se ele terá que fazer um PRAD, certo? Né? Para recuperar essa área. Então, eu acho que é preciso criar uma estrutura de discussão, um grupo, que a gente traga todos aqueles que são responsáveis direta ou indiretamente pela solução do problema dessas pessoas. Porque simplesmente voltar atrás um passo, o problema vai continuar lá do mesmo tamanho, né? Não do mesmo tamanho, mas continuará existindo. Então, essa é a minha ideia, já que o senhor que sugeriu, de que é preciso dar encaminhamento, né? Porque uma coisa é fazer a reunião e trazer todo mundo que está aqui prejudicado e aborrecido com a situação e precisa de uma solução, e trazer o governo aqui para pressioná-lo de alguma forma, né? Trazendo aí toda essa questão. Então, eu acho que seria o caso da gente pensar uma forma de fazer isso. Eu não sei institucionalmente como se resolveria isso, mas nós estamos aí à disposição. Inclusive, amanhã nós temos uma reunião da comissão da região norte da CNA e que vai tratar desse assunto também, dentre outros problemas lá da região norte. Obrigado. Muito bem. Eu faculto aqui à mesa o Vanderlei, a Samanta, Vinícius. Qual é a sugestão que a gente tem para que o presidente possa daqui um pouco responder os questionamentos e fazer uma análise disso para a gente... Senador, presidente, eu gostaria de reforçar, Rodrigo, em que pese tudo que nós falamos aqui hoje, tudo que foi dito por mim, todo o desabafo, eu continuo confiando no bom senso do senhor, que eu já estive com o senhor várias vezes, eu sei o quanto o senhor é democrático, prudente. A gente muitas vezes se exalta, mas eu sei o quanto o senhor é sensível a essa causa. Eu sei que muitas coisas extrapolam até a vontade do senhor. Agora, o que a gente pede, senador, acho que o encaminhamento principal aqui são dois casos, duas situações. Vamos separar o joio do trigo. Que se tenha que suspender qualquer tipo de apreensão e se fazer um mutirão de análise junto com o governo do Estado, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu sei que os municípios, a gente fazer um grande mutirão, um grande chamamento para ver, caso a caso, presidente. Aí sim, como eu falei na minha fala, para aquele criminoso que se vale da impunidade causada pelo próprio Estado, o comando e controle. Nós não estamos aqui defendendo o bandido mal intencionado. Dentro do direito, doutor Rodrigo Justo, existe o dolo. Analise se aquela pessoa que desmatou tinha o dolo de desmatar. Ele odeia a floresta, porque eu garanto para o senhor que a grande maioria, presidente, ele não acorda de manhã
hoje eu vou derrubar uma árvore porque eu gosto. Não, é sobrevivência. Então, o que eu peço, que eu acho que é o principal encaminhamento, doutor Jair, e o que eu disse para o doutor Rodrigo, eu digo para o senhor também. Quando eu estive com o senhor lá no IBAMA, eu repito o que eu disse para o senhor. Eu ainda nutro uma admiração e um respeito para o senhor, em que pese esses editais, e confio no discernimento, para que o senhor, como diretor de fiscalização, coloque um pouco de juízo naquela molecada que está lá. E molecada com um bom sentido, respeito. Porque eles estão, inclusive, um relato muito claro de quem acompanha, a doutora Samanta, Bruno esteve lá, há risco à integridade dele. Nós estamos falando de multidão de pessoas. Então, o primeiro encaminhamento, doutor Rodrigo, presidente, é que, se possível, a bandeira branca, eu falo muito isso, vamos suspender apreensões, descumprimentos e analisar, fazer um mutirão, chamar quem for preciso, vamos resolver. Tenha na gestão do senhor, enquanto presidente do IBAMA, um legado que o senhor deixou, que o senhor conseguiu resolver. Que o senhor, a ministra Marina Silva, o presidente Lula, e o governador Helder, e o governador Dude foram quem resolveu um problema que vem crônico há décadas. O senhor tem essa oportunidade de ter esse currículo. E o outro pedido que eu faço, talvez o principal, que eu não poderia ficar sem falar isso, aproveitando que eu estou aqui na Casa de Leis, é que o Congresso Nacional se apodere do seu poder, da sua prerrogativa legislativa, senador. Senadora Margarete, vocês foram eleitos para legislar. Tudo isso que nós falamos aqui hoje, que a doutora Samanta falou, que a Preta falou, de embargo, de unidade de conservação ambiental, de terras indígenas, de apreensões de gado, tudo isso está em portarias, decretos, instrução, normativas que não passaram aqui dentro. A pessoa que eu votei não discutiu isso, eu não tive a oportunidade de ligar para o meu senador, coloque uma emenda nesse projeto de lei aí, o substitutivo, para melhorar isso, porque isso não, isso foi feito em 4 paredes. Não se deve esquecer que na CPI das ONGs, nós tivemos aqui o Márcio Santini, presidente do ISA, não sei se foi nessa sala, mas se não foi, foi no igual, que ele falou que o ISA fez estudo técnico-científico que criou mais de 10 milhões de hectares. O ISA, uma ONG. Então, os 2 encaminhamentos principais que eu faço é isso. Olhe um pouco, o senhor é bem-vindo no Pará. Falava com o senhor agora há pouco, nós vamos fazer em outubro a COP do Agro. O senhor é peça preponderante a presença do senhor. Nós precisamos do senhor lá para achar um caminho. O senhor é bem-vindo e é meu convidado, juntamente com a ministra Marina Silva, a cada fazenda daquela. Eu quero que o senhor vá comigo, doutor Jair, para ver, olhe nos olhos aquele pessoal. Então vamos suspender a pressão, e vamos fazer um pente fino, mas principalmente Congresso, deputados, senadores, sejam protagonistas das leis. Não deixe que a questão ambiental indígena continue sendo legislada em 4 paredes, por decretos, portarias, são normativas, onde tem o dedo das ONGs. Não o dedo, todas as mãos. Bruno, fala logo. Pessoal, como palavras finais aqui, para dar um encaminhamento, gostaria até de fazer uma lembrança antes para vocês aqui sobre sustentabilidade, né? Inclusive, sou secretário também de Desenvolvimento Sustentável do município, até queria mandar um abraço aqui para o nosso prefeito Carlos Ancan, que sempre tem apoiado todas essas ações com relação à proteção do produtor rural lá na região. Gente, sustentabilidade é um tripé. É o ambiental, é o econômico e o social. E isso daí está desequilibrado hoje em dia. Estão esquecendo totalmente o econômico, totalmente o social. Estão visando só o meio ambiente. Então, assim, um recado que eu queria lembrar para que nós buscássemos um pouco desse equilíbrio aí e não esquecer que a sustentabilidade é um tripé, não é só o meio ambiente, não. Tá? Sobre o encaminhamento, senador, no nosso entender aqui, seria a criação do mecanismo para notificar o produtor antes de gerar as primeiras sanções, como embargo, se for possível, criar um mecanismo para que ele tenha um prazo para se explicar, ou até para dizer que não é com ele aquela situação, né? Ou indicar quem seja o culpado. Uma alteração nesse regramento sobre a questão da destruição dos bens,
na verdade, que tem um decreto e tem os normativos, a gente fizesse um ajuste, uma mudança nesse aspecto aí. E também sobre o IBAMA, montar um sistema de transparência sobre a destinação desses bens, como muito foi falado, especialmente sobre o gado, mas que pudesse criar mecanismos para dar uma transparência melhor para a sociedade, para que pudéssemos evitar certas situações, certas desconfianças que têm rolado por aí. Tá? Basicamente isso. Doutora Samanta, antes do Ataíde. Senador, para não ser repetitivo, conforme o Vinícius e o Bruno, eu acho que é o seguinte, nós temos que sair daqui com alguma fala que vai gerar tranquilidade no nosso Estado, até resolver essa questão definitivamente. Então, não tem que sair daqui hoje com alguma... para apaziguar. Nós não precisamos criar um caos e uma guerra, porque lá em cima são brasileiros também, como aqui embaixo. Então, eu acho que não é certo você discriminar a população do Pará, então nós temos que sair daqui definido alguma coisa até que se chega ao final. Obrigado. Muito bem. Doutora Samanta. Obrigada, senador. Eu tenho algumas sugestões. A primeira é exatamente aqui, na Casa de Leis. A Lei 9985 de 2000, que é a do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, em 2000, quando ela foi aprovada, esta própria Casa de Leis tirou dela a prerrogativa de criar unidade de conservação, quando disse: unidades de conservação podem ser criadas por ato do poder público. Então, qualquer decreto cria uma unidade de conservação. Diz lá que tem que fazer estudo, que tem que fazer um monte de coisa, mas... se isso fosse feito pelo Legislativo, tinha fundamentação, tinha estudo, tinha debate, tinha audiência, ouviriam as populações locais, os deputados e senadores daquela região poderiam falar sobre essa criação. Acho que, assim, é uma palavra que muda na 9985. Unidade de conservação se cria por ato do poder público? Não, é por ato do Legislativo, é por lei, ponto. Primeira coisa. Segunda coisa, e aí, Rodrigo, é com você o abacaxi, sinto muito, mas é isso, gente, tem que... Esse embargo de área branca, embargão, do ponto de vista do direito, ele está ilegal. Ele é ilegal. E aí, vir o poder público dizer que tem que cumprir a lei em cima de um ato ilegal, fica difícil para todo mundo entender. Então, a primeira coisa é realmente a coragem de cancelar esses embargos, todos. E aí, transformar esses embargos em notificações para ajudar o poder público que não tem, e a gente aqui reconhece, o IBAMA não tem dinheiro, não tem instrumento, não tem gente. Então, vamos notificar todas essas pessoas que estavam dentro da área embargada a vir se apresentar. Qual que é a sua situação? Como que é a sua posse? Desde quando? Qual que é o seu desmatamento? O seu desmatamento é ilegal, mas você tinha alternativa de fazê-lo legalmente? Usar aqui o tal do desmatamento culposo, existia alternativa? Não. E aí a gente entra num regime de exceção. Então, muito bem, se você não tinha alternativa de fazer, se você está dentro do limite do Código Florestal, que aí estamos falando de lei, não é decreto, portaria ou outra coisa, nós vamos criar para você um regime de exceção, um prazo, um TAC, enfim, aí nós temos instrumentos na lei para fazer direito. Então, primeira sugestão é a modificação da legislação do SNUC, que até agora só criou problema e não criou, de fato, proteção ao meio ambiente, porque elas têm sido desviadas da finalidade. E segunda alternativa é transformar o embargo em notificação, cancelar o embargo e fazer notificação para que essas pessoas venham cada uma apresentar a sua situação. Muito bem. É isso, presidente. Por favor, com a palavra, pelo tempo que quiser. Senador Zequinha, senadora Margarete, senador Jaime e demais participantes dessa audiência. Antes de mais nada, queria saudar todos vocês e dizer que é importante que a gente possa sentar na mesa e debater e discutir. Eu acho que nós estamos diante de vários conflitos, não é um lado só. Do nosso lado, a gente está buscando combater o desmatamento ilegal. Esses embargos não foram feitos à revelia, esses embargos foram feitos com base em imagens de satélite. Esses embargos foram feitos em cima de imagens que demonstravam que essas áreas foram desmatadas. Nós subtraímos todas as autorizações de supressão de vegetação que estavam no Sinaflor. Isso não quer dizer que não existam autorizações que não foram inseridas no Sinaflor, o que é um equívoco de órgãos que podem ser tanto municipais quanto estaduais, mas eu preciso fazer isso porque eu preciso defender o trabalho que a gente faz incansavelmente de combater desmatamento.
né? Uma grande parte do desmatamento que nós embargamos é desmatamento de reserva legal. Ah, mas eu não concordo que na Amazônia seja 80%. É a lei, né? Então, a gente precisa ter clareza disso. Como já foi dito aqui por várias pessoas, eu não sou uma pessoa desprovida de preocupações com a sociedade, com cada uma das pessoas que disseram aqui. Enfim, a gente tem uma preocupação social muito grande, a gente não quer criar nenhum tumulto social, nenhum problema para as pessoas. Um grande sonho do IBAMA é que as pessoas de fato se regularizem, né? Uma das coisas mais importantes e que precisa acontecer, eu acho que é importante a gente debater isso com os estados, é como é que a gente vai fazer a validação dos cadastros rurais. Eu atendo todo dia no IBAMA dezenas de pessoas e muitos são autuados. Eu atendo pessoalmente os autuados no IBAMA. E todo mundo fala que quer ter o seu CAR validado. Eu nunca recebi uma pessoa lá falando que não queria o seu CAR validado. Tem gente que pega e faz um CAR, tem gente invasor que vai lá e faz um CAR em cima. É desumano a situação que a gente tem hoje. Então, de fato, a gente precisa valorizar essa situação dos cadastros. A gente precisa, se os estados não têm recursos, a gente precisa ver uma forma de ajudar. O orçamento é aprovado pelo Congresso. Então, a gente precisa priorizar recursos para a validação dos cadastros, automatização dessa validação, aquilo que não passar pela automatização, que seja validado manualmente, mas o cadastro rural é uma ferramenta importantíssima. É ela que vai dizer quem é que está regular e quem não está regular. E quem não estiver regular, que faça o PRA, assuma os seus compromissos, suas responsabilidades, dentro de uma razoabilidade. Então, acho que esse a gente tem um grande desafio. Ontem nós começamos um diálogo com o governo do Pará. E a gente está à disposição para fazer esse mesmo diálogo com outros governos estaduais. Ontem, com a mediação da Casa Civil, nós fizemos uma reunião com o governo do Pará. Nós estamos criando um grupo de trabalho. Nós vamos olhar todos os embargos que nós fizemos agora no último mês. E vamos, junto com o governo do Pará, olhar caso a caso. Tá? Então, esse é um compromisso que eu quero tornar público aqui, que a gente vai fazer uma revisão de todos os embargos. Aqueles embargos que foram feitos em áreas que, de fato, foram desmatadas ilegalmente, notadamente, desmatamento de reserva legal, não tem solução mágica. Eu também preciso ser transparente aqui dentro. Não existe solução mágica para problema complexo. A lei não foi respeitada, né? Agora, tudo que a gente encontrar de falha, vou dar um exemplo, sobreposição de CAR, que é um problema, sim, né? Então, falta de atualização de cadastro, enfim, a gente acaba pegando quem não devia, né? Existe o problema. É o mesmo caso, por exemplo, uma pessoa que é flagrada em alta velocidade na estrada e o carro já não é mais dela, o carro foi furtado, enfim, a gente pode pensar em inúmeras situações, né? Mas aquele carro, de fato, foi flagrado em alta velocidade na estrada, então não existe muita mágica. O poder público, e notadamente aqui os órgãos ambientais, a nós é proibido prevaricar, é proibido a gente olhar para um problema e dizer não vamos fazer, né? Porque as pessoas não gostaram da nossa postura. Em relação à questão do gado, a gente pode discutir uma dilação desse prazo e, durante essa dilação, a gente continuar debatendo essa questão, tá? Então, de fato, não é razoável 30 dias, ainda mais quando a gente está tratando de edital. Então, a gente está à disposição, senador Zequinha, para discutir... Só um parênteses, presidente. Claro que o embargo é feito pelo CPF, né, do proprietário da terra. Não é CPF. Como é que é agora? O embargo ele é feito exclusivamente, como manda a lei, da área que foi desmatada ilegalmente. Tá? Não é o CPF. Ele fica, obviamente, dentro de um portal de embargos. Tem instituições financeiras que não têm utilizado exclusivamente o portal de embargos, tá? E essa é uma avaliação de cada instituição financeira. Tem instituição financeira que está usando os dados do PRODES,
tem instituição financeira utilizando portais da sociedade civil como o do MAP Biomas. Então, o IBAMA mantém o seu portal de embargos e os estados também têm os seus portais, porque os estados também embargam, né? Não é apenas o IBAMA que faz esses embargos. Tá, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, que eu senti lá e eu acho que tem um certo fundamento. Por exemplo, a área tem 300 hectares. O crime ambiental aconteceu em 10 hectares. Por que a área toda é embargada? Não é. Porque então no Oriente, o IBAMA no Oriente diz, olha, vamos, separa, isola a área embargada e faz o PRA e avança para regularizar e deixa o resto para o cara produzir e trabalhar. Bagatoli. Não, mas foi isso que eu falei aquela hora. Por exemplo, num caso desse aí, quando há o embargo, estou falando de soja, as trading aceita desde que fique isolada aqueles 10 hectares, no caso que ele está falando, no caso que o presidente, o Zequinha falou aí a pessoa pode vender. Tira a outra área, o que cometeu a infração lá fica no embargo, mas não o CPF. Mas o que está acontecendo hoje é o CPF. Só dizer para você, Agostinho, presidente, já que você falou do Pará, olha todos os estados do norte inteiro do Brasil, porque principalmente os 9 estados estão com problema, inclusive Mato Grosso e o Tocantins também, o Mato Grosso e o Maranhão também. Doutor Rodrigo, o que a gente, eu acho que resolveria muitos problemas é que também foge um pouco da alçada do senhor, porque nós estamos falando aqui de TAC da carne, por exemplo. Hoje, o TAC da carne, em que pese no decreto 6.514, existam 3 artigos que falam que o embargo limita-se à área do dano, não alcançando as demais áreas da propriedade. Mas quando, doutor Jair, eu tenho um embargo de 10 hectares numa área de 300, a minha certidão já fica positiva. Para o banco, aquilo já basta para me negar. Então, o que é o encaminhamento que eu acho que a gente tinha que fazer? Primeiro, a pergunta, doutor Rodrigo, presidente Rodrigo, existe uma possibilidade, o IBAMA possui essas ferramentas para mim conseguir, dentro de, por exemplo, de uma quantidade de UA por hectare, liberar aquela propriedade que possui um embargo, e aí a gente tem que trazer o Ministério Público Federal para discutir TAC da carne e moratório da soja, para que ele possa vender X UA da sua área, que não possui o embargo, porque hoje trava tudo, mesmo tendo apenas 10%. E por que isso é importante? Porque a pessoa continuando, sem ter que fazer as ilegalidades que a dona Preta falou, ele consegue se monetizar, ele consegue rodar a vida com mais tranquilidade para poder cumprir talvez um PRA. Então hoje o gargalo grande que nós temos, doutor Rodrigo Justo, é justamente isso. Por mais que o IBAMA só vai lá e embarga os 10% da área, a certidão dele ficando positiva trava a vida dele toda. Então acho que a gente tinha que separar justamente essa área, só que na prática a gente precisa de ferramentas para isso. Agostinho, só esclarecer uma coisa aqui. No primeiro edital que o IBAMA fez, constava lá o nome da propriedade, o nome da pessoa, a localização e a área que estava sendo embargada. Nos editais da frente, os atuais, 9 e 10 editais, diz lá, fazenda tal, o nome e o CPF do cara, mas não diz quanto da área dele está embargada, nem onde fica. Existem mapas ali dentro que você pode olhar e tentar localizar um pelo outro. Então, na verdade... E outra coisa, eu peguei hoje de manhã 10 desses editais, escolhi aleatoriamente o nome de 20 pessoas ali que estão notificadas pelo edital e elas não estão na lista de áreas embargadas ainda. Ou seja, na verdade, o que está no edital não está na lista de áreas, só do primeiro edital, e o resto está lá o nome da fazenda dele como um todo. Então, se lançar esse fulano na tal da lista de áreas embargadas do IBAMA, naquela lista lá do site, lançar da forma como está, ele estará 100% embargado. Então, essa sua ideia da UA em relação à capacidade produtiva em relação à área embargada e tal, eu acho que ela é bem viável, né, para se fazer um freio de arrumação, vamos dizer assim. Não que isso vá dar a solução definitiva, eu concordo que... Então, veja, hoje os editais estão colocando a fazenda inteira, não é o CPF dele.
a propriedade como um todo, ela está lançada porque não existe quanto da área dele está. Existe um termo de embargo que não fala o nome dessas pessoas e virou daí uma confusão. Foi essa a nossa queixa. Como é que se explica, digamos, o sequestro do gado? Esse gado pode estar em outra área, então não precisa ser sequestrado. Doutora Samanta. E, na verdade, no embargão, Rodrigo Agostinho, no embargão anterior, que é o embargão que tem nas unidades de conservação, é só o polígono. Então, se pegou lá 100 propriedades, fez um polígono e disse tudo que está aqui dentro é embargado. Pro produtor, é um caos para saber se ele está lá dentro, porque a propriedade, às vezes, tem um recorte nesse polígono e tal. Esse embargão não identificou as pessoas, nem as propriedades, é um embargo de polígono inteiro. E a gente tem um problema no atual Manual de Crédito Rural, que diz que a área que tem o embargo, que qualquer área que tenha embargo, não pode ter acesso a crédito. E é diferente do que o próprio decreto 6514 fala, que o embargo se restringe à área embargada. Para o Banco Central, para o Manual de Crédito Rural, não. Direto o embargo vai se fazer, a negativa de crédito vai se fazer caso aquela área de 1.000 hectares tenha 5 embargado. Então, aí, eu acho que está faltando, inclusive, uma política clara, se aparecer uma política clara do IBAMA, dizendo nós vamos regularizar as áreas embargadas, conforme o decreto 6514 preconiza, que vai ser só a área embargada que vai sofrer o problema, que vai ter realmente alguma restrição, até subsídios para nós discutirmos o Conselho Monetário Nacional, essa resolução 156 que está em vigência, que vai afetar todo o acesso do Plano Safra, que vai começar a ser acessado agora, nós vamos conseguir resolver, se sair, de repente, um posicionamento do IBAMA que vai resolver isso. Samanta, contribuindo rapidinho aqui, senador. É um erro formal que está atrapalhando a vida de todo mundo. Aquele produtor, Rodrigo, que tem a sua cédula de crédito, vamos supor que ele fez para pagar em 24 vezes. Se tiver, aparecer um polígono, qualquer pedacinho embargado da terra dele, o banco manda uma carta que ele tem que antecipar os pagamentos. Aí pega o cara desprevenido, como é que ele vai pagar? Me fala. Vamos lá. Senador Zequinha, só para... Não é o IBAMA que faz o manual de crédito. No último do Plano Safra, a gente fez uma... Não, deixa eu só concluir. No último... O que eu passei é o entendimento que a gente tem da leitura fria da lei, de que, de fato, o que vale é o que está embargado. E é isso, esse é o nosso entendimento. Cada instituição financeira está tratando de uma forma. A principal justificativa que elas fazem é que elas não querem assumir o risco. Então, tem uma questão aí de risco envolvido e, inclusive, de risco reputacional. Nós conseguimos um avanço muito grande a partir de uma interlocução do Ministério com o Ministério da Agricultura e com as instituições financeiras, que já é um começo, né? Um começo importante, que é a possibilidade da gente financiar com o Plano Safra a regularização ambiental das propriedades. Eu acho que esse já é um passo importantíssimo, que foi pouco divulgado e que é importante que seja divulgado porque, dependendo da situação, regularização significa muitas coisas, mas dependendo da situação, isso demanda recurso e nem sempre as pessoas têm recurso para isso. Então, eu acho que a gente teve um avanço aí, mas eu acho que a gente pode ir além. Tá? Então, eu recebo as sugestões de vocês, vou levar à comissão interministerial que cuida do PPCDAM, eu acho que a comissão vai... ela sim tem atribuições para isso. No IBAMA eu não cuido de concessão de crédito, com muita sinceridade. Fazer alguns breves comentários também de falas que foram ditas e responder algumas perguntas, né? Dos 772 municípios da Amazônia, o nosso foco foi nos municípios prioritários, tá? Então, preciso também dizer isso. Nós trabalhamos em 23 municípios, isso é mais ou menos 3% da Amazônia. Do ponto de vista do Pará, a gente detectou desmatamento no ano passado em 1% das propriedades. Isso corrobora com o que a doutora Samanta disse, que o doutor Rodrigo Justus disse. É uma menor parte do agro que insiste no desmatamento sem autorização. É uma menor parte do agro, menor mesmo, nós estamos falando de 1% das propriedades do Pará. O Pará tem cadastrado 300 mil propriedades, né?
Nós detectamos desmatamento ano passado em 2.700 propriedades, é menos de 3%. Agora, como é que a gente avança rumo a uma política pública que a gente ponha fim a esse desmatamento ilegal? Isso cria um problema para mim, cria para o produtor, cria para o Estado, cria para todo mundo, né? Então, a gente precisa avançar rumo a um outro espaço de política pública. Eu vou levar as sugestões que foram colocadas aqui no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, no âmbito da comissão. Vamos debater, e eu aceito esse desafio, senador Jaime, da gente fazer essa mesma discussão com os outros estados, né? Por exemplo, no Acre, aonde a gente concentra a maior parte do desmatamento ilegal, hoje são em 3 municípios, Feijó, Sena Madureira e Rio Branco. 3 municípios hoje concentram mais de 90% do problema de desmatamento ilegal do Acre. Então, assim, as realidades são diferentes em cada região, né? No Amazonas, por exemplo, o Amazonas é o estado que teve a maior alta de taxa de desmatamento, extremamente concentrado numa única região, que é a região do sul do Amazonas, né? Aquela região de Apuí, enfim, Lábrea, enfim, aquela região ali de Humaitá. Então, assim, você tem uma coisa muito concentrada, às vezes. Então, talvez a gente tenha que ter também um remédio direcionado para essas regiões. E que não seja... O IBAMA vem com o remédio do embargo, mas a gente pode pensar em outras estratégias econômicas, estratégias de incentivo à manutenção de floresta em pé. Então, eu acho que a gente tem um desafio... senador, e eu não gostaria de esgotar as possibilidades que a gente tem aqui nessa minha fala, né? Já concluindo. Eu acho que a gente pode trabalhar numa perspectiva de continuar esse diálogo. Ontem nós já fizemos com o Estado do Pará, eu acho que a gente pode pensar nos outros estados. A gente não é desejável que a gente continue esse ciclo, mas continuando tendo desmatamento, vai continuar tendo embargo. Assim que, se a gente não muda essa chave, essa engrenagem, as ferramentas que a gente tem ainda continuam sendo as mesmas. Então, eu acho que a gente pode pensar e debater uma estratégia para agora. O que a gente embargou do ano passado foi infinitamente menor do que os embargos que a gente fez o ano passado e o ano retrasado, porque o ano passado e retrasado a gente tinha um estoque de áreas desmatadas que não tinham sido autuadas e embargadas. Nós estamos falando agora, né, desse embargo, enfim, nós estamos falando de um total de 70 mil hectares para a Amazônia inteira, né? Então, assim, foi infinitamente menor, inclusive, a taxa de desmatamento que a gente teve no ano passado, né? Porque a gente fez ações localizadas nos 23 municípios com a maior taxa de desmatamento. Então, eu quero colocar, senador, a minha equipe à disposição para que a gente continue esse debate, para que a gente busque soluções em conjunto, assumir um compromisso ainda hoje pela manhã de participar de um debate na CNA, com os produtores rurais na CNA semana que vem sobre essa questão dos embargos. A gente está à disposição para discutir. A princípio, o IBAMA não faz embargo dentro de unidades de conservação. O ICMBio é o responsável pelas unidades de conservação, mas eu vou levar o que foi tratado aqui hoje para dentro do ICMBio. Vou conversar com o presidente do ICMBio. Da mesma forma, em relação às operações que foram realizadas de desintrusão em terras indígenas, onde houve decisão judicial nesse sentido. Em relação ao destino do gado, foi muito questionado. O gado ele é destinado sempre para a Agência Sanitária do Estado, né? No caso do Pará, a Depará. A informação que a gente tem é que esse gado tem sido destinado para merenda escolar, com exceção de gado de vacas prenhas, de bezerros. Esses animais não vão para abate, mas os animais adultos são encaminhados, no caso do Pará, para a merenda escolar do Estado do Pará, e em outros estados para programas como o Mesa Brasil, tá? Se vocês... eu vi que muita gente tem dúvida em relação a isso. A gente está à disposição para fornecer as informações, inclusive por escrito, né? Então, tem a lei de acesso à informação. Pode pedir as informações, mas, como eu disse, a gente faz a destinação para a Agência Sanitária do Estado, e cada estado tem a sua. Enfim, no caso do Pará, é a Depará. Essa é a forma. O IBAMA não fica como depositário dos animais, tá?
Então, só para fins de transparência, é lavrado um termo de apreensão sempre que é feita a apreensão, é lavrado termos específicos para cada destinação. Então, a gente tem cópia de todos esses termos. Então, isso está à disposição de quem quer que seja. Então, só para fins de transparência, para que ninguém pense que a gente está saindo doando esses animais aí para quem quer que seja, enfim. Existe um trâmite, além da preocupação com a saúde animal, né? A gente tem uma preocupação muito grande porque o Brasil tem conquistado mercados internacionais de carne justamente por ter as guias de transporte, de trânsito desses animais sendo mantidas com bastante rigidez, com bastante controle. Então, era isso, senador. Presidente, só um pouquinho. Eu tenho um caso porque são agricultores familiares, são muito pobres, muito carentes. Eu estive na reunião em Mojuí dos Campos, prefeito Jailson, que queria muito que estivesse aqui, um embargo coletivo na área chamada área da UBRA, que era a faculdade, né? Depois devolveu para o INCRA e o INCRA colocou essas famílias. São 150 famílias embargadas em toda aquela área. O embargo coletivo saiu em nome da Igreja Luterana do Brasil, o embargo. A igreja foi embora faz tempo, não tem mais nada a ver com aquela realidade lá. Então, como é que se faz um embargo coletivo se o embargo é destinado a um determinado espaço de episódio ali, né? Aí o embargo 150 pessoas. Então, eu acho que tem um erro formal na execução disso, né? Então, é importante que a gente reveja rápido isso. Se Vossa Senhoria nos garantir, não é, que isso vai ser revisto, a gente, né, vai encarar, senão nós temos que agir de outra forma, porque a turma está desesperada, né? Tem algum procedimento sendo feito de forma equivocada com relação a isso. Senão não estaria dando barulho, a zoada, o problema que está dando. Como é que eu tomo gado de um fazendeiro se a área dele foi embargada do tamanho dessa sala e a fazenda dele é 1000 salas dessas, né? A gente tem, acho que o procedimento aí tem que ser retomado. Esse negócio do satélite é bom? Economiza? Mas não funciona na prática, não dá fidelidade ao processo, porque precisa ter transparência. Depois, como já foi dito, todo mundo sabe, esse negócio da sustentabilidade é um tripé. Como é que eu embargo, mato, acabo com a vida de uma pessoa? Cadê o social? Cadê o econômico? Né? Eu acho que está precisando, né, a gente refletir um pouco mais sobre essas ações no atacado. No varejo, vai lá, notifica o cara. Cometeu um crime ali, tá certo? Te explica em X dias, porque o teu caminho é um embargo. Ótimo. O cara está sabendo por que está sendo embargado, o lugar onde ele cometeu o crime, e vai saber por que aquilo vai estar acontecendo. Clareza, competência, né? Piloto automático. É isso que nós queremos, em termos né? Agora, como é que eu embargo coletivamente? Samanta falou, é um polígono, uma área grande, aí embarga todo mundo dentro. Não existe possibilidade disso dar certo. Senador, apenas só para... Não é divergindo do entendimento, apenas só para esclarecer. O embargo é exatamente a área que foi desmatada. Você pode ter muitas glebas no mesmo edital para não ficar publicando um edital, enfim, 500 editais, 600 editais, mas é exatamente da área. Esse caso específico que Vossa Excelência trouxe da UBRA, eu me comprometo a gente já olhar, já levantar imediatamente com a minha equipe, enfim, já olhar isso imediatamente. Qualquer outro caso a gente vai olhar. Como eu disse, nós vamos olhar cada um junto com os órgãos estaduais. É recente a decisão do Supremo de que é válido exclusivamente as licenças publicadas no Sinaflor. Então, de fato, pode ser que existam licenças, autorizações que a gente não tem conhecimento, né? E isso é um problema para a sociedade. Então,
caso alguém tenha licença, autorização para o desmatamento, será levado em consideração, sim, tá? Tem situações de propriedades que de fato promoveram e tiveram irregularidades antes de 2008, mas tem propriedades que tiveram esse problema, que foram regularizadas e continuaram desmatando depois de 2008. Tá? Mas aqui então, ocorre na mesma área. Foi dito aqui que o embargo é na mesma área 3 vezes, foi isso? Como é que o embargo... A área foi regularizada, a área passou a ter um uso alternativo do solo e a área foi abandonada, às vezes, por 1 década. Essa área se regenera. Teve um desmatamento novo, ela acaba sendo atuada novamente. O Código Florestal fala em 5 anos como pousio. Então, eu acho que a gente precisa olhar caso a caso. Tá? Existem infinidades de situações diferentes, mas o que eu quero me colocar à disposição aqui, que eu vou sentar com a CNA para a gente discutir estratégias, me coloco à disposição de colocar minha equipe para discutir com a equipe aqui da comissão também situações, estratégias. Vou levar essas situações para dentro da comissão do PPCDAN, né? E vamos debater com os estados. Eu acho que tem uma parcela muito grande, o trabalho nosso com os estados precisa andar par e passo. Por quê? Quem faz a regularização das propriedades são os estados, não é o IBAMA. Né? Quem faz a validação dos cadastros rurais, que é importantíssimo, né? São os estados. Né? A pessoa fazendo a regularização da propriedade junto ao Estado, imediatamente a gente tem a obrigação de cessar o embargo, né? Se numa área passível de regularização. Então, eu acho que a gente tem esse desafio de como vencer isso, né? A maior parte dos estados demorou muito para entender a importância e a relevância do CAR, e é uma das grandes soluções que a gente teve para passar o Brasil a limpo na edição da última revisão do Código Florestal da Lei de Proteção da Vegetação Nativa do Brasil. Então, senador, eu acho que a gente não esgota aqui, porque, como a gente fala, o desafio é muito maior do que tudo isso, mas eu acho que foi muito válido essa audiência. Samanta, você ainda quer perguntar alguma coisa? Não? Encerrou? Bom, no hoje é 14. Bagatoli. Me dá 2 minutinhos. Só quero fazer uma complementação, dizer para vocês, finalmente, rastreamento do gado vai vir em 2026, já está à porta, 2026. Se não resolver essa situação, vai liquidar essa situação, encerra definitivamente aí, se vai ser cumprido a partir de 2026. Agostinho, norma de queimadas, como foi colocado aqui, acho que pelo Bruno, não deixa queimar essas propriedades dessas pessoas que estão hoje em algumas áreas que foi feito assentamento, chega lá e queima a propriedade, inclusive a sede dessa família lá. Vocês já imaginaram como há uma desproporção entre o campo e a cidade? Vocês já imaginaram se fosse tocar fogo em todos os loteamentos das cidades hoje que são ilegal, sem nenhuma infraestrutura, sem documentos, sem rede fluvial, sem rede de esgoto, sem nada, que estão nem com energia elétrica, nada, 100% clandestino, tira 25, 30 milhões, não sei quantos milhões de pessoas vai tirar disso aí. Então, não pode haver uma disparidade tão grande como está hoje entre o homem do campo com o homem da cidade. Não pode estar acontecendo isso aí, porque é o social e econômico. E para finalizar, quero falar para vocês, BASA, 14 bilhões de crédito, o BASA vai ser chamado. Eu vou conversar com o BASA, está havendo uma distorção muito grande dentro do BASA. Nós temos 14 bilhões de reais para o FNO, por 7 municípios, por 7 estados da Amazônia Legal. Vai emprestar para quem? É para fazer o social. Não é para dar dinheiro para o Jaime Bagatoli, não é para dar dinheiro para médio, para grande. Pode até dar para o médio e para o grande, mas era para fazer o social. Ele chega lá e não pode fazer o social mais em lugar nenhum, justamente por essa situação. Então, a situação é muito triste para a nossa região norte e nós precisamos resolver essa situação. Mas precisamos resolver dentro do ano de 2025. O 2026 está aí. Se não resolver, só vai agravar essa situação. Obrigado. Senador. Presidente. Oi, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria só de complementar para o doutor, para o presidente do IBAMA, Rodrigo,
a respeito da publicidade e disponibilização desses polígonos de embargo, especificamente dos municípios de Altamira e Novo Progresso. Porque se a gente for puxar hoje, eu tenho vários casos, né? Cada caso é um caso. Mas, recente, no caso de hoje, eu tive acesso a um cliente que a gente puxa na certidão de embargo do IBAMA, não consta nada. Ele não tem nenhum embargo, mas o nome dele está na lista. E quando a gente vai puxar pelo Pangia, não só eu, enquanto advogada ambiental, como os engenheiros florestais e agrônomos, eles estão tendo dificuldade de plotar e localizar o polígono embargado desses editais recentes, ou seja, já de 2025, dos processos de origem finais 2025-62 e 2025-85. No processo não consta essa individualização das condutas, dos embargos, dos danos, e eles estão tendo dificuldade de acessar o Pangia. Então, assim, a respeito desse tempo e da publicidade e disponibilização, aqui não foi falado ainda, mas o produtor não está tendo acesso. Mesmo buscando advogado, mesmo buscando uma equipe técnica, alguns produtores já tiveram acesso e tiveram conhecimento, porque está sendo difícil até para os próprios profissionais. Existe alguma possibilidade de tornar mais fácil esse acesso ou de disponibilizarem uma lista exatamente com os polígonos embargados? Porque é uma questão que está trazendo não só desespero para os produtores rurais, mas preocupação para os próprios profissionais. E só a fim de complementar, presidente, infelizmente nós temos, sim, o senhor mencionou, reafirmou que são só desmates de 2024, mas já tenho casos no escritório que não são só desmates de 2024. Tenho casos de clientes que esses polígonos novos eles estão em área de mata, já em processo de regeneração por conta de fogos de incêndios criminosos iniciados fora do imóvel rural dele. Então, assim, nós temos diversas situações e eu acredito que com a reavaliação que o senhor se comprometeu a fazer junto com o governo do Estado, nós teremos uma grande remissão nesses casos desses embargos. Vai ter uma diminuição considerável. E somente reiterar a respeito da publicidade e disponibilização de acesso ao produtor rural. Teria alguma solução? O senhor teria alguma solução para facilitar? Muito bem. Obrigada. Não, só para dizer que se ainda não foram disponibilizados todos os polígonos, eu assumo esse compromisso da gente disponibilizar nos próximos dias. No edital já consta o número do processo que pode ser acessado via SEI. Então, a gente está disponibilizando para todos o acesso ao processo. Apesar do que foi dito, nós estamos falando do embargo, que é uma medida cautelar. Então, para essas pessoas não foi ainda lavrado o auto de infração, mas mesmo a elas é garantido, sim, o contraditório. As pessoas podem juntar no processo a qualquer momento uma autorização, alguma informação ou mesmo atualização de cadastro, por exemplo. Para que a gente embargasse a Igreja Luterana, muito provavelmente o cadastro rural ainda está no nome da Igreja Luterana. Então, às vezes a gente incorre em erro por conta da desatualização dos cadastros. Então, eu me coloco à disposição para que a gente possa olhar e individualizar cada um desses embargos, enfim, que a gente possa caminhar em busca de uma solução. Mas a preocupação do produtor, presidente Rodrigo, é a respeito do prazo. Existe um embargo, muito embora ele ainda não tenha sido autuado. Existe esse embargo e no edital consta claramente que ele poderá sofrer as sanções de apreensão e demais sanções. Então, mesmo que não tenha sido individualizado esse auto de infração para ele, agora, fim do mês, ele pode vir uma operação de fiscalização e o gado dele pode ser apreendido, segundo consta, né, a deliberação do edital. Sim, e por isso que nós estamos discutindo junto com o governo do Pará uma dilação desse prazo, até para que a gente possa fazer a revisão de todos os polígonos e verificar se de fato tem alguém ali que tinha autorização. Tá? Então, nós estamos à disposição para poder... Qualquer produtor também pode pedir dilação de prazo, a gente tem concedido no Brasil inteiro, antes inclusive desses embargos. A gente
Apesar do praxe ser a retirada imediata, enfim, o prazo ser um prazo curto, a gente aceita a dilação de prazo. A gente também a gente conhece a realidade da Amazônia. Às vezes, para eu conseguir me deslocar dentro da Amazônia, eu sei a dificuldade que é. Então, não é problema isso, qualquer pedido de dilação de prazo em relação a isso. Quem seria o membro da equipe do senhor? Ninguém está na lista. Presidente, quem seria, digamos, uma pessoa que lidera a sua equipe quando a gente precisar conversar sobre os temas? O senhor falou, minha equipe está à disposição para conversar, para receber... A gente pode deixar como ponto focal a assessoria parlamentar do IBAMA, né? ASPAR. É o doutor João que está ali. Mas eu me coloco pessoalmente à disposição para ajudar nessa o senhor se recorda quem do governo do Estado está coordenando o grupo lá para a gente fazer uma... É o secretário de Meio Ambiente do Estado, o Dr. Raul Protásio, ele mesmo teve na audiência ontem. José Raul, né? Maravilha. Senador, só um fecho de 1 minuto. Presidente Rodrigo, agradeço. Para mim, o resultado da reunião, as palavras do senhor, os compromissos do senhor, valeu a pena cada quilômetro que eu rodei do Pará até aqui. É muito interessante, é muito importante deixar o seguinte, que em nome, pelo menos, dos produtores que eu represento, eu dou um voto de confiança no senhor. Eu confio que o senhor vai cumprir o que foi comprometido aqui hoje. A CNA também, confio no que vai ser feito, mas não entendam que a gente está, doutor Jair, tentando tensionar uma corda que já está quase para arrebentar. Então, nós saímos lá da Amazônia, viemos até aqui buscar o diálogo. Mas também, como bom amazônidas, e é importante que o Brasil saiba disso, como bons amazônidas forjados na dificuldade, no abandono, nós não aceitaremos arbitrariedades. Nós não podemos, senador. Então, nós estamos aqui dando um passo atrás, reconhecendo nossos erros e pedindo que realmente esse compromisso seja cumprido. Estamos à disposição, em nome, pelo menos, dos produtores rurais que eu represento, Rodrigo, que a ProSoja, tantos outros aqui, eu vejo hoje nessa reunião que eu não estou errado, muitas vezes, em não te criticar. Muitas vezes eu sou cobrado lá por não ter um posicionamento mais ferrenho contra Vossa Excelência. Eu critico os que estão lá, porque destoa da postura do senhor. Então, assim, o que a gente pede é que esse espírito democrático que o senhor sempre prega, seja feita uma reciclagem daqueles fiscais que estão indo a campo, para que a gente mitigue essas discussões. Eu espero que essa mesa de diálogo seja permanente e, pelo menos, finalizo aqui, em meu nome, em nome dos produtores que eu represento, agradeço, volto para casa muito satisfeito com as palavras do senhor, e o senhor tem o meu voto de confiança, que eu confio que o senhor vai encabeçar essa solução para que esse seja o marco histórico positivo na gestão do senhor. Tá, mas eu também preciso fazer um comentário final dizendo o seguinte. Aqui a gente tem instituições representativas que representam grande parte dos produtores rurais, não só do Pará, como de outros estados. Por favor, orientem todos. Precisa fazer uma supressão de vegetação, solicitem autorização do órgão ambiental do estado. Tá? Se for o caso, é possível discutir com os órgãos estaduais melhorias e avanços para que o pequeno também possa ter acesso a isso, até acesso à assistência técnica, né? Porque não esperem que o IBAMA vai ser condescendente com o desmatamento ilegal. Não seremos, tá? Eu preciso também deixar muito claro, a gente precisa que o Brasil seja passado a limpo, que seja um país de legalidade. O agro precisa, como eu disse aqui, é extremamente minoritário o número de propriedades que estão desmatando sem autorização, é minoritário, mas elas estão sendo flagradas pela imagem de satélite. Então, a gente precisa que essas pessoas sejam orientadas de como fazer, de como procurar o órgão estadual, de solicitar autorização, né, de fazer a atualização do seu cadastro rural, né, e que os estados também façam a validação desses cadastros. Muito obrigado, senador Zequinho. Eu também vou precisar encerrar porque eu tenho muita gente esperando lá na instituição. Agradeço a presença de todos os senhores e senhoras senadores, dos nossos convidados.
da imprensa, assessores, de todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião está encerrada. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O saneamento básico ele é um elemento essencial para a qualidade de vida das pessoas. Quando não há isso, as pessoas estão expostas a uma quantidade enorme de sujeira com contaminantes e agentes de infecção dos mais diversos tipos. A PEC aprovada que coloca o saneamento básico entre os direitos sociais, ela é estratégica, porque quando nós falamos que 43% somente da população tem acesso, é um número baixo, mas quando a gente olha regionalmente e olha as regiões mais pobres e isoladas, comunidades indígenas, quilombolas, a região norte, nordeste, os números são piores ainda. Essa inclusão ela permite um olhar diferenciado do ponto de vista orçamentário e integrado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Quem trabalha a escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Com a redemocratização na América Latina, Pepe Mujica se tornou um dos grandes líderes populares. Mas não escreveu nada, não escreve. A solução talvez venha com o livro Palavras para Depois, onde Fabian Restivo toma um longo depoimento de Pepe e o transcreve da maneira mais clara possível, da maneira mais legível possível. É a própria voz do Pepe que está nesse livro. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Então, é bem fácil falar uma coisa linda. Ele adora autocrítica. É mentira. Não é isso aí. É que ele está repensando o tempo todo. Ele vive em estado de pensamento. Essa eu acho que é a característica dele. Câmeras de vigilância privadas são usadas por segurança pública em Goiás. Pessoas com doenças raras têm dificuldade de manter tratamento de saúde quando se tornam adultas. Inclusão no parlamento. Estudantes surdos batizam vereadores de Aracaju com sinais de identificação. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo.
podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. I ask all local residents to come and drop off their collectible recycling into the selected bins. And so what does all this become? So when it gets to TerraCycle, they do all the magic. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A vida e a liberdade são nossos bens mais preciosos, assim, e a liberdade é onde o Estado acaba mais nos atingindo. Historicamente, o Brasil se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos, desde a escravidão. Então, assim, me colocar nessa posição de advogado criminal, de defesa de jovens jovens negros e negras estigmatizados e criminalizados e atuar na defesa deles, eu acho que é dar um fim social para a minha profissão. Eu fui descobrir que a abolição não foi feita pela Princesa Isabel depois de velho, depois dos 20 anos. Então, quando você vai estudar o processo de abolição e você vê toda a luta de grandes figuras negras, como o próprio Luiz Gama, e que não nos é passada, diz respeito ao projeto de país, assim. E aí, como que se deu essa abolição, largar os negros nessa, né? Simplesmente, agora você não é mais escravo e vai lá e dá teu jeito, sabe? De que maneira que isso foi feito diz muito do que nós vivemos hoje, né? Hoje, a pobreza no Brasil ela não é exclusivamente negra, mas ela é majoritariamente negra. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Otimização do contrato da BR-101 Norte, em Santa Catarina, prevê 113 quilômetros de faixas adicionais nessa rodovia. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre a situação desse contrato, além de demarcação de terras, pesca da tainha, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Espiridion Amin, do PP de Santa Catarina. Bem-vindo, senador. Muito obrigado. Eu aqui agradeço pela oportunidade. Estou à sua disposição, Sérgio. Senador, em julho do ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, esteve em um evento em Santa Catarina para apresentar propostas de melhoria e otimização de contratos referentes à BR-101. A gente tem aqui uma arte com mais informações a respeito. Então, falando dessas propostas, em síntese, um equilíbrio entre concessionária, governo e usuários. Serão mais de 113 quilômetros de faixas adicionais, que envolvem não só a BR-101, mas a 116 também e a 376. Passarelas e ruas laterais, que vão separar tráfego local de longa distância e mais segurança e fluidez estão entre os objetivos. O que o senhor acha dessas propostas? Bom, estas propostas foram enriquecidas por várias audiências públicas. No caso da BR-101 Norte, quer dizer, de Palhoça até a divisa com o Paraná, a nossa bancada federal, sob a liderança do deputado Cobalcini, e com a minha participação sempre, realizou várias audiências. A primeira foi a de Joinville, como você mencionou, em julho. Depois, nos meses subsequentes, nós fizemos reuniões na região de Itajaí, na região da Grande Florianópolis, e ainda tratamos do assunto pontualmente com várias prefeituras. O que restou disso? Restou uma
um elenco de melhorias que nós queremos, nós precisamos. A BR-101, trecho norte de Florianópolis a Joinville, é o maior caos rodoviário do Brasil, especialmente nas regiões de Itajaí, ali no entorno, e na região de Joinville. Uma vez que Florianópolis, com a execução do contorno viário da Grande Florianópolis, ficou relativamente atendida no possível. São necessários investimentos que começam no Morro dos Cavalos, onde nós temos uma obstrução intermitente, túnel ou túneis, alargamento das pontes sobre o rio Itajaí-Açu, ou seja, na verdade, construção de uma ou duas pontes, desobstrução daquele nó na região de Itajaí, começando por Porto Belo e terminando lá em Navegantes, Penha, Pissarras, e no entorno de Joinville, onde nós temos o caos prolongado. Para que se tenha uma ideia, as marginais na região de Joinville não têm pai nem mãe. Nem o DENIT, nem a concessionária, nem a NTT tem responsabilidade pela manutenção das vias marginais. Então essa orfandade tem que ser corrigida imediatamente. Por isso, o documento que está sendo encaminhado neste dia 15 de abril, é a promessa da ANTT, ao TCU, é que vai permitir saber se as nossas reivindicações estão atendidas e como e quanto custarão. Quanto dessas obras nós poderemos exigir nos 3 primeiros anos do contrato decorrente dessa otimização, que na verdade é um aditivo de 15 anos, de até 15 anos. Então, suponhamos que dê 8 a 10 bilhões de investimentos. Com mais 15 anos para resgatar, ele fica mais assimilável, sob pena de nós termos uma tarifa exorbitante. Uma das exigências que nós teremos, que não são obras propriamente, são os pórticos que vão transformar a cobrança do pedágio, não por praça de pedágio, que é um atravancamento, é um entulho que comprime o trânsito, mesmo sem parar, e é lotérico, porque ele penaliza quem mora de um lado ao sul da praça de pedágio e vai para um pouco ao norte, paga cheia uma tarifa. Então, com o Free Flow, que já é lei no Brasil, uma lei de nossa autoria, passa-se a cobrar por quilômetro rodado, onde todos pagam menos. Isso está sendo comprovado, tanto nas rodovias do Rio Grande do Sul, quanto nas de São Paulo. E na própria Via Dutra, com reduções só pela adoção do sistema, que chegam a 45% da tarifa atual. Portanto, isso aí vai ajudar a frear o impacto tarifário. E é essencial. Nós queremos um cronograma para a implantação de uma lei que data de 1º de junho de 2021. E que significa tecnologia, segurança, controle da direção, se a direção está tortuosa, agressiva, tudo isso os pórticos permitem. E essa inovação está contemplada nessa proposta? Será obrigatoriamente que é lei. E está sendo adotada em outros lugares. Nós exigimos isso. Isso é tão importante quanto as obras, porque isso vai diluir o custo. Novos 2 pontos de parada e descanso de motorista. Um na região de Itajaí, outro na região de Joinville. Enfim, esse elenco de obras, o conjunto é fruto dessas reuniões que nós realizamos. Quero mais uma vez enaltecer a dedicação do nosso coordenador durante esse trabalho, o deputado Valdir Cobalcini, e dizer que faço isso na condição de não ter deixado de participar de nenhuma reunião. Portanto, sei o quanto ele trabalhou, sei o quanto amadureceu, e este resumo aqui eu não posso complementar sem antes conferir. Eu nasci no dia de São Tomé,
Eu quero conferir o que vai para o TCU. E a nossa bancada irá ao TCU, tão logo seja designado o relator, para transformar em realidade esta condição inegociável para que nós concordemos com a otimização por mais 15 anos. Ou seja, isto só vai acontecer se nós nos sentirmos atendidos, minimamente. Que haja alguma discussão sobre uma dessas prioridades, se dá para fazer em 3 anos, algumas delas ou não, isso depende do projeto, depende da complexidade. Mas o conjunto, inclusive nas cláusulas contratuais, para dar à NTT possibilidade de corrigir atrasos e premiar a concessionária pelo cumprimento do seu dever, o cadastro positivo nos ensinou isso. Você tem que premiar quem cumpre a sua obrigação e, ao mesmo tempo, corrigir e, se necessário, punir quem não cumpre as suas obrigações. Essa evolução contratual e de engenharia é uma prioridade de que não abriremos mão. Falando em cumprimento de obrigações, e mais especificamente na parte norte da BR-101, em Santa Catarina, alguns empresários do setor do ramo logístico manifestaram preocupação com eventuais descumprimentos por parte da atual concessionária, que está com previsão para repactuação desse contrato no ano de 2026. Como que está essa situação com essa concessionária e com o cumprimento de obrigações contratuais? Bom, isso é o dever da NTT e nós estamos querendo saber quanto é que tem de multa pendente. O passivo cabe à NTT executar e ao Tribunal de Contas fiscalizar. E nós superfiscalizar, supervisionar a fiscalização, como eu fiz no contorno viário. E vou fazer, já estou me equipando tecnologicamente para, conhecido o cronograma da otimização, vou usar, como usei no controle do contorno, drone e informante. Isso custa um dinheirinho. Mas é indispensável para a gente não ser surpreendido. Olha, no final do ano, não fizeram nada. Não cumpriram a sua obrigação deste ano. Então, cronograma na mão, fases de execução e fiscalização ou supervisão. Eu aprendi pessoalmente com a minha equipe no contorno viário. E todos sabem que isso não resolveu o problema, mas ajudou a que não fôssemos constantemente decepcionados, ficávamos decepcionados com cada atraso que se repetia e vinha. Conseguimos chegar lá. Foi inaugurado, é uma obra muito importante e tecnologicamente avançadíssima, mas ela saiu com 12 anos de atraso e saiu debaixo de uma fiscalização muito detalhada, tecnologicamente importante, mas sem que houvesse no contrato uma cláusula que premiasse essa supervisão. Ou seja, foi o inconformismo, a revolta que nos moveu, não a mim somente, a sociedade catarinense, e conseguimos chegar a uma obra muito bem feita. O senhor mencionou algumas vezes o contorno viário, que tem mudado a realidade da população e impacta em pelo menos 9 municípios de Santa Catarina. Outra obra que avança também no estado é a duplicação da BR-280, no trecho de Jaraguá do Sul até São Francisco do Sul. Essa é uma área importante para escoamento de produção, mobilidade da população dessa região. Como que o Senado e os senadores Esperidião Amin podem contribuir com o avanço desse projeto? Olha, no orçamento de 2026, aliás, 2025, eu estou preocupado, porque ele foi aprovado no Congresso com quase 400 milhões a menos na dotação total para Santa Catarina do que 2023 e 2024. Então, a 280, a 282, a 470, a 285 lá no sul do estado, a 163, a 158 no oeste, nós vamos ter que fazer uma avaliação muito criteriosa do grau da nossa decepção para reduzir danos. E
também nesse caso, nós temos que ter um cronograma, nem que seja para aquela etapa, para poder ajudar o DENIT a executar as obras. Nós temos uma boa gestão no DENIT lá, na minha opinião. Agora, sem recursos, com menos recursos, fica difícil corresponder às expectativas. Isso vale para 280 e para todo o conjunto de obras rodoviárias federais em Santa Catarina. Senadora Amin, agora a gente tem uma pergunta lá da ALESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos à tela. Olá, para você que está acompanhando o assunto de Estado, eu sou Giovana Alencar, repórter aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Senador Esperidião Amin, o senhor é autor de um projeto de decreto legislativo que suspende a portaria interministerial que restringiu a pesca da tainha em Santa Catarina. Qual é o impacto dessa medida para os pescadores artesanais que praticam a modalidade do arrasto de praia? Olha, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou em 2012 a Lei 15.922, do então deputado estadual e ex-prefeito de Florianópolis, Edson Andrino, que considera a pesca artesanal de tainha, a pesca de praia, de arrasto, patrimônio imaterial do Estado. E foi exatamente essa pesca artesanal que faz parte do nosso folclore, eu até diria, da nossa cultura popular, mais do que da gastronomia até, porque há outras formas de capturar a tainha, que recebeu, foi brindada, entre aspas, com uma distinção só para Santa Catarina, de fixação de um limite, sem base técnica. Por isto, nós temos um pedido de um projeto de decreto legislativo apresentado na Câmara pela deputada Júlia Zanata, projeto de decreto legislativo apresentado por mim no Senado, e uma ação judicial do governo do Estado. Portanto, estamos todos unidos para evitar essa barbaridade. E no dia 25 de agosto, perdão, no dia 25 de março passado, eu participei de uma audiência com o ministro relator da ação judicial, o ministro Gilmar Mendes, na companhia do governador Jorginho Melo, do senador Jorge Seife e do procurador-geral do Estado, doutor Vicari, e o procurador que está cuidando do processo, demonstrando ao ministro que esta discriminação a Santa Catarina não tem cabimento. O senhor é autor também de outro projeto de decreto legislativo que pretende sustar a demarcação de terras indígenas, pois alguns processos estariam em desacordo com a lei e também nessas áreas haveria famílias com um termo de propriedade dessas terras de mais de 100 anos. Qual que é a importância desse projeto, senhora? É o mais importante de todos, porque o nosso PDL, número 717, está sob a responsabilidade da relatoria do senador Alessandro Vieira. Ele se baseia em dois elementos fundamentais. Nós temos um processo de negociação iniciado em agosto do ano passado e que ainda hoje está em vigor, sob a liderança do ministro Gilmar Mendes. Olha, vamos tratar de uma conciliação nessa questão de marco temporal e outras controvérsias. Em respeito ao Supremo Tribunal Federal, em outubro do ano passado, nós sustamos a tramitação da PEC, da proposta de emenda à Constituição do marco temporal, em respeito a um esforço de conciliação. Pois bem, o governo federal, que participa da comissão, por exemplo, o senador Jacques Wagner é o representante do governo federal, a senadora Tereza Cristina participa em nome do nosso partido, sociedade representada também, deputados. Então nós sustamos qualquer deliberação. A Presidência da República, no dia 4 de dezembro, assina 2 decretos de homologação de demarcação de terras indígenas, um em Abelardo Luz, outro em Palhoça, Morro dos Cavalos, já citado. Quer dizer, durante a negociação, eu estou vendo isso lá na Ucrânia, na Rússia, no Oriente Médio, durante a negociação eles se brigam. Mas não é o certo isso. Durante uma negociação, nós paramos para conversar.
Então eu disse isso à ministra no dia 26 de março. Você pode capturar lá na Comissão de Agricultura. Era uma sessão conjunta com a Comissão de Direitos Humanos. O que eu falei para ela, eu quero consertar. Agora quem está estragando é o governo. Assinar 2 decretos, afrontando o Supremo, criando um fato consumado durante uma negociação, isso é antiético e antipolítico. Segundo, os decretos se baseiam numa lei que regulamenta a demarcação que foi revogada. Ou seja, cabe perfeitamente o projeto de decreto legislativo porque a norma foi desrespeitada. A Lei 1775 de 96, que dizia o seguinte: poderão ser consultadas durante o processo de demarcação de terras indígenas as comunidades atingidas, os municípios e os estados. Poderão ser consultados. Pela lei do marco temporal que está em vigor, deverão ser consultados. É prescritivo. E eles não foram consultados. Portanto, o processo de demarcação, que só foi concluído com a homologação no dia 4 de dezembro deste ano, de 2024, ele transgride uma lei que determina que as comunidades, os municípios, os estados sejam consultados, seguindo uma regra do direito brasileiro. Você não consegue demarcar terreno de marinha sem notificar o ocupante. Quer dizer, é um princípio geral do direito de respeito ao direito de propriedade. E para terminar, no mesmo dia 26 de março, pela manhã, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural, Nacional, aliás, homologou o tombamento de Enseada do Brito, que fica no sopé do Morro dos Cavalos, como uma das mais antigas áreas urbanas, freguesias, como se chamava, luso-brasileiras de Santa Catarina. O distrito de Enseada de Brito é o mais antigo do estado de Santa Catarina, mais antigo do que Vila Nova e Piraberaba, que você conhece lá de Joinville. É mais antigo, é do século XVIII. Então essas pessoas não têm que ser notificadas. Tem que ser notificadas. Se fosse terreno de marinha, a mesma coisa. Foi isso que eu falei para a ministra. Em nome do acordo, da pacificação, vamos nos respeitar, especialmente enquanto se negocia, e seguir a lei que esteja em vigor. Você pode colher isso na Comissão de Agricultura. Foi um debate construtivo, em que eu também prestei contas do que já pude fazer para ajudar a comunidade indígena de Santa Catarina. Portanto, não vamos criar antagonismos e antipatias e discriminações. Vamos trilhar o caminho da negociação, do acordo, da busca do acordo e do respeito à lei. E o senhor viu com otimismo esse debate na comissão com a ministra de Povos Indígenas? Veja bem, nós conversamos também sobre isso com o ministro Gilmar Mendes, que é o tutor desse acordo. Não sei se ele sabia que tinha sido afrontado, não ele pessoalmente por extensão, mas o processo de negociação que ele conduz por 2 decretos presidenciais de 4 de dezembro, 12.289 e 12.290, Abelardo Luz e Morro dos Cavalos. Senador, agora falando em educação e segurança pública, nas suas redes sociais o senhor declarou que enxerga uma maneira diferente, uma forma diferente de como proteger as crianças nas escolas. Santa Catarina, que teve o episódio trágico da escola de Blumenau, que sofreu um ato terrorista. E o senhor defende que não bastam câmeras de segurança armada, que tem que se trabalhar na educação, no combate ao bullying e uma responsabilidade solidária entre sociedade, famílias, escolas, Estado. Que ações que o senhor poderia apoiar para esse tipo de conscientização no Estado? Primeiro, eu fui o relator da lei do bullying nas escolas. Até consegui trazer para o português
eu consegui, no projeto, na lei, está escrito intimidação sistemática. Não é, foi a tradução melhor que eu consegui fazer para bullying, que é completa. O bulir, em português, é outra coisa. Bulir é brincar, debochar. Então, intimidação sistemática. Essa lei, que era de autoria do deputado Ayrton Vieira, do Rio Grande do Sul, do PDT do Rio Grande do Sul, promotor de justiça, é de 2017. Portanto, já é uma preocupação antiga. E desde 2011, aliás, desde 2001, depois do ataque às Torres Gêmeas, que eu passei a defender e praticar nas escolas o que se chama uma campanha pela paz. Porque a paz é uma coisa, não guerra é outra. Parar de guerrear é uma coisa, procurar a paz é outra coisa. Eu acho que na escola nós temos que aprender a coexistência entre diferentes, seja a religião, seja o time de futebol, seja o corte do cabelo ou a falta de cabelo. Ou seja, nós somos pessoas que têm diferenças. Nós somos todos da mesma natureza. Então, respeitar a diferença do outro, pacificar, significa educar para a convivência. Isso não pode ser feito só com a criança ou com o adolescente, tem que ser feito com um conjunto maior. Acho que isso não dispensa as medidas cautelares, mas é isso que nos aproxima da paz. Eu defendo isso há muito tempo, como governador adotei esse costume, de premiar a redação, a atitude que representasse pacificação. E acho que isso se em 2001 isso era necessário, hoje, neste momento de calcificação da polarização, quer dizer, o antagonismo está ficando cada vez mais rígido, alguma coisa vai quebrar se nós não cuidarmos. E começa pela escola. E a própria segurança pública também tem que compreender isso. E na segurança pública, a criação da Frente Parlamentar da Defesa Cibernética quer dizer, em síntese, o seguinte: há quanto tempo você não ouve falar de assalto a banco e explosão de caixa eletrônico? Faz tempo, né? Houve uma queda. E há quanto tempo você passou a ouvir falar em fraude bancária, ataque cibernético a contas? As últimas reportagens falam em 50 bilhões de prejuízos das pessoas que de boa fé foram levadas, e 10 bilhões e 100 milhões dos bancos. Eu tenho mais pena das pessoas do que dos bancos, mas tudo isso faz parte da nossa segurança. Só isso, só combater a violência, sem o cuidado com o que ocorre de maneira surda, sem barulho, nos meios digitais, ou seja, no mundo cibernético, é chover no molhado, ou secar o que já está seco, ou enxugar gelo com pano. Muito obrigado, senador Esperidião Amin, pela participação aqui no Assunto do Estado. Eu que fico grato, quero fazer uma saudação muito carinhosa à nossa gente de Santa Catarina. Fizemos aqui um breve resumo das nossas lutas e temos muita coisa pela frente. O nosso Estado é um bom exemplo para o Brasil e este exemplo tem que ser recompensado com o nosso esforço aqui em Brasília. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto do Estado.
A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Declaro aberta a sessão solene. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um fenômeno de audiência em todo o mundo. É o que se pode dizer da série britânica Adolescência, que conta o drama de uma família que tem a casa invadida pela polícia em busca do filho de 13 anos, acusado de matar uma colega de escola. A obra chamou a atenção para a falta de comunicação entre pais, alunos e professores e deixa muitas perguntas, muitos porquês sem resposta. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou Sofia Egler, uma brasileira que é educadora e trabalha lá na Inglaterra. Seja bem-vinda, Sofia. Obrigada, Paulo. Sofia, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, sua formação como educadora e o que você está fazendo agora aí nesse país distante do nosso, mas que foi o pano de fundo para essa narrativa. Bom, eu comecei em educação aí no Brasil, logo depois que eu terminei a minha licenciatura. Eu tenho uma parte também de artes plásticas e quando eu mudei aqui para a Inglaterra, eu vim fazer um mestrado e acabei ficando e comecei a me inserir nessa área educacional. Alguns problemas burocráticos, por exemplo, de reconhecimento de diploma brasileiro com o diploma daqui, mas eu, na verdade, comecei a trabalhar como o que a gente chama de one-to-one, ou, por exemplo, que você fica com um aluno dentro da sala de aula como o suporte principal dele, né? Então, geralmente, eu trabalhava com alunos que tinham dificuldades educacionais ou dificuldades de comportamento. Então, eu fazia mais essa parte de suporte. No momento agora, eu trabalho como o que eles chamam de HLTA, que é High Level Teaching Assistant, ou seja, eu dou algumas aulas, mas eu trabalho no meu caso, em escola primária, então eu trabalho com as crianças de reception, nursery, até o que a gente chama de Year 6, né? Que são crianças que vão fazer 11 anos
e depois é o último ano antes delas entrarem para o que a gente chama aqui de secondary school, que é mais ou menos essa idade que a série está abordando, já por volta dos 13 anos aí. Eu sei, mas no meio que você frequenta aí, a série tem sido bastante comentada. É claro, vocês estão... Existe até, em alguns países, até o ministro da Educação está aconselhando que a série seja reproduzida e as pessoas estudem. O que você tem ouvido a respeito da série? A gente, na escola que eu trabalho, por exemplo, a gente conversou muito sobre essa série porque... a gente já tem que adaptar nosso currículo, por exemplo, dando uma aula de Internet Safety para os nossos alunos, para dar mais, como se diz, ferramentas para eles e avisar para eles os problemas que o meio digital pode fornecer, principalmente quando eles são crianças que também às vezes não sabem ter um julgamento mais claro dos perigos e das consequências possíveis com essa digitalização, né, toda que a gente tem, que eles têm acesso. E a gente fala também de acesso, por exemplo, o que são jogos apropriados, o que são lugares apropriados para eles entrarem, porque tudo tem uma coisa de idade, mas tem muitos pais que deixam os seus filhos entrarem e usarem jogos e, por exemplo, aplicativos que não são para a idade adequada deles, né? Então tem uma conversa aí que a gente tem que ter entre escola, entre os pais, entre os professores, no que é adequado ou não e o que é benefício, o que seria um benefício para eles usarem a internet ou não, né? E essa coisa do cyberbullying é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque é muito difícil ter um controle sobre isso, porque as crianças escondem, muitos deles já têm os seus próprios dispositivos, então tem pais que são muito ligados nisso e tem outros pais que não, infelizmente. Eu vou fazer uma pergunta que é uma resposta sua pessoal. O brasileiro é considerado o segundo povo, a segunda população que mais fica ligada na internet. Aí eu estou falando de adultos, inclusive, né? O brasileiro passa 9 horas e 32 minutos por semana ligados na internet. Só somos superados pela África do Sul, que eu nem peguei qual dado aqui. Mas você julga que os adultos, eles aí na Inglaterra, eles também deixam muito, são de certa forma tolerantes com as crianças menores com as quais você trabalha, usem os celulares? Tipo assim, vai para um restaurante e liga o celular para entreter a criança. O tempo todo. É o que a gente vê o tempo todo. É uma das discussões que a gente tem também com as crianças, quando a gente pergunta, né, o que vocês fazem depois da escola, quando chegam em casa, e muitos deles falam que vão no computador, falam que vão nos jogos, falam que ficam jogando videogame. Então, a gente percebe muito essa cultura mesmo da digitalização, de ter várias horas online. Eu fiz uma aula outro dia também que era sobre como que você se prepara para ir para a cama para descansar, né? Então, qual que é a sua rotina de antes de dormir? E a maioria dos alunos, né, antes, assim, janta, toma banho, escova dente e fica no tablet, ou fica no jogo, ou fica numa coisa assim. Então, essa cultura também de ler antes de noite está diminuindo bastante. E aí uma das discussões que a gente tem é essa coisa, né, de você estar tentando dormir, botar seu filho para dormir, mas você deixa ele usar o dispositivo, que na verdade tem essa coisa da luz artificial, que já foi comprovado que engana o seu cérebro a pensar que é dia, né? Então, na verdade, não tem essa coisa da criança acalmar e pegar num sono, né? Ela fica sempre de informação e é tudo muito rápido. Então, quando a gente dá aula também, a gente sempre fala, nossa, a gente tem que, às vezes, competir
com a rapidez das coisas que eles assistem, das coisas que eles ficam entretidos, né, na internet. Tudo tem que ser muito mais rápido. E a gente não... É difícil a gente competir com isso como professor, né? Parece que você tem que ser um apresentador o tempo todo, mais do que originalmente, eu diria. Agora, essa iniciativa das escolas e promoverem encontros de professores e, enfim, do pessoal do corpo docente para encontrar uma saída, uma alternativa para prevenir que as crianças menores, sobretudo, tenham acesso a conteúdos indevidos, você diria que isso é uma reação do poder público, reação do governo, do Ministério da Educação, por exemplo? Eu acho que sim, porque... Como eu estava dizendo, a gente já pediram para a gente incluir essas aulas, por exemplo, de quais são os perigos da internet. Então, eles já reconheceram que isso é um problema. A gente faz treinamento, por exemplo, para reconhecer trejeitos de crianças ou de adolescentes de possíveis... como se dizem, aspectos de cyberbullying. Também tem essas coisas de deles serem, eu me perdi a palavra, recrutados, né? Porque tem muita coisa também social e política de serem recrutados para, não sei, bombardeio. Tem muita coisa assim também, da gente tomar cuidado com isso, da gente ficar prestando atenção, se tem mudança de comportamento, se tem aluno que está falando... de assuntos, assim, tipo, da linha terrorista também. Então, a gente tem que fazer treinamentos em relação a isso para ficar em alerta, né? Bom, um dos porque é muito complicado. Porque são geralmente as crianças escondem isso, né? Os adolescentes escondem isso. Sim, isso aí é verdade. A criança, agora é natural que a criança, a partir de uma determinada idade, ela comece também a mentir, a tentar enganar. E você mesma mencionou isso anteriormente. E como é que você faz quando você detecta que a criança está mentindo ou que teve acesso a algum conteúdo indevido? São vários passos que a gente tem que seguir, né? Então, geralmente, o primeiro passo seria tentar abordar a criança e falar, olha, eu estou percebendo, geralmente a gente usa muito essa frase, I've noticed, estou percebendo que você está tendo uma mudança de comportamento, estou percebendo que você tem relatado mais sobre esse, por exemplo, tema, né? Às vezes é uma coisa sexual também, às vezes eles têm uma noção, começam a soltar comentários inapropriados, principalmente para a idade deles. Então, a gente começa a pegar nessas pequenas falas, nessas pequenas atitudes, na brincadeira entre eles, porque às vezes eles não percebem que a gente está prestando atenção na fala deles, entre eles, né? Então, a gente depois tenta abordar a criança, dando também a entender que aquele é um espaço seguro, que é um espaço que, né, se eles estão tendo algum problema, se eles estão, por exemplo, no caso do cyberbullying, se eles estão sofrendo cyberbullying, de abrir para a gente conversar, para a gente poder tentar achar uma solução para isso. E a gente tem que também falar que, olha, se você falar que tem alguma coisa errada, a minha obrigação é depois ir conversar com alguns dos meus superiores, porque eu não posso prometer para essa criança que eu vou guardar um segredo. É muito importante que eles saibam disso, que a nossa função como professor é manter todo mundo, né, seguro, no espaço seguro. Então, eles têm que entender que a gente está lá para ajudar, mas que se tiver uma coisa que é preocupante, a gente tem que agir. Ô, Sofia, como é que funciona, aqui no Brasil, por exemplo, os pais às vezes não têm, assim, não gostam de receber um chamado da escola para que seus filhos, para que eles sejam chamados a atenção por alguma coisa que não está indo bem, né? Como é que funciona isso? Às vezes até resulta em agressão aos professores, uma negativa mais forte. Isso acontece aí também? Sim, acontece... Não diria o tempo todo, mas eu já trabalhei em vários locais
que os pais podem ser agressivos. Tem muitos pais que são, né, acho que eles entendem que o fato da criança estar tendo algum problema seja diretamente uma culpa deles. E, na verdade, o nosso projeto como escola é trabalhar junto com os pais. É mais eficiente se a gente tiver essa troca de mútua entre os pais e os professores, para a gente, na verdade, o foco é ajudar as crianças, é que eles estejam desenvolvendo bem academicamente, bem socialmente. Então, quando você tem pais que estão on board, né, de ter essa conversa com você, de buscar soluções com a escola, os resultados são mais positivos. Mas tem áreas que eu trabalhei que a gente tentava conversar com pais e marcar reuniões e você era recebido com xingamento, com um vocabulário, né, super inadequado, indecente, principalmente numa área de escola. Aí você começa a perceber, nossa, se esse é o vocabulário que eles estão usando com a gente, imagina o vocabulário que eles estão usando em casa. Então, depende da família, depende das áreas. Então, eu diria que é assim no mundo todo, né? A família é muito importante e essa parte de ter esse trabalho mútuo com a escola é essencial, porque sem isso, na verdade, é nadar contra a corrente, né? Até que ponto a escola, a direção da escola e as autoridades da educação podem defender o professor em situações de conflito? Até que ponto vocês são, entre aspas, bancados por quem está acima de vocês na escala do meio docente? A gente tem que sempre, né, tratar os pais com politicamente corretos, né? Nossa função é essa. Então, obviamente, se eu sofro algum momento de agressão, as primeiras pessoas que eu vou ter que conversar vai ser o meu diretor, a minha diretora, ou vice. Então, geralmente, depois, se isso acontece, eles vão entrar em contato com os pais. E é também sempre uma coisa de escala, né? Por exemplo, a gente tem um sistema de observação das crianças, que a gente escreve tudo nesse sistema seguro, que registra, por exemplo, vários casos. A gente tem que registrar dependendo do que a gente está observando. Então, pode ser, essa criança chegou na escola e está sem almoço, está sem lanche, não tomou café, não está de banho tomado, as roupas estão sujas, a roupa não cabe, até está falando muito palavrão, ou está sendo agressivo, ou está tendo dificuldade. A gente tem que registrar tudo isso. E isso faz com que a gente tenha um banco de observação de vários professores, né? Geralmente não é só um que tem acesso a isso, então a escola inteira tem acesso a isso. E isso depois vai sendo passado para os nossos SENCOs, que são o pessoal que vai olhando esses dados. E dependendo da quantidade e da seriedade, aí isso depois sobe para uma outra escala de concern. E aí, dependendo, se o caso for muito sério, as crianças podem ser retiradas dos pais. Mas isso é um processo muito longo, muito complexo. Então, não é assim fácil e rápido. Isso já seria o outro extremo da coisa, né? Mas aqui no Brasil... Isso já é um extremo enorme, Aqui no Brasil, os professores, principalmente do ensino fundamental, eles se queixam bastante de que a educação no sentido de formação da pessoa, formação do cidadão, comportamento, hábitos, isso está sendo muito deixado assim, para os professores da escola fazerem. Acontece isso aí também? Com certeza. A gente conversa várias vezes... que a gente sente que a gente agora não é só educador de assim, vamos ensinar a matemática, o inglês, as ciências. A gente agora tem que ensinar tudo. A gente tem que ensinar o comportamento, a gente tem que ensinar o que é adequado, a gente tem que ensinar formas de conversar, de falar. A gente também tem um trabalho muito forte com
esse desenvolvimento social das crianças também, porque às vezes eles não têm isso em casa. Que é que nem o que a gente estava conversando antes. Os pais também são super viciados nessa coisa da internet. Então, às vezes, eles não têm essas interações em casa também, porque os pais estão no celular ou no tablet, os meninos estão no tablet, está todo mundo, né, meio que no tablet o tempo todo, ou assistindo TV. Eles chamam babá eletrônica, porque às vezes é mais fácil, né, você deixar a criança ligada naquilo e os pais têm tempo de fazer as outras coisas. Não estou dizendo que seja uma coisa ruim de deixar que a criança use, mas é aquela coisa, tudo tem que ser um balance, né, de quantas horas a criança vai poder usar isso. Vai brincar lá fora, vai fazer outra coisa, né? Tem que oferecer também às crianças essa oportunidade de ser criativa. Olha, você tem os seus brinquedos, você tem seus lápis de colorir, você tem patins, você tem bicicleta, né? Essa coisa tipo, tô bored. Os adultos às vezes se sentem como se eles, que eu estava dizendo antes, você tem que entreter a criança o tempo todo. Senão fica entediado, não tá deixando né? esse espaço para eles terem essa criatividade. Eles não estão saindo muito, brincando do lado de fora. Você não vê muita criança do lado de fora brincando, que nem quando eu era criança, a gente chegava da escola, fazia o dever de casa e a gente, o mais rápido possível, estava lá fora brincando. Bom, às vezes o clima não deixa que isso aconteça aí, porque às vezes, o inverno é bastante frio. Mas, Sofia, aqui no Brasil... A gente brincava no inverno. Eu esqueci que você estudou também quando era criança aí na Inglaterra, né? Enfim, mas aqui no Brasil, uma lei recente proíbe o uso do celular dentro das escolas. Não sei se o critério para isso não é recolher ou então fica num canto e depois volta a usar. E isso resultou num fenômeno que é o recreio voltar a ficar barulhento, que antes cada um dos alunos ia pegar seu celular, né? Mas isso é um comentário. Como é que funciona essa restrição do uso dos celulares aonde você ensina? Na escola primária eles não podem levar celular. Na verdade, a gente até sugere para os pais que eles não tenham os seus próprios celulares, né? Devido à idade deles. Muitos deles têm tablets em casa, mas o que começa a acontecer é nos 2 últimos anos de escola, alguns deles começam a já ter celular, porque já é uma idade que, dependendo da distância deles da casa até a escola, os pais podem dar autorização deles caminharem para casa. Então, por alguma razão de segurança, os pais dessas crianças mais velhas deixam que elas tenham celular. Mas a gente na escola, por exemplo, proíbe o uso de celular, ponto final. Então, eles trazem, se os mais velhos trouxerem, a gente fica com eles na secretaria da escola e no final do dia eles pegam. Já na secondary school, eu acho que eles podem usar o celular, mas se são pegos usando dentro de sala de aula, o celular é confiscado. Bom, Sofia, como é que funciona em termos aí? Eu vou falar um pouco também de uma faixa etária acima da qual você trabalha, das pessoas que você trabalha hoje, né? Você também já deve ter trabalhado com adolescentes aí. Como é que funciona o sistema disciplinar aí numa faixa desses adolescentes mais com tendências a serem mais perguntadores, mais ativos e tal, nessa faixa dos 13 anos, que é exatamente do personagem lá da série. Como é que é essa questão disciplinar aí? Falando de uma experiência que eu tive numa área que era um pouco mais complicada, a gente tinha muito problema de comportamento dentro de sala de aula. Então, a gente tinha um sistema, você tem um sistema de relembrar eles, né? Então, você dá a primeira advertência, a segunda, e se chega na terceira, a gente tinha um sistema no nosso laptop pessoal que você escrevia. Então, por exemplo, preciso de suporte na sala 347. E aí vinham, geralmente, 2
eu chamava eles de seguranças, né? Mas são pessoas que retiravam esse aluno da sala de aula e esses alunos depois passavam o resto dessa aula, dependendo do tipo de comportamento, o resto do dia, isolados, né? Tipo, num quarto que alguém tomava conta e eles ficavam isolados lá. Dependendo também, você podia dar detenção. Então, esses meninos ficavam depois da escola em detenção, né? Geralmente com alguma atividade para fazer. Recado era mandado para os pais, então tudo tinha que ser comunicado. Depois da escola, então você tinha que ligar e falar, olha, seu filho vai ter que ficar na escola mais tempo, né? Por causa desses problemas. E aí eles ficavam na escola mais ou menos uma meia hora e com alguma atividade extra para fazer, né, se fosse uma coisa violenta, tinha que ser abordado com o diretor. E aí também são escalas, você pode, dependendo do acontecimento, suspenso, aí depende de quantos dias, ou até excluído. Mas isso com graves consequências para o educador que entre aspas, detenção é uma palavra muito forte, vamos traduzir aqui, que ele ficou retido em algum lugar que não foi a sala de aula, mas ele não poderia circular na escola, não é isso? Isso, mas também tem o ficar depois da escola também em uma sala fazendo atividades extras. É o antigo tá de castigo, né? É isso, mais ou menos. Ô, Sofia, nas conversas com seus colegas educadores, eles acham que é verossímil o que se passa na escola durante essa série? É um ambiente bastante conturbado, onde os professores são no limite da paciência. É verossímil isso? Muitas situações, sim. Tem muitos de nós profissionais que já passaram ou estão passando por situações dessas, né? Então, tem alguns colegas que trabalham com crianças com problemas de comportamento e que sofrem de abuso verbal, sofrem de abuso físico. Então, tem alguns que né, já até saíram dessa coisa do ambiente escolar, desistiram. Ô, Sofia... Então, depende do caso, mas depende da criança, depende da família, mas é uma ocorrência que eu diria normal. Sofia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, eu agradeço bastante, parabéns pelo seu trabalho, sorte dos seus alunos que têm uma artista aí para entretê-los, né? Obrigado. Gente, eu gosto de fazer o que eu faço, mas às vezes a gente tem que tomar take a deep breath, porque as horas são longas e às vezes a gente fica muito preocupado com as possibilidades, né, de futuro, assim, em relação ao que as crianças estão entretidas e envolvidas hoje em dia. Então, nosso trabalho é meio que ajudar a desviar desses casos o máximo que a gente pode. Muito obrigado mais uma vez. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
A vida e a liberdade são nossos bens mais preciosos, assim. A liberdade é onde o Estado acaba mais nos atingindo. Historicamente, o Brasil se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos, desde a escravidão. Então, assim, me colocar nessa posição de advogado criminal, de defesa de jovens jovens negros e negras estigmatizados e criminalizados e atuar na defesa deles, eu acho que é dar um fim social para a minha profissão. Eu fui descobrir que a abolição não foi feita pela Princesa Isabel depois de velho, depois dos 20 anos. Quando você vai estudar o processo de abolição e você vê toda a luta de grandes figuras negras, como o próprio Luiz Gama, e que não nos é passada, é de respeito ao projeto de país, assim. E aí, como que se deu essa abolição, largar os negros nessa, né? Simplesmente, olha, agora você não é mais escravo e vai lá e dá teu jeito, sabe? De que maneira que isso foi feito diz muito do que nós vivemos hoje, né? Hoje, a pobreza no Brasil ela não é exclusivamente negra, mas ela é majoritariamente negra. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. O saneamento básico ele é um elemento essencial para a qualidade de vida das pessoas. Quando não há isso, as pessoas estão expostas a uma quantidade enorme de sujeira com contaminantes e agentes de infecção dos mais diversos tipos. A PEC aprovada que coloca o saneamento básico entre os direitos sociais, ela é estratégica, porque quando nós falamos que 43% somente da população tem acesso, é um número baixo, mas quando a gente olha regionalmente e olha as regiões mais pobres e isoladas, comunidades indígenas, quilombolas, a região norte, nordeste, os números são piores ainda. Essa inclusão ela permite um olhar diferenciado do ponto de vista orçamentário e integrado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o futuro do trabalho é o tema deste Agenda. As relações de trabalho passaram por grandes mudanças nos últimos 10 anos. E neste momento, quase 10 projetos de lei e de emendas constitucionais tramitam no Congresso com mais alterações. Para onde vai o mundo das relações do trabalho nos próximos anos? Quem responde a essa e outras perguntas é o professor emérito da Universidade de Brasília, Sadi Dalrosso. Professor Sadi, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Tudo bem. Professor, o senhor é um especialista em trabalho há uns 40 anos, mais ou menos. Pesquisa, estuda na academia essa questão. A gente vai começar com uma coisa bastante ampla, mas depois a gente vai fechando, que é, do seu ponto de vista, toda essa sua observação, para onde está caminhando esse mundo do trabalho? Olha, o mundo do trabalho, ele deve ir para o caminho da redução. Né? Redução das jornadas, da duração do trabalho. Mas a gente observa também um movimento contrário, a saber que existem certos setores que estão alongando as jornadas de trabalho. Não é? Há, por exemplo, na questão dessas jornadas maiores, há certos movimentos que estão se estruturando, não é? E lutando para ver se conseguem reduzir a jornada de trabalho, né? E, então, a depender
de como forem esses movimentos, não só os projetos, é uma questão importantíssima, você mencionou que há 10 projetos circulando na casa, é muito importante isso. Mas nós temos que ver que os projetos eles tendem a ser aprovados quando existe um respaldo na sociedade. Isso haver esse respaldo nesse momento, porque o que se dizia lá nos anos 1980 ou antes, o que a literatura dizia é que com o avanço tecnológico os seres humanos vão ficar cada vez com cargas mais reduzidas e as máquinas vão trabalhar. Não foi exatamente o que a gente viu, né? A carga de trabalho, né, das pessoas aumentou bastante. Né? E, inclusive, se desregulamentou muita coisa em 2017. No Brasil, a gente teve uma reforma trabalhista que desregulamentou muita coisa das relações de trabalho. Né? Como é que fica essa questão? Foi feita uma desregulamentação em 2017, a gente tem agora esses projetos, algum deles tem uma emenda constitucional que prevê a redução para 36 horas, né? Onde é que vai chegar um equilíbrio aí? Eu acho que uma redução pode vir a ocorrer se houver, digamos, no parlamento, houver na sociedade um apoio muito firme, muito forte, não é? Porque nós não podemos continuar com jornadas de trabalho excessivamente longas que afetem a saúde, afetem o bem-estar das pessoas, especialmente a questão da saúde. Não é? Por exemplo, eu vejo muito essa questão por exemplo, 12 por 36 é uma coisa que, sabe, muito difícil, pode ser interessante, enfim, para talvez as empresas, mas para os trabalhadores não creio que seja interessante, não, porque na verdade, exige muito consumo da energia pessoal. Também os trabalhadores de outros setores de atividade, mas de avanços tecnológicos mais recentes, curiosamente estão nesse dilema, né, entre reduzir a jornada, quer dizer, ou alongar a jornada. E, na verdade, estão ficando com o alongamento da jornada. Isso nós estamos vendo aqui no caso do brasileiro, não é? Os entregadores, né? Meus colegas lá da UNB que pesquisam esse campo, eu menciono aí, por exemplo, o professor Ricardo Feste, não é? E a Laura, que é do doutorado, que está fazendo doutorado comigo, né? Sob minha orientação, eles encontram esses números absolutamente malucos, 16, 18 horas de trabalho. O que é seguidos. Isso? O que é isso? É algo quase desumano. Quer dizer, né? O futuro do trabalho, então, está ligado a essas questões também. Certo. Não é aquele futuro assim de redução, aquele futuro, digamos, mais tranquilo que se falava antigamente, né? Lá nos anos 1980. Eu vou pedir o nosso diretor para colocar aqui na tela, só para a gente ter um comparativo dessa questão do tempo de trabalho semanal regulamentado, né? É o que diz a lei. A gente fez essa pesquisa, são dados públicos. Aí no Brasil a gente tem, pela Constituição, uma jornada máxima, isso, né, de 44 horas como jornada fixa. Sim. Estados Unidos 40 horas, Portugal 40 horas, França 36 horas. Mas a gente sabe que em cima disso se colocam as horas extras e se colocam acordos, isso, né? Acordos diferentes feitos entre patrões e empregados. Como é que a gente consegue, dentro de trazer questões como saúde, bem-estar mental dos trabalhadores? Aí é através de movimentos sociais. São movimentos sociais. O que está me chamando a atenção agora, não é que essas novas propostas estão vindo junto com o movimento, não é? A vida não é só trabalho, né? Para além do trabalho. A vida é para além do trabalho. Então, quer dizer, há um outro respaldo social que está se colocando. Eu tenho investigado isso muito tempo, no caso de 88, quando se reduziu a jornada de 48 horas no Brasil para 44, que foi um avanço importante, né? Eu tenho estudado isso e eu vejo que
essas propostas parlamentares, elas sempre vingam quando tem um movimento na sociedade respaldando essas. Na época, era fundamentalmente a greve dos metalúrgicos no ABC. Quem conhece um pouco da história do trabalho lembra que houve uma greve importante em 85, não só no ABC, mas depois espalhou-se por São Paulo, por Rio de Janeiro, tudo. Então, há um respaldo da sociedade atrás desse, e é o que nós esperamos hoje, estamos vendo também com o surgimento de movimentos de rua, não é? Não só sindicatos é fundamental, mas outros movimentos de rua apoiando esse tipo de redução da jornada de trabalho, e o que é importante frisar, sem redução de salários. Agora, isso não pode acontecer uma leva de demissões e recontratações com salários menores? Porque a gente tem, por exemplo, aí a proposta, né, de uma nova jornada de trabalho, de acabar com a jornada de trabalho de 6 por 1, que é muito comum no comércio e no setor de restauração, hotelaria, né? A pessoa trabalha 6 dias e folga 1, sendo que esse 1 não necessariamente é no fim de semana, né? E também das empregadas domésticas. Sim, também das empregadas domésticas, né? Não corre-se o risco aí de uma série de demissões? O empresariado brasileiro está pronto para assumir a sua parcela de responsabilidade nesses movimentos sociais? Essas mudanças sociais? Muito difícil essa sua pergunta, mas eu esperaria que sim, que estivessem preparados para atingir essa meta, esse ideal de uma jornada de 40 horas, por exemplo, ou menos, né? e que fosse colocada como parte de um movimento social no Brasil, de um movimento com bases sociais fortes, né? Isso eu acho que é o que nós estamos vendo agora, e eu esperaria que isso se mantivesse, os movimentos de rua se mantivessem. Porque, historicamente, eu vejo sempre, não só no Brasil, mas no exterior, a gente vê também movimentos sociais que respaldam. E aí são aprovados os projetos de lei, né? Então, eu tenho, digamos, em função disso, eu tenho uma visão de que não existe esse perigo de que vai haver uma demissão generalizada. Não aconteceu, por exemplo, em 85, 86, 87, 88, quando a jornada foi reduzida para 44 horas. Não aconteceu. Ao contrário, você sabe, eu sou pesquisador que vai para os lugares. Eu estive lá no ABC, entrevistei dirigentes, nem foram operados, dirigentes das empresas, de 8, 10 empresas, e nós vimos naquela época que, de fato, não houve demissão em massa. Segundo, não houve outras coisas punitivas aos trabalhadores, e o trabalho continuou rendendo, inclusive, mais, aumentando a produtividade do trabalho. Nessa questão da produtividade do trabalho, a gente tem aí uma proposta de emenda constitucional, tanto a da deputada Érica Hilton na Câmara, quanto a do senador Paim aqui no Senado, elas prevêem uma redução para 36 horas. Né? Tem um movimento reacionário a essas propostas, reativo a essas propostas, contra, né? Dizendo que o trabalhador brasileiro não tem qualificação suficiente para 36 horas, que a produtividade cairia muito, que o custo das empresas cairia muito. Não. Como é que o senhor entende esse aspecto? Não, eu acho que não cai a produtividade, pelo contrário. As pessoas se dedicam mais ao trabalho porque têm melhores condições físicas e mentais, né, para enfrentar o processo de trabalho, que é de uma jornada menor.
Então é por aí que a gente percebe que aumenta a produtividade dos trabalhadores, porque eles se dedicam também mais. Eu vou pedir o nosso diretor para colocar uma outra arte que mostra essa questão da jornada, só para a gente ter uma ideia de como é o padrão, né? Então, no Brasil, a gente tem a jornada de 6x1, que é 6 dias de trabalho, 1 de folga, principalmente comércio, setor de restauração e hotelaria. A 5x2, que é a nossa jornada padrão de 8 horas por dia, que já dá aí, faz com que a jornada desse tipo de trabalhador semanal caia para 40 horas, né? E a gente tem em teste, testada no Reino Unido, nos Estados Unidos, outros países europeus e até em algumas empresas brasileiras, a jornada de 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho, 3 dias de folga. E ainda esses relatórios não foram amplamente divulgados, mas indicam um aumento de produtividade. O senhor acha viável essa jornada? Como eu lhe falei há pouco, não é? O movimento de produtividade cresce, a produtividade cresce para o trabalho. Não é em função de que as pessoas têm melhores condições físicas e emocionais de se dedicar ao processo de trabalho. Né? Quanto mais tempo se fica, por exemplo, hoje, o trabalho dos entregadores, não é? De mercadorias, também de... Motoristas, né? Isso, os entregadores, os motoristas, não é? Eu vejo muito dificilmente, quer dizer, são jornadas muito grandes, enormes. Eu nunca tinha visto isso, a não ser quando estava pesquisando sobre a Revolução Industrial do século XIX. Então, essas formas de trabalho que vieram com os aplicativos remetem já lá remetem ao passado, é coisa do passado. Como é que se regulamenta isso? Porque há grupos, a divisão, né? Grupos que querem uma regulamentação que seja de regulação, de relação trabalhista, outros grupos que não querem. Dificílimo, dificílimo. Vou lhe contar um caso. Os Estados Unidos, que é um país que nós conhecemos, liberal, não é? Teve, especialmente no estado da Califórnia, teve um referendo sobre essa questão, né? Se por acaso os empregados dessas empresas seriam entendidos como, não é, assalariados ou não, ou autônomos, não é, por conta própria, todos esses termos que tem aí. E veja o que aconteceu, que foi ruim, mas não, a história não para por causa disso. Quer dizer, perdeu no referendo, que foi um referendo, quer dizer, foi a voto popular. Depois da eleição tem as propostas que vão para referendo. Então, perdeu a proposta de... ser uma relação legal de trabalho. Exatamente. Então, não deveria ser entendido como assalariados. Não deveria ser entendidos como assalariados. Não, então, se não são entendidos como assalariados, então eles vão ser autônomos, por conta própria, não é? Quer dizer, são relações difíceis. Então, quer dizer, perdeu-se esse passo na Califórnia. Perdeu-se. Isso é muito difícil, então perdeu-se. Mas ganhou-se na Espanha, importante olhar os quadros, né? E, obviamente, como a Califórnia, que é um estado progressista, diga-se assim, não é? Quer dizer, o processo de que essas empresas jogaram muito dinheiro lá na época das eleições, fazendo propaganda. Até porque a sede está lá, né? A sede está lá, em alguns casos, né? E então, tem os outros estados dos Estados Unidos que nós esperamos que coloquem em referendo e saia voto contrário. Sobre esse assunto, a gente tem aqui uma outra tela, exatamente para falar dessas novas formas de trabalho, que eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui no nosso telão. Algumas nem são tão novas, né? Como a pessoa jurídica, né? O famoso PJ, né? Pessoa jurídica, os trabalhadores intermitentes vieram com a legislação de 2019,
2017, aqui com a reforma trabalhista de 2017, do presidente Temer, aqui no Brasil. Entregadores de alimentos e motoristas de aplicativos surgiram aí na esteira das novas tecnologias que estão em um vácuo, né, de regulamentação de uma forma geral, como da mesma forma que estão no vácuo também sem regulamentação as redes sociais. Como é que essa questão da pessoa jurídica, ela até hoje tem muitos casos na Justiça. Está lá no Supremo Tribunal Federal esperando uma decisão para ver como fica, né? Quando surgiu nos anos 1990, parecia ser assim, uma grande coisa para profissionais liberais, né? Advogados, jornalista não é profissional liberal, mas também achava que era na época e começaram a se fazer essas empresas de uma pessoa só, né? Como é que o senhor vê essa situação? É um avanço? Ela traz benefícios para os trabalhadores ou não? Olha, você citou a lei que foi do governo Temer, né, que trouxe todas essas novidades, ou grande parte dessas novidades para a gente, não é? E então, se nós olhamos historicamente, a gente vê um certo processo dos anos 90 para cá, nos anos 80, 50, houve muita formalização. E após, nós temos um processo de muita informalização no trabalho. Não é? Então, que informalização? Essas várias informalizações são detalhadas em lei ou que são estabelecidas vamos dizer, pelo tribunal, dependendo do tribunal, não é? E, então, esse processo de informalização na economia, que nós estamos vendo hoje, é um crescente processo de informalização na sociedade. Crescente, que vem atrás de PJs, de MEIs, de outras formas, né? Ou trabalhadores de aplicativos e que não têm uma relação de assalariamento com seus empregadores. Então, a informalização tem aumentado. Isso é o futuro? A gente caminha para isso mesmo? Olha, eu vejo sempre o futuro olhando no seguinte sentido, não é? O futuro é a luta social que determina como que vai ser o futuro, né? A luta social, especialmente por parte de quem trabalha 4, 8, 10 horas ao dia e que na sua organização, através dos sindicatos, através das várias organizações da sociedade, chega a definir um horário com uma melhor proposta, estabelecer em determinados lugares a negociação e conseguir que seja implementado, né? Agora, essa desorganização, ela não enfraqueceu os sindicatos? As pessoas hoje lutam de uma forma mais independente. A gente vê os jovens saindo de empregos, a gente vê os jovens buscando empregos, os que têm uma formação mais refinada, empregos com menor tempo de trabalho, mas a grande massa não, né? Sem sindicatos, como fica? Eu esperaria uma posição muito firme do mundo sindical, porque eles se definem como o sindicato, enfim, aquela organização que defende o trabalho e o trabalhador. Então, nesse momento, é importante que o sindicato assuma essa posição de defesa, né? Se não assumir, isso vai ser uma perda de força, quer dizer, aquele movimento social que leva, por exemplo, no caso do VAT, né, a vida após o trabalho, né? Não tem necessariamente um suporte sindical, mas pode ter um suporte parlamentar, e isso é importante, eu esperaria, e seria uma coisa que engrandeceria o nome do Senado Federal brasileiro, né, que aprovasse legislações que reduzissem jornada sem reduzir o salário e reduzindo dessa maneira o processo de
informalização na sociedade. Professor, a gente vê muitos, principalmente em lugares de comércio públicos, grandes supermercados, grandes lojas varejistas, às vezes a gente ouve no microfone colaborador, não sei o quê, se dirija a tal seção. Colaborador, se dirija... Quer dizer, a gente riscou do dicionário as palavras patrão e empregado, agora é colaborador, assistente, auxiliar. Por que se riscou a palavra empregado, as palavras empregado e patrão? Não sei, mas eu creio que isso tem vida curta. Tem vida curta. É o que eu estava tentando lhe colocar antes, que o processo de informalização na sociedade brasileira, na sociedade do trabalho, está crescente. Está crescente, não é? Então, a informalização, então, entra essas coisas, assim, que você mencionou, entram pejotização, entram, outros termos, assim, que terminam tirando da bolsa do trabalhador e da trabalhadora, né? A gente teve aí também mudanças na área de previdência. Como é que ficam esses trabalhadores informais, eles não pagam previdência? Pois é, esse é um problema sério. É parte do processo que eu lhe dizia. A sociedade brasileira dos anos 80 para cá está caminhando por um lado de muita informalidade, muita informalização, o que não beneficia os trabalhadores, não fortalece o mundo do trabalho, não é? Mas também pode ser termos de reivindicações sociais. Né? O senhor falou no papel dos sindicatos. O senhor acredita que os sindicatos possam retomar um papel de liderança de trabalhadores que já tiveram? Eu não só acredito, como estou trabalhando nesse sentido, estou lutando nesse sentido. Eu acho que os sindicatos têm que assumir as lutas sociais, não é? As lideranças sindicais, masculinas e femininas, a composição geral do sindicato, né? Tem que assumir essas batalhas, né? E só assim nós vamos ter, digamos, efetivos avanços sociais, por exemplo, com redução da informalidade, com avanços das jornadas menores e duração menor, e jornadas também sem redução de salário. Eu sempre acrescento isso, porque se é para reduzir a jornada reduzindo o salário, aí não. Essa proposta do senador Paim, que é uma redução de 44 para 40 horas, e a partir daí começar a reduzir 1 hora por ano até chegar a 36 horas, o senhor acha isso viável? Eu acho viável, acho interessante essa proposta. Eu vejo um pouco mais de dificuldade essa coisa de implementar 1 hora por ano, porque o mundo do trabalho é um mundo muito fixo, né? Todo dia você levanta e diz, eu tenho que trabalhar, né? Então você pega o chapéu e vai, né? Agora, então, mudou, esse ano mudou, então hoje não tem trabalho, é 1 hora a menos, né? Então acho um pouquinho complicado só essa segunda parte, né? Mas também acho que seria possível de resolvê-la através, digamos, de diminuir 4 horas no primeiro momento, depois, num segundo momento, digamos, passado um determinado tempo, mais 4 horas. Então, só esse é o meu... Né, eu gostaria de cumprimentar o senador Paim, gostaria de cumprimentar o senador Paim por esse projeto de lei. Seu conterrâneo, né? Meu conterrâneo também tem isso, né? Professor Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Vamos, então, ver como se esse mundo do trabalho se desenrola aí nesses próximos anos, né? Agradeço, viu? Obrigada, professor. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita e se inscreva no canal e curta a programação. Até o próximo Agenda Econômica. A
CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O modelo de racismo brasileiro, que é completamente diferente do modelo de racismo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, basta você ter uma única gota de sangue africano, 99 de sangue europeu. Se alguém souber, você simplesmente considerar como negro. O racismo nos Estados Unidos cria união entre os mestiços, enquanto o nosso modelo aqui desune. Desune porque quer separar os mestiços dos negros. Os mestiços também são descendentes de branco. De branco, de negro, de indígena, né? que se misturaram. Mas se você é discriminado na sociedade, na hipótese de que os mestiços são discriminados por causa da negritude, não são discriminados por causa da branquitude. Então ele tem que assumir sua negritude, né? como bandeira de luta. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Declaro aberta a sessão solene. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A crise da saúde mental no trabalho levou o Ministério do Trabalho e Emprego a adotar uma norma que obriga as empresas a avaliarem riscos e tomarem medidas preventivas para proteger a integridade mental das trabalhadoras e dos trabalhadores. Como as empresas deverão se adequar para cumprir as novas regras e o que os profissionais de saúde recomendam para que empregadas, empregados e empregadores cuidem melhor da saúde.
Acompanhe a nossa conversa a presidente do Conselho Federal de Psicologia, a vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, Alessandra Almeida, e o diretor do Departamento de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, Rogério Araújo, estão na TV Senado para responder as suas e as nossas perguntas. A minha colega Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Acompanhe o Senado Live e fiquem bem informados. Bom dia, Alessandra Almeida. Bom dia, Rogério Araújo. Obrigado pela participação de vocês aqui no Senado Live. Sejam bem-vindos à TV Senado. Muito bom dia, muito bom dia. Obrigado, Marcelo. É um prazer enorme estar aqui. Que estão nos assistindo. Ok, vamos lá então. Vou começar. Primeiro, eu gostaria de perguntar para você, Alessandra. A gente está falando em avaliação de riscos psicossociais no ambiente laboral, no ambiente de trabalho. Do que a gente está falando exatamente, né? Como é que a gente caracteriza esses riscos psicossociais? O que tem levado tantas pessoas a pedirem afastamento do trabalho por questões de saúde mental? Nossa, eu primeiro queria agradecer. Eu acho que esse é um assunto fundamentalmente importante para que possamos tratar. Eu lembro que, embora nós estejamos no que estamos chamando de uma epidemia, né, agravada de saúde mental relacionada ao trabalho, a Organização Mundial do Trabalho há muito tempo vem chamando atenção para o adoecimento no ambiente de trabalho, né? Essa questão dos riscos psicossociais, elas vão além da estrutura física do trabalho e, evidentemente, nesse momento histórico em que nós estamos, né, de metas, às vezes impossíveis de serem cumpridas, de extrema velocidade das respostas, né? E eu vou dizer, uma degradação, inclusive, das relações interpessoais. Eles são grandes responsáveis, embora o adoecimento mental ele seja multifatorial, mas ele tem, no espaço do trabalho, muita relação com as relações interpessoais e, sobretudo, com uma forma de gestão organizacional. Então, quando a gente fala dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, de forma muito especial, nós estamos falando de métodos, de estratégias de gestão que desconsideram os fatores humanos, por incrível que pareça, né? A gente tem, por exemplo, situações como assédio, né? Assédio está muitas vezes relacionado, e num país como o nosso, que tem uma cultura, né, estrutural aí, que é uma cultura autoritária muitas vezes, isso também se apresenta no espaço de trabalho. Nós vivemos num país com um racismo sistêmico bastante importante e, evidentemente, quando a gente está discutindo racismo, misoginia fora, evidentemente isso também se coloca no espaço do trabalho e se coloca na forma como uma pessoa, especialmente no lugar do poder, se relaciona com a outra, com o seu subordinado. Esse ponto, Alessandra, é importante você trazer essas questões para a gente, porque são questões que são colocadas por especialistas que têm analisado essa norma do Ministério do Trabalho e Emprego e que avaliam, né, essas questões dos riscos, né? O assédio é um dos motivos, a questão da discriminação e as relações interpessoais, que é um ponto que está claro na norma NR1, que é o motivo dessa nossa conversa. E agora eu quero passar a palavra para o nosso convidado, Rogério Araújo, do Departamento de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego. Rogério, conta para a gente, em linhas gerais, do que se trata essa norma, né? A gestão de riscos ocupacionais, desses riscos de acidentes no trabalho, já existe há muito tempo, já são normas que devem ser
acompanhadas pelas empresas, observadas pelas empresas dentro dos ambientes do trabalho. Agora, houve uma modificação, que é o que nos traz a essa conversa, por um problema que é epidêmico, como disse aqui a nossa convidada, que é a questão do adoecimento mental. E isso entra na norma agora de maneira evidente. Explica para a gente o que mudou na norma e o que deve ser observado daqui para frente pelas empresas para esse cuidado com a saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores. Obrigado, Marcelo. Eu queria mais uma vez agradecer aqui o convite, porque é muito importante que a gente possa ter esses espaços de diálogos e esclarecimentos, né, para a população entender o que foi trazido de novidade com essa alteração da NR1, a NR1 que trata do Programa de Gerenciamento de Riscos, que já está em vigor no formato que é atual desde 2021, né? Essa norma foi alterada no ano de 2020, e a gente trouxe essa alteração da inclusão dos fatores de risco psicossociais para dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, uma medida que, a nosso ver, era extremamente importante devido ao elevado número de adoecimentos mentais relacionados ao trabalho, mas para deixar claro aqui que isso não é uma novidade trazida na normatização, isso já existia na NR17, então não é uma coisa nova, a gente simplesmente deu um olhar mais atento a esse gerenciamento de riscos, porque hoje o empregador, a partir da alteração da NR1, do capítulo 1.5 especificamente, o empregador tem que dar um olhar mais atento e fazer essa identificação, identificar se naquele ambiente de trabalho existe o risco de adoecimento mental. E aí foi muito bem pontuado aqui pela Alessandra com relação às questões, porque nós fizemos uma separação bastante importante daquele risco que é originado no trabalho, assim como todos os outros riscos que são tratados dentro do PGR, a gente tem que tratar o ambiente de trabalho que pode levar ao adoecimento do trabalhador e da trabalhadora. Então, é muito importante que se olhe esse ambiente de trabalho, o que esse ambiente de trabalho tem, seja nas relações interpessoais, seja no ritmo, seja no volume de trabalho, tanto para mais quanto para menos, seja qualquer questão que possa ali levar a uma degradação da saúde mental do trabalhador. Então, essas discussões elas foram feitas dentro da Comissão Tripartite Paritária Permanente, que tem representação dos empregadores, dos trabalhadores e do governo, onde participam 4 ministérios do governo e é presidida pela Inspeção do Trabalho. E nós fizemos esse acompanhamento, houve um grupo de estudos que teve a duração de 2 anos. Após o relatório final desse grupo de estudos, nós trouxemos essa questão para dentro da Comissão Tripartite Paritária Permanente, para que houvesse as discussões e a deliberação final do governo foi essa, de que deveria ser incluído essas questões dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, para que a gente pudesse ter um monitoramento e um melhor acompanhamento da saúde mental dos trabalhadores, que aflige trabalhadores do mundo inteiro. Cibele, com você. Bom, nós vamos mostrar a enquete que nós fizemos ao longo dessa semana, perguntando para as pessoas se elas já tiveram algum problema de saúde mental devido ao trabalho. 91% das pessoas responderam que sim. É um número muito alto. E eu vou emendar com uma pergunta para a Alessandra, do André de Roraima. Ele quer saber o seguinte, Alessandra, quais são exatamente os critérios ou os sinais para a gente identificar se um empregado está com a saúde mental boa, regular ou ruim? Uma série de coisas, uma série de sinais vão sendo colocados no meio do caminho, né? E eu acho que eu vou começar pelo mais agravado, né? Um absenteísmo, mudanças de humor, o isolamento, às vezes dificuldade de dar conta do seu trabalho, a pessoa sempre esteve ali muito presente no seu trabalho, na realização das suas tarefas, e em determinado momento você percebe um decréscimo, né? Às vezes a própria pessoa, ela fala, né? Ou que está entristecida, ou que tem passado por grandes dificuldades relacionadas à saúde mental.
Eu acho que esses são os indicadores bastante importantes. Mas eu acho que, mais que tudo, né, e isso eu estou falando já do agravado, porque uma série de coisas podem ir acontecendo no meio do caminho, em que, por isso que se torna tão importante que a gente tenha primeiro, uma postura crítica em relação ao ambiente de trabalho e como as relações se dão ali, exatamente do jeito que o Rogério nos trouxe, né? O volume de trabalho, a carga, o nível de exigência, quais são as metas, né? A pessoa ela vai dando sinais de que ela está no seu limite, né? E isso vai, muitas vezes, sendo passado adiante. Então, o que a gente orienta? Que é importante, primeiro, uma postura crítica em relação ao ambiente de trabalho, especialmente de gestores e gestoras. É importante não individualizar o adoecimento, né? Porque, às vezes, assim, é um problema daquela pessoa, é posto assim, o problema daquela pessoa que é frágil, que não aguenta, né? Isso é, geralmente, um problema da gestão. É algo que está relacionado à forma como aquele espaço organizacional ele se dá. Então, para isso, a prevenção primária é fundamentalmente importante, né? E para isso a gente precisa de gente sensível, gente que seja capacitado para estar acompanhando, né, esse funcionamento. A gente precisa também de um espaço para a prevenção secundária, que é criar canais de escuta, onde, se a pessoa está sendo, e de confiança, espaço de confiança, se a pessoa está sendo assediada, onde ela possa ter segurança em falar sobre. E, por fim, garantir o acompanhamento dessas pessoas, né? A pessoa adoece no trabalho não é um problema dela, é um problema do ambiente do trabalho. E, nesse sentido, o ambiente de trabalho, e aí eu estou falando, né, da composição de pessoas que estão ali, elas precisam assumir essa responsabilidade, né? Na mudança do comportamento, na promoção de saúde dentro desses espaços. Eu vou querer complementar, Alessandra, obrigado pela explicação, vou querer complementar um pouco depois, mas aproveitando a sua fala, eu quero passar agora para o Rogério Araújo 2 questões numa pergunta só. Primeiro, como vai ser feita essa fiscalização? Né? Como fiscalizar todas essas questões que a Alessandra trazendo para a gente aqui, relativas ao ambiente do trabalho, a forma, tudo que o senhor também já falou, Rogério, sobre o ritmo do trabalho, enfim, todas essas relações, como isso vai ser fiscalizado para que as normas sejam cumpridas. Perfeito, Marcelo. A fiscalização vai acontecer de uma forma semelhante à que acontece a fiscalização dos outros riscos, né? Aí sejam eles físicos, químicos, biológicos, riscos de acidente, ergonômicos. A participação do auditor fiscal do trabalho, nesse momento, é extremamente importante, porque ele vai ao local de trabalho e vai analisar as questões ali que são apresentadas na prática, o trabalho real que é feito dentro daquele ambiente de trabalho. A partir daí, é feita uma avaliação e uma análise dos documentos que a empresa apresenta, por exemplo, o PGR, se há alguma identificação de perigo com relação ao fator de risco psicossocial e se há tratamento a esse perigo ali identificado. E a partir daí, a empresa deve desenvolver ou apresentar a metodologia que foi aplicada para aquele trabalho, para aquela apresentação da identificação do perigo e a gestão desse risco. E a partir daí, a inspeção do trabalho faz a análise, ver se está conforme o que deveria ser feito ali naquele ambiente de trabalho e o que deve ser ajustado ou não, para que a empresa possa melhorar essas condições ou tratar de uma forma mais definitiva essas questões, esses riscos que ali se apresentam. E uma coisa que a Alessandra trouxe é muito importante, é que essa alteração no capítulo 1.5 da NR1, ela não trata somente de fatores de risco psicossociais. Ela trouxe uma mudança profunda no gerenciamento de riscos ocupacionais e o que nós defendemos e implementamos nessa normatização é a participação ativa dos trabalhadores, seja através da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, seja através de um canal de denúncias na própria empresa ou do Ministério do Trabalho, onde os trabalhadores vão ali
dizer quais os problemas que estão sendo encontrados ali, porque nada melhor do que o trabalhador e a trabalhadora para identificar os riscos no ambiente de trabalho e apontar esses riscos que devem ser ali acompanhados e tratados para que haja um melhor gerenciamento disso e uma mitigação desses riscos e até a sua eliminação. A comunicação ajuda sempre, né? E essa comunicação sendo feita dentro da empresa é o melhor espaço para que sejam resolvidos esses problemas. Cibele, traz para a gente mais uma participação das redes sociais. Isso, estamos ao vivo no TikTok e recebemos um elogio do Hércules, que está nos acompanhando por lá e disse que o conteúdo é muito importante para todo mundo se inteirar do assunto. E eu vou trazer uma pergunta aqui para a Alessandra, que é a seguinte, do Hélio, do Paraná. Como lidar com o excesso de demanda e os prazos apertados no ambiente de trabalho? Porque isso tem um impacto emocional. Mas como é que faz? A gente tem que atender. Então, ele quer saber qual que é a orientação nesse sentido. Eu queria só complementar essa pergunta. Além dessa questão que o nosso internauta trouxe, como é que se estabelece uma relação de causa, porque a gente está tratando de saúde mental algo mais subjetivo. Como você relaciona as causas da saúde, do adoecimento mental ao trabalho das pessoas? Porque é diferente, por exemplo, uma pessoa que tem um acidente de trabalho físico ou uma contaminação por radioatividade, você tem um critério objetivo para definir que aquilo foi causado pela atividade de trabalho. Mas no caso da saúde mental, complementando com essa pergunta do nosso internauta, como você estabelece essas causas? Ai, sim, por certo que traz riscos emocionais, né? Por certo, a ansiedade ela vai lá em cima. Agora, eu acho que, assim, a gente precisa primeiro avaliar o porquê das urgências. E se o porquê das urgências, por quanto tempo é urgente, né? Porque se você está num trabalho onde tudo é para ontem, alguma coisa está acontecendo aí, né? Então, eu acho que isso vai... como é que lida com isso, né? Um risco psicossocial, ele não se transforma automaticamente numa doença, né? Por isso que eu inicio fazendo essa observação. E um risco é uma exposição, é algo que é uma luzinha, aquela luzinha piscante que nos chama a atenção. E se é algo, a luzinha piscante que nos chama a atenção, isso significa que é possível também estabelecer formas, e aí não é o indivíduo só, né? Eu acho que é muito importante falar de que quando a gente está aqui discutindo sobre saúde mental e falando de riscos psicossociais no espaço do trabalho, a gente precisa ter em vista como se dá esse trabalho, né? Se é um trabalho que tem, a não ser que você trabalhe no centro de urgência e emergência médico, que aí é completamente diferente. Mas o que acontece nesse espaço de trabalho para que sempre haja urgência e um grande volume de trabalho, né? Isso precisa ser aferido. E isso precisa ser aferido pensando numa política de atenção à saúde mental, à saúde do trabalhador, na qual todas as pessoas participem, né? Então, lidar com essa questão convoca necessariamente a coletividade e espaços de trabalho onde a democracia, aí se instala. O que eu estou chamando de democracia? Bem, tudo que a gente já conhece, inclusive a possibilidade de uma gestão democrática onde o trabalhador, a trabalhadora, ela possa falar do que está sendo encaminhado bem e o que é que não está, o que é um risco, o que é que tem se constituído como um risco, né? Então, eu acho que é isso, aferir o porquê dessa urgência. Momentos de urgência, eles podem existir, mas uma urgência que é o tempo inteiro urgente, a gente precisa ver o que é que está acontecendo, porque, de fato, isso pode, sim, adoecer as pessoas. Bom, a gente continua com participações das redes sociais. Cibele, você traz agora a participação do TikTok. Quem é que traz para a gente uma novidade aí, uma fala? A nossa audiência no TikTok dobrou, as pessoas estão realmente interessadas no assunto. Vamos falar agora de pejotização. Rogério, temos uma pergunta aqui do Anderson, do Rio Grande do Sul. Ele quer saber o seguinte: como é que a pejotização tem contribuído para o aumento dos casos de doenças mentais no Brasil? Bom, a questão da pejotização é uma questão que ela é um cenário bastante complexo
porque nós temos um tipo de pejotização que ela é real, né, que a gente chama uma pejotização que ela é real e é legal, né, isso é possível existir. Agora, eu acredito que o telespectador está se referindo a esse tipo de pejotização que ela mascara um vínculo de emprego, né, e esse é o cenário que é o mais complexo para nós da inspeção do trabalho, porque a gente vai analisar se esse contrato é realmente um contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas ou se aquilo ali está mascarando um vínculo de emprego apenas por o que acontece na prática aí de obrigar o trabalhador a criar um CNPJ para que ele possa ser contratado pela empresa sem estar dentro da proteção da CLT e aí exposto a uma série de problemas, né, que com certeza vão não 100% das vezes, mas que vão poder gerar um desencadeamento de adoecimento mental, até pela insegurança do trabalho, pela instabilidade desse trabalhador, né, com essa contratação, porque ele pode ser demitido ou dispensado, cancelado esse contrato a qualquer tempo, sem nenhuma previsão de indenização por essa dispensa arbitrária, e uma série de outros fatores que aí vão possibilitar o aumento de pressão por metas, por entregas, e isso tudo pode desencadear, que eu estou deixando bem claro, que é uma possibilidade, não uma certeza, porque a gente não tem como tratar com certeza matemática nessas questões, mas são questões que elas se conjugam para que a gente tenha essa possibilidade de um adoecimento mental desse trabalhador pelas condições precárias a que ele está exposto, e aí nenhuma estabilidade, nem financeira, nem de contrato, porque esses contratos, quando eles são dessa forma de prestação de serviço, o trabalhador vai receber à medida que ele desenvolve a atividade, à medida que ele faz a entrega, e podendo chegar até casos extremos de não receber nada e ser dispensado no meio de uma atividade sem nenhuma reparação por esse dano que pode gerar aí essa demissão arbitrária, essa dispensa, essa rescisão contratual arbitrária. É um tipo de relação que causa já instabilidade também pela própria forma de relação, que forma de contratação desses trabalhadores, né, Rogério? Isso dá uma outra situação que o trabalhador ele já tem uma instabilidade diária, que vai para aquela questão, né? Matar um leão por dia, né? Garantir o dia seguinte sempre. Isso é uma instabilidade que, com certeza, tem um efeito na saúde mental das trabalhadoras e dos trabalhadores. Agora, tem uma outra questão que eu queria passar rapidamente aqui para a nossa convidada, é o que diz respeito, é uma lista, né, que tem numa cartilha do Ministério do Trabalho e Emprego, que traz uma lista com alguns fatores de risco psicossociais. Eu quero comentar um ponto, o reconhecimento pelo trabalho. Como é que isso afeta a saúde mental do trabalhador e como as empresas podem trabalhar para que as pessoas não se sintam subutilizadas dentro do trabalho e que isso acabe causando também algum tipo de problema de saúde mental. Eu vou dirigir essa pergunta aos dois, né? É uma pergunta que pode ser respondida tanto no âmbito do Ministério do Emprego e Trabalho, também pela Alessandra. Cada um pode fazer uma fala sobre essa questão, por favor. Nossa, esse é um ponto bem importante, né? Bem, isso é praticamente uma humilhação, né? Não à toa, uma das formas de assédio é justamente essa, né? O isolamento, a subutilização das pessoas. A pessoa tem uma formação, uma capacidade X, e ela é sempre colocada para operar muito abaixo da sua capacidade. Evidentemente que tem uma série de situações, né? Como, por exemplo, pessoas, e aqui, sem querer individualizar ou colocar a responsabilidade do adoecimento sobre a pessoa, mas é um ponto, sim, é um ponto importante esse, o reconhecimento do trabalho e como essa situação prejudica a saúde mental. Rogério, para a gente fechar, um comentário seu sobre essa questão e, rapidamente, consequências para as empresas que não seguirem as normas.
Muito bom, muito bem tocado esse ponto, Marcelo, até para que todos saibam que existe um guia, né? Nós desenvolvemos um guia pelo Ministério do Trabalho e Emprego, dentro da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que está disponível na internet, no site, logo abaixo da NR1, se você fizer pesquisa ali da NR1, logo abaixo está esse guia. Em 90 dias nós vamos divulgar um manual também que vai ajudar aí os empregadores e os trabalhadores a entender essa dinâmica. Mas, claro, essa redução da importância, o não reconhecimento da entrega do trabalhador, isso pode sim afetar a saúde mental do trabalhador, porque nós temos... Perdão, eu agradeço pela informação do guia, desse guia, essa cartilha do Ministério do Trabalho e também pela pontuação em relação a essa questão de como é importante que o trabalho o trabalho seja reconhecido como uma forma de promoção da saúde mental. Eu peço desculpas por interromper aqui agora a fala. No final, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez Rogério Araújo e Alessandra Almeida e também Cibele Nunes e todos os internautas que participaram com a gente, TikTok, Quai, YouTube, enfim, todas as redes sociais, Facebook, e que ajudaram a gente a gerar mais esse conteúdo para a TV Senado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie a sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição e obrigado pela sua companhia. Com a redemocratização na América Latina, Pepe Mujica se tornou um dos grandes líderes populares. Mas não escreveu nada, não escreve. A solução talvez venha com o livro Palavras para Depois, onde Fabian Restivo toma um longo depoimento de Pepe e o transcreve da maneira mais clara possível, da maneira mais legível possível. É a própria voz do Pepe que está nesse livro. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Então, é bem fácil falar uma coisa linda. Ele adora autocrítica. É mentira. Não é isso aí. É que ele está repensando o tempo todo. Ele vive em estado de pensamento. Essa eu acho que é a característica dele. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia.
Boa noite. Hoje é quarta-feira, 14 de maio, e o Senado Notícias está no ar. O influenciador digital Rico Melquiades, que faz propaganda de jogos, afirmou à CPI das bets que sempre alerta os seus seguidores sobre o vício. Ele não respondeu sobre um acordo de confissão com o Ministério Público. Rico Melquiades foi o vencedor de uma das edições do reality show A Fazenda. Com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, ele é alvo de investigação da Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas e que investiga a promoção irregular de jogos de azar online. O influencer informou aos senadores que essa operação da Polícia Civil está sob sigilo e que ele não pode falar sobre ações relacionadas a esse processo. Mas afirmou que, em relação às empresas de apostas, só atuou como influencer, fazendo a publicidade dos jogos. Minha relação com plataformas de apostas foi só como influenciador. Eu fiz campanhas publicitárias contratadas e recebi como qualquer outra publi. E tudo foi documentado de forma legal dentro do que era permitido na época. O senador Isalci Lucas questionou o depoente sobre um acordo de não persecução penal que ele assinou com o Ministério Público confessando crimes. Em abril de 2025, o senhor confessou formalmente a sua participação nos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, no contexto da promoção do jogo do Tigrinho. Eu me reservo no direito de ficar calado. Rico Melquiades disse que em suas publicidades nunca utilizou as chamadas contas demo. Aí eu estou com uma conta demo, eu aperto aqui no botãozinho, olha aí, ganhei. Se você for fazer essa demonstração numa conta normal, você não vai ganhar com a frequência que você ganha na conta demo. É verdade ou não é isso? Então, senhor senador, eu não posso falar de uma coisa que eu nunca fiz. A plataforma que eu jogo não era conta demonstrativa. Eu ganho, eu perco, então eu não sei como funciona a conta demo. O influenciador explicou que iniciou a publicidade de bets após ser procurado por agenciadores de empresas de apostas e afirmou que seu contrato tinha um valor fixo, sem ganhos, com as perdas de apostadores. Eu tinha um contrato com a Blazer de um valor fixo. Eu ganhava aquele valor fixo. Se você entrasse, eu estou falando das pessoas, se as pessoas entrassem ou não entrassem, se jogasse, se não jogasse, se não fosse ninguém, eu ia ganhar aquele valor fixo. Eu nunca ganhei por perdas ou ganhos de outras pessoas. O senhor tinha consciência de que a sua promoção do jogo do Tigrinho poderia atingir e impactar de forma particularmente negativa as finanças das pessoas de classes populares que são mais vulneráveis à promessa de ganhos fáceis? Se eu divulgo hoje é porque o Congresso o aprovou, então acho que esse pensamento deveria vir de vocês também, esse pensamento. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu não obrigo ninguém a jogar. Não é só jogar a culpa no Congresso, que tem culpa, e eu quero deixar claro, eu votei contra isso. Senadora Damares foi outra, senador Isalci também votou contra. Mas essa questão do livre-arbítrio o senhor tem também, o senhor pode chegar e tomar uma decisão. Nem tudo que é legal é moral. Então, o senhor tem um livre-arbítrio também de perceber, como ontem a Virgínia disse, realmente eu vi dados aqui que eu não sabia, de suicídio, de perda de família, de perda de emprego. Ela disse que ia pensar. A advogada Adélia Soares, dona da empresa de processamento de pagamentos Payflow, faltou pela segunda vez à CPI. A empresa é apontada em investigação policial como fachada para uma organização internacional explorar jogos ilegalmente no Brasil. A condução coercitiva de Adélia tinha sido aprovada pela CPI, mas a advogada conseguiu um habeas corpus no STF que deu a ela o direito de não comparecer. Nós vamos entrar com mandado de segurança porque tem um HC que tem um teor distinto desse último HC. Então, nós vamos dirimir essa dúvida no Supremo Tribunal Federal. O médium Divaldo Franco morreu ontem, aos 98 anos. O líder espírita era um dos nomes mais importantes da doutrina no Brasil. Considerado o sucessor de Chico Xavier, ele publicou mais de 260 livros e teve mais de 10 milhões de exemplares vendidos. Suas obras foram traduzidas para 17 idiomas. Durante a sessão plenária de hoje, o senador Eduardo Girão pediu 1 minuto de silêncio em homenagem ao médium. A desencarnação não representa um fim,
mas uma continuidade da jornada evolutiva do espírito. Divaldo retorna ao plano espiritual com a consciência tranquila de quem cumpriu com amor e dedicação sua missão terrena. Seu legado de luz, caridade e sabedoria permanecerá vivo nos corações daqueles que foram tocados por sua obra e principalmente pelo seu exemplo. Vamos, em sinal de respeito, dedicar 1 minuto de silêncio à memória do espírita Divaldo Franco. Mães, pais e responsáveis atípicos podem ganhar um novo programa para melhorar a qualidade de vida. É o que estabelece um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos e que segue agora para a votação na Comissão de Assuntos Sociais. O programa Cuidando de Quem Cuida terá o objetivo de oferecer orientação psicossocial e apoio a mães, pais ou responsáveis pela criação de filhos ou dependentes com deficiência, doença rara, dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ou outro transtorno de aprendizagem. No relatório da senadora Mara Gabrilli, ela cita estudos que demonstram que o nível de estresse vivenciado por mães de pessoas com transtorno do espectro autista é comparável ao estresse crônico de soldados em guerra e, portanto, precisam de muito cuidado. O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos é um novo texto apresentado pela relatora que inclui os pais e responsáveis além das mães atípicas e amplia o atendimento para incluir o apoio pós-parto e esclarecimentos e orientações sobre a condição da criança imediatamente após o nascimento, entre outras alterações. Todo dia tem alguém que precisa ser cuidado e um dia esse alguém pode ser a gente. Um grupo de indígenas do povo Kayapó fez uma visita à Comissão de Direitos Humanos. Eles pediram apoio ao Senado e entoaram cânticos tradicionais. A comitiva do povo Kayapó era formada por 45 caciques, cada um representando uma aldeia. Eles trouxeram à Comissão de Direitos Humanos um documento com solicitações, apresentado pela liderança Kayapó. Eu me chamo Pucatiri Kayapó, líder indígena Kayapó do estado do Pará. Eu aqui, em nome do povo, em nome do meu povo Kayapó, eu vim trazer as nossas demandas para que vocês possam nos ajudar, para que vocês venham colaborar com a gente, ajudar as nossas demandas, porque nós temos muita dificuldade. Eu sei que muitos recursos vão com o nome do nosso povo Kayapó, mas não chegam onde está nós. Nós vamos, junto com os senadores, discutir essa solicitação e ainda esta semana nós daremos uma resposta aos senhores. Obrigada por terem vindo a esta comissão, todos os caciques, nosso respeito. Esta comissão é a comissão dos senhores. Escolas podem ser obrigadas a notificar o Conselho Tutelar Municipal os casos de violência envolvendo alunos. O projeto aprovado hoje na Comissão de Direitos Humanos é uma proposta de aperfeiçoamento da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e Suicídio. Segundo um estudo desenvolvido pela Fiocruz Bahia, o número de casos de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano entre 2011 e 2022. Nesse mesmo período, os casos de automutilação aumentaram 29% ao ano, números bem maiores que na população em geral. A proposta aprovada obriga as instituições de ensino a notificar casos de violência ao Conselho Tutelar, especialmente as que envolvem automutilação e suicídio. O ambiente escolar, por ser um espaço de socialização, desempenha um papel importantíssimo na identificação de sinais de alerta e na prevenção de comportamento de risco. Portanto, as alterações promovidas pelo PL permitirão uma articulação interinstitucional, mobilizando não apenas o sistema educacional, mas também os serviços de assistência social, saúde e proteção à infância e adolescência,
possibilitando uma resposta coordenada e com potencial efetividade frente a esses episódios. Atualmente, a legislação só obriga hospitais e médicos legistas a comunicarem esse tipo de ocorrência. Com a mudança, escolas passam a integrar essa rede de proteção aos jovens. A escola precisa notificar quando as crianças estão se automutilando ou quando tem comportamento suicida. A notificação tem que ser compulsória. E isso está estabelecido já na lei. Então, o Girão veio para aperfeiçoar. O Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, comemorado hoje, foi tema de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Assuntos Sociais. Os convidados pediram mais programas de prevenção da doença. As doenças cardiovasculares afetam o coração e os vasos sanguíneos. Entre as doenças crônicas não transmissíveis, as do aparelho circulatório são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Nas mulheres, esse tipo de doença se manifesta especialmente após a menopausa. Para aumentar a conscientização sobre o tema, as comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos realizaram uma audiência pública sobre o assunto. Todos os cânceres femininos juntos somam 4% das mortes proporcionais. No entanto, a doença cardiovascular é 4 vezes mais mortes, 16% nas mulheres do que nos homens. A gente precisa trabalhar para mudar isso. O Brasil hoje é o país que mais tem mortalidade de mulher por doença cardiovascular. Então ela começa a ter um desconforto, uma dor. Primeiro ela vai acabar a tarefa do filho, acabar de arrumar a casa, ela acha que vai melhorar, que vai passar e posterga a sua ida ao serviço de emergência. Em 2021, o infarto do miocárdio matou, em 2021, só o infarto, 5 vezes mais mulheres do que o câncer só de mama. Os convidados constataram que existe desigualdade entre as regiões do Brasil, tanto no acesso ao diagnóstico como ao tratamento. Eu dou um exemplo no meu estado de Rondônia, onde a gente tem regiões ribeirinhas que o acesso médico, a informação, ele não chega. E com essa falta, às vezes a pessoa deixa para depois. E o tempo, ele é precioso para salvar vidas. A gente fica preocupado porque muitas vezes a gente não consegue levar esse acesso à saúde, a saúde básica, a saúde de informação, de prevenção, de cuidado e principalmente as mulheres que muitas vezes com a vida sobrecarregada deixam isso para depois. Dietas, práticas de atividades físicas, controle do sono, do estresse e do tabagismo são medidas que podem reduzir a mortalidade cardiovascular. Por isso, os programas de prevenção são tão importantes. Hoje o que nós vivemos é um ambiente de negligência. As pessoas não valorizam os sintomas que as mulheres têm e às vezes um infarto passa despercebido e isso é pago em vidas das mulheres brasileiras. Eu vou propor dentro do Senado Federal, aonde a minha mão alcança, começar pelas servidoras do Senado Federal, começar pelos nossos aqui aonde eu posso alcançar e depois estender. Eu acho que essa casa pode dar um exemplo com campanhas internas sobre a prevenção às doenças cardiovasculares. Os impactos da crescente apreensão de gado feita pelo IBAMA em terras embargadas foram tema da audiência pública de hoje na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Os debatedores cobraram uma solução do presidente do IBAMA. A apreensão de gado realizada pelo IBAMA em terras embargadas, especialmente naquelas consideradas unidades de conservação, tem gerado sérios prejuízos aos produtores rurais, principalmente os da região norte do país. Esse foi o tema da audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. 8.727 cabeças de gado, numa média nós estamos falando em mais de 37 milhões de reais. Nós estamos falando no volume de carne, pegando a média de consumo de carne do brasileiro anual, que dá para alimentar no ano 75 mil pessoas. Foi o que o IBAMA colocou num caminhão e levou, se sabe lá para onde. Os produtores estão à deriva nesse processo. E quais são as providências que vão ser tomadas depois, agora, né, pelo próprio IBAMA, já que deve ter uns 5 mil produtores já notificados aí, como é que vai ficar? Por que eles não receberam auto de infração? Por que eles não foram notificados para se defender? O presidente do IBAMA explicou que os embargos são feitos de acordo com a lei.
A nossa atividade também é orientada pelo próprio Código Florestal, né, a nossa Lei de Proteção à Vegetação Nativa do Brasil. E o artigo 51 é muito explícito dizer que o órgão ambiental, ao tomar conhecimento do desmatamento, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo. Ele reconheceu que há dificuldades na atualização dos sistemas que informam as áreas autorizadas para o desmatamento controlado e com as devidas compensações ambientais. Se no caso agora recente desses últimos embargos, a gente localizar qualquer tipo de autorização, o IBAMA obviamente, vai considerar e nós vamos fazer o desembargo dessas áreas, tá? Os procedimentos adotados pelo governo foram questionados na audiência. Nos preocupa o que vai acontecer agora. Por quê? Porque em seguida o IBAMA irá lá aprender coisas das pessoas dizendo: nós te notificamos pelo Diário Oficial da União e você não tirou seu gado de lá. Então, o devido processo legal, ele presume a notificação primeiro para a defesa das pessoas. O embargo é uma sanção das mais pesadas, porque ela bloqueia o CPF do produtor, como o Vanderlei bem falou, e ele fica impedido de vender um gado. Um produtor que está com uma área embargada, ele está com o CPF dele sujo, ele não pode nem vender para um frigorífico mais o gado, entendeu? E a soja é a mesma coisa, e o cacau é a mesma coisa, entendeu? Fora a perda do acesso ao crédito rural. Sugestões para melhorar a fiscalização foram apresentadas na audiência. A primeira sugestão é a modificação da legislação do SNUC, que até agora só criou problema e não criou, de fato, proteção ao meio ambiente, porque elas têm sido desviadas da finalidade. E segunda alternativa é transformar o embargo em notificação, cancelar o embargo e fazer notificação para que essas pessoas venham cada uma apresentar a sua situação. E o senador Zequinha Marinho cobrou encaminhamentos ao presidente do IBAMA. Queremos ouvir o senhor, mas nós precisamos sair daqui com encaminhamento. Então queremos lhe ouvir. Como é que nós vamos andar daqui para frente? De que jeito nós vamos fazer? Porque o desespero bateu a porta e se instalou. E vamos junto com o governo para olhar caso a caso. Tá? Então, esse é um compromisso que eu quero tornar público aqui, que a gente vai fazer uma revisão de todos os embargos. Em relação à questão do gado, a gente pode discutir uma dilação desse prazo. É que esse ano nós iremos concorrer numa chamada do FNDCT para a manutenção dos 14 laboratórios da estação. Pesquisa, ela não acontece sozinha, ela precisa de orçamento, né? E a gente precisa, né, se o país quer ser um país realmente desenvolvido, precisa dar o valor e a prioridade correta, né, dentro do orçamento. E a pesquisa e desenvolvimento tem que estar ali. Eu sei que nós temos problemas de orçamento e a gente precisa reforçar isso, né? Se for o caso, viu, Marcos Ponte, a gente fazer uma audiência lá na Comissão Mista de Orçamento, porque é lá que a gente tem que sensibilizar os senadores e deputados, né? A pesquisa na Antártida pode também trazer informações importantes sobre o que acontece no Brasil. Um fenômeno que foi catastrófico, principalmente para o meu estado, Rio Grande do Sul, que causou um prejuízo de 82 bilhões de reais. Não foi um processo só amazônico. Isso foi um erro básico da imprensa. O que nós estamos vendo aqui é que o ar quente da Amazônia e um Brasil superaquecido entrou com uma massa extremamente fria que foi bloqueada, infelizmente, em cima da Serra Gaúcha, e nós tivemos 50% da precipitação de um ano em uma semana. Nós temos que, de certa maneira, lidar com o mito que a Antártica é distante, que a Antártica está isolada. O Porto Alegre está mais perto da Antártica do que Boa Vista. Os 35 anos de criação da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, foram comemorados em sessão solene do Congresso Nacional. Parlamentares e convidados destacaram a relevância da CONAB para o Brasil. Num país gigante como o Brasil, uma coisa é plantar, colher, comercializar. Outra, tão complexa quanto essas, é garantir o abastecimento em todo o território nacional. É o que faz a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. A missão da CONAB é clara: apoiar o desenvolvimento do setor rural, garantir o abastecimento interno e oferecer inteligência de mercado para orientar políticas públicas. E cumpre essa missão com excelência.
desenvolve estudos, análises, levantamentos técnicos que subsidiam a regulação de mercado, ajudando a proteger tanto quem produz quanto quem consome. Ao buscar o equilíbrio entre a oferta e a demanda, a Conab cumpre sua função essencial, que é garantir que alimentos cheguem à mesa dos brasileiros de forma digna e constante. Temos potencial para erradicar a fome, a pobreza e a miséria, levando sonhos e esperanças àqueles que mais precisam. Da tragédia das enchentes que assolou o nosso Rio Grande do Sul, a Conab estava lá. Foi essencial, foi fundamental na ajuda às vítimas, fornecendo alimento, estrutura, tudo que era pedido à Conab dava um jeito. Presente em todos os estados, com 64 unidades armazenadoras, a Conab pensa, planeja e coordena uma logística que tem a ver com política de preços mínimos, regulação de oferta e compras direcionadas, previsão de crises e riscos de desabastecimento. Tudo isso requer orçamento para dar conta do recado. Um patamar que alcança 2 bilhões de reais. Esse orçamento, esse montante não era visto há mais de uma década na Companhia Nacional de Abastecimento. Então, muito nos orgulha que essa casa tenha confiado na Conab para executar as políticas públicas de abastecimento alimentar e segurança alimentar. Cumprindo com muita dedicação e contando com o maior patrimônio dessa companhia, que são os nossos empregados, cumprindo a missão de fazer a Conab ser a grande Companhia Nacional do Abastecimento. Todos os anos, nós fizemos 12 levantamentos de previsão de safra no nosso país. Cada mês, Silvio Porto, sob o seu comando, nós colocamos em torno de 100 técnicos da Conab, em parceria com as universidades, com os institutos federais, vão para o Brasil inteiro fazer levantamento de previsão de safra. E nós oferecemos para o Brasil a previsão de safra dos 16 principais grãos. A Conab apresenta para o Brasil a previsão de uma safra histórica que o Brasil nunca colheu. Mais de 330 milhões de toneladas de grãos. As maiores visualizações nos dados oferecidos pela Conab, mais de 100 mil acessos o ano passado foi dos Estados Unidos. Mais de 90 mil acessos nas informações agropecuárias da Conab foi da China, só para citar 2. O mundo olha para pelo que o Brasil produz, pelos dados produzidos pelos técnicos da Conab, que todos os meses se espalham Brasil afora para apresentar o que o Brasil está produzindo. As denúncias de fraude no INSS vão ser tema de uma audiência amanhã com o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz. Ele vai participar de reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. O novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, foi convidado pela Comissão de Fiscalização e Controle para prestar esclarecimentos sobre descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Volney assumiu a pasta com a saída de Carlos Lupe, que pediu demissão após denúncias de fraudes no INSS. O senador Isalci Lucas falou sobre a expectativa do depoimento. Muita curiosidade, para ver como é que ele vai explicar essa questão do INSS. É quase que inexplicável, Eu participei, eu fui o presidente da comissão da medida provisória 871. Então, estava até recordando isso, buscando as audiências públicas, fizemos várias audiências públicas, muitas emendas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PCdoB, pelo PSB, da esquerda, tentando de todas as formas dificultar a fiscalização, ampliando o prazo de recadastramento, tem proposta de 8 anos, 6 anos. Eu mesmo apresentei uma de 1 ano, de que seja recadastrada anualmente. E isso foi flexibilizado, por isso esse rombo que está aí, O que me parece estranho, que o pessoal está falando de farra, quem é que botou um ponto final na farra? Foi o atual governo, quando mandou a CGU investigar, mandou a Polícia Federal investigar, tem gente presa, tem gente sendo investigada, tem gente demitida, o presidente do INSS e o ex-ministro Lupe. Eu não estou dizendo que tem culpa, estou dizendo que provocou isso. A
estimativa é de que 6 bilhões de reais tenham sido descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. Os descontos aconteciam desde 2019, sem consentimento formal dos aposentados. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.